palestrante, escritor, influencer digital e pai. Pai de Aurora, pai de Anitta, marido de Ana Emília e filho de uma super heroína. Nós vamos falar sobre a paternidade no século XXI. E para dar um colorido lilás a essa nossa entrevista, eu recebo a advogada, mãe do Nando, Mariana Covre. Ela é advogada de gênero e diretora jurídica especializada da coalizão Licença Paternidade, a COPAI, uma iniciativa da sociedade civil que busca ampliar e regulamentar a licença paternidade em nosso país. Família é assunto de cidadania. Fiquem com a gente. Mariana, muito bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação. Marcos Piangers, muito obrigado também pela sua presença de maneira remota aí do frio de Curitiba, conversando com a gente sobre esse assunto tão bacana. A gente está falando aqui de família antes de mais nada, né? Marcos, vamos começar com você falando sobre essa ideia de paternidade no século XXI, essa nova geração de pais mais participativos, pais que hoje querem trocar a fralda das crianças, que fazem mais parte desses cuidados com nossas filhas e nossos filhos, né? Tão diferente de um modelo que a gente tinha, bastante diferente disso há um tempo atrás. Marcelo, obrigado pelo convite, fico muito feliz. A gente está aqui discutindo a paternidade nesse mês dos pais e trazendo a ideia de que um homem ele também é um cuidador. As famílias brasileiras hoje já são sustentadas por mulheres. Uma recente pesquisa mostrou que 52% dos lares brasileiros são sustentados pelas mulheres, ou seja, aquela ideia de que o homem é o provedor já começa a ser transformada, e a ideia de que o homem é meramente um participante coadjuvante na família precisa também ser transformada, né? Se a mulher ela teve uma emancipação nos últimos 100 anos, a gente precisa entender que o homem também precisa se emancipar emocionalmente. Nós homens, a gente não se percebe como um cuidador sensível, paciente, amoroso, e pela primeira vez na história, talvez a nossa geração esteja confortável de falar sobre esses assuntos. Não estou dizendo que não tiveram bons pais no passado, pelo contrário, grandes pais, grandes homens nos inspiram até hoje, grandes homens que nos abriram caminho no passado, pais, avós, bisavós no passado foram bons pais, muitos deles passando adiante esse carinho e esse afeto para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Então, sem dúvida, existiram pais bons no passado, mas essa tranquilidade, essa naturalidade com que a gente fala de homens cuidadores, eu acho que é a primeira geração que discute isso. Que bacana. Mariana, eu queria que você completasse um pouco e trouxesse também, bom, primeiro, né, a visão materna nesse novo contexto, porque é importante a gente estar aqui falando de família, né, e é esse conjunto que vai trazer, ou no final das contas, o que é o melhor dessa história toda, que é o melhor para as crianças, né? Você tem a sua experiência de ser a mãe do Nando, e eu queria que você trouxesse um pouco como é essa visão feminina, a visão da mãe, a visão da mulher, nesse contexto, inclusive de abrir esse espaço para essa nova geração de pais mais participativos. É super importante, Piangers falou de um caminho de emancipação da mulher, né? Acho que a gente vem se desenvolvendo enquanto sociedade, com um olhar mais desbravador, cada vez mais, para a equidade de gênero, para o equilíbrio, né? E direitos mais igualitários na prática entre homens e mulheres. Esse pai que foi falado aí, essa paternidade do século XX, onde a figura paterna era a figura provedora, financeira, era a autoridade, dali vem do direito até a expressão pátrio poder, né? Da presença do pai, e um homem muito ainda envolvido numa mistificação das suas emoções, que não podia expressar emoções, afetividade. A gente alcança uma evolução para um homem que deve se emocionar com o nascimento de um filho, que tem um laço muito mais afetivo, que procura uma proximidade muito maior e deixa aquela figura de autoridade dividindo tarefas com a mulher nesses primeiros cuidados ali e na evolução, na criação e educação dos filhos. E aí, nesse ponto, é muito importante nós, mulheres,
nessa construção que é coletiva de todos e todas, também nos implicarmos para a gente abrir cada vez mais espaço para esse novo modelo, esse novo padrão de paternidade que vem se apresentando, de um pai que quer ser participativo, quer ser uma figura mais ativa ali na criação e na educação dos filhos, e muitas vezes nós não permitimos. Então a gente precisa cada vez mais pensar em momentos de cortar o nosso cordão umbilical, falando de uma forma ilustrativa, não é deixarmos de participar, é abrirmos espaço para que os homens exerçam efetivamente. Como? Dividindo tarefas, valorizando a posição do pai nas suas decisões em relação aos filhos. Então a gente precisa muito refletir também, enquanto mulheres, mães, como abrir esse espaço para essa nova paternidade. Acho que é um tema sensível que vale a reflexão das mulheres. Muitas vezes a gente acha que a criança nasceu e só a gente vai poder cuidar, porque a gente que amamenta. Não, hoje a gente tem uma figura paterna muito mais participativa, que inclusive retira a sobrecarga que é muito grande ali para a mulher. Bacana esse ponto de vista. E tratando dessas questões e de toda essa evolução, a gente vem para um tema que é muito século XXI aqui no Brasil. Deveria ter sido, né, do final do século passado, ali em 1988, quando tivemos a nossa Constituição, que é a licença paternidade, né, Piangers? O Piangers, inclusive, ele conhece bem essa história. Você podia contar para a gente, Piangers, quando é que a licença paternidade entra, né, na nossa principal lei, que é a Constituição Federal? Bom, a gente ganhou de presente, assim, na Constituinte, infelizmente, só 5 dias, mas a gente não ia ganhar nada, essa que é a verdade. Um deputado do Paraná, chamado Alcenir Guerra, brigou por uma licença paternidade masculina, né, uma licença em que o homem tivesse a oportunidade de estar com o médico pediatra, percebia que o homem tinha essa necessidade também no nascimento do filho, que a mulher tinha essa necessidade, importantíssima participação do homem. E aí ele brigou por 8 dias, subiu no plenário, emocionou os deputados, emocionou todos os presentes naquela discussão sobre a Constituinte. E em 1988, então, ganhamos 5 dias não regulamentados a serem regulamentados, que infelizmente até hoje não estão regulamentados. E hoje tentamos estar à altura dos nossos melhores antepassados, né, do deputado Alcenir Guerra e de todos que brigaram por uma licença paternidade, porque essa é uma sinalização governamental de algo que os homens merecem, de algo que as crianças merecem, de algo que as mulheres, as mães merecem, que é um companheirado. Ou seja, é uma sinalização governamental, depois de sinalizações empresariais do Brasil, tem percebido os licença paternidade, então temos Brasil, empresas que dão 120 dias, 180 dias, empresas que dão 6 meses para os seus funcionários homens cuidarem da sua família e percebem benefícios quando esse homem volta, ele volta mais engajado, mais produtivo, percebem benefícios porque essa família fica mais bem estruturada, percebem benefícios sociais também porque essa criança é mais bem cuidada. Então, existem benefícios claros na licença paternidade e aí são muitos os estudos ao redor do mundo. O Brasil está olhando para esses benefícios todos e discutindo a oportunidade da gente regulamentar uma licença paternidade de mais de 5 dias, que é menos do que o carnaval, é muito pouco, desde 1988 ainda não regulamentados. Então a nossa briga tem sido por uma licença paternidade de 60 dias, quem sabe, para que os homens possam de fato estar do lado dos filhos. Aí muitas pessoas me perguntam, mas Piangers, a mulher que é biologicamente construída para cuidar. A mulher que tem, então, toda a biologia da gravidez e da amamentação. Ao homem, isso não é biologicamente correto o homem cuidar. E aí, olha que bonito, a ciência tem descoberto, com o estudo do homem, que cá entre nós, é um estudo muito recente, desde os anos 70 apenas, que a psicologia social tem discutido a importância do homem na família e tem descobrido que realmente o homem é muito importante, mas nas descobertas mais recentes, dos últimos 20 anos, na neurociência, temos descoberto que o homem, quando cuida do seu bebê, e aí qualquer pai vai se identificar, quando dá o banho, quando põe para dormir, nele também é disparado uma série de hormônios do cuidado. Ou seja, a ocitocina, que é um hormônio que
explode dentro do corpo feminino quando ela é engravida ou quando ela está amamentando, também explode dentro do corpo masculino quando ele participa nesses primeiros dias. E essa é uma beleza, né? Para quem gosta de ciência ou para quem gosta da beleza da natureza, para quem se interessa da onde surgimos, para quem gosta da ideia de Deus ter nos criado com essa aptidão do cuidado, eu acho tão bonito isso, porque o homem, quando decide participar, então ele tem dentro dele todas as ferramentas biológicas para também ser um bom cuidador, tão bom quanto a mãe, tão bom quanto a mulher. E essa é uma dádiva divina, algo que a biologia masculina também tem, e é importante que a gente diga isso aos homens e às mulheres, um bom cuidador, um cuidador sensível e participativo. Isso é um recado da sociedade, no final das contas, né? Se a gente tem no parlamento, que é onde acontece essa discussão, onde se tramitam 2 projetos de lei que podem finalmente regulamentar um dispositivo da Constituição de 1988, que está aí completando seus 37 anos esperando essa regulamentação. Se sair, isso é um sinal de que a sociedade brasileira, nós enquanto sociedade, que é o conjunto de famílias, estamos dispostos e pedimos mais tempo. Mariana, como é que está? Você podia falar um pouco para a gente sobre esse projeto de lei, o que pretende, o que apresenta como solução para essa questão da licença paternidade tão importante, como colocou aqui o Piangers para a gente? Que pé que está isso? Marcelo, então, nós vivemos no Brasil uma era, eu posso dizer, privilegiada, inédita. Estamos com a oportunidade histórica nas mãos de finalmente regulamentarmos e termos a primeira lei de licença paternidade do Brasil, que é algo esperado não só por nós brasileiros, mas pelos nossos vizinhos, os países da América Latina, Caribe, que veem o Brasil como uma referência em produção legislativa de equidade de gênero, de licenças, maternidade, paternidade. E o Congresso, obviamente, reflete o amadurecimento da sociedade com relação aos temas, as realidades sociais, as necessidades, e a gente vem de um amadurecimento da sociedade, de homens, mulheres, empresas, coletivos, governos, nesse sentido de que agora precisamos tratar, estamos amadurecidos para esse tema. E não só por isso, porque a gente teve um empurrão significativo do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve uma omissão legislativa do Congresso, porque a licença paternidade foi prevista normativamente no Brasil pela primeira vez na Constituição de 88. E aí foi como uma regra provisória de transição. E aí o Constituinte disse o seguinte: olha, até que se venha uma lei para disciplinar, teremos 5 dias de licença paternidade. Aí já se vão mais de 35 anos sem legislarmos sobre esse tema, porque outras pautas foram sendo prioritárias, e agora a gente tem um momento de amadurecimento social, de movimentos, de coletivos, de indivíduos, de empresas que o setor privado já vem ampliando. Quem pertence ao programa Empresa Cidadã vem ampliando de 5 para 20 dias aquele prazo da Constituição. E agora, finalmente, a gente chega num ponto de debate de projetos de lei sólidos. A gente tem um projeto de lei tramitando, que é o que a gente mais vê ali a prioridade e com pedido de urgência para ser votado, com um amadurecimento muito bom e uma proposta que alcança as demandas, necessidades sociais e respeita os limites aí orçamentários, enfim, e tudo mais do empresariado, né? Que a gente está com como eu disse, com essa proposta, pedido de urgência para ser votado, e a gente entende que o mínimo são 30 dias, sabe? A gente gostaria muito, no mundo ideal, lógico, que fosse muito mais equilibrado, mas a gente quer alcançar, pela lei, 60 dias de licença paternidade. E tem outras mudanças, né? A gente propõe ali o projeto de lei mais avançado em termos de tramitação e de discussão com a sociedade civil, fruto de um trabalho de um grupo multissetorial em que todos os atores participaram. É uma licença paternidade escalonada, que começa com 30 dias nos primeiros anos, depois 45, 60 dias em 5 anos.
anos. E ela traz outras inovações muito importantes para o avanço da licença paternidade, que é a natureza jurídica da licença paternidade que seja como é da licença maternidade, de natureza de benefício previdenciário. Né, que hoje a licença paternidade é um afastamento remunerado, que as empresas arcam. A gente entende que o ideal é que tenha a mesma natureza jurídica da licença maternidade, um benefício previdenciário. Isso não é visto só como um benefício social, é um investimento que o Brasil vai estar fazendo no desenvolvimento humano, sabe? No desenvolvimento da nação mesmo. E alguns outros pontos importantes que a lei traz, se o projeto de lei, né, eu já estou aqui pensando que vai virar lei. O projeto de lei traz que se o pai for por um caminho de abandono da criança ou de violência doméstica, ele perde o direito à licença paternidade. Então, é um projeto de lei amadurecido, múltiplo, que olha para outras legislações, necessidades e realidades sociais que já estão aí há muito tempo e a gente precisa aproveitar essa oportunidade que o Supremo nos empurrou para finalmente legislarmos a partir de um debate que incluiu todos e todas, porque é de fato uma construção coletiva. É bom que, já que passou tanto tempo, que venha uma lei realmente avançada, né, com esses pontos importantes, que traz esses elementos de equidade de gênero, esse cuidado também para que a licença paternidade ela cumpra a sua função e não tenha nenhum desvirtuamento ali nesses dias que, na verdade, são para o pai poder participar. Né? Ele sai do seu trabalho para poder ter um cuidado em casa, porque é isso, é garantia de investimento na família, investimento Sim. na sociedade. E um outro ponto muito importante é a garantia de um salário paternidade, ou seja, Sim. que o afastamento do homem, assim como da mulher para a maternidade, seja remunerado, obrigatório. Muitos homens ficam com receio de tirar a licença paternidade e perderem espaço no mercado de trabalho, terem algumas coações ali no ambiente Sim. corporativo. Então, a gente luta hoje por uma licença paternidade obrigatória, estendida e remunerada. Vamos misturar um pouquinho aqui a nossa conversa, misturar um pouco de cores aqui também, levar um pouco para uma outra parte da paternidade que o Piangers tem, como eu falei no começo da entrevista, pai de 2 meninas, eu pai de 2 meninas também e a Mari, mãe do Nando. Piangers, como é essa experiência de ser pai de 2 meninas? O que transforma na sua vida e dentro do contexto do que a gente vem trazendo aqui, do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização, justamente, é um mês de conscientização de combate a qualquer tipo de violência contra as mulheres. Nós vamos falar do Agosto Lilás como um mês de cuidado com o feminino. Perfeito. Eu morei muito tempo no sul do Porto Alegre e lá tem um supermercado que é muito famoso por fazer propagandas muito emocionantes. E eu me lembro até hoje de ver uma propaganda específica aqui desse supermercado que o pai, ele tinha 3 meninas e cada menina tinha um nome de flor. Então uma era rosa, outra era jasmim, outra era margarida. E ele molhava as filhas davam risada, ele rolava com as filhas no gramado e brincava com as filhas de pega-pega e as filhas dando risada. Eu me lembro de ver essa propaganda e ficar super emocionado, né? Pela sensibilização daquele homem, né? Pela chegada daquelas meninas na vida daquele homem e como o homem se descobre quando chegam essas meninas na vida dele. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos homens que tiveram filhas meninas, essa descoberta de que o homem não tem apenas um caminho, que é o caminho da agressividade, da violência, o caminho da competitividade, o caminho de estar o tempo todo em tensão emocional, de não poder demonstrar suas emoções, que são emoções básicas. A ele não é permitido ter tristeza, ou ter medo, ou ter nojo, ou mesmo ter alegria, porque esse homem, se ele demonstrar muita alegria, ele vai perceber que os pares vão considerar que ele é menos homem. Então o homem, ele se desenvolve com uma masculinidade muito doente, muito problemática, muito autodestrutiva. Ele está o tempo todo provando a sua masculinidade para os pares e vai descobrir no final da vida que aquela escalada muito árdua vai para lugar nenhum.
e a chegada de uma criança é a chance desse homem se libertar, e a chegada de uma menina é a chance desse homem, então, se libertar mais ainda, né? Eu acho lamentável que a gente só se liberte nessa situação, porque para o homem existem 3 mulheres sagradas, né? A mãe, a irmã e a filha, né? E é triste que esse homem, quando chega essa menina, ele descubra, então, essa possibilidade de respeitar o outro gênero, porque ele já tinha uma mãe para descobrir quanto ele poderia ser gentil e respeitoso e amável e sensível também, por que não? Porque esse homem, ele não descobre ao longo da vida que ele também tem dentro dele forças, mas que essa força é para proteger e não para agredir. Essa competitividade, essa agressividade, essa autodestrutividade, ela não leva ele para lugar nenhum. É triste porque a gente tem muitas vezes mulheres na nossa vida, mas a gente não trata todas as mulheres como mulheres sagradas, né? Como mulheres que têm que ser respeitadas. E aí quando chega uma menina, e foi assim comigo, o Marcelo estava contando que foi um pouco assim com ele também, quando chega uma menina, ela nos apresenta essa nova realidade, que o ser que você mais ama e que se propõe a cuidar, vai então passar por uma série de desrespeitos ao longo da vida. Desrespeitos estes que muitas vezes são impetrados por nós mesmos, muitas vezes são fruto dos nossos próprios preconceitos, do nosso próprio comportamento, das nossas próprias piadas que a gente faz dentro e fora do ambiente de trabalho, dentro e fora das nossas escolas, dentro e fora da nossa família. Ou seja, a gente vai descobrindo na chegada dessa menina que existe um outro tipo de masculinidade, que é uma masculinidade saudável. E aqui eu digo para todos os homens o seguinte: muitos homens se constroem nessa agressividade e acham que é o único caminho masculino permitido. Mas lembrem-se que nós homens, nós somos a maioria do sistema penitenciário, dos moradores de rua, a maioria dos homicídios e também a maioria do gênero que mais se destrói. A maioria dos suicídios, 4 vezes mais os homens se matam do que as mulheres. Ou seja, essa que está posta é uma masculinidade, uma masculinidade que nos leva no final da vida a uma vida que olha para trás e se arrepende. Os homens estão desconectados deles mesmos, desconectados da natureza, do entorno. E aí o convite que uma menina faz quando chega na vida de um pai, ou o convite que eu faço para você que talvez nem tenha filho, ou que tenha filhos meninos, é: vamos, quem sabe, educar esses meninos para terem uma masculinidade mais saudável, que eles cheguem lá no final muito mais equilibrados e conectados com eles mesmos, que os nossos filhos meninos não precisem chegar lá na frente se arrependendo nesse caminho de agressividade, de competitividade e violência, que a gente consiga educar esses meninos para que no futuro eles sejam homens sensíveis, independente deles terem meninas na vida deles terem filhas na vida deles, porque a gente está rodeado de mulheres. E essas mulheres, elas também merecem respeito, né? Para além da nossa mãe, da nossa irmã e da nossa filha. O meu empoderamento, que eu estou mais interessado, não é nem no empoderamento feminino, nem no empoderamento só masculino, mas no empoderamento que é relacional, porque é assim que a gente convive, é assim que a gente vive todos os dias dessa vida. Mari, completando aí essa fala brilhante do Piangers, vamos misturar um pouco isso com o tema que a gente está tratando aqui também, que é a paternidade do século XXI, que é a licença paternidade. Como é que essas coisas se misturam? Tudo isso que o Piangers trouxe, essa nova visão que a gente deve ter do nosso próprio universo masculino, principalmente esse olhar mais carinhoso para todas as mulheres, né? Não só as nossas filhas, não só as nossas mães, avós, irmãs, né? O que você... Marcelo, veja bem, sob a perspectiva da licença paternidade, dentro dessa temática de enfrentamento à violência doméstica, à violência de gênero, né, a violência contra a mulher, a gente tem estudos na COPAI, ao observarmos países que já implementaram licenças paternidades mais equilibradas, ou seja, que permitiram que esse homem pai esteja presente nos primeiros momentos da vida dos seus filhos e ao lado da mulher apoiando, isso reduz as taxas de violência doméstica. Isso reduz
taxas lá na frente, muito relacionadas à violência, segurança pública, porque é uma criança que vai se sentir mais segura, mais protegida, com o papel do pai que está ali colaborando com todas as suas habilidades, que por vezes são diferentes das habilidades da mãe. Então, a gente vê que a licença paternidade traz tantos benefícios, inclusive já diagnosticado na redução da violência doméstica e na criação e no desenvolvimento de indivíduos, de sujeitos que vão olhar para essa temática de uma forma muito mais humanizada, né? E aí eu entro também na questão de saúde da mulher, que é importante a gente falar quando a gente trata do Agosto Lilás. A gente tem dados de como vai ser benéfico para a saúde pública a implementação de uma licença paternidade estendida. Hoje, o Brasil, segundo a Associação Brasileira de Pediatria, gasta em média R$1 bilhão por ano com crianças recém-nascidas com problemas respiratórios, pneumonias, por conta da dificuldade de amamentação, em especial nos primeiros 30 dias, quando a mulher não tem o apoio ali do pai. O Brasil gasta mais de R$150 milhões por ano com saúde pública da mulher, com relação à depressão pós-parto. E os dados já mostram que quando há um pai presente, um parceiro, que efetivamente assume a sua corresponsabilidade e a divisão de tarefas com a mulher e a mãe, essa carga reduz muito e os índices de depressão pós-parto também. Então, eu acho que a temática que a gente está tratando aqui de licença paternidade traz benefícios para as temáticas de saúde da mulher, de violência de gênero. Então, é muito importante a gente olhar para todos esses benefícios, em especial dentro do Agosto Lilás. Bom, eu quero agradecer, faço coro às suas palavras, Piangers também, agradecer a participação de vocês. Infelizmente o tempo está acabando, a gente tinha aqui assunto para mais de 1 hora, tenho certeza. Mas muito obrigado, Marcos Piangers, pela sua participação em nossa entrevista. Mariana Couve, sempre bem-vinda também. Você também, Piangers, claro, venha presencialmente alguma vez, mas remotamente também, sempre os dois muito bem-vindos. Obrigado pela entrevista de vocês. Obrigada, obrigado, Marcelo. Um abraço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Astor Piazzolla. As 4 estações portenhas e Oblivion são algumas das obras que vamos exibir e comentar. Ele é o grande compositor de tango que traz o tango dali, da rua, daquela música tradicional, para as salas de concerto. E é até uma responsabilidade enorme tocar essa peça nesse concerto com um maestro argentino, que sabia exatamente o que ele queria e me passou muito, conversou com a orquestra sobre isso. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985, eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer.
Era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Bom dia, quinta-feira, 28 de agosto, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS vai ouvir os primeiros depoimentos hoje. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. Vamos saber os detalhes com a repórter Ticiane Oliveira. Bom dia, Ticiane. Oi, bom dia, André. Tudo bem? Eu já estou aqui no plenário 3, falando ao vivo. Daqui vai ser realizada a reunião daqui a alguns minutos. Deve começar às 9 horas. A reunião de hoje deve ser dividida em 4 partes. Eu já explico como vai ser todo esse processo. Estou ao vivo com o senador Eduardo Girão, que vai dizer um pouquinho para a gente da expectativa para essa reunião, onde já começam os depoimentos, né, senador? É isso. Muito bom dia a vocês que estão nos assistindo na TV Senado. Nós estamos aqui desde cedo no Senado, numa reunião do Partido Novo, organizando a estratégia, as perguntas para os depoentes que hoje vêm aqui. Vai ter uma parte secreta, eu não gosto muito disso, né? Mas foi o entendimento da maioria. E aqui, só para as pessoas entenderem, está vendo essa fila que se formou aqui? É uma fila de parlamentares para se inscreverem, que abre 8h30 em ponto, para a gente poder falar, né, para poder fazer as perguntas. Então tem toda uma organização para isso. Saiu uma notícia falsa aí, uma fake news, de que haveria um acordo para não trazer o Frei Chico, que é o irmão do presidente Lula, e isso pega mal, né, mas rapidamente foi desmentido, particularmente eu não soube absolutamente nada disso, inclusive meu requerimento está aqui, vou cobrar hoje o presidente para que coloque em pauta, né, porque eu acho que isso acaba dirimindo quaisquer dúvidas com relação a acordão. Não estamos aqui para brincadeira, estamos aqui para fazer um trabalho técnico, né, investigando governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula. É óbvio que para quem analisou um pouquinho essa situação, o escândalo, né, começou a disparar estratosfericamente no governo Lula, nesse governo Lula. Então a gente precisa realmente investigar todos, mas fazer um trabalho com muita serenidade, firmeza, porque é inadmissível que velhinhos, né, que passaram a vida confiando no governo do Brasil, sendo descontado o seu dinheiro, totalmente fora do procedimento correto, e eles esperando que o dinheiro estava lá, tenha sido desviado no momento que ele mais precisa da dignidade humana para comprar o seu remédio na sua aposentadoria. Então isso é um escândalo, né? E a gente precisa realmente dar uma resposta para a sociedade. A quem interessa isso? Quem é que ganhou com isso? A gente está vendo reforma de mansões aí, com milhões e milhões de reais, né? Carros apreendidos, né? CV de luxo, uma série de bens e ninguém preso até agora. Tá estranho, não tá? Tá estranho. Por muito menos na Lava Jato, já tinha uma dúzia de pessoas presas. Então parece que a turma voltou à cena do crime mesmo e a gente precisa dar um basta nisso. O Brasil é um país que a população é íntegra, correta e quer as coisas sérias, e nós estamos aqui para fazer esse trabalho com zero de acordão. Não aceitamos isso, inclusive conseguimos emplacar um presidente e um relator independentes. Então tem que mostrar essa independência no dia a dia, não apenas eles, mas toda a comissão, e nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Tá bem, eu agradeço a sua participação, então, um bom trabalho para o senhor.
A reunião, que começa daqui a pouco, vai ser dividida em 4 partes. Na primeira parte, vai ser uma parte administrativa, uma reunião de trabalho mesmo. Na segunda parte, há a previsão de votação de 38 requerimentos, que são pedidos de documentos, de investigações da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, são solicitações de deputados e senadores, de informações do INSS, informações de entrada de pessoas no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Então, são requerimentos que devem ser analisados nesta reunião. Na terceira parte, a previsão é de oitiva da Defensora Pública da União, Patrícia Betim Chaves, que já trabalhava, já atuava no combate a esses empréstimos, a esses descontos dos idosos e pensionistas, antes mesmo da deflagração das operações, das investigações. E aí, na quarta parte da reunião, a previsão é de um depoimento secreto, ou seja, a gente não vai poder acompanhar, não vai ser transmitido, e é o depoimento do delegado da Polícia Federal, que também atuou nas investigações desde o início, é o senhor Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi. Então, a previsão da organização dos trabalhos para hoje, para logo mais às 9 horas, é essa que eu passei. André, eu volto a qualquer instante com novas informações. Muito bem, Ticiane. Obrigado aí pela sua participação. A repórter Ticiane Oliveira nos atualizando aí sobre a reunião da CPMI que começa daqui a pouquinho. Falando nisso, 3 reuniões de comissões, incluindo a da CPMI, do INSS e sessão especial no plenário. Confira a agenda para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião marcada na Comissão de Assuntos Sociais para exame de indicações de programas contemplados pelas emendas ao orçamento deste ano. Também para as 9 horas, como vimos, reunião prevista da CPMI do INSS. Os parlamentares devem examinar requerimentos e também tomar os depoimentos da coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União, Patrícia Betim Chaves, e do delegado da Polícia Federal, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi. O delegado deverá ser ouvido em reunião secreta. E logo mais às 2h30 da tarde, a audiência pública prevista da Comissão de Educação para debater mais uma vez o novo Plano Nacional de Educação. Às 3h30 está marcada a sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia do Maçom. Mais proteção para crianças e adolescentes na internet. Proposta aprovada ontem em plenário cria o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital para prevenir o acesso desse público a conteúdos considerados prejudiciais. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira em 2022 e foi votada pelo Senado em 2024. O texto tramitou na Câmara dos Deputados por 8 meses e ganhou força com a denúncia de adultização de crianças na internet feita pelo influenciador digital Felipe Bressanin, conhecido como Felca. O projeto foi aprovado pelos deputados na semana passada. No Senado, entrou em regime de urgência e foi aprovado nesta quarta-feira. A repercussão do vídeo em toda a sociedade, contabilizando até o momento mais de 48 milhões de visualizações, contribuiu para acelerar a aprovação da proposição na Câmara dos Deputados. O espaço que ele tem, a tribuna de fala que ele tem, foi mais forte, foi mais intensa e levou a informação para os 4 cantos desse país. Esse mesmo ambiente expõe nossas crianças a risco que não podemos ignorar. Exploração, manipulação de dados de contato com conteúdos inadequados. A internet tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Infelizmente, muitas pessoas ruins ali que acham que vão ficar escondidos, né, por trás da tela de um computador e vão poder fazer e falar o que quiserem ali. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Eles conseguiram aqui unir a direita
direita, a esquerda, a oposição, o governo, todos independentes, por um projeto que não tem partido, que é a defesa intransigente das nossas crianças e adolescentes. O projeto obriga fornecedores de produtos e serviços de tecnologia a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar. As regras se aplicam tanto a serviços voltados diretamente ao público infanto-juvenil, quanto àqueles com acesso provável por esse público. As exigências são proporcionais ao grau de controle que os fornecedores exercem sobre os conteúdos disponíveis em seus aplicativos. Uma das contribuições da Câmara dos Deputados foi a criação de uma autoridade administrativa autônoma para fiscalizar e aplicar sanções. Com isso, busca-se assegurar transparência, participação e controle social, além de garantir a independência institucional da autoridade, caracterizando-a como um ente de Estado e não de governo. Ela será objeto de lei própria, então teremos oportunidade para discutir o escopo, o tamanho, os custos, uma eventual absorção pela Anatel, tudo isso vai ser objeto de debate por essa casa, com todo o cuidado e toda a qualidade. O Poder Executivo definirá critérios objetivos para a avaliação do conteúdo. Empresas com controle editorial, como jornais, revistas e provedores de conteúdo licenciado, poderão ser dispensadas das obrigações se seguirem as regras de classificação indicativa, mediação parental e canais de denúncia. Quando a classificação indicativa passou no Congresso Nacional, ainda tinha gente dizendo, isso vai nos censurar. Graças a Deus que a classificação indicativa passou. Foi uma bênção. Nós salvamos muitas crianças no Brasil. E a gente agora está fazendo a mesma coisa, só que em outro universo, universo online. A regulamentação não poderá impor mecanismos de vigilância maciça, genérica ou indiscriminada, e serão vedadas práticas que comprometam os direitos à liberdade de expressão, à privacidade e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais de crianças e adolescentes. Eu queria, quando nós formos deliberar essa matéria, passar para a deliberação da matéria e convidar o autor do projeto de lei, Sua Excelência o senador Alessandro Vieira, para que ele possa assumir os trabalhos da presidência, conduzir a votação e fazer o seu pronunciamento. Nós estamos regulando parcialmente a atividade das empresas mais poderosas da história do capitalismo. Essa é a primeira lei das Américas nessa matéria. Primeira lei das Américas. E nós conseguimos colocar na mesma mesa e do mesmo lado da trincheira pessoas tão diversas como a nossa senadora Damares e a deputada Maria do Rosário. Os senadores e as senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o registro dos votos contrários, senadores Carlos Portinho, Eduardo Girão e Reis. O senador Bagatoli, se permite, ele disse que pode registrar depois, mas o voto dele é contrário. Perfeito. E agora nós vamos voltar ao vivo para a sala da CPMI, onde fala com a gente a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane? Oi, André. Voltamos então ao vivo aqui do Plenário 3, onde vai ser realizada a reunião da CPMI em alguns instantes. Vários parlamentares já registraram presença, muitos já inscreveram o nome na lista, que ficou determinado que a lista para falar, a ordem de fala, vai ser aberta sempre 30 minutos antes do início da sessão. E muita gente já esteve por aqui para assinar essa lista. Eu estou ao vivo com o deputado Paulo Teixeira, que é o coordenador da base governista aqui na CPMI. A previsão de hoje é de uma reunião dividida em 4 partes. Quais são as expectativas? Como deve ser esse trabalho, deputado? Olha, o objetivo da comissão é que, de fato, a gente tenha condições de explicar para o povo brasileiro como que essa fraude bilionária aconteceu, né? Quer dizer, que mudanças foram feitas dentro do INSS, que medidas foram adotadas para que esse esquema criminoso pudesse ganhar a dimensão que ganhou e pudesse tomar a proporção que tomou. Então, todo o objetivo da comissão é fazer essa investigação. E nós localizarmos no tempo, quando que isso aconteceu,
e quem foram os agentes públicos envolvidos nestas mudanças. Queremos também rastrear o dinheiro. Se estas figuras estavam em posição de comando para promoverem estas mudanças que permitiram que a fraude acontecesse, com certeza elas foram colocadas lá por alguém. Então, esse é o grande objetivo da comissão. Entender que mudanças foram feitas, quem promoveu essas mudanças e quem foi beneficiado através, né, do trabalho que nós faremos para rastrear o dinheiro. Se nós fizermos isso com êxito, com certeza a população vai entender e nós vamos ter condições de identificar e responsabilizar aqueles que arquitetaram e promoveram esse crime. Hoje, através do depoimento do delegado da Polícia Federal, que é o responsável por um dos inquéritos, nós vamos ter condições de avançar, já trazer os primeiros elementos de caráter investigatório, e a minha expectativa é que a gente possa ter bastante êxito no trabalho que a gente vai fazer. Tá bem, o delegado que deve depor hoje é o Dr. Paulo Teixeira, desculpe, é o Dr. Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi. O depoimento dele, a previsão é de que seja secreto. Por quê? Na realidade, sempre que você fizer um depoimento de um inquérito que está em andamento, na medida que você fizesse isso de forma pública, naturalmente você estaria prejudicando o próprio andamento da investigação. Se eu tenho um inquérito que está em aberto, se eu tenho uma investigação que está em andamento, nada melhor para os criminosos que as informações que a polícia dispõe, que os elementos da investigação que ainda estão em andamento fossem de conhecimento deles. Então, nós não podemos permitir, isso é um cuidado que eu tenho repetido, né, que a CPMI se torne uma ferramenta para prejudicar a investigação. Porque assim como eu estou aqui interessado em que a gente descubra quem são os criminosos que montaram, né, todo esse esquema dentro do governo Bolsonaro, a gente sabe que tem gente aqui que quer trabalhar para que a gente não chegue nesse resultado. Tem gente que está aqui para trabalhar, para proteger o esquema criminoso. Então, quando a gente traz aqui um delegado da Polícia Federal, nós não podemos permitir que a presença dele aqui seja utilizada para beneficiar os bandidos. Por isso que a sessão tem que ser secreta e, mais do que isso, ele tem que ter, né, o cuidado necessário para saber que qualquer informação, além daquela que é, né, importante para a CPI, que não comprometa a investigação, nesse momento, né, ela só ajuda a quem tem que ser investigado. Então, a CPMI ela tem muitos interesses aqui, né, e com certeza parte dos parlamentares que estão aqui para defender, né, aqueles criminosos que durante o governo anterior montaram essa fraude bilionária no país e que acabou no governo do presidente Lula. A verdade é essa. Esse esquema criminoso foi montado dentro do governo Bolsonaro e acabou no governo Lula. O roubo aconteceu no governo Bolsonaro e quem devolveu o dinheiro para os aposentados foi o Lula. É isso que a CPMI vai mostrar. Tá bem, deputado, eu agradeço a sua participação. Um bom dia, um ótimo trabalho aqui na CPMI. André, eu posso voltar a qualquer instante com outras informações. Certo, Ticiane, contamos com você. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que acaba com a fiança nos crimes de pedofilia. Se não houver recurso para a votação em plenário, o texto segue direto para a Câmara dos Deputados. Estamos transformando o crime de pedofilia em crime inafiançável. Como é um consenso nessa comissão, com a participação e a ajuda inestimável do senador Contarato, que aperfeiçoou o projeto, então, é esse o voto. Eu peço, então, ao presidente da CCJ, nosso senador Otto Alencar, que a gente possa votar. Quero parabenizar o senador Márcio Vittar pela serenidade, pelo brilhante relatório, na certeza que a gente está avançando cada vez mais no combate a qualquer crime envolvendo, principalmente, crimes contra a dignidade sexual. Empréstimos consignados não autorizados podem gerar multa e o dinheiro vai para o Fundo de Defesa do Consumidor, o Fundo Nacional do Idoso.
Esse projeto foi aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para o plenário em regime de urgência. A proposta estabelece que a empresa pagará multa de 10% se conceder um empréstimo sem autorização do aposentado. A multa não será aplicada se no prazo de 45 dias ficar comprovado que houve fraude ou engano. Em caso de empréstimo sem autorização, o aposentado não pagará qualquer encargo se devolver o dinheiro em até 60 dias do recebimento. O projeto estende as novas regras aos servidores públicos federais. Em caso de empréstimo pela internet, a instituição deve usar meios para confirmar a identidade do beneficiário, como biometria ou ferramentas similares. Esse é um caso importante, essa questão da biometria para consignados, até porque o idoso, às vezes o cartão é pegado por uma outra pessoa, da própria família ou não, pega e vai lá e utiliza sem autorização quando vê. Esse caso do INSS é uma coisa mais ou menos parecida. Nós estamos acompanhando aí a CPMI do INSS e a gente viu o maior roubo da história do país dos velhinhos aposentados. E acontece que hoje, por incrível que pareça, os bancos também tomam conhecimento dos aposentados antes do aposentado. O aposentado chega em casa, recebe um documento, uma oferta de empréstimo, e ele nem sabe ainda se está concluído o processo dele. Então, os bancos têm acesso a essas informações que não deveriam ter. E nós vamos apurar isso na CPMI, inclusive. Mas mais grave do que isso, tem muitas instituições que já acreditam na conta do aposentado, independente se ele concorda ou não, se ele quer ou não, faz o depósito e depois já começa a descontar as parcelas sem conhecimento nenhum. A gente não pode generalizar, mas existe, de fato, uma indústria aí de fraudulenta de crédito consignado que tem vitimado principalmente as pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas muitas vezes aposentadas ou pensionistas, e embora se estabelece aí não só um regramento, mas também sanções para quem pratica esse tipo de ato. O texto define como discriminação exigências aos idosos que não são feitas a outros públicos, como o comparecimento a agências. O projeto foi aprovado e será analisado em regime de urgência pelo plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou ontem que nesta quinta vai ser lançado o novo portal do orçamento no site do Congresso. A página unifica as informações da Câmara e Senado sobre orçamentos. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, num esforço contínuo de tornar mais simples e acessível para toda a sociedade um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. O portal é fruto do trabalho conjunto de equipes técnicas, tanto do Senado Federal como da Câmara dos Deputados, especialistas em orçamento público do Brasil, especialistas em processo legislativo e tecnologia da informação, e surge como a solução centralizada para todas as informações orçamentárias do Brasil, que antes eram fragmentadas e dispersas em 3 portais distintos do Congresso Nacional. Um portal na Câmara, um portal no Senado Federal e outro no Congresso Nacional. Portanto, a unificação das informações do Orçamento do Brasil, no que trata a LOA, a LDO e o PPA, estarão conjuntas em apenas um único site, com mais acessibilidade, para que a gente possa, de maneira mais adequada, tornar mais claro o orçamento público do Brasil. Senadores ainda aprovaram um projeto que cria o selo Cidade Mulher, que será conferido aos municípios que se destacarem na efetividade das políticas públicas para o bem-estar das mulheres. E, como falamos há pouco, Câmara e Senado lançam hoje o novo portal do orçamento no site do Congresso. A página unifica as informações das duas casas sobre orçamentos. O portal foi desenvolvido
em conjunto pelos funcionários do Congresso. Entender o orçamento da União nem sempre é tarefa fácil. Números extensos, siglas, receitas, despesas, centenas de informações. E fica ainda mais complicado quando os dados estão espalhados em plataformas diferentes. Pensando em simplificar o acesso e unificar as informações, Câmara e Senado lançaram em conjunto o novo portal do orçamento no site do Congresso. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, num esforço contínuo de tornar mais simples e acessível para toda a sociedade um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Surge como a solução centralizada para todas as informações orçamentárias do Brasil, que antes eram fragmentadas e dispersas em 3 portais distintos do Congresso Nacional. O site foi pensado para se tornar referência na busca de informações sobre o orçamento. Nesse site, o cidadão consegue encontrar todas as leis orçamentárias que são enviadas pelo presidente da República. Ele consegue encontrar todos os documentos gerados ao longo das votações na casa, né? Desde os pareceres na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, até os documentos que são gerados em plenário numa sessão do Congresso Nacional, e também todas as notas informativas que são ricamente produzidas pela consultoria, com análises fiscais, econômicas, orçamentárias. Então, tudo isso agora consta na homepage de um modo de melhor entendimento para o cidadão. A nova plataforma é mais focada na tramitação do orçamento, destacando as etapas ao longo do ano. E o site está disponível em todos os dispositivos, inclusive em celulares. As pessoas que precisam ativamente participar do processo com suas contribuições, eles precisam saber o que está acontecendo durante a tramitação dos projetos orçamentários, seja o projeto principal, que é a lei orçamentária, seja nos outros projetos. Então, a sociedade, seja o mais simples cidadão, ou seja, aquelas instituições que coletivamente se mobilizam para levantar recursos, eles precisam dessas informações. E ter isso de maneira organizada, acessível, transparente, clara, é uma missão que eu acho que o Senado e o Congresso e a Câmara, todos nós juntos, temos a desempenhar em prol da sociedade. Profissionais das duas casas estiveram envolvidos na unificação das informações, arquitetura, desenvolvimento, planejamento e programação do site. A equipe da Câmara ficou muito responsável pelo recolhimento de informações, pela concepção da apresentação. E no caso do Senado, a gente teve a equipe que fez a própria implantação, né, em relação à tecnologia da informação. O Prodazem coordenou o trabalho, fez o desenvolvimento e implantação das páginas. Eu entendo que é o papel do Prodazem uma coordenação no sentido de fazer a gestão do projeto. Então, nós fizemos a gestão do projeto e fizemos a implementação das páginas. A concepção das ideias, os insights surgiram do grupo e surgiram muito também de trabalhos anteriores que a Câmara havia feito há 6 anos atrás, no momento da virada digital. Então, nós aproveitamos ideias que a Câmara já tinha, trouxemos para o grupo definiu quais seriam os melhores elementos para trazer para o portal e o Prodazem implementou. E já na próxima semana deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado o projeto de lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e trata do processo administrativo tributário sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido como Reforma do Consumo. Esse cronograma foi anunciado ontem pelo relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que eles definiram um cronograma para a votação. Com a aprovação desse projeto, vai ser possível cumprir o prazo para que o novo sistema tributário comece a fase de testes em janeiro do ano que vem.
Das últimas conversas com o ministro Haddad agora definiram os últimos pontos, portanto, nós acreditamos que do ponto de vista da segurança jurídica, da questão operacional, porque como todos sabem, a questão das plataformas, do split payment é fundamental para o sucesso da reforma tributária e todos esses cuidados foram examinados, reexaminados, discutidos. Eu tenho que agradecer muito ao trabalho de todos que nos ajudaram a chegar até aqui para construirmos uma reforma tributária que seja a melhor para a população, para a economia, para a geração de emprego, renda, para a segurança jurídica, para a transparência. É uma transformação radical que está sendo feita em pleno regime democrático no Brasil. Portanto, eu acho que o povo brasileiro, o Congresso Nacional, o governo federal, todos temos muito o que comemorar, porque temos passos muito profundos numa reforma que muitos não acreditavam que seriam possíveis. Leio no dia 10, dia 17 esperamos votar na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem, entre outros itens apreciados na reunião, o aumento do prazo para a vítima de violência doméstica denunciar o agressor. Os parlamentares também aprovaram um relatório sobre a visita da comitiva parlamentar realizada à Ilha do Marajó. Enfrentamento à violência contra a mulher com o aumento do prazo para a vítima denunciar o agressor. O limite, que antes era de 6 meses, passa a ser de 1 ano. O texto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. É sabido que a violência doméstica impõe obstáculos adicionais à vítima, prolongando-se o tempo sob a forma de estigmas. A proposição demonstra sensibilidade ao perceber que os prazos legais vigentes dialogam com crenças culturais profundamente arraigadas. A atuação do Estado, nesse caso, revela-se especialmente inteligente. Amplia-se o prazo sem comprometer o Instituto da Decadência, essencial à segurança jurídica. Os parlamentares também aprovaram outros textos, entre eles o que prevê o atendimento da mulher vítima de violência doméstica e familiar, preferencialmente por profissional de saúde do sexo feminino. Profissionais de saúde do sexo feminino frequentemente possuem uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas de poder e de gênero e das experiências das mulheres que sofrem violência. Além disso, podem contribuir para a redação do desconforto e da revitimização e maximizar a privacidade e o respeito às mulheres que sofrem violência, especialmente durante a avaliação de lesão física ou em casos de violência sexual. Não se trata de uma imposição, mas de uma preferência legal por profissionais de saúde do sexo feminino, especificamente nos casos de mulheres que sofreram violência doméstica e familiar, respeitada a capacidade operacional do sistema de saúde. A comissão também aprovou o relatório sobre a visita da comitiva parlamentar realizada à Ilha do Marajó, no Pará, em junho deste ano. O documento recomendou investimentos em saúde e segurança pública na região para combater a violência sexual, exploração do trabalho infantil e tráfico de crianças. A diligência evidenciou uma conjuntura complexa ainda marcada por deficiências estruturais, desafios institucionais e persistentes violações de direitos humanos. O isolamento territorial do arquipélago amplia as dificuldades da ação estatal, tornando a presença parlamentar um gesto necessário de escuta e responsabilização pública. A criação do Exame Nacional para Médicos foi tema de debate na Comissão de Assuntos Sociais, por meio de uma audiência pública promovida nesta quarta-feira. Um projeto de lei em análise na comissão prevê que a prova seja obrigatória para que formados em medicina no país possam exercer a profissão. A ideia é conceder o registro profissional de médico apenas aos que forem aprovados em um exame nacional, de forma parecida com o que já acontece para os bacharéis em direito, que precisam passar na prova da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para poderem advogar. Um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade do exame está em análise na Comissão de Assuntos Sociais, que promoveu audiência pública para debater o tema. O exame de proficiência médica tem exatamente essa responsabilidade de trazer segurança na saúde da população.
de forma que quando uma pessoa se entrega, literalmente, ou entrega a sua vida na mão de um médico, ela pode ter certeza que esse profissional sabe, foi testado, treinado, testado. O exame vai avaliar competências profissionais e éticas, conhecimentos teóricos e habilidades clínicas dos formados em medicina. E a aplicação deve se dar pelo menos 2 vezes ao ano. Não se trata de punir, mas de proteger. Proteger o paciente contra riscos desnecessários. Proteger o jovem médico contra exposições precoces a responsabilidades para as quais não está preparado. Proteger a sociedade brasileira contra a erosão da confiança na medicina. A proposta do exame de proficiência é falaciosa porque não ataca o problema na raiz. Enquanto a educação for uma mercadoria, nós continuaremos discutindo a qualidade dos profissionais que estão sendo formados. Queremos médicos melhores, então devemos exigir acompanhamento do MEC, as instituições de ensino, mais programas de residência, reajuste e aumento do número de bolsa, mais campos de prática para médicos da atenção primária até a terciária. Estratégias diferentes, a exemplo da aplicação de exames ao longo da graduação, foram defendidas por alguns participantes, incluindo representantes do governo. Uma prova no 4º ano obrigatória, antes do aluno entrar no internato. Uma prova no 6º ano de segmento, com a supervisão das instituições de ensino superior, corrigirá os defeitos que nós temos, que são na estrutura dos cursos. Precisamos também discutir até onde que o exame de proficiência garante qualidade de forma isolada. E é por isso que o que propomos para essa discussão é pensar todo o sistema, é pensar toda a sequência que é necessária, inclusive de provimento para o Sistema Único de Saúde. O relator do projeto na comissão defendeu o exame e a sua aplicação pelo Conselho Federal de Medicina. A prerrogativa de fiscalizar o exercício da profissão e para tal, ela foi fundada e criada a nossa autarquia federal especial, que é o Conselho Federal de Medicina, que, a exemplo da OAB, é quem deve realmente elaborar e ser o protagonista dessa avaliação de egressos, porque nada impede de o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde avaliarem os alunos e a gente fazer uma avaliação ao final já dos bacharéis em medicina que vêm de faculdades, muitas delas, e eu sou de um lugar também que já tem 4 faculdades de medicina, que é Roraima, e nós temos muitas faculdades do Brasil que estão formando médicos que deixam a nossa população em absoluta vulnerabilidade. Professores da educação infantil não estão classificados como profissionais do magistério. Isso pode ser mudado por um projeto de lei que foi debatido ontem em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos. A primeira etapa da educação básica no Brasil é a educação infantil, que atende crianças de 0 a 5 anos de idade. Pela legislação atual, os profissionais que atuam nesse segmento não são considerados profissionais do magistério. O Senado avalia um projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados que muda essa situação, com alterações na Lei do Piso Salarial dos Professores e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na opinião da relatora, a proposta vai corrigir uma distorção histórica. Em milhares de redes, profissionais que ensinam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos, muitas vezes mulheres com formação adequada e ingresso por concurso, ainda não são reconhecidos em lei como integrantes da carreira do magistério com acesso ao piso e aos planos de carreira. O projeto corrige uma lacuna ao explicitar o enquadramento desses docentes, independentemente da nomenclatura do cargo, e ao afirmar a indissociabilidade entre cuidar, brincar e educar. A autora do projeto comparou a situação atual a uma ilegalidade. O que não dá mais para continuar, o que não é possível mais ser naturalizado, escondido para debaixo do tapete, a única coisa que não dá é essa ilegalidade que existe no chão das creches do nosso país. O que acontece com essas mulheres? Porque são mulheres, a gente tem que afirmar isso porque é uma questão de gênero. São mulheres, a sua grande maioria, mulheres negras,
que elas estão lá exercendo uma função fundamental, que é garantir o direito à educação de bebês e crianças pequenas no nosso país, e elas não são reconhecidas pelo trabalho que elas já realizam. Isso é ilegal. Isso é absurdo, isso não pode ser naturalizado, como se não, isso não é uma questão menor, é uma questão menor para quem? Para quem? Uma professora que participou da audiência lembrou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação define como trabalhadores da educação básica os que atuam na área e têm diploma na área pedagógica ou afim. Quem trabalha na educação, na sala de aula, com as crianças, bebês, crianças pequenas, são quem? São os professores. Não há como ter uma educação de qualidade, um cuidar e um educar sem um profissional formado. A representante do Ministério da Educação alertou para impactos orçamentários da mudança. Isso significa olhar para o conjunto das contas municipais, olhar para as folhas de pagamento e verificar, de fato, considerada a complementação da União e a destinação de parte desse recurso para a educação infantil, qual é a capacidade, de fato, dos municípios para conseguirem realizar esse atendimento pleno, considerando que os profissionais sejam, de fato, educadores. Obviamente que a gente não vai ser irresponsável em tratar o tema com a devida importância, não só pela questão de justiça das profissionais, mas também esse apelo dos municípios. A gente vai ter que buscar aqui alguma solução, mas para esta relatora não há a menor dúvida com relação à importância e o mérito dessa proposição. São 9h10. Vamos voltar agora à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane? Oi, André. Falamos ao vivo. A reunião está para começar, o presidente está chegando por aí e eu estou aqui com o senador Isalci, que vai falar um pouco para a gente sobre os seus requerimentos. Hoje tem muitos requerimentos que serão votados nessa reunião. O que o senhor diz sobre os seus requerimentos que estão nessa lista? Bem, hoje complementou os pedidos de informação. Então, são vários pedidos para o INSS, Polícia Federal, CGU, AGU. Nós estamos aprovando todos os requerimentos em função do acordo que foi feito. E depois vamos ouvir a Defensoria Pública, a Patrícia, e também o delegado da Polícia Federal. E vamos aguardar para ver o que a gente pode tirar deles de contribuição para facilitar aqui o nosso trabalho. Quais são as expectativas, a importância de um depoimento de uma defensora pública que estava já trabalhando nisso, né, antes mesmo da deflagração da operação? Exatamente, né? A Defensoria a gente tem que ver até que ponto eles estavam defendendo realmente os aposentados e pensionistas. Existem documentos que eles alertaram durante esse processo que estava tendo excessos, né, de filiações, de descontos, e não foi tomada nenhuma providência. Então a gente precisa saber quais foram as medidas que a Defensoria fez para não deixar acontecer o que aconteceu. E da Polícia Federal, ele já tem um inquérito aberto. A gente quer saber, né, como é que está o andamento, por que fizeram de uns e não fizeram de outros, por que houve o processo seletivo, se realmente eles estão também adotando esse mecanismo de fazer só com alguns, né? O que a gente quer que faça geral e restrito. A gente não pode ter nenhuma seletividade aqui. Ótimo, então. Obrigada pela sua participação. Um ótimo trabalho. Bom dia. André, eu vou continuar acompanhando e trazendo todas as informações aqui ao vivo. A gente está vendo muita movimentação já aqui, muitos deputados, senadores presentes, mas o presidente ainda não sentou ali no lugar dele para iniciar a sessão. Eu vou continuar aqui. Muito bem, obrigado, Ticiane. A Comissão de Educação voltou a debater em audiência pública o novo Plano Nacional de Educação. A universalização do ensino superior esteve no centro das discussões. Nós íamos ver essa matéria, mas nós vamos agora passar para a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que começou nesse instante. Acompanhe. Legislativa ordinária da 57ª legislatura. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das reuniões anteriores. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo,
permaneçam como se acha, aprovada as atas. E serão publicadas no Diário Oficial do Senado, no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação das indicações às programações decorrentes de emendas da Comissão de Assuntos Sociais, RP8, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar número 210 de 2024 e do artigo 45A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Dados das emendas. Emenda número 6006003. Ação 2E89. Incremento temporário ao custeio do Serviço de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas. Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Saúde. Emenda número 6006004. Ação 2E90. Incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas. Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Saúde. A coordenação e relatoria das indicações da CAS ficaram a cargo desta presidência. A votação será simbólica. Informo que o sistema SINEC será reaberto para novas indicações logo após esta reunião. Passo à leitura do relatório. Nos termos da Lei Complementar número 210 de 2024 e da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, com redação dada pela Resolução número 1 de 2025 do Congresso Nacional, compete a esta comissão apresentar indicações para a execução de programações decorrentes de emendas de comissão à Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2025, Lei número 15.121 de 2025. Na LOA 2025, esta comissão apresentou emendas RP8 nas programações 2E89, incremento temporário do custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas, emenda 6006003 e 2E90, incremento temporário ao custeio do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas, emenda 6006004. No prazo recebido por esta comissão foram apresentadas 2.276 indicações. Posteriormente foram retiradas pelos próprios autores 49 indicações. Dessa forma, restaram 2.227 indicações listadas no anexo 1. É o relatório. Análise. Quanto ao mérito, após análise, foram selecionadas 2.124 indicações que constam do anexo 2. Voto. Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação das indicações elencadas no anexo 2. Lido o relatório, coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. Em votação, a planilha constante do anexo 2, conforme as indicações feitas pelos parlamentares ao sistema SINEC, nos termos do relatório apresentado. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. As indicações são aprovadas e a decisão desta comissão será comunicada à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização e ao Ministério da Saúde. Antes de encerrarmos a reunião, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata desta reunião. As senhoras e os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Gente, como é que alguém faz um cravo? Que o Roberto tinha decidido, além de ser um grande cravista, construir cravos para quem quisesse tocar cravos como ele. Se não fosse ele, a gente talvez teria ficado atrasado muitos anos, né? Porque ele criou o primeiro cravo no Brasil. A gente sabia o que era cravo de fotografia. O Roberto, durante uma parte da sua vida, ele trabalhou como médico, né? Médico anestesista, né? E eu sempre ri muito, né, dele falar que ele tinha um grande medo, que o público dormisse nos concertos e acordasse nas cirurgias. Transmitir coisas bonitas aumenta o seu prazer e também o prazer de quem é alvo, né, dessas investidas. A deliberação do plenário, a dispensa da leitura e aprovação da ata da segunda reunião, realizada em 26 de 8 de 2025. Senhoras, senhores, senadores e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata, será publicada no Diário do Senado Federal. Foram disponibilizados os itens da nossa pauta de hoje, como compromisso que fizemos com a antecedência necessária para que todos pudessem saber com clareza o que faríamos e que faremos em cada uma das reuniões. Nossa primeira parte do trabalho, nós temos que aprovar por regimento as normas de funcionamento da comissão, que já estão, de certa forma, consagradas por outras comissões, mas que precisa que o plenário dê a sua concordância. Eu pergunto aos líderes do governo e da oposição se o documento que foi disponibilizado, se a leitura, se há alguma dúvida, se podemos votar de forma simbólica as normas de funcionamento de comissão. Em votação... Nós temos algumas dúvidas. Pois não, deputado Varrata. Pois não, deputado. Só um minutinho, eu tinha tudo anotado, mas eu não imaginei que a gente ia sair agora. Só me ajuda a assessoria. É o primeiro item da pauta. O quórum para verificação, senhor presidente, porque tem que o quórum de 15 deputados, segundo o que diz ali, 20 deputados, e nem há 20 deputados na comissão. Acho que precisaria ter uma redação um pouco mais clara nesse sentido. Diz que o quórum de verificação de votação é de 20 deputados, e não há 20 deputados na comissão, ou a menos que sejam líderes que representam 20, porque aí ficaria mais claro e ficaria correto. Olha, a informação que tem da secretaria é que qualquer líder ou vice-líder pode pedir. E que não há uma norma clara sobre isso em outras situações, até no próprio regimento. É uma questão nossa de acordo aqui internamente. E foi dessa forma nas demais CPMIs ou CPIs que nós tivemos anteriormente, Varrata. Então vai ser líderes que representem os 20 deputados, qualquer líder. Qualquer líder ou vice-líder. Então alterar, né? Aí fica claro. Outra pergunta... Qual a sugestão de redação de Vossa Excelência? A sugestão é exatamente o que o senhor está dizendo, que substitua o número de deputados e senadores por qualquer líder, já fica mais claro. Tá. Aí fica o que é e não o que a gente acha que é. Bem, não há necessidade de mudança, segundo a secretaria, por conta que são normas regimentais que já estão estabelecidas. Está bem. Então já... Mas está registrado. Mais uma pergunta, presidente. Pois não. Me parece óbvio que... líderes de partido todos têm um tempo para comunicações, porém está apenas expresso líder de oposição, se não me engano, de governo. Mas só para esclarecer, qualquer líder de partido também terá o seu tempo garantido para falar, como é regimentado. Terá da minha parte a garantia para que todos possam se manifestar no momento oportuno. E não precisa ser membro líder para poder se manifestar, certo? Não, nós temos aberto... Nem em minha defesa, porque eu sou membro. Não, nós estamos abrindo a todos os parlamentares. E até mesmo os que não são membros têm o direito de se pronunciar dentro da nossa lista, como combinamos. Meia hora antes, meia hora depois a lista se encerra, nós começamos pelos titulares, vamos para os suplentes e os não membros. E os líderes a qualquer tempo? Os líderes a qualquer tempo. De acordo
O governo? Mais alguma coisa? Presidente. Muito obrigado, presidente. À disposição. Presidente. Só um minuto. Pela ordem, senador Exalci, foi o primeiro a pedir. Presidente, é uma demanda aqui no parágrafo 1º, aqui do artigo 1º, em razão da grande quantidade de membros do bloco PL, União, PP, PMDB, PSD, Republicano, Podemos, PSDB, Cidadania e tal. Então são vários partidos com apenas 4 crachás. Então tem vários partidos sem possibilidade de ter um crachá para entrar. Eu pediria a Vossa Excelência se teria como, principalmente para a Câmara que estão pedindo. Sim. Se poderia ampliar um pouco para que os partidos pudessem ter acesso. Pela ordem, senador Randolph. Só para ficar claro, presidente, o prazo para inscrição vai até às 9h30, perfeito? Positivo, exatamente. Até às 9h30. Começa meia hora começa antes às 8h30 e se encerra a meia hora depois do início dos trabalhos. Ou seja, nós hoje começamos os trabalhos 9h15. Então vamos iria até 9h45. Exatamente, senador. Essa é a regra. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Paulo Pimenta, pela ordem. Presidente, eu gostaria de... Senhores, por favor, silêncio. Gostaria de apresentar uma questão de ordem. Pois não. Que talvez, inclusive, Vossa Excelência tenha que levar ela para a mesa do Congresso ou como Vossa Excelência entender mais adequado. O que ocorre? Nós temos uma diferença do ponto de vista regimental entre Câmara e Senado. Sim. Na questão que envolve os suplentes quando são indicados pelos blocos. Quando é formado um bloco parlamentar na Câmara, a suplência continua sendo do partido. E no regimento do Senado, a suplência é do bloco. O bloco parlamentar do qual nós fazemos parte, ele foi desfeito. E nós gostaríamos de apresentar uma questão de ordem sobre o efeito do encerramento do bloco neste momento. Se a partir de agora a questão da suplência passa a ser do partido, ou se essa questão, pelo fato da existência do bloco quando da instalação da comissão, permanece a regra do momento da instalação da comissão. Então, eu gostaria de apresentar uma questão de ordem a Vossa Excelência. Eu quero contratar. Para que, a partir do momento que o bloco foi desfeito, que a questão das suplências passasse a ser do partido diante da não existência mais do bloco. Essa é a questão de ordem que eu gostaria de apresentar a Vossa Excelência. Recolho a questão de ordem. Só um instante. Recolho a questão de ordem, responderemos, porque se trata de uma decisão do Congresso Nacional. Eu não tenho como atribuição uma resposta nem a secretaria. Nós temos que consultar todo o Congresso, a presidência da Casa, para que a gente possa... Senhor presidente, pela ordem, só um instante. Calma. Pela ordem, senador Marinho. Bom, até para que na hora em que essa questão de ordem for apresentada à mesa do Congresso, né, trazer um subsídio que é relevante. Nós tivemos a CPMI, se eu não estou enganado, do 8 de janeiro. Naquela oportunidade, já foi consignado pelo então presidente Rodrigo Pacheco que o que vale é a composição dos blocos partidários por ocasião da leitura, né, da CPMI, da instalação do requerimento, da CPMI. Então, por favor, eu acho que a gente está voltando a uma situação que já foi acordada recentemente. Mas a gente vive na época da relatividade, mas eu espero que esse precedente tão recente não seja ultrapassado. O direito de petição assiste a todos, o nobre líder conhece. Me sinto representado. Estamos vivendo um momento de democracia relativa e direito relativo. Jus expediente. Vamos aguardar a posição da mesa do Congresso e a gente vai encaminhar. Nos garanta o direito de petição. É uma montanha de relatividade. Senhores, por favor, nós estamos começando bem. Cada um terá direito de falar. Já ouvimos a questão de ordem do governo, que tem que ser recolhida para ser respondida. Né? A posição já da oposição. Vamos dar uma sequência aos nossos trabalhos. Mais alguma pedido pela ordem, senhores? Eu gostaria, presidente. Senador Eduardo Girão, pela ordem. Eu acho importante, nesse momento, a gente esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o senador Carlos Viana,
deputado Alfredo Gaspar, pela condução, né, desses trabalhos aqui com muita imparcialidade. A gente percebe essa independência muito claramente. Agora, saiu uma fake news que se espalhou aí pelo Brasil, que deixou a população, uma parte dela, muito preocupada, com relação ao irmão do Lula, né, o Frei Chico, que não seria, através de um acordão feito, não seria chamado aqui nessa CPMI. Eu tenho certeza que isso não aconteceu. Eu conversei com o nosso líder Marcel Van Hatten, nosso líder Rogério Marinho, que participaram da reunião. E eu gostaria, presidente, até porque as matérias aqui, CNN, ó, sindicato que tem irmão do Lula arrecadou 259 milhões desde 2019. Então, existe um clamor natural da população, sem fazer pré-julgamentos, de que as pessoas importantes nesse escândalo do roubo dos velhinhos sejam chamados aqui, em algum momento. Acredito, eu vi seu vídeo, inclusive, presidente. Pois não. Parabenizo seu vídeo nas suas redes sociais e eu queria fazer esse questionamento porque esse acordão, eu não estou sabendo, não existiu, mas era importante que o senhor, como presidente, colocasse em relação a isso. Inclusive, tem requerimento do senhor para chamar também, né? Eu acho que é do próprio relator e meu também, e de vários outros colegas, e eu acho que para dirimir as dúvidas, se quiser colocar isso, nós estamos à disposição para votar. Obrigado, senador Girão. Bem, para darmos sequência aos trabalhos, eu vou apenas responder ao colega, agradecer a posição, é o seguinte: não há da minha parte do relator qualquer acordo para que a gente blinde quem quer que seja. Toda e qualquer pessoa poderá ser chamada. Qual a regra desta... Só um minutinho, senador. Qual a regra que nós estabelecemos, que está sendo muito clara a todos? Serão chamados aqui aqueles que no decorrer dos depoimentos houver nexo causal. A pessoa participou, recebeu, influenciou qualquer um dos inquéritos ou questões do escândalo do INSS. Se não houver nexo causal, se não houver razões específicas, jurídicas, para que a gente chame qualquer pessoa, nós não o faremos. Não será essa CPI aqui a exposição da privacidade de qualquer pessoa que não esteja ligado aos casos do INSS. Então, a posição da CPMI é muito clara em relação a isso. Coloque em votação os regulamentos de funcionamento, normas de funcionamento da comissão, disponibilizados com antecedência a todos os participantes. Os senhores senadores, deputados, deputadas, senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o conjunto de normas de funcionamento da comissão. Agradeço a todos. Passamos à primeira parte da nossa reunião de hoje. É bom esclarecer também a todos que haverá uma reunião secreta e que nessa reunião secreta, pelo regimento interno, não é uma decisão deste presidente, só poderão permanecer em plenário os parlamentares e nós temos em acordo de decidir quantos assessores ficarão da parte do governo e quantos assessores da parte Essa é uma deliberação da presidência de dizer sim ou não, mas como nós estamos trabalhando conjuntamente aqui, eu peço que os dois lados definam os assessores que permanecerão dentro da reunião secreta com o delegado. O delegado da Polícia Federal, por função e por Constituição, tem o direito de pedir a reunião secreta e até mesmo de não delimitar partes da investigação que ainda estejam em curso. Então, desde já, eu peço desculpas a todos que não são parlamentares, são assessores, porque quando iniciarmos a sessão secreta, eu, como presidente, terei de pedir o esvaziamento da sala. Aí vocês decidam aí. Vou dar a palavra rapidamente ao nosso relator. Ô, presidente. Só um instantinho, Marcos Souza, por gentileza. Não, só para uma... Deixa só o relator se manifestar aqui. É só um adendo à palavra... Pois não. Há uma terminologia para não haver uma exploração indevida. As reuniões que serão fechadas, só uma sugestão. Pois não. Usarmos o termo reunião reservada.
E não secreta. O termo é esse, senador, reunião secreta. Então, eu como presidente, a minha função aqui é resguardar as normas de funcionamento. Há determinadas questões que ultrapassam até o meu desejo de colocar. Foi o que aconteceu semana passada, a gente tem que se posicionar. Secreto. Mas o delegado da Polícia Federal, ele, por função, tem o direito de pedir que essa reunião seja fechada, reservada, secreta. Não é? Porque de secreta, de fato, fica parecendo que nós estamos querendo esconder. Exato, então presidente. Boa, será uma reunião fechada. Boa. Obrigado pela ordem. Pois não, senhor deputado. Presidente, bom dia a todos e todas. O deputado Paulo Pimenta fez uma questão de ordem. Sim. E aproveitando o tema, eu vi que Vossa Excelência vai responder a posteriori. Mas eu queria que, se Vossa Excelência pudesse nos fornecer e fazer a leitura, se possível, aqui para todo o parlamento. Sim. Do ofício que indicou os membros, deputados do PL para essa comissão. E peço mesmo em relação ao PT, no caso do PT da Federação Brasil da Esperança. Eu acho que esses dois documentos, eles são muito esclarecedores dessa questão. Seria muito importante se essa casa pudesse tornar público a todos os membros, deputados e senadores que compõem essa CPMI, qual ofício, qual documento que o líder sócios encaminhou para cá, indicando os membros deputados do PL e o líder Lindenberg, os membros do PT. Se pudesse Vossa Excelência fazer isso, agradeço. Presidente, qual a necessidade disso se pode até no membro? Só um instante. Um colega falou, eu peço que não interrompam, porque a palavra tem que ser devolvida ao presidente, porque senão nós não teremos aqui continuidade dos trabalhos. Excelência, eu não vou ler os requerimentos, porque eles já estão disponíveis desde o início para a consulta de todos. Aqui não há, a meu ver, necessidade, nesse ponto, não atendo ao pedido de Vossa Excelência. Presidente. Item 1, atenção, item 1 da nossa pauta. Apesar de já termos feito um acordo genérico de aprovação de itens, eu vou ler um por um dos requerimentos que estão para votação hoje, para que não existam dúvidas sobre as convocações e a sequência das nossas sessões. O senhor quer se manifestar, relator? Passo a palavra ao relator para se manifestar também. Presidente, primeiro quero dar bom dia ao senhor, a todos os integrantes. Eu só queria esclarecer que na reunião que precedeu aos acordos relacionados ao rito procedimental, ficou acertado antecipadamente que todo requerimento de informação seria aprovado em bloco, salvo quando se tratasse de medida restritiva, como quebra de sigilo, para prestigiar os membros da CPMI, ou seja, aí tem requerimentos da situação, da oposição, portanto, para abreviar o tempo de Vossa Excelência, esse foi o acordado na reunião, salvo se houver mudança de posição, mas ficou previamente acordado que seria votado em bloco sem manifestação contrária, salvo casos sigilosos. Presidente, Vossa Excelência permite? Pela ordem, deputado Paulo Pimenta. Em primeiro lugar, presidente, para dizer que a reunião que nós fizemos para construir o acordo foi uma reunião que participaram vários líderes. Foi uma reunião extremamente respeitosa, uma reunião transparente. E nós não deveríamos aqui alimentar qualquer tipo de fake news, mentiras, sobre a transparência e a seriedade da maneira como nós tratamos as questões da CPI. Então, acho que aqui a gente tem que ter uma postura sóbria, responsável, e eu agradeço muito a maneira como o senhor tem conduzido as coisas desde o início e a forma como a gente tem tratado todos os assuntos até agora. Pois não. Ilustre relator, Vossa Excelência tem absoluta precisão no que está dizendo. Com um único detalhe, são requerimentos que não dizem respeito ao escopo da CPI. Então, acho que nós temos que só precisar essa questão. Pedidos de informação sobre os temas atinentes à comissão, ok. Automaticamente, nós não vamos criar qualquer tipo de discussão a respeito deles.
É um direito de todos os membros da comissão buscarem todas as informações. Porque nós temos que ter um único cuidado. São requerimentos que não dizem respeito aos temas que estão sendo investigados. Tais como? Agora, na medida que aparecer algum, a gente vai trazer. Entende? Então, acho assim, nós temos que só ter esse cuidado. Existe um escopo na criação da CPI, ela tem um objeto. Então, todos os requerimentos que dizem respeito a esse objeto, nós temos absoluta concordância, devem ser aprovados de forma consensual, para possibilitar que todos os parlamentares possam exercer da melhor forma possível as suas prerrogativas. Só vamos ter cuidado, porque a gente sabe que numa comissão tem requerimentos que muitas vezes não dizem respeito, né? E que nós temos que evitar, inclusive a utilização da comissão, para que sejam aprovados requerimentos que tenham outro objeto, outra natureza. Pois não, senador, deputado. Será mantido o acordo e teremos sempre o cuidado de publicar com antecedência todos os itens para que haja concordância da parte de todos. Pela ordem, senador Rogério Marinho. Apenas perguntei ao nobre do governo aqui se era algum tema específico, né? Como eles, na hora que aparecer aqui, então a gente discute, vamos ver se realmente tem a ver ou não com o escopo do processo. Item 1, requerimento 233 de 2025. Posso ler genericamente os títulos para que a gente possa votar em bloco. Item 2, requerimento 234 de 2025. Primeiro item, senadores Alci Lucas. Segundo item, senadores Alci Lucas. Item 3, requerimento 235 de 2025, senadores Alci Lucas. Item 4, requerimento 236, senadores Alci Lucas. Item 5, requerimento 237, senadores Alci Lucas. Item 6, requerimento 238, senadores Alci Lucas. Item 7, requerimento 239, senadores Alci Lucas. Item 8, requerimento 240, senadores Alci Lucas. Item 9, requerimento 241, senadores Alci Lucas. Item 10, requerimento 249, senadores Alci Lucas. Item 11, requerimento 252, senadores Alci Lucas. Ele está pedindo para ser só. Item 12, requerimento 278, senadores Alci Lucas. Item 13, requerimento 279, senadores Alci Lucas. Item 14, deputado Beto Pereira. Item 15, requerimento 339, deputado Beto Pereira. Item 16, requerimento 340, deputado Beto Pereira. Requerimento 341, deputado Beto Pereira. Item 18, requerimento 390, deputado Beto Pereira. Item 19, requerimento 391, deputado Beto Pereira. Item 20, requerimento 444, deputado Duarte Júnior. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Os itens que o senhor está lendo, aparece a autoria aqui de outro parlamentar. Nós colocamos os primeiros a pedirem, por ordem de entrada dos requerimentos, né, deputado. Item 21, requerimento 445, deputado Duarte Júnior. Item 22, requerimento 451, deputado Duarte Júnior. Item 23, deputado Duarte Júnior. Item 24, requerimento 454, deputado Duarte Júnior. Item 25, requerimento 455, deputado Duarte Júnior. Item 26, requerimento 610, senador Jorge Seife. Item 27, requerimento 611, senador Jorge Seife. Item 28, requerimento 612, senador Jorge Seife. Requerimento 613, item 29, senador Jorge Seife. Item 30, requerimento 626, deputado Ricardo Aires. Item 31, requerimento 664, deputado Rogério Correa. Item 32, requerimento 703, deputada Bia Kix. Requerimento 704, deputada Bia Kix. Item 33. Item 34, requerimento 878, senador Marcos Rogério. Item 35, requerimento 844, senador Fabiano Contarato. Item 36, requerimento 885, senador Fabiano Contarato. Item 37, requerimento 886, senador Fabiano Contarato. Item 38, requerimento 911 de 2025, senador Fabiano Contarato. Pergunto aos senhores senadores e deputados presentes se aprovam os requerimentos que ora lidos pela presidência. Senhor presidente, pois não. Quero destacar 2 requerimentos. Pois não, senhor. Eu só quero conferir se essa minha pauta aqui é a última, que é a mesma que o presidente está utilizando. É o item 3. Item 3.
É do senador Exalci Lucas. Perfeito. E o item 20. Bem, é o requerimento... Vou ler aqui, ó. Para ser mais preciso. Requerimento 235 e requerimento 252. Item 3 e 20 da pauta. Eu não sei, porque eu recebi várias... É porque nós, ontem à noite... Requerimento 235 e requerimento 252. Então, só um instante. 235 é o item 3 da pauta. O 235 requer é bem simples. Vou ler lá o plenário. Requer a Controladoria Geral da União o envio de relatórios de auditoria da CGU sobre o INSS, documentos sobre entidades conveniadas, comunicações oficiais entre CGU e INSS, dados e relatórios da operação sem desconto, análise de conformidade e alertas de ignorância. Está dentro do escopo, deputado. Perfeito, mas a minha questão é o seguinte, o ilustre senador está pedindo só de 23 para cá. O que eu quero pedir é todo o período do plano de trabalho. Desde 2015. Senador Exalci Lucas concorda com o pedido da oposição? Tem nenhuma dificuldade de ampliar, só que a auditoria foi feita, ela tem prazo de início e prazo de final. Agora, presidente, oposição a partir de janeiro de 27, por favor. O governo é quem está fazendo a solicitação. Não entendi. Não, é porque ele disse que era a oposição que estava fazendo a solicitação. Estou só retificando aqui. O que eu estou sugerindo é que, para que a gente não tenha que fazer um outro requerimento, ampliando o prazo, já faz um requerimento. Eu entendi, senador. Senador Rogério Marinho, o governo está fazendo a solicitação de redação. O senhor concorda, senador Rogério Marinho? Concordo, não tem dificuldade. É, porque se a gente for ater essas pequenas coisas, nós não vamos andar aqui, senador Rogério Marinho. Não, só estou dizendo que Vossa Excelência chamou o governo de oposição, tanto que hoje é governo, oposição só em janeiro de 2027. Pois bem. Então, concordam os senhores? Redação, Vitor. Qual outro item, deputado Paulo Pimenta? Mais algum? Sim, coloque em votação os requerimentos lidos por essa presidência. Eu levantei duas questões. Essa é a primeira. Pois não. A segunda é o requerimento 252. O requerimento 252 diz respeito ao programa Meu INSS Vale Mais. Sim. Certo? Certo. Eu entendo, senhor presidente, que esse requerimento diz respeito a um tema que não é parte do escopo da nossa comissão. Por quê, senhor presidente? Pelo que eu entendi, trata-se de um mecanismo de antecipação de benefício criado pelo INSS. Não envolve desconto associativo, não envolve entidade, não há absolutamente nenhuma relação entre o que nós estamos trabalhando na investigação, que é a fraude bilionária que assaltou milhões de aposentados e aposentadas do Brasil de forma indevida, utilizando entidades fantasmas, descontos não autorizados, com esse serviço, esse empréstimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não criarmos claramente um limite, vão aparecer todo tipo de requerimentos sobre os mais variados tipos de empréstimos ou outros serviços que são prestados pelo INSS. Então, me parece, sinceramente, presidente, que esse requerimento, ele não tem absolutamente relação com os temas que dizem respeito ao trabalho que nós estamos fazendo nessa CPI. Pois não. Para defender o requerimento, senador Exalci. O autor. Presidente, este requerimento foi fruto, inclusive, da fala do ministro que esteve conosco aqui, explicando a questão do INSS. Esse assunto é um prejuízo muito grande para os aposentados e pensionistas. Isso, por incrível que pareça, em novembro saiu uma edição normativa do INSS permitindo que os aposentados pudessem pegar recursos sem juros para ser descontado antecipadamente. Isso foi feito, não foi feita nenhuma licitação, para conhecimento público aqui. A única instituição que ganhou essa questão que foi a JBS, através do PicPay, sem nada, é da PicPay isso. E depois passaram para R$400 e passaram a cobrar juros que não podia. Fizeram a edição normativa em novembro de 2024 e revogaram agora no 2025. Então, presidente, esse foi um dos motivos, e pode ter certeza, tem um valor muito alto descontado de aposentado e pensionista que sequer sabe o que está descontando.
Então eu acho, não devemos limitar um assunto tão importante que trouxe um prejuízo muito grande para os aposentados e houve descontos sim indevidos durante esse processo. Então eu mantenho o requerimento e peço o apoio dos colegas. Não vamos limitar aqui essa roubalheira que foi feita com os aposentados e pensionistas. Presidente, só um instante. Senhores, coloque em votação os itens de 1 a 38, com exceção do item número 11, destacado, para que a gente possa buscar um acordo. Os parlamentares... É o item 11. Não, não é 11. É o 11. Item 11. 252, não é isso? Não, é 20. Item 20. Senhor presidente. É o item 11. É o item 11 na pauta. Senhor presidente. É, o item 11. Senhor presidente. Requerimento... Só um instante. Requerimento 252, essa questão do meu INSS. Eu coloco em aprovação os itens de 1 a 38 como lidos pela presidência, com exceção do item 11, 252. Só um instante. Os senhores senadores, senadoras e deputados que aprovam os demais itens permaneçam como se encontram. Está aprovado os itens de 1 a 38, com exceção do item 11. Questão de ordem. Só um instante. Pela ordem, deputado Paulo Pimenta. Se o relator entender... Depois aqui, questão de ordem, Coronel Crisóstomo. Se esse requerimento está dentro do escopo do plano de trabalho que ele pensou, nós não vamos criar polêmica em torno dele. Eu só estou chamando a atenção para que a gente não abra um precedente que amanhã vão aparecer aqui 1000 requerimentos sobre todo tipo de empréstimos. Só um instante. Agora, se o relator entende que isso contribui para o trabalho que ele vai fazer, eu não vou colocar nenhuma objeção para que ele seja... Obrigado, deputado Pereira. Excelente posicionamento. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Presidente, questão de ordem. Quem pediu a questão de ordem? Deputado Coronel Crisóstomo. Pois não, só um instante, coronel. Presidente, no plano de trabalho, nós deixamos lá consignados que os empréstimos também fariam parte da investigação. O relatório da Polícia Federal da Operação Sem Desconto, se está público, trata em várias oportunidades sobre a questão de consignado. Portanto, senhor presidente, com todo respeito a qualquer divergência, eu acho muito importante nós não ampliarmos de forma difusa a investigação, mas não para os itens essenciais como descontos irregulares, incluindo empréstimo consignado. Deputado Crisóstomo, pela ordem. Excelência, ontem à noite foi retirado a quebra de sigilo do Careca. Está fora da pauta. Sim. Gostaria que... porque nós fizemos um acordo sobre solicitação de informações e questões da CPMI. As informações sobre quebra de sigilo bancário ou qualquer outro serão votadas separadamente. Se nós fôssemos votar isso aqui hoje... Claro. Se nós fôssemos votar isso aqui hoje, nós não conseguiríamos fazer a sessão. Então, eu estou trazendo os itens que têm acordo para que a gente possa limpar a pauta. Excelência? Claro, já vamos colocar logo à frente, porque esse requerimento, todos eles serão colocados em votação. Obrigado. Obrigado. Temos acordo? Governo, oposição? Pois não, senador Rogério Marinho. Eu quero, inclusive, elogiar aqui a postura agora do deputado Paulo Pimenta, e eu iria relembrar aqui, havia pedido a palavra anteriormente, que nós aprovamos um plano de trabalho. Sim. E só para ler aqui o plano de trabalho aprovado, um itemzinho rápido que corrobora o que falou o relator. A CPMI foi proposta com o objetivo de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificados do Instituto do INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas nos termos do artigo 58 da Constituição Federal, e etc, etc, etc. Então, os descontos irregulares, inclusive, significam empréstimos consignados, que são concedidos de forma graciosa sem o conhecimento, né, dos aposentados. Obrigado, senador Rogério. Item 11 em votação, requerimento 252 por acordo. Senhores senadores, senadoras, deputados que se concordam, que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o item destacado. Passamos à terceira parte da nossa reunião. Convido a tomar assento à mesa a senhora Patrícia Betim Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União. A reunião será transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet em senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Quem nos acompanha por todo o Brasil, especialmente os aposentados, pensionistas, são muito bem-vindos na participação.
Solicito a presença da senhora Patrícia Betim Chaves. Com a palavra, a senhora Patrícia Betim Chaves. Muito obrigado, senhora. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os presentes na pessoa do presidente desta comissão, senador Carlos Viana. Inicialmente, eu gostaria de demonstrar minha solidariedade a todos os aposentados e pensionistas que foram lesados com os descontos indevidos em seus benefícios previdenciários e pensões. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer qual que é a atribuição da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública Federal, ela atua na defesa das pessoas mais vulneráveis desse país, ou seja, a Defensoria Pública da União é a voz do povo e dos vulneráveis, aqueles que não têm acesso à justiça. Então, como que foi feito esse trabalho pela Defensoria Pública da União em relação às fraudes e os descontos associativos? Esse trabalho, ele é um trabalho conjunto de várias áreas técnicas internas da DPU. A coordenação da Câmara de Revisão Previdenciária, a coordenação da Câmara de Coordenação e Revisão Civil, e a Defensora Nacional de Direitos Humanos e os defensores regionais de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Então, esse é um trabalho conjunto e estratégico. Ele foi feito e conduzido desta forma. Como que a Defensoria Pública da União atuou em relação aos descontos indevidos? Esse é um trabalho que foi desenvolvido desde 2024, desde o início de 2024, de forma estratégica. As denúncias chegavam à DPU através dos atendimentos realizados, principalmente em comunidades remotas, quilombolas, indígenas, em itinerantes que foram realizados em comunidades mais remotas. Desta forma, como é que foi a atuação da Defensoria Pública da União? Nós, inicialmente, atuávamos nas ações individuais, nos nossos processos de assistência jurídica individuais, fazendo a exclusão desse desconto associativo através dos canais remotos ou através do nosso sistema de acesso para requerimentos de benefícios junto ao INSS, que a gente denomina de SAG requerimentos e hoje é denominado de PAT requerimentos. Então, o que o defensor fazia? Ao constatar um desconto indevido no benefício do segurado ou pensionista, ele fazia a exclusão deste desconto de forma rápida pelo sistema e imediatamente esse desconto era cessado. As demais providências eram tomadas de forma, algumas vezes, extrajudiciais e outras vezes de forma judicial, pedindo ressarcimento daqueles valores que foram descontados e, em alguns casos, até com ações judiciais, buscando o dano moral. Então, uma das linhas de atuação da DPU foram essas. Posteriormente, nós fizemos atuações extrajudiciais, frisando aqui que a Defensoria Pública da União, ela não tem apenas uma atribuição de atuar em juízo, ela tem atribuição de resoluções extrajudiciais, buscar a resolução extrajudicial. Então, como que foi feito esse trabalho? Desde fevereiro de 2024, a Defensoria Pública da União, juntamente com o Ministério Público Federal, iniciou a apontar algumas questões e problemas que ocorriam em relação aos descontos indevidos num grupo de trabalho interinstitucional da Previdência e da Assistência Social. Este grupo de trabalho, ele é composto pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, pelo INSS, pela AGU, pelo Tribunal de Contas da União, pela CGU e demais órgãos, Ministério Público da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social. Então, esse grupo de trabalho, desde 2024, vem apontando
a questão dos descontos irregulares, indevidos, nos benefícios de aposentadoria e pensões dos segurados. A partir daí foram tomadas algumas medidas extrajudiciais e esse tema sempre foi pautado de forma permanente nesse grupo de trabalho. No grupo de trabalho interinstitucional, esse tema iniciou aproximadamente em fevereiro de 2024, a Defensoria Pública da União pautou esse tema. Ele já vinha sido tratado anteriormente, né? Desde os anos anteriores ele era abordado. Acontece que a partir desse momento se verificou que os descontos vinham aumentando, as reclamações, os casos que eram encaminhados à Defensoria Pública da União, verificou-se ali que houve um aumento. Então, e houve uma denúncia específica à Defensora Nacional de Direitos Humanos, lá em janeiro de 2024, feito por uma pessoa que é assistida pela Defensoria Pública da União, uma denúncia de que tinha um desconto no seu benefício e que não teria sido autorizado por ele. A partir desse momento em que foi feita uma denúncia formal à Defensora Nacional de Direitos Humanos, as providências foram adotadas e a atuação da DPU começou de uma forma um pouco mais, digamos que, estratégica, né? A partir daí, a gente tomou várias medidas, né, a depender dos eixos. Presidente, se o senhor me permite, tem muito ruído ainda de fundo, se puder prestar atenção, para mim atrapalha. Agradeço. Peço mais uma gentileza a todos, por gentileza, o silêncio para que possamos ouvir a defensora pública. Pode continuar, por gentileza. Como eu relatava, esse grupo de trabalho interinstitucional, que participam diversos órgãos, ele fazia reuniões bimestrais. A cada reunião bimestral, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal elaboravam uma pauta sobre questões de direito previdenciário ou assistencial. A pauta permanente deste GTI eram os descontos associativos e muitas vezes também empréstimo consignado. Então, a partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI, pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Como que o segurado ia fazer esse tipo de reclamação? Melhorias, transparência nos canais de reclamação, pedidos de relação de todas as entidades associativas que estavam habilitadas. Lá em março de 2024, foi editada uma instrução normativa de número 162 pelo INSS. Essa instrução normativa, ela regulamentava como que era feito esse desconto associativo e como que as entidades poderiam se habilitar para fazer esse tipo de desconto associativo, né, através de um acordo. Então, desta forma, essa instrução normativa previa certos requisitos para essas entidades em que deveriam ser cumpridos. E também nessa instrução normativa, ela especificava que os benefícios, os descontos associativos, deveriam ser suspensos, ou seja, a partir do momento da concessão do benefício, esse tipo de desconto era proibido, na verdade. Ou seja, ele era vedado. Sendo que ele só poderia ocorrer se o segurado expressamente autorizasse esse desconto, através do sistema de biometria, reconhecimento facial. Então, a partir daí que foi se discutindo todas essas medidas que estavam sendo adotadas para a melhoria e evitar as fraudes. Então, esse foi um trabalho de todos os órgãos, tanto da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, dos órgãos de controle, em que apontavam toda essa problemática. Dentro desse grupo de trabalho, nós conseguimos melhorar os canais de comunicação, conseguimos possibilitar que os assistidos pudessem fazer a exclusão deste pedido de desconto associativo através dos canais do 135, porque a população que nós atendemos,
muitos não têm acesso aos meios digitais, não têm acesso à internet. Onde não há Defensoria Pública da União, não é possível. Como que o segurado vai ter esse conhecimento e como que ele vai fazer esse tipo de exclusão de benefício? Então, o trabalho da Defensoria Pública da União foi estratégico. A partir disso, nós também fizemos uma atuação de educação em direitos, publicação de matérias, notícias, entrevistas, em que nós orientávamos os assistidos da Defensoria Pública da União a realizar a exclusão e o bloqueio do desconto associativo em seu benefício e a identificar esse tipo de bloqueio no seu benefício. É importante ressaltar que a atuação aqui da Defensoria Pública da União, ela é uma atuação de Estado. A Defensoria Pública da União é um órgão de Estado. É importante frisar essa questão. Então, a partir de todo esse trabalho, nós fomos esclarecendo a população e buscando as melhorias nesses canais de reclamação, a transparência nos dados, quantas entidades e associações estavam cadastradas e poderiam fazer esse tipo de desconto, e melhorias na transparência e na forma de autorização. E depois, a gente também buscou a revalidação desses descontos associativos, que foi uma determinação do TCU, inclusive. A partir da instrução normativa em março, a 162, em março de 2024, essa instrução normativa, ela previa que os benefícios já sairiam com esse bloqueio. Mas a gente tinha um período antigo dos benefícios anteriores a essa instrução normativa que já estavam sofrendo descontos. Então, a determinação e as recomendações do TCU era que fosse feita uma revalidação desses descontos. Que a pessoa fosse lá e dissesse, não, sim, eu autorizei esse desconto. Ou não autorizei esse desconto, eu quero que ele seja excluído. Então, essas medidas eram cobradas do INSS dentro desse grupo de trabalho. Porém, houve um recurso do INSS junto ao Tribunal de Contas da União em relação a essa questão da revalidação. E essa decisão ela só foi apreciada, acredito que em maio de 2025, confirmando que o INSS teria que fazer essa revalidação. Então, nesse meio tempo, todas as instituições ficaram apontando que seria necessário fazer esse tipo de revalidação e qual que seria a melhor forma. Acompanhamos também como é que seria a forma do registro biométrico, qual que era o sistema que a Dataprev estava implantando para fazer a biometria do segurado, para deixar claro a transparência aí nesta forma de aderir ou não a esse desconto associativo. Essa foi a forma que a gente atuou. As reuniões do GTI foram todas documentadas através de memórias de reuniões e atas, que é possível que sejam solicitadas, inclusive. Esse GTI, foi instituído pelo Ministério Público Federal, né, pela primeira Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal. Então, essas atas de reuniões, elas podem ser solicitadas, provavelmente, por essa comissão. E eram reuniões bimestrais. Então, assim, foram várias reuniões, desde fevereiro de 2024, encerrando lá em maio de 2025. Quando essa fraude foi divulgada nos meios de comunicação e houve a deflagração da operação da Polícia Federal, nós fizemos algumas reuniões extraordinárias específicas sobre desconto associativo, analisando qual que seria a forma de ressarcir todos os segurados. A partir daí veio uma nova instrução normativa disciplinando a forma de ressarcimento, como seria a forma de contestação desse desconto associativo indevido e como que seria a forma de devolução desses valores. A Defensoria Pública da União sempre acompanhou esses atos normativos, fazendo sugestões, principalmente visando alcançar aí o nosso público-alvo, que é o mais vulnerável. Aquela pessoa que reside em regiões que são remotas,
que não tem acesso à internet, ela não possui condições de fazer uma contestação através somente do meu INSS ou do 135. A partir daí, o INSS fez um convênio com os Correios, as agências Correios, que foi uma sugestão também da DPU, para que as pessoas pudessem fazer essa contestação desse desconto de forma presencial nas agências dos Correios. Então, todo esse trabalho ele foi feito pela Defensoria Pública da União de forma estratégica, visando aí evitar novas fraudes e evitar que a população mais vulnerável fosse atingida. Se constatou pela Controladoria Geral da União, em entrevistas, que 95% dos casos não foram autorizados pelos segurados descontos associativos. E a Defensoria Pública da União diariamente recebia pessoas cidadãos em suas unidades de atendimento com essas reclamações de descontos indevidos. Além desse desconto indevido associativo, estava atrelado também, na maioria das vezes, um desconto de crédito consignado, um desconto consignado de seu benefício. E, mais uma vez, a Defensoria Pública da União apontou que, na maioria dos casos em que havia desconto associativo, havia um empréstimo consignado. Isso foi constatado através da análise dos histórico de crédito dos nossos assistidos. A Defensoria Pública da União tem acesso aos sistemas externos do INSS de consulta. Então, a Defensoria Pública da União pode consultar o CNIS, o extrato previdenciário, pode consultar o processo administrativo de pedido de benefício e consulta o histórico de crédito do segurado. Quando a gente consultava o histórico de crédito do segurado, a gente verificava um desconto associativo que variava em torno de R$ 30 até R$ 80, R$ 90. Lá na época das enchentes, em maio do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos diversos atendimentos itinerantes e, nesse momento, também identificávamos, através do histórico de crédito dos segurados, os descontos associativos. E, na maioria dos casos, a pessoa falava que não tinha nenhum conhecimento. E os benefícios geralmente eram de valor mínimo e o valor dessa contribuição era em torno de 30, 40, 50 reais, 80 reais. Variava a depender da entidade associativa. Então, a DPU fez uma atuação com base nos relatos e nas constatações que foram feitas pelos nossos assistidos, né, das pessoas mais vulneráveis. Não sei se eu tenho tempo ainda, 1 minuto? Tá. E outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui... Mas se Vossa Senhoria desejar mais tempo... Exatamente, tenho certeza que estamos aqui todos... Perfeitamente, presidente. Perfeitamente, professor. Por gentileza, pode dar continuidade. Obrigado ao plenário. O que eu gostaria de ressaltar aqui é a importância que a Defensoria Pública da União tem e que mesmo hoje, com 683 defensores públicos federais em todo o Brasil, nós conseguimos atingir muitas pessoas ainda. Porém, a Defensoria Pública da União não está em mais de 200 subseções judiciárias da Justiça Federal. E nós temos uma emenda constitucional do número 80 que determina que a Defensoria Pública deve estar onde há subseções, onde há um juiz federal, tem que ter um defensor público federal, para a gente garantir o acesso à justiça e à igualdade. Então, eu faço aqui o meu apelo de que a gente só tem 683 defensores públicos federais para atuar. Onde não há Defensoria Pública da União... É 1 para 100 mil? É. Deputado, vamos deixar terminar, por favor. Onde não há Defensoria Pública da União, os segurados, aposentados e pensionistas estão correndo o risco de sofrer fraudes, de ter os seus direitos lesados, onde não há Defensoria Pública da União. Então, eu gostaria de fazer esse apelo e registrar a importância da Defensoria Pública da União. Ela não é devidamente interiorizada, ela possui dificuldades no seu quadro de defensores, e isso dificulta muito o acesso à justiça à população de baixa renda.
Então, gostaria de deixar isso registrado. O papel da Defensoria Pública da União como órgão de Estado é promover os direitos humanos, o acesso à justiça, a educação e direitos. Através desta forma, a gente chega às comunidades mais remotas, comunidades quilombolas, indígenas. Essa atuação, então, ela é muito importante. Eu gostaria de deixar esse registro e eu estou à disposição também dessa comissão para questionamentos. Eu faço a leitura agora do termo de compromisso. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal. E vou propor ao plenário o seguinte: pelo regulamento que nós aprovamos, o primeiro a fazer o requerimento seria o primeiro a falar depois do relator. O relator não tem tempo estipulado, ele tem o tempo que precisar. Na sequência, vou abrir por 5 minutos para cada um dos participantes, mas o deputado Rogério Correia, na nossa sessão passada, propôs que nós prestigiássemos todos os que fizeram o requerimento. Então eu pergunto ao plenário se os senhores aprovam que a gente faça todos os que fizeram o requerimento passam a ser os primeiros a falar e a perguntar. Os senhores concordam? Perfeitamente, presidente. Me permita, presidente. Me permita fazer uma intervenção. Pois não, deputado Marinho. Não acho justo, porque senão eu faria requerimento em todos os requerimentos só para entrar nessa fila. Não acho justo. Pois não. Isso é completamente improcedente. Pois não. Mas, deputado Adriano Ventura. Requerimento com o mesmo teor tenha preferência. Exatamente, após o relator. Mas isso sempre, não só hoje. Seria uma regra daqui para frente. Aí vai virar zona, presidente. Todo mundo. Então não está aprovado, está retirada a solicitação. Presidente, há um equívoco que foi colocado pela senadora. Eu fiz uma pergunta. Só um instante. Não, mas a pergunta que ela fez não é exatamente o que eles estão propondo. É que existem requerimentos que tem 10 senadores e deputados assinando o mesmo requerimento. E eles querem exatamente ouvir. Obrigado, senador José. Está retirada a proposta, seguiremos o regulamento. Pois não, senadora Soraya Tronic. Quem pergunta é o primeiro o primeiro subscritor, é esse. Depois a lista normal. Outro assunto, presidente. Isso aí. Senhores, por favor, senadora Soraya Tronic com a palavra. Eu me recordo da reunião passada que ficou avançado que somente o primeiro subscritor, os demais não. Então aí fica mais fácil. Pois não, então manteremos a regra. Uma questão de ordem, presidente. Porque senão eu tenho que concordar com o Mário. É questão de ordem ou pela ordem, deputado? Pela ordem. Presidente, só para saber, se dentro dos 5 minutos que cada parlamentar vai ter, a nossa nobre convidada vai fazer as respostas ou a gente vai ter as respostas no fim através de um bloco? Ela vai dar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra a 3 que farão as perguntas, ela anotará e responderá os 3. Obrigado, depois presidente. mais 3 pessoas, concordo? Então, pela regra, falará primeiro o deputado Alfredo Gaspar, que é o nosso relator. Em seguida, o primeiro requerimento veio por parte da senadora Damares Alves, que será a primeira a falar. Em seguida, teremos senador Isalci Lucas, deputado Fábio Costa. Vou lendo aqui para que não fiquem dúvidas aqui. Depois, a deputada Adriana Ventura, deputado Marcel Van Hatten, deputado Paulo Pimenta, senador Eduardo Girão, deputado Ricardo Maia, senadora Soraya Tronic, Coronel Crisóstomo, Alencar Santana, Rogério Carvalho, Ricardo Aires, Leila Barros, Jorge Seif, Sidney Leite, são os inscritos. A lista já está encerrada. Temos os suplentes. Deputado Luiz Lima, Orlando Silva, Maurício Marcon, Rogério Marinho, Bia Kix, Randolfo Rodrigues, Marcos Rogério, Fernando Rodolfo. E não membros já inscritos no tempo. Deputado Zé Medeiros e o deputado delegado Caveira. Antes de passar a palavra ao relator, só um instantinho, senador Isalci. Vossa Excelência falou 5 minutos e aqui nós acabamos de aprovar as normas. São 10. Mas na outra vez, nós demos 5 minutos e andamos muito bem, conseguimos atender a todos. Eu peço ao plenário se concordam que sejam 5 minutos por parlamentar. Os autores é muito pequeno. 10 minutos. Se nós fizermos aqui 10 minutos por relator, nós vamos ficar aqui 4 horas. 5 minutos.
5 minutos, aprovam? E a gente tem mais uma depois, presidente. 5 minutos está ótimo. Presidente, eu aceitaria para essa reunião, mas eu sugeriria que pudéssemos revisar se 5 minutos forem poucos. Eu lhe digo por quê. Já participamos de outros CPIs, Vossa Excelência também, e há convidados em que 5 minutos não são suficientes para colocar todas as perguntas. Mas para esta reunião, os senhores concordam em 5 minutos para as perguntas? Se houver necessidade de revisão, recorreremos a Vossa Excelência para que eventualmente possa ser revisto. Obrigado. Antes de dar a palavra ao relator e à senadora, eu quero fazer aqui, em nome dessa presidência, um pronunciamento de apoio à senadora Damares Alves, que ontem corajosamente, em exemplo e incentivo a todas as mulheres do Brasil, comunicou que está detectado um câncer de mama e que, com esse exemplo, serve para que todos nós brasileiros tenhamos atenção a essa causa. Que Deus abençoe a senhora e pronta recuperação o mais breve possível. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso relator, deputado Alfredo Gaspar. Doutora Patrícia, bom dia. Quero iniciar dizendo o motivo da senhora estar aqui. Nós fizemos esse convite, através de vários parlamentares, essa convocação, pela expertise da senhora ao longo da sua carreira. Eu gostaria de saber da senhora, primeiro, quanto tempo a senhora exerce essa função de coordenação nessa Câmara? Eu ingressei nos quadros da Defensoria Pública da União em 2006 e exerço a atividade de coordenadora há 2 anos já. Então, a senhora tem aí no seu currículo que é um expert em direito previdenciário. Então, a senhora vem lidando com isso há muito tempo. Na própria Defensoria, qual foi a primeira vez na sua carreira profissional que foi detectado casos de descontos irregulares? Pelo que eu tenho conhecimento, os descontos irregulares de entidades associativas ocorrem, pelo menos na Defensoria Pública da União, desde 2019. Nós temos relatos e processos de assistência jurídica abertos a partir de 2019. A senhora pode taxativamente dizer, por sua experiência profissional e casos concretos, que esses descontos irregulares associativos só começaram, os descontos irregulares, só começaram a partir de 2019? Isso eu não tenho como afirmar. A senhora nunca teve conhecimento de nenhum desconto irregular anteriormente a 2019? Eu, pessoalmente, não tive conhecimento. A senhora falou algo muito interessante. A senhora disse que 95% dos casos de descontos irregulares foi constatado que as autorizações eram viciadas ou falsas. Esses descontos irregulares que a senhora citou dizem respeito também ao consignado? Eu acredito que não. Esses dados foram apontados pela Controladoria Geral da União e pelo TCU, com base em entrevistas realizadas com os segurados e pensionistas. Então, esses dados não são da Defensoria Pública da União. Eles são dos órgãos de controle, em torno de 95% em relação a descontos associativos indevidos. Houve uma omissão institucional generalizada para essa demora de criação de um GT ou de providências institucionais para barrar esses descontos irregulares? Essa omissão seria de qual parte? Não, perguntando à senhora, a omissão institucional generalizada, falando dos órgãos que se depararam com esses descontos. Essa questão, eu acredito que ela vai ser apurada por esta comissão.
Ressaltando que a Defensoria Pública da União, ela é um órgão de defesa de Estado, não é um órgão de controle. Os órgãos de controle que vão apurar se houve ou não omissão. Defensoria Pública da União, que atende esse povo mais sofrido, que, como a senhora mesmo falou, muitas vezes não tem acesso nem à internet. A Defensoria Pública da União comunicou, por exemplo, ao Ministério Público Federal para a tomada de providências ou à Polícia Federal a partir de que data desses descontos irregulares? A Defensoria Pública da União comunicou esses fatos no grupo de trabalho interinstitucional, do qual faz parte o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a CGU, o Ministério da Previdência Social, todos esses órgãos, o INSS, representantes da Dataprev, representantes da Diretoria de Benefício, Perícia Médica Federal. Então, os fatos foram relatados dentro deste grupo de trabalho. Foram oficiados a presidência do INSS, a Diretoria de Benefícios, a Defensoria Pública da União atuou em algumas ações coletivas, pedindo a sua habilitação como custos vulneráveis em ações coletivas, uma do Ministério Público Federal e outra de uma associação que é a Abradep. Então, vou ser mais específico. Antes da formação do grupo de trabalho 2024, há alguma comunicação oficial da Defensoria Pública da União solicitando a ação de órgãos investigativos ou detentores da ação penal? Não tenho conhecimento. Essa Câmara que a senhora coordena há 2 anos, ela cuida de que assunto relacionado a direitos dos aposentados e pensionistas? Essa Câmara de Coordenação ela é um órgão temático, uma área técnica sobre direito previdenciário, direitos previdenciários e assistenciais. O papel da Câmara de Coordenação é fortalecer a atuação dos defensores na sua atividade fim, nas suas unidades, coordenar todas as ações estratégicas que serão feitas pelo órgão, pela Defensoria Pública da União, na matéria de direito previdenciário e assistencial. A Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ela atua de forma a auxiliar todos os defensores públicos federais que atuam na área previdenciária e assistencial. Uma atuação e um suporte técnico feito pela Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária dentro da Defensoria Pública da União, ou seja, é um órgão interno da Defensoria Pública da União e de área técnica. Doutora, vamos fazer um recorte do tamanho do problema relacionado somente à Defensoria Pública da União. Quantas ações foram ajuizadas pela Defensoria Pública da União para proteger direitos de aposentados e pensionistas relacionados a descontos irregulares? Eu não tenho o número exato das ações que foram ajuizadas, porque nós temos uma dificuldade de sistema e a apurar quais são efetivamente o número de ações que foram ajuizadas. Nós temos os processos de assistência jurídica que foram abertos, os dados que foram fornecidos. Foram em torno de 500 processos abertos em relação a essa atuação, mas esses dados não refletem a realidade da Defensoria Pública da União. Por quê? A Defensoria Pública da União atuou nos casos individuais, não só em relação a essa pretensão de desconto associativo. Quando se realiza um itinerante, um atendimento pela Defensoria Pública da União, ele é multidisciplinar, ou seja, não é apenas uma pretensão. A gente vai analisar o caso daquela pessoa e ainda, além disso, a gente pode chegar nesta pretensão específica, verificando a documentação, o histórico de crédito. Então, muitas vezes a pessoa procurou a Defensoria Pública da União não para esta pretensão, não para excluir um desconto associativo, não para excluir um empréstimo consignado. Ela procurou por uma outra demanda, um outro tipo de benefício, ou porque ela estava vendo que estava com algum desconto, não sabia especificar,
ou, na verdade, ela queria uma outra pretensão de natureza civil, outra questão que não tivesse a ver com o direito previdenciário. Mas, no momento do atendimento, se identificou que ela tinha um desconto indevido. Então, os dados que nós temos, estatísticos, não refletem a realidade. Tá, mas vamos direcionar mais um pouco. Nesse recorte de 500 ações, daria para dizer quais foram esses descontos irregulares? Quais foram as associações relacionadas a esses descontos irregulares? Só no recorte da DPU. São diversas associações. A UNSBRAS, se eu me recordo. Se a senhora puder numerar essas associações, será muito importante. São mais de 33 associações que têm termos de cooperação com a INSS. Então, são diversas associações. Não, mas nós estamos falando aqui desses 500 processos relacionados a atendimento da DPU. Já que é mais ou menos um corte relacionado a quem é mais vulnerável, senão não tinha atuação da DPU. Quais são as associações relacionadas à atuação da DPU? Então, vou mudar um pouco. Que a senhora detectou que tinha mais incidência de desconto irregular? Sim. A ASBAP, a UNSBRAS, as associações de aposentados, que são várias associações de aposentados. Esses dados, eles podem ser obtidos através do canal do consumidor.gov. As reclamações são registradas ali nos canais do consumidor.gov ou no Fala BR. Vou pedir um favor à senhora, que a senhora encaminhe para essa comissão, com o recorte da DPU, as associações que foram detectadas por meio de descontos compulsórios irregulares dos aposentados e pensionistas detectadas pela DPU. Senhor relator, eu só tenho uma... Dentro da... Aqui, senador Jorge Sei falando. Dentro do que o senhor perguntou para a doutora Patrícia, essas 500 ações Senador Jorge Seif, são individuais? Se nós formos abrir para todos os parlamentares pronunciarem durante o relator, nós perderemos a ordem já estabelecida. Peço a Vossa Excelência que deixe o relator terminar e, na sequência, o Vossa Excelência poderá fazer a pergunta. Muito obrigado. A senhora falou também aqui e deixou isso muito claro, que foi detectado um aumento de descontos irregulares, inclusive consignados. A senhora poderia dizer a mesma coisa em relação a consignados? Quem é que está fazendo empréstimo consignado sem autorização? A senhora aí falou duas associações em relação a descontos irregulares de pensionistas e aposentados. E consignados irregulares numa ordem de grandeza de milhões de reais. Antes da senhora assumir a função de coordenação, a senhora assumiu em 2006 a função de defensora pública da União. Na sua vida profissional, a senhora recebeu alguma recomendação da Defensoria Pública da União para atuar objetivamente nesses casos e ter atenção a esses casos de desconto irregular? Quando eu falo a senhora, como se fosse uma normativa de atuação de defensores públicos. A minha atuação em relação a descontos associativos foi posterior ao cargo, na verdade, à função de coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária. Assim, a minha atuação iniciou aí há 2 anos atrás. Não, da senhora, a senhora entendi. O que eu gostaria de saber é se a Defensoria Pública da União, se a senhora teve conhecimento no exercício da função de Defensora Pública da União, de alguma recomendação dessa instituição tão importante para o país, para atuar protegendo aposentados e pensionistas. A recomendação que foi feita foi pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos. Houve recomendação da Defensora Nacional de Direitos Humanos ao INSS
cobrando e as medidas e as recomendações que foram feitas pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Mas a senhora está falando aí do grupo de trabalho, pelo que eu estou entendendo. Eu quero saber, não é quando a senhora assumiu coordenação e as ações anteriores, eu quero saber se a senhora tem conhecimento como integrante da Defensoria Pública, já que a senhora é uma defensora, se houve alguma recomendação dessa instituição que visa defender os mais vulneráveis durante a sua trajetória profissional antes disso, para que tivesse uma atenção especial a esse roubo aos aposentados e pensionistas? Não tenho conhecimento. A recomendação que se tem, ela é de 2024 e 2025. Era isso que eu gostaria de saber. Mas estamos aqui. A senhora... Eu não entendi, relator, acho que foi fora do microfone. O que o senhor disse? O que eu queria saber é se a Defensoria Pública da União, diante de quadro de descontos irregulares já noticiados há tanto tempo, tinha alguma recomendação. Já, por exemplo, a Defensoria Pública deve ter recomendação para proteção de direitos de minorias. Dando um exemplo. Isso aí eu tenho certeza que tem muitas recomendações nesse sentido. Eu queria saber se a Defensoria Pública, diante do conhecimento dessas irregularidades, dessa defesa dos mais vulneráveis, direcionou em algum momento os defensores públicos para cuidar dessa questão com mais atenção. Ela explicou aqui que a partir de 2024 essas medidas foram tomadas. Eu queria saber dela, era antes disso. Não, e ela teve conhecimento em 2019, só. Senhores, por favor, relator, dê prosseguimento, por gentileza, às perguntas. Agradeço ao relator. A senhora, participando não só dessa Câmara, mas até de ação judicial, pelo que eu vi, a senhora conseguiu identificar um padrão de atuação desses criminosos nos descontos irregulares? O que é que eu quero dizer padrão? Eu quero dizer perfil das vítimas, localização territorial, quero dizer mesmo contador das associações, mesmo local de presença dessas associações, enfim, o desconto, se era um desconto padrão, um desconto com limite até X reais, enfim, se isso parecia algo organizado de norte a sul do país. Se identificou que esses descontos, eles tinham um certo padrão, então os valores, como eu já falei, variavam em torno de R$30 a R$80, R$90. Não havia um padrão aí nesses descontos associativos. Se identificou que esses descontos ocorriam em aposentados e pensionistas, em sua grande maioria pessoas idosas, mais vulneráveis, de baixa renda, ou seja, com benefícios de valor mínimo. Se identificou muitos descontos associativos em comunidades mais remotas, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas. Houve essa identificação, então era um padrão, na verdade, tanto padrão em relação a valores e um padrão em relação à forma de desconto. Geralmente estava atrelado a um crédito consignado, um desconto de crédito consignado. Eu ia fazer outra pergunta, mas aproveitar essa resposta da senhora. A senhora disse o padrão já em relação a descontos de aposentados em relação de valores aproximados. E esses créditos consignados, a senhora conseguiria também se remeter a esse padrão de valor? Não, nós temos um grande problema no Brasil, que é o endividamento da população. Então, o crédito consignado, muitas vezes, ele é devido e algumas vezes ele é indevido. Então, a análise é feita de caso a caso. Não há um padrão. A análise ela é feita de forma individual. Aqui, só complementando o que eu falei anteriormente, a atuação de um defensor público federal, ela é de forma individual e também coletiva. A nossa forma de a minha atuação até há 2 anos atrás, ela era de forma individual, num ofício previdenciário
na unidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Ou seja, nesta minha trajetória, eu identifiquei, sim, descontos associativos. Desde lá de 2019. E a minha atuação, ela era uma atuação individual, caso concreto. Eu orientava o meu assistido a fazer a exclusão ou ingressava com algum tipo de ação judicial para excluir esse desconto associativo, pedindo a devolução desse benefício. Então, a minha atuação era uma atuação individual. Quando eu assumi a coordenação, há 2 anos atrás, a minha atuação passou a ser de forma estratégica, como assessoria técnica e uma forma mais coletiva, na verdade, ou seja, orientando todos os defensores públicos federais que atuam nos seus ofícios individuais de previdenciários, na matéria previdenciária, a como proceder em relação a essa temática, desconto associativo. Então, a partir daí, a minha atuação ela foi diferente do meu ofício individual. No ofício individual da senhora, quando detectava esse crime de apropriação indevida de recursos dos aposentados e pensionistas, a senhora chegou em algum momento a prestar uma notícia-crime às instituições fiscalizadoras? Não. Esse não é o papel da Defensoria Pública da União. O papel da Defensoria Pública da União é a defesa, é um órgão de Estado. Nós não temos a atuação de persecução penal. Mas isso eu sei, mas a senhora... Nós não somos órgãos de controle. Mas como profissional defensor de vulneráveis, não haveria a obrigação, diante de um crime, de noticiar as autoridades competentes, não? Quando identificado um crime, seria possível denunciar. E um desconto irregular não é um crime, não? Os fatos, todos foram relatados ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas e à CGU. É isso que eu estou perguntando. A senhora, na sua atuação profissional, fez essa comunicação, como a senhora está dizendo, aí Ministério Público Federal e Polícia Federal, qualquer outro órgão de fiscalização? Não recordo. Obrigado. A senhora falou aqui que 95% dos casos, ou pouco mais, e a senhora citou o relatório da CGU, com base no dado do relatório da CGU. A senhora poderia dizer se no relatório da CGU as fraudes e descontos irregulares estão citados a partir de que data? A apuração dos relatórios, tanto do TCU quanto da CGU, apontam o período de 2020 a 2024. 2020, 2024 ou 2025, se eu me recordo. Tá. A partir de março de 2020 a março de 2025. Como a senhora está falando, se recorda, o relatório da CGU deixa bem claro que os descontos irregulares que estavam sendo tratados no relatório tinham um recorte a partir de 2016. Então, assim, eu tenho certeza que a senhora fala 2020 por um lapso de memória em relação ao conhecimento desse fato, por isso não vou insistir na questão. Por outro lado, a senhora tratando nesse GT, tendo acesso a muitos casos, eu queria que a senhora dissesse a essa comissão, diante dos inúmeros pedidos de ajuda dos vulneráveis, eu queria que a senhora dissesse a essa comissão o que é que efetivamente foi apurado pela Defensoria, que as associações prestam que tipo de serviço efetivo ao aposentado e ao associado para fazer essa contribuição. Se a senhora conseguiu detectar qual é o tipo de serviço efetivamente prestado. Em sua grande maioria, o que se constatou é que as pessoas, os segurados, aposentados e pensionistas, não tinham conhecimento sequer dos serviços prestados por essas associações.
não sabiam quais os serviços. Normalmente, os serviços oferecidos pelas associações são serviços de assistência jurídica, planos odontológicos, academias, varia a depender da entidade associativa. Acontece que os segurados, em sua grande maioria, não tinham conhecimento sequer dessa da espécie de associação e dos serviços que ela oferecia. Então, foi isso que foi constatado. Muito bom. Vamos para uma pergunta importantíssima. Eu não consigo visualizar aqui nesta sala quem é aposentado ou pensionista. Eu não tenho dado de ninguém. Eu queria saber se a senhora conseguiu, pela sua atuação profissional, detectar de que forma os criminosos obtinham esses dados. Foi falha institucional do INSS? Foi vazamento? Foi corrupção de servidor? Foi o DataPrev quem fez esse vazamento seletivo? A senhora sabe dizer, eu não estou pedindo nada além dos recortes da DPU. A senhora sabe dizer, pela sua atuação profissional, como capturaram esses dados de aposentados e pensionistas de norte a sul do país pela atuação da DPU? Não sei dizer, não tenho conhecimento. A senhora poderia também nos informar, se tiver conhecimento. A senhora disse que a instrução normativa 162 foi expedida em março de 2024. Ponto. O recorte anterior a isso. A senhora, pelos processos da Defensoria, a senhora poderia informar como eram obtidas essas autorizações? Vou dar um exemplo. Essas autorizações, elas eram levadas pelas próprias associações ou era necessário ter uma falsificação de autorização do suposto beneficiário? Por que eu estou falando isso? Porque a senhora falou assinatura eletrônica e biometria, pelo que eu entendi, a partir da instrução normativa 162. Antes disso, foi detectado nos processos da DPU de que forma essa autorização chegava aos órgãos responsáveis, tipo INSS ou DataPrev? Esses descontos chegavam com uma autorização através de um termo de adesão do segurado. Um termo de adesão do segurado direcionado às associações? Às associações. A partir da adesão do segurado à associação, à anuência, ela é comunicada ao INSS para fazer o desconto associativo. Quem fazia essa comunicação até a instrução normativa de desconto autorizado eram as próprias associações? As próprias associações. Também pela atuação da senhora. A senhora conseguiu ver nessa atuação qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais de cada adesão dessa? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas internas. Então, era feito pelo INSS, porque o INSS tem a peculiaridade, na verdade, a obrigação de efetuar esse tipo de desconto associativo. O que, na minha sugestão, inclusive, há projetos de lei aqui nesta casa para excluir essa obrigação do INSS. O INSS, por lei, pode fazer e tem a obrigação de fazer esse desconto. Está previsto no artigo 115 da Lei de Benefícios. Desde o ano de... A senhora sabe dizer? Esse desconto está previsto na Lei de Benefícios. A senhora sabe dizer o ano? Eu não recordo o ano. Tá. Só, não sei se é 91 ou 94. 94. Tá. A senhora teve acesso a todas as ACTs que estiveram ou estão vigentes nesse período de 2015 a 2025?
Não tive acesso. A senhora teve acesso a algum ACT? Não. Não. A senhora tem conhecimento qual a obrigação do INSS em relação às ACTs? São várias obrigações que estão previstas na Instrução Normativa 162. Antes da Instrução Normativa 162, a senhora teve conhecimento? Não. Relator, apenas para esclarecer quem está nos assistindo pela TV Senado, ACT são acordos de cooperação técnica elaborados entre os sindicatos e entidades e o INSS. Que permitiram, tomara que não permita mais descontos irregulares roubando o povo brasileiro. A senhora disse que fizeram um GT e esse GT expediu uma série de recomendações. Na visão prática da senhora, como é que chegamos a esse roubo bilionário com as instituições sem acordarem ou permitindo isso? Qual seria, na visão prática da senhora, a forma de nós não termos mais esse tipo de fraude? A forma de se evitar esse tipo de fraude, esclarecendo que esse grupo de trabalho interinstitucional ele foi criado pelo Ministério Público Federal, da qual participam os demais órgãos, incluindo aí o INSS. A forma que deve ser feita, a minha sugestão, na verdade, é que sejam aprovado um projeto de lei em que seja retirado essa obrigação do INSS de fazer os descontos associativos, que seja alterado o artigo 115 da lei. Seja através de boleto, enfim, porque o INSS tem N problemas, há uma fila de espera, outras questões para analisar. Essa obrigação de fazer esse desconto associativo é mais uma questão que demanda força de trabalho do INSS. Então, a minha sugestão como defensora pública federal é que seja retirado ali do artigo 115 que esse desconto associativo pode ser feito, desconto em folha, que seja feito de forma de boleto ou de qualquer outra forma, mas não feito desconto em folha do INSS. Na atuação desse GT, com a presença de tantos órgãos e instituições importantes, em algum momento, foi discutido a questão de proteção política, de manutenção desses descontos irregulares, a exemplo de resistência institucional do INSS, do Dataprev, ou de algum órgão vinculado que deveria agir? Vocês conseguiram detectar essa resistência institucional? Não. Nas reuniões desse GT, a senhora falou que atas foram redigidas a partir de março de 2024. Em algum momento foi discutido nesse GT que houve adesões em bloco de descontos associativos? Não me recordo desse fato. Complementando que essas memórias de reuniões, essas atas, elas existem desde o início do GTI, que, se eu me recordo, é desde 2021. Então, as atas de todas as reuniões realizadas, elas provavelmente são de 2021. A senhora ainda está nesse grupo de trabalho interinstitucional? Esse grupo de trabalho foi extinto pelo Ministério Público Federal há um mês atrás. Há um mês. E
Qual a motivação para essa extinção? A senhora saberia dizer? Não tivemos ciência da motivação, apenas foi comunicado à Defensoria Pública da União que o GTI seria extinto. Houve alguma demora de respostas de ofícios ou pedido de providências por parte de instituição tipo INSS, Dataprev? Sim, os ofícios não foram respondidos. A senhora poderia dizer que tipos de ofícios ou documentos solicitados não foram respondidos? E em que época isso aconteceu? Sim. Foram vários ofícios enviados, especificamente eu gostaria que a senhora citasse todos os ofícios que foram solicitados, a data deles e se foram ou não posteriormente respondidos. Em 3 de outubro de 2024, a Defensora Nacional de Direitos Humanos expediu um ofício 7477875 de 2024 à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão da INSS. Esse ofício foi direcionado à Diretoria de Benefícios. De benefícios. Quem era o diretor aí, está dizendo? Não me recordo. Não está dizendo aqui. Foi respondido esse ofício? Esse ofício não foi respondido. E aqui, neste ofício... O que é que se pedia nesse ofício? Alguns questionamentos foram formulados. Por favor, cite os questionamentos. Sobre as determinações do Acórdão 1115 de 2024 do TCU, se elas foram implementadas, quais as providências específicas foram adotadas para cumprir cada uma dessas determinações, em quais veículos de comunicação foi realizada a divulgação dos esclarecimentos aos beneficiários, caso haja determinações ainda não cumpridas, qual a estimativa de prazo para conclusão. Sobre o item 9.6.4 do Acórdão do TCU, foram encaminhados resultados de apuração ao TCU e ao Ministério Público? Se sim, quais os números de identificação desses documentos? Se possível, requer seja encaminhada na íntegra dessas apurações para acompanhamento no âmbito judicial. Na hipótese de existirem documentos, planos de ações ou outras informações pertinentes, requer-se o envio na íntegra para a instrução do presente processo. Próximo ofício. Em 27 de novembro de 2024, a Defensora Nacional de Direitos Humanos elaborou um despacho em que apontou a ausência de resposta do INSS ao ofício anterior, 7477-875 de 2008-875. Vou localizar aqui os demais ofícios. Se a senhora não localizar agora, se puder ler mais algum ofício que não foi respondido, se não, esse documento, por favor, repasse para a comissão. Presidente, eu fiquei numa dúvida, relator, só o ofício, quem assina é o GT? Não, quem assina é coordenadora de direitos humanos da Defensoria, não é isso? Defensora Nacional de Direitos Humanos. Mas os ofícios não são fruto do grupo de trabalho? Não. Esse ofício específico não é fruto do grupo de trabalho. Esse ofício aqui foi expedido pela Defensora Nacional de Direitos Humanos, na época, a doutora Carolina Castelhano. Só para entender, então, e são ofícios que a DPU fez. Que a DPU não fez. são fruto do grupo de trabalho. Não. Mas eu gostaria de saber justamente... Vamos deixar da sequência, deputado Paulo Pimenta? Vossa Excelência terá o tempo para a pergunta. Mas está incluído no escopo da minha pergunta, resistência institucional ao trabalho da Defensoria. A senhora pode ler os demais. Não localizei os demais aqui, mas eles podem ser solicitados. Solicito à senhora que faça chegar a esta comissão todos os ofícios e comunicações da Defensoria Pública da União, assim como do grupo de trabalho extinto, se a senhora tiver acesso a esse último, aqui referente aos ofícios direcionados a essa temática. Desculpe, só para entender. Ô, presidente, só tem ofício da DPU a partir de 24. Se é sem exceção, é sem exceção. Estamos indo muito bem. Não tem nenhum ofício. Essa montanha de intervenção está difícil. Se não dá para ter intervenção...
É melhor, deixa, senador Paulo, deputado Paulo Pimenta, por gentileza. Deputado Paulo Pimenta, por favor, vamos deixar o encerramento. Posteriormente, todos terão o direito de perguntar. Mas, para atender a solicitação do deputado Paulo Pimenta, a senhora pode englobar, a partir de 2015, a Defensoria Pública da União, qualquer comunicação que fez sobre desconto irregular, pode mandar a esta comissão, levando em consideração também que queremos esses ofícios não respondidos do período que a senhora falou e está no documento. Tá certo? Esclarecendo que os ofícios provavelmente foram expedidos ofícios anteriores a esse período. Eu aqui estou falando da atuação aqui da Defensora Nacional de Direitos Humanos após uma denúncia feita por um assistido. Acontece que nós temos os ofícios individuais em todo o Brasil, dos defensores públicos federais, que numa atuação individual, atendendo um assistido, pode ter feito um ofício ao INSS ou à própria entidade associativa. Muitos fizeram um ofício diretamente à entidade associativa. Porque a Defensoria Pública da União puder sistematizar isso e encaminhar para a comissão, vai nos ajudar bastante. A senhora falou uma coisa muito interessante e que fruto da sua atuação, a correlação entre desconto associativo e crédito consignado. Mesma coisa, fazendo um viés estritamente institucional de atuação da Defensoria Pública da União. A senhora falou por volta de 500 atendimentos ou 500 processos, eu não me recordo. Dá para fazer uma estimativa dessa correlação de o percentual de desconto associativo com crédito consignado, porque aí será muito interessante aqui para os nossos trabalhos, porque além da queda do COI, se o cidadão tem um desconto irregular da pensão, na aposentadoria ainda recebe um empréstimo consignado fictício. A senhora consegue fazer essa estimativa? No momento eu não consigo fazer estimativa, ela pode ser feita e enviada, essa comissão. Será de muita utilidade para a comissão. O que eu tenho apenas são as constatações pessoais dos casos que eu atuei. Visualizei o histórico de crédito dos assistidos, das pessoas atendidas, em que, em sua grande maioria, quando havia um desconto associativo, haviam empréstimos consignados. Isso foi relatado nas reuniões do GTI, ao Tribunal de Contas da União, à CGU, a todos os órgãos que participavam do grupo de trabalho institucional. A senhora conseguiu identificar nesses atendimentos algum modus operandi dessas organizações criminosas em relação a créditos, empréstimos consignados? A senhora conseguiu ter essa visão? A análise, como ela é feita a cada caso, o que se constatou, em alguns casos, o aposentado informa que não reconhece aquele empréstimo, que ele não autorizou aquele empréstimo. Então, é feita uma análise casuística em cada caso concreto, verificando se aquele empréstimo se houve anuência ou não aquele empréstimo. Então, é desta forma que a Defensoria Pública da União atua. Nós também temos procedimentos coletivos dentro da Defensoria Nacional de Direitos Humanos a respeito de empréstimos consignados, tanto em relação a desconto associativo quanto em relação a empréstimos consignados. Em relação aos empréstimos consignados, também foram feitas recomendações da Defensoria Pública da União. Algo que é muito caro para esta comissão é a proteção do que vocês fazem diariamente, do aposentado, do pensionistas vulneráveis. O que é que leva um aposentado ou pensionista a ir procurar a Defensoria Pública a respeito desses descontos? Digo, ele vai procurar a partir do momento que descobre o desconto,
Ele vai procurar a partir do momento que está com dificuldades em sua manutenção, ou eles começaram a procurar quando essas notícias foram mais divulgadas? Acredito que sejam todos os casos. A pessoa procura a Defensoria Pública da União porque identificou um desconto. Ela tem dificuldades, na verdade, de identificar qual tipo de desconto ela tem em seu benefício. Ela procura a Defensoria Pública da União para verificar e buscar esclarecimentos em relação àqueles descontos em seu benefício. A partir daí é feita uma análise e uma orientação jurídica. Geralmente, a pessoa tem dificuldade de excluir e fazer o bloqueio desse tipo de desconto. Então, ela procura a Defensoria Pública da União, ou porque ela não tem acesso aos meios digitais, ou porque ela não tem o devido conhecimento de como fazer esse tipo de exclusão de desconto. A partir daí, a Defensoria Pública da União atua orientando ou ela própria fazendo esse tipo de exclusão. Aí eu fazer uma pergunta que eu tenho maior interesse. Nesse caso de atuação DPU, nesses casos, qual o tempo médio que se levou de pensionista aposentado para descobrir que estava sendo roubado? A partir do momento em que se acessa o histórico de créditos do beneficiário, se identifica imediatamente onde está o desconto, qual a natureza do desconto. Ele vem especificado, desconto associativo, com o nome da associação e, pelas normas, ele deve ter o 0800, inclusive, da entidade. Tá, para poder fazer a reclamação. Mas o que eu estou perguntando à senhora, a resposta ajuda, mas o que eu estou perguntando à senhora, entre o desconto ser implementado e o aposentado e pensionista tomar conhecimento do desconto, eu estou falando do tempo médio, ele toma conhecimento já no primeiro mês ou geralmente leva um tempo até ele se atentar a isso? Leva um tempo. É esse tempo médio, a senhora consegue, pelos atendimentos, estimar 3 meses, 4 meses, 1 ano? Alguns casos em que eu constatei em torno de 1 ano. Mas ele varia, depende de 2 meses, 3 meses, a depender muito do perfil do segurado. Isso é muito interessante. Hoje, vamos falar de hoje. O INSS já implementou a biometria e a assinatura eletrônica? Eu acredito que sim, que ela está em fase de implementação, mas esses dados podem ser solicitados ao próprio INSS. A senhora atuou em algum caso que após a instalação da assinatura eletrônica ou da biometria, continuou tendo fraude? Não. A senhora, em algum desses casos aí, a autorização ou o serviço oferecido teve a atuação de telemarketing? Foi constatado que sim. A senhora poderia explicar mais um pouco como funcionou essa questão do telemarketing? O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa, em que ela é provavelmente feita através de inteligência artificial, enfim. Esses dados esses casos específicos em que eu constatei, eu encaminhei à Controladoria Geral da União, que está fazendo o estudo a respeito dessas anuências e das fraudes que vêm ocorrendo. Nesses casos específicos que a senhora atuou, esse telemarketing era realizado pela própria associação? Sim.
A senhora falou que a instrução normativa 162 aconteceu, se eu não me engano, em março, não foi? Março de 2024. E a senhora também citou referências a um acórdão do TCU. Eu queria falar mais um pouco sobre o acordo do TCU. Esse acordo do TCU, a senhora tem conhecimento de que tipo de processo surgiu? Foi feita uma apuração pelo Tribunal de Contas da União, em que foi feito um recorte realmente temporal. De quando? Especificamente, eu não me recordo. Acredito que seja entre 2019 a 2024, em que foram apurados os casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários. A partir dessa apuração que foi feita pelo Tribunal de Contas da União, se verificou que, em sua grande maioria, esses descontos não eram autorizados pelo beneficiário. E o Tribunal de Contas fez algumas recomendações ao INSS, incluindo aí melhorias na transparência e na comunicação, melhorias no registro biométrico, implantação de registro biométrico para a anuência. Então, foram feitas várias sugestões e recomendações do Tribunal de Contas da União ao INSS, incluindo aí também a revalidação dos descontos associativos anteriores à Instrução Normativa 162 de 2024. Ou seja, o TCU recomendou que o INSS fizesse a revalidação. Essa decisão foi objeto de embargo de declaração pelo INSS e esses embargos foram julgados, pelo que eu me recorde, acredito que maio ou junho de 2025, em que foi confirmada a decisão do TCU em que deveria ser feita a revalidação dos descontos associativos anteriores a março de 2024. Doutora, nessas reuniões, a senhora participou desse GT, foi discutido de onde vazaram os dados dos aposentados e pensionistas, a possibilidade de onde ter vazado isso? Foram aventadas algumas hipóteses, mas essas questões todas foram analisadas pelos órgãos de controle, TCU e CGU. A senhora poderia dizer quais hipóteses foram aventadas de vazamento de dados? Algumas hipóteses foram citadas em que esses dados poderiam ser vazados ou do próprio INSS, na verdade, mas eram apenas suposições que foram aventadas dentro desse GTI. Certo. As apurações que foram feitas foram pelos órgãos de controle, TCU e CGU. Na sua atuação, e isso talvez seja o mais importante nessa atuação qualificada, a senhora pode identificar hoje quais são as fragilidades normativas que merecem imediatamente reparo? A senhora já falou sobre a obrigatoriedade de desconto associativo, mas a senhora poderia ir além disso. Essas fragilidades normativas internas do próprio INSS ou alguma outra incidência legislativa que está facilitando esse tipo de delito? Sim, eu acho que a gente passa desde a questão de não permitir mais que o INSS faça esse tipo de desconto em folha do segurado, o fortalecimento da proteção de dados dos segurados. Isso é uma política pública que deve ser feita, fortalecer a proteção dos dados, a fiscalização efetiva por parte dos órgãos, melhorias na questão da fiscalização. Além disso, até uma educação em direitos, uma maior conscientização do segurado a respeito dos seus direitos e quais os canais de reclamação que ele pode buscar, também é uma questão. E
Anotei até aqui o número do projeto de lei, que é o 1846 de 2025, que veda a realização de descontos nos benefícios previdenciários referentes à mensalidade de associações e demais entidades associativas. Esse é um projeto de lei que está em andamento. Ele é muito importante em que esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS. Que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS, 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria, melhorar a transparência em relação a todas essas questões. Doutora, eu nunca vi um extrato do INSS relacionado a aposentado ou pensionista. Não vai tardar para eu chegar a receber o meu. Mas eu gostaria de saber da senhora. Há transparência nesses extratos? Então, é mais uma atuação que a Defensoria Pública da União fez dentro desse grupo de trabalho. Se constatou que a obrigação era que constasse o nome da associação, o valor do desconto, o 0800, que é o canal de reclamação. Acontece que, analisando alguns históricos de crédito, se verificou que nem todos tinham o telefone para contato dessa associação. Então, assim, dentro deste grupo de trabalho, um dos pedidos da Defensoria Pública da União foi que o INSS melhorasse esse detalhamento do histórico de crédito do segurado, em que ali tinha que constar o nome da associação e o 0800 para fazer a reclamação devida. Isso foi uma sugestão da Defensoria Pública da União dentro do GTI, para que o segurado tenha transparência e saiba qual que é o desconto que está sendo feito. A senhora sabe informar se isso foi efetivamente implantado pelo INSS? Foi implantado. Agora vamos falar para o povo brasileiro que recebe tão pouco e ainda roubado nos seus proventos de aposentadoria e pensionista. Vamos supor que o aposentado agora esteja nos ouvindo, pegou o extrato e detectou um desconto irregular. Oriente ele a agir de que forma para cessar esse desconto irregular? O segurado que teve um desconto associativo indevido no seu benefício pode fazer um procedimento de contestação através do Meu INSS 135 ou nas agências do Correio. Como que é feito esse processo de contestação? Ele vai indicar, ele vai consultar, na verdade, se houve desconto associativo em algum momento, e ele vai indicar expressamente se autorizou ou não este tipo de desconto. A partir do momento em que ele informa que não autorizou, vai ser feito um procedimento para ressarcimento do segurado, mas ele tem um trâmite. A entidade associativa vai ser cientificada, notificada, vai ter um prazo para apresentar a documentação, um termo de adesão, os documentos que foram apresentados pelo segurado. O segurado vai ser cientificado novamente a respeito disso e novamente ele vai afirmar se o desconto é devido ou indevido, se ele reconhece ou não aqueles documentos apresentados pela entidade associativa. Se ele informar que esse desconto não é devido, que não reconhece, vai seguir para ressarcimento da parte. O que aconteceu neste caso especificamente? Houve um acordo que foi homologado pelo STF em relação ao ressarcimento das vítimas de fraude de desconto associativo. Deste acordo participaram vários órgãos. Esse acordo foi assinado pela Defensoria Pública da União, pelo Ministério Público Federal, pela OAB, pelo INSS, pela AGU, pelo Ministério da Previdência Social. Ou seja, esse acordo estabelece um fluxo de ressarcimento ao segurado.
esse valor vai ser devolvido de forma corrigida, todo o valor que foi descontado. Para a pessoa ter esta devolução, ela vai aderir a este acordo, ressaltando que ela não é obrigada a aderir a esse tipo de acordo. Ela tem uma opção. Só para a senhora já estar nesse caminho esclarecer. Se ela aderir ao acordo, fica impossibilitada de quê? Então, no acordo está previsto que, se for feita a adesão e a opção pelo ressarcimento feito ou pela entidade associativa ou pelo INSS, ela está, na verdade, abrindo mão de qualquer ação judicial em relação ao INSS para postular danos morais ou devolução em dobro. Este acordo foi assinado pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e demais órgãos. Este acordo foi feito pelas autoridades, os órgãos máximos desses órgãos, na verdade, e este acordo foi feito visando a celeridade no recebimento dessas parcelas. Todo acordo pressupõe concessões mútuas. A pessoa não é obrigada a aceitar este acordo. Ela pode recorrer ao Poder Judiciário. Então, era isso aonde eu queria chegar. Caso aceite o acordo, o tempo de devolução qual é? O tempo de devolução está estabelecido nos termos do acordo. Sim, mas esse fluxo todo está disponível. Mas a senhora saberia dizer o tempo? Ele tem um prazo. Primeiro, a entidade associativa tem 15 dias para apresentar a documentação e comprovar que aquele desconto é devido. Ou ela apresenta, e aí, no momento em que ela apresenta, o segurado pode ainda afirmar, não reconhecer aquele tipo de documentação, pode impugnar e o processo vai seguir para o devido ressarcimento por parte do INSS. Tá? Algumas pessoas já foram ressarcidas. Então, o INSS tem um cronograma de ressarcimento. Esses questionamentos a respeito dos prazos, enfim, eu não me recordo agora especificamente quais são os prazos, eles podem ser feitos ao próprio INSS. Doutora, eu sendo um cidadão vulnerável, aposentado, que tive um desconto irregular, conhecendo um pouco dos meus direitos e não aceitando o acordo e procurando a Defensoria Pública para litigar, para buscar os meus direitos. A Defensoria Pública é signatária desse acordo. Ela atuaria também em defesa desse não signatário do acordo? Ela vai prestar assistência jurídica a essa pessoa. A pessoa não aceitando o acordo, a Defensoria Pública vai defendê-la em juízo, vai buscar os seus direitos? O que acontece? Se a pessoa não aceita esse tipo de acordo, ela vai ser orientada a procurar a Defensoria Pública do Estado, em que vai ingressar com uma ação em relação à entidade associativa. Então, a pergunta é bem direta. Sendo signatária do acordo, a Defensoria Pública vai continuar defendendo direito individual em juízo de quem não aceitou os termos do acordo? É possível, porque cada defensor público tem independência funcional e ele pode ingressar em juízo postulando o ressarcimento em dobro ou indenização por danos morais. É possível. Ela, em outras palavras, disse que a Defensoria vai orientar no sentido do acordo. Caso não aceite o acordo feito pela Defensoria, cada defensor vai ter a independência para dizer se vai ou não atuar. Os da União também. É os da União que nós estamos falando. Não, do Estado ela disse que os defensores da União, teoricamente, pelo que eu entendi, vão orientar para procurar os defensores do Estado. Nos termos do acordo que foi feito no STF, se a pessoa não aceitar o acordo, ela pode procurar a Defensoria do Estado para postular o ressarcimento ou indenização.
em relação à entidade associativa. Então, a resposta é: Defensoria Pública da União, uma vez sendo signatária do acordo, está previsto lá que não vai atuar judicialmente em favor de direito individual sobre a mesma temática, não é isso? Não é isso? A previsão do acordo, como a Defensoria Pública da União aderiu mas ao bem acordo... direto. A Defensoria Pública, após ser signatária do acordo, abriu mão de atuar em direito individual de quem não aceitou o acordo? Não abriu mão. Então, podemos dizer ao povo brasileiro prejudicado que continue, se não aceitar os termos do acordo proposto pelo STF, continue a procurar a Defensoria Pública da União, que terá o seu pleito analisado e proposto. É isso? Terá o seu pleito analisado. Em alguns casos, ela pode ser encaminhada à Defensoria Pública do Estado. Como eu mencionei aqui, cada defensor público federal tem a atuação tem independência funcional, se ele quiser, propor uma ação. Tanto pode propor uma ação na Justiça Federal. Isso é independência funcional do defensor. A Defensoria Pública Geral da União fez uma escolha de aderir a este acordo, visando aí o ressarcimento célere, evitar o ajuizamento massivo de ações judiciais. Doutora, todos nós sabemos que um acordo é melhor do que uma litigância, do que uma briga pela demora da prestação jurisdicional. A pergunta não é essa. A pergunta é: quem não aceitar o acordo vai ter a mesma presteza da DPU para propor ação buscando os seus direitos? Sim. Pronto, isso é que o brasileiro quer saber. Porque a independência funcional não pode proteger o Estado diante do... Vamos à frente, senhor relator, por favor. Doutora, quem foi que conduziu esse acordo no STF? Qual foi o ministro? Esse acordo foi conduzido pelo Defensor Público Geral Federal. A Câmara de Coordenação é uma área técnica. Ela fez alguns apontamentos em relação ao acordo, mas ele foi conduzido pela Defensoria Pública Geral da União, que tem atribuição para assinatura desse tipo de acordo. Mas eu queria saber qual foi o ministro que coordenou isso aí, do STF. Eu não me recordo o nome do ministro agora. Eu posso obter aqui esse dado. Para finalizar as perguntas do relator, queria que se a senhora, durante esse GT, se a senhora tomou conhecimento ou próprias informações que a senhora tenha recebido na atuação profissional, qual o tamanho da grandeza desse roubo aos aposentados, pensionistas e também ao consignado? A senhora poderia dizer quantos brasileiros há uma estimativa de terem sido atingidos por esses desvios? A estimativa é em torno de 6 milhões de aposentados. De 6 milhões de aposentados. A gente está falando aí consignado ou descontos associativos? Descontos associativos. Fora nem entrando os consignados. Fora os consignados. Doutora, muito obrigada aí pelas respostas. Só um instante, relator, antes de encerrar. Senhora Patrícia Betim Chaves, essa comissão esperava mais dados técnicos e exatos por parte da Defensoria Pública, da qual a senhora é coordenadora. E desde já eu quero deixar aqui um apelo a todos os outros órgãos que forem convidados ou convocados a esta CPMI, que enviem para cá representantes que possam dar respostas efetivas, datas e, principalmente, detalhes mais profundos dos acordos. Senhor presidente, eu só um instantinho. Desculpa, na qualidade de advogado... Eu posso terminar, senadora Soraya Tronic? Eu acho... Por gentileza, eu quero fazer o pedido aos órgãos. Essa é uma comissão parlamentar de inquérito. O que nós esperamos dos servidores públicos é que eles tragam as respostas, os detalhes, uma vez que foi participado. Se a senhora tiver acompanhamento aqui de parte da DPU de secretários, a senhora poderia, por gentileza, solicitar a eles que, no caso de dúvidas que a senhora teve, que façam uma consulta
à Defensoria Pública. Durante aqui a sua fala, a gente possa esclarecer alguns pontos para o relator. Outros, sim, não exime do envio do relatório que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, se colocou à disposição para entregar a esta comissão. Dou sequência aqui às... Eu posso esclarecer? Perfeitamente. O intuito aqui da Defensoria Pública da União é um caráter colaborativo. A gente tem que estabelecer as funções e as atribuições da Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União não é órgão de controle, não somos órgãos de persecução penal. Os dados aqui foram apresentados, foram apontados o que eu tinha conhecimento. O órgão que eu coordeno é um órgão técnico. Esses dados estatísticos ou dados, números, não devem ser apontados pela Defensoria Pública da União. Eles são apontados pelo TCU e pelo CGU, pela CGU. Esses relatórios estão disponíveis e acessíveis a todos eles, ou eles podem ser requisitados, inclusive. Esta comissão também pode solicitar ou convocar outras pessoas que fazem parte da Defensoria Pública da União. Nós temos conhecimento disso, senhora Patrícia. Minha colocação é que as informações que foram perguntadas aqui, todas foram manuseadas pela senhora. A senhora, dentro desse grupo de trabalho, teve acesso a todas elas. E nós esperamos mais respostas efetivas que nós esperamos também agora sejam enviadas futuramente. Eu vou passar a palavra aos oradores inscritos. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, pela senador ordem, Vanhatten. Deputado, por enquanto. Deputado. Obrigado, presidente. Eu quero elogiar o deputado Alfredo Gaspar, e nunca será suficiente pelo trabalho que ele tem feito e como tem conduzido aqui, e também o senhor senador Carlos Viana pela presidência. Obrigado. E entendo que os trabalhos estão indo excepcionalmente bem, inclusive a própria convidada que está aqui nesse momento. Agora, senador, eu ponderaria, eu sei que a decisão foi tomada há pouco sobre os blocos de 5 e respostas depois. Mas conversando com colegas aqui, talvez fosse melhor, assim como o relator fez, que foi excelente, brilhante, fazermos tempo corrido de 10 minutos e as perguntas e as respostas forem sendo feitas ao longo desses 10 minutos, sem o acúmulo de 3 no bloco, para depois as respostas virem. Eu lhe digo por quê. A nossa experiência é que quando é feita a pergunta, ou quando são feitas as perguntas e depois são dadas as respostas, faltam respostas, e não é problema do convidado ou do convocado, é natural. E aí a gente insiste numa resposta, e o tempo de 15 minutos mais as respostas acaba sendo maior do que a meia hora que nós levaremos se for 10 minutos corrido. Pergunta, resposta, encerra, passa para o próximo. Se Vossa Excelência concordar, eu sugiro que nós façamos nós essa tínhamos forma. um acordo anterior com o plenário de 5 minutos. Se o plenário concordar com os 10... Presidente. Passaria. É regimental, presidente. Regimental os 10 minutos? Vamos manter os 5 minutos, que é o mais razoável. Não, 10 minutos regimental. Foi colocado aqui pelo deputado Vanhatten que nós voltemos aos 10 minutos originais. Pergunta aos senadores, deputados e deputadas se concordam com a colocação. Quem se manifesta a favor, por favor. Presidente, concordância, presidente. Com as instante. respostas. Presidente. Há acordo, presidente. É com as respostas. Se há acordo, incluídas. presidente, o acordo foi construído na semana passada. Esse acordo não é para ser votado. Isso aí não tem... Senhores, não tem acordo, sim, senhor. Você citou acordo. Só um instante. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta para que a gente possa tomar a decisão mais democrática possível. Ok? Secretaria, qual é o nosso quórum, por favor? 32. Então, nós vamos agora fazer a análise dos votos. Os deputados, deputadas, senadores e senadoras que concordam com a proposta de mantermos os 10 minutos, independente do acordo que foi feito anteriormente, se manifestem, por favor. Presidente, só para dizer que os 10 minutos são perguntas e respostas. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está mantido o acordo dos 5 minutos para o parlamentar. Não, presidente, não tem só dois aqui, não, presidente. Verifiquei. Não, presidente. Não, presidente. É a maioria dos presentes. Pela ordem. Não, presidente. É a maioria dos presentes. Pela ordem, a maioria dos presentes. Vossa Excelência, eu vou... Vamos tentar novamente manter o acordo contra... Nós estamos convivendo tão bem. Eu vou fazer diferente a pergunta aqui, ok? Aqueles que não concordam com a manutenção dos 5 minutos por parlamentar que foi acordado anteriormente. Os que não concordam, por favor, se manifestem.
Os que não concordam com os 5 minutos. Não concordam com 5. Com 5. Eu não concordo com os 5, eu não quero 10. É a mesma coisa, ué. Presidente, a pergunta ficou confusa, presidente. Ficou confusa? Ficou confusa. Eu vou repetir. Porque, presidente, o quórum. Por favor. Os que não concordam com os 10, presidente. Presente. Tá bem, só um instante. O quórum tá aí, mas não vou. Todos terão tempo para falar. Nós só definiremos agora quanto tempo será, ok? Então, posso inverter? Posso? Concordam? Os que concordam com os 5 minutos, permaneçam como se encontram. Então, para que tem acordo? Pronto aí, ó. Os senhores perderam. Presidente, não. Levantem a mão, por favor. Os Mas que... tem muitos que não estão aqui, presidente. Mas é a presença do quórum. Levanta a sua mão. Não, presidente. Mas é porque o quórum está marcado aqui. O quórum é do painel e a votação é simbólica, senhores. Levantem a mão. Não concorda com 10. Os que querem os 10 minutos. É isso. Os que querem... Não, uma mão só, Caveira. Aí não. Atenção, mantenha a mão. Pra gente não ter dúvida. São os titulares. Dois. Presidente, só os titulares. O senhor Caveira não é membro. Deputado Caveira, por favor, o senhor não é membro. Só os titulares e suplentes. Presidente, tem não membro votando. Não vai votar. Atenção. Eu acho melhor só perguntar quem são os titulares aqui, presidente. Não é possível que nós tenhamos que fazer isso numa plenária, numa comissão parlamentar de inquérito, senhores. Assim, então não é possível isso. Acordo, né? Os que são... Não, por favor, vamos dar final aqui. Presidente. Os que são membros... Presidente. Se manifestem, por favor, para a gente poder fazer a contagem. Os que são membros... Que querem 10 minutos. Não precisa. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o outro lado, porque muitos saíram. Não, presidente. Quanto o inverso? Senhores, quanto o inverso? Contei. Senhores, Presidente, eu posso. Não, deputado, só um minutinho, deputado Mareringe. Senhores, está mantido. Veja o outro lado, é isso. Foi feito o acordo. O acordo está mantido. 5 minutos para parlamentar. Pela ordem, presidente. O acordo não está mantido. Não vou aceitar pela ordem. O acordo está mantido. Eu passo a palavra à senadora Damares Alves para a manifestação por 5 minutos. Em seguida, aos senadores Alci Lucas e ao deputado Fábio Costa. Senadora Damares Alves com a palavra. Presidente. Vamos dar sequência, senador Marcos Rogério? Porque esse precedente, senhor presidente, eu vou fazer apenas essa fala e não vou interferir mais. Pois não. Tudo que Vossa Excelência faz aqui vai ser usado como precedente. Sim. Vossa Excelência adotou uma postura que não dialoga com o plenário, com o quórum do plenário. Como não, senador? Foi Vossa feita a Excelência votação poderia aberta, fazer senador. isso. Por que Vossa Excelência não fez o inverso? Por que Vossa Excelência não perguntou, então, àqueles que gostariam de manter o acordo? Porque aí Vossa Excelência seria coerente com o que Vossa Excelência está fazendo. Presidente, agora, o senhor está sendo presidido. O senhor está sendo presidido pelo senador Marcos Rogério. Não, gente, não. Senhores, o senhor está sendo presidido. Não há coerção nenhuma aqui. Nós fizemos um acordo inicial de 5 minutos por fala. O regimento se sobrepõe. Senhor presidente, eu estou concordando com Vossa Excelência. Discordou dos 5 minutos. Eu estou concordando com Vossa Excelência. Só estou fazendo um alerta quanto ao precedente, porque em CPI ou CPMI, precedente acaba gerando uma regra que é desconfortável para todo mundo. Senador Marcos Rogério. E isso não é correto. Não há no regimento o tempo estabelecido, apenas nas normas. É uma decisão do plenário. Não há no regimento. Então não há questionamento sobre regimento aqui, senador. Presidente, uma questão tá certo? Olha, por decisão dessa presidência, está mantido os 5 minutos por parlamentar. Por gentileza. Verificação nominal, presidente. Pela ordem, presidente. Tem apoiamento? Presidente. Tem apoiamento? Verificação nominal. A verificação tem que ser feita por líder. Já está feita, verificação nominal. É extemporâneo o pedido de verificação. Já foi notificado o resultado. Já está verificado, verificação nominal. Atenção. Questão de ordem pelo senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente. Atenção. Presidente. Senhores, se nós não tivermos... A última coisa que eu gostaria de fazer é ter que fechar os microfones. Senhor presidente. A última coisa que eu gostaria, com sinceridade. Apenas por seria um desrespeito aos colegas que eu não quero colocar. A questão de ordem se sobressõe pela ordem. Sobrepõe. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem também, Artigo 131 do Regimento Comum
do Congresso Nacional, subsidiado pelo artigo 19, inciso 2 do Regimento do Senado, que diz explicitamente o seguinte: falar sobre ao senador é vedado, e portanto ao plenário da CPMI, falar sobre o resultado da deliberação definitiva do plenário, salvo em explicação pessoal. Como o senhor já proclamou o resultado definitivo, a questão é vencida. Nós pedimos... Inclusive, essa presidência... Eu vou ouvir a questão de ordem do senador Marcos Rogério para dar uma decisão final. Senhor presidente, apenas para trazer... Quando o regimento comum é omisso, adota-se subsidiariamente ou o regimento do Senado ou da Câmara. O que diz o artigo 14, no seu inciso 3, senhor presidente? Sim. Artigo 14. O senador poderá fazer uso da palavra na discussão de qualquer proposição uma só vez por 10 minutos. Está no regimento. Porque não é proposição. Isso aqui não é uma proposição, senador. Nós fizemos um acordo inicial aqui de procedimentos que faz parte do dia a dia e é uma escolha soberana do plenário. Quando foi feito o acordo... Só um instante, o deputado Donato. Eu espero. Eu vou ouvir a todos. Eu espero. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Mareringe. Presidente, essa discussão está se alongando em função de detalhes aqui. O senhor já proclamou o resultado, o senhor já passou a palavra para a senadora Damares, é extemporâneo qualquer discussão a partir desse fato. É só isso que está decidido. O senhor está presidindo. Pela ordem, deputada Bia Kix. Por gentileza. Presidente, o que eu gostaria de entender é se Vossa Excelência considerou a maioria dos presentes ou considerou a maioria, considerando o quórum da reunião, porque numa votação simbólica eu entendo que temos que contar a maioria dos presentes. Foi isso. Então eu gostaria de entender qual foi a consideração de Vossa Excelência. Nós consideramos a maioria dos presentes aqui. Pelo que eu pude verificar, presidente, a maioria presente foi favorável aos 10 minutos, a maioria presente. Senhor presidente. Mas como Vossa Excelência disse que estava considerando o quórum... É considerado o quórum. Para essa votação simbólica, presidente, eu creio, para votação simbólica, nós temos que considerar a maioria dos presentes, pois porque bem, vários pela ordem, não vou perder o controle. Já se retiraram. Eles estão tentando fazer isso, presidente. Mas, pela ordem, deputado Marcel Barratem. Senador Carlos Viana, eu com muito respeito me dirijo a Vossa Excelência, como fiz, aliás, na proposição. Foi uma sugestão. Vossa Excelência bem sabe que quando fizemos o acordo, que inclusive é um acordo que desfaz o acordo que nós mesmos celebramos no início dessa sessão, dizendo que os membros disporão do prazo para as interpelações de até 10 minutos. Parágrafo único do artigo 27, inciso 4. Parágrafo único do artigo 27. Já estava definido 10 minutos. Passamos para 5 e eu, no momento, pode pegar as notas taquigráficas, todos são testemunhos, eu disse, olha, mas vamos ver o andamento do trabalho para a qualquer momento, se for o caso, mudar. Só um minutinho, deixa eu só terminar. Eu elogiei o trabalho do deputado Alfredo Gaspar, não foi à toa, não foi para jogar confete, não. Porque a forma como ele fez a inquirição nos ajudou a entender muita coisa. Na minha opinião, em questão de tempo, senador Carlos Viana, ninguém perde nada. Porque 3 blocos de 5 minutos, mais as respostas e mais... A gente sabe como a coisa vai. Pergunta que não foi respondida, etc. Vai dar 30 minutos para os 3 deputados ou senadores. Se nós fizermos 10 minutos, e aqui, senador, eu chamo a atenção para um dado que talvez não esteja sendo observado por todos. Eu me propus a 10 minutos com as respostas da defensora. Se ela levar 8 minutos e eu tiver só 2 para fazer perguntas, eu estou ok com os 10 minutos. A minha sugestão é que seja 10 minutos. Agora, senador, para a questão de justiça e para encerrar, justiça na votação. Vossa Excelência está conduzindo muito bem a reunião aqui. Obrigado. Mas quando nós falamos de maioria, eu entendo que deve perguntar os dois lados, porque o painel que diz com a 32 não é o mesmo da presença aqui. Tem gente que deu presença, não vou declinar nomes, que não está aqui nesse momento. Então, se nós vamos fazer uma votação aqui simbólica, que sejam contados os números dos titulares a favor e contra. Ou se faça a verificação nominal. Eu entendo que pelo número de braços levantados, não estou sentado na posição privilegiada de Vossa Excelência. Sim. Mas pelo que vi em volta, a maioria dos aqui presentes eram
pelos 10 minutos. Mas assim, até retiraria a minha sugestão se fosse o caso para pacificar os trabalhos. Mas eu acho que ela teve um apoio tão grande aqui e vai ajudar nos trabalhos que não faz sentido a gente não deliberar a favor e contra para fazer como o relator fez, que eu achei muito positivo. Eu quero perguntar e a defensora responder. Se eu fizer em 5 minutos, depois ela esquece acontece, não estou dizendo dela, qualquer um, esquece de responder. Aí eu vou lá, mas defensoria aquela pergunta. E aquele outro? Presidente, está se alongando muito a discussão. Deixa, vamos ouvir. Nós estamos ouvindo. Vamos ouvir. O senhor já deliberou. Eu me propus a ouvir todos, vou ouvir e depois vou dar a sentença aqui. Mas a repetição do argumento pelas mesmas pessoas, presidente. Pela ordem do senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhor presidente, apenas para não ficar numa fala aqui desconectada com o regimento, e eu cumprimento Vossa Excelência pela abertura a ouvir os colegas senadores e deputados. Pois não. E, sobretudo, pelo fiel cumprimento ao regimento. Achismo aqui não tem espaço na CPI, porque senão a gente não consegue conviver. O que deve nos balizar aqui é o regimento. E o que vai dizer? Eu citei um artigo e agora eu vou citar o 412, inciso 13. 412, inciso 3. A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância tal. O inciso 3. Impossibilidade de prevalência sobre norma regimental, de acordo de liderança ou de decisão de plenário, exceto quando tomada por unanimidade, mediante voto nominal resguardado o quórum mínimo de 3/5 e tal. Então, acordo é possível? É possível. Mas quando observado o regimento. Só um instante, deputado Marerige, a ponderação que faça a Vossa Excelência, o regimento fala do tempo. E aí, agora, fazendo um adendo ao que o deputado Van Hatten disse, do ponto de vista até prático, a proposta que ele está fazendo é mais econômica do que os 5 minutos. A proposta que ele está fazendo é mais econômica do que os 5 minutos. Então, para que não restem dúvidas, deputado Paulo Pimenta, senador Rogério Marinho, determina a secretaria que abra o painel para deliberação deste plenário sobre o tempo de fala, de 5 ou de 10 minutos. Os que concordam com os 5 minutos votam sim. Os que não concordam com os 5 minutos votam não. Por favor, eu determino a abertura do painel para... O senhor já tomou essa decisão de abrir o painel. O senhor já tomou a decisão de abrir o painel, mas eu quero fazer uma intervenção, por favor. Pois não, deputado Marerige. O senhor, o senador Marcos Rogério, fez uma questão de ordem, baseada no requerimento, até aí tudo bem. Não tem achismo em nada que eu falei aqui até agora. E também não está errado quando ele diz a questão da unanimidade, mas ele se esqueceu de dizer para o senhor que ele não estava na reunião passada, onde foi feito um acordo e foi por aclamação. Então isso entende-se que foi por unanimidade, sim senhor. Pois não. Então o acordo sobrepõe a essa posição que ele tenta implantar agora com regimentalismo inadequado e no momento impróprio. Obrigado, deputado Marerige. A deputada Adriana Ventura, pela ordem. O painel está aberto para votação, senhores deputados e senadores. Presidente, é só uma sugestão. Oi, não. É só uma sugestão. Silêncio, por gentileza. Abre aqui para nós. Eu só gostaria de... Presidente. Só um instante que nós vamos abrir o painel. Presidente. Aí vamos encerrar essa polêmica. Não vamos demorar mais. Não, um por vez. Está com a palavra a deputada Adriana Ventura. Presidente, um instante. Está com a palavra a deputada Adriana Ventura. Só um instante. Presidente, a minha questão é a seguinte, a gente realmente, na primeira... Painel aberto, senhores, para votação. Eu acho que até por sugestão minha, nós falamos dos 5 minutos. Pois não. Eu só quero aqui... A orientação, os que concordam com os 5 minutos votam sim. Os que não concordam com os 5 minutos votam não. Presidente, é só aqui... Deputada Adriana Ventura. É só para reiterar a sugestão que foi feita, porque no acordo que fizemos... Não, eu já abri o voto e é voto. Está o caos isso daqui. Pode, por favor, deputada. No acordo que fizemos de 5 minutos, eu só quero reiterar aqui que o objetivo era que todos pudessem falar e que a gente fizesse um aproveitamento. Perfeitamente. Essa votação, na verdade, não contempla a sugestão do deputado Marcelo Van Hatten. Seria muito bom que Vossa Excelência
confirmasse que, caso vença os 10 minutos, as respostas estejam incluídas, porque senão vai ser 8 horas da noite e ninguém falou ainda. Então, eu sei disso, É a eu história. sei disso. Se ganhar os 10 minutos, ficaremos até 8 horas da noite. A minha pergunta Né? Não, peraí. A minha pergunta para Vossa Excelência é assim: ganhando os 10 minutos, sim. Quando eu conversar com a doutora Patrícia, eu gostaria muito de fazer uma pergunta, ela responda. O senhor possibilita isso? Perfeitamente. Muito obrigada. É isso que Até vai para ser feito. poupar tempo. Obrigada. É isso Só que vai ser feito. Muito obrigada. Pois não, deputado Alencar. Presidente, o senhor já deu o comando? Pois não. Mas só queria deixar registrado, porque esse acordo foi feito no início dos trabalhos. Porventura pode ter tido algum senador ou deputado que depois da primeira parte da sessão, da pauta, da deliberativa, tenha se ausentado, e agora nós vamos ter um resultado diferente daquilo que foi acordado. Eu acho que isso é muito ruim para a comissão... Concordo com a Vossa Excelência, mas o plenário é soberano. E desautoriza a Vossa Excelência nos acordos. É muito Pois não. ruim isso. Não, eu concordo que fica, mas o plenário é soberano. A decisão do plenário será respeitada, ok? E lembrando aos senhores que serão 10 minutos se vencer 10 minutos ou 5 minutos se vencerem, entre perguntas e respostas da entrevistada, da senhora convidada, por favor. Pela ordem, presidente. Todos votaram? Quem não votou? Presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Presidente, caso os 5 minutos vençam... Não, mas o pedido seria, já antecipando o pedido, se os 5 minutos vencerem... Os parlamentares podem votar pelo Infoleg. Eu quero saber... Só um instantinho. Os parlamentares da comissão podem votar também pelo Infoleg. Está aberto. Os senhores deputados. Presidente, se os 5 minutos vencerem, eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência, que os 5 minutos pudessem ser corridos por cada parlamentar. Sim. Entre perguntas e respostas, para a gente não acumular em bloco. Pois não. Perfeito. Será feito assim, dessa forma. Presidente. Pois não, senador Exalci. Só para lembrar que essa discussão é só nessa sessão. Sim. Nas demais, nós vamos atender às normas que foram aprovadas. Perfeitamente. Né? Eu acho que é melhor nós seguirmos nas próximas da maneira como está regimental. Essa daqui nós vamos votar para esclarecer e o plenário é soberano. Nas próximas, a gente já segue com os 10 minutos, se for... já. Todos votaram? Só um segundo. Todos votaram? Correu o risco de usar o sim aqui. Deu, presidente. Quem conseguiu apertar os números, 3 números, conseguiu. Quem não conseguiu... Deu, presidente. Vamos lá, senão nós vamos até tarde. Peraí, presidente. Bora, presidente. Posso encerrar a votação? Todo mundo aqui, presidente. Está encerrada a votação. Isso. Por maioria, ficam mantidos os 10 minutos por parlamentar. Parabéns, presidente. Passo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, eu preciso de silêncio dos colegas. Eu sou uma pobre senhorinha e falo muito baixo. Bora, silêncio. Presidente, eu quero, assim, cumprimentar da gente estar começando os depoimentos pela Defensoria que mergulhou no assunto. Mas a gente tem que entender que a nossa defensora, ela também tem as limitações éticas da instituição. Ela não fala por ela fala por uma instituição.
Eu apresentei um requerimento, presidente. Ela é uma instituição pública, mas nós temos uma outra organização privada, que é uma associação de aposentados que também entrou com muitas ações. Não é uma associação de desconto, é uma associação que eu vi depondo na Câmara e que mergulhou, inclusive são as ações dessa associação que deram origem à matéria do Metrópolis, que deu origem à nossa CPMI. Então, a gente trazer paralelo essa instituição privada para ela contar coisas que a nossa defensora não pode contar. A defensora tem limitação ética por causa da instituição. Então, para a gente fazer um paralelo, a gente trazer a Abradep, assim que possível, que é a autora da ação pública civil que cuida de todos esses casos. Então, fica a minha sugestão. Eu quero cumprimentar a defensora e dizer para a defensora assim, parabéns pelo grupo de trabalho. Foi uma iniciativa extraordinária. Houve encaminhamentos, indicações. Essa indicação que a defensora trouxe aí, que no contra-cheque tem que ter o nome da instituição, isso é extraordinário. Então, esse grupo de trabalho trouxe uma grande colaboração. Parabéns, defensora. Nós ficamos muito felizes com o que vocês fizeram. Acho, inclusive, presidente, que um dos membros desse corpo técnico que o senhor vai montar para assessorar a CPMI tem que ser alguém da coordenação dela. Um membro que venha da DPU para nos auxiliar, precisaria ser alguém da coordenação dela, porque essa coordenação realmente mergulhou nos problemas. Mas eu quero dizer que a DPU, gente, ela é uma instituição forte, extraordinária. Hoje nós temos um grande defensor público geral na condução, mas em 2016 a DPU já estava trabalhando contra os descontos indevidos da Previdência. Essa ação que a DPU liderou em Pernambuco é de um boletim de ocorrência de 2015, o que prova que não foram descontos a partir de 2019. A DPU já cuidava de descontos de 2015. Inclusive, parabéns à DPU, porque nesta ação de 2016, a juíza da 10ª Vara Federal de Pernambuco condena o Banco Mercantil do Brasil, Gerador, Bom Sucesso, Bradesco, Financiamentos, a restituírem, vejam só, senhores, em dobro os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do cidadão. A DPU já está cuidando disso há muito tempo. Mas a nossa defensora disse que eles têm um problema de sistema, que ela não sabe quantas ações tem. O que mostra que nós temos que fortalecer essa instituição cada vez mais. Precisamos dar orçamento para a DPU. Eu sou uma grande defensora do empoderamento da DPU. Portanto, doutora, a minha pergunta é possível que a gente tenha muito mais de 500 ações de 2015 para cá? Estou citando o exemplo de 2015, por quê? Faz diálogo com o relatório da Polícia Federal, daqui a pouco a gente vai ouvir o delegado, em que ele traz um retrato no inquérito de descontos a partir de 2016. Então, tenho uma ação da DPU falando que desde 2015 e o relatório da Polícia Federal. É possível que a gente tenha muitas ações de defensores espalhados pelo país, ok? Vocês não têm um sistema ainda para consolidar. A pergunta é possível ter mais que 500 ações? É possível? É possível. Ok. Sendo possível, relator e presidente, eu estou apresentando um requerimento agora para a gente oficiar o defensor geral, para que ele peça aos defensores do Brasil, escute só, que comunique a ele quem está em alguma ação a partir de 2010, 2015, que só comunique ao defensor o número dos processos. O defensor compartilha com esta comissão, porque essas ações vão nos dar um retrato do tamanho do problema. Então, eu estou apresentando um requerimento e aqui eu sei que tem muito defensor público nos assistindo, tanto da União como dos estados. Se já quiserem se antecipar e mandar para a CPI as ações que estão tramitando no Brasil inteiro, e vocês vão se surpreender. Os valorosos defensores estão há muitos anos. Só um minutinho. Eu vou pedir temporariamente para os senadores Alci ocupar a presidência, enquanto vou fazer algo ali que só eu posso fazer, por gentileza.
Os defensores estão há muito tempo, o que mostra que esses descontos indevidos, eles já estão passando de décadas. E aí, gente, nós vamos ter que descobrir a omissão institucional, inclusive do parlamento, onde nós, como parlamento, erramos em não fiscalizar o que está acontecendo. Nós vamos ter que fazer meia-culpa, doutora, todo mundo. Nós vamos ter que entender onde as instituições se omitiram. A minha pergunta, doutora, acho que no seu depoimento na Câmara, a senhora falou que tinha assistido, que tinha mais de 2 descontos consignados ativos. Esse caso foi recorrente? Eu soube de um assistido que tinha mais de 10 descontos ativos. Foi recorrente esse tipo de situação? Sim, foi recorrente. Eu tive casos em que eu analisei o histórico de crédito do segurado e ele tinha mais de 10 descontos de empréstimos consignados. Gente, isso é muito grave. Primeiro, a senhora fala que 95% dos descontos associativos a pessoa nem sabia. Agora a senhora traz aqui uma informação que tem um assistido, que somente um assistido tinha mais de 10 descontos consignados. Empréstimos consignados, porque desconto não, empréstimos consignados. Autorizados. Autorizados. Porque eu questionei. Descontos associativos só podem ter um desconto. Não pode ter mais de um desconto associativo. Tá. A senhora falou dos indígenas. Vocês identificaram, coordenadora, como esses indígenas autorizaram? Supondo que 70% dos indígenas são analfabetos. A maioria nem documento tinha. Vocês identificaram alguma atividade estranha com participação de funcionários da FUNAI que fazia o indígena nascer, providenciava o documento, já aposentava, identificaram movimento de associações dentro de área indígena? Não identificamos. Mas identificaram muitos descontos de indígenas. Muitos descontos de indígenas. E que eles não sabiam que estavam sendo descontados. Não, sim, sua grande maioria não sabiam. E, na verdade, dificilmente, onde residiam, sem acesso à internet, aos meios de comunicação, eles fariam autorizariam um tipo de desconto como esse. Estou apresentando, presidente, um requerimento para a gente fazer diligência em área indígena, para a gente fazer oitiva pelo menos em uma área em cada região do país, ouvindo os indígenas, porque nós vamos descobrir indígenas que nem sabiam que tinham benefício previdenciário. Quem ficava com o cartão desse indígena, quem produziu os documentos e quem autorizou as associações ou não, e eu estou sabendo de empréstimos consignados em benefício de indígena que nem sabe que tem benefício. Então, estou trazendo esse requerimento e a gente fazer uma diligência, e eu quero estar nessa diligência em todas as áreas indígenas. Coordenadora, se a DPU já tinha como prática, nas ações que ganhavam, que o ressarcimento tinha que ser em dobro, corrigido, como é que vocês aceitam um acordo que com certeza o ressarcimento não vai ser dobro e não vai ser corrigido? Quais os critérios? Foi a celeridade? Foi tão somente a celeridade que levou a DPU a aceitar esse acordo? A celeridade, na verdade, a evitar a multiplicações de ações judiciais e a celeridade. Esse acordo, ele foi firmado pela Defensoria Pública Geral da União. Então, na verdade, esses questionamentos podem ser respondidos pelo Defensor Público Geral da União. A minha função é a área técnica. Analisei os termos do acordo, fiz alguns apontamentos, mas a Defensoria da União, como instituição, optou por aderir a esse acordo, assim como o Ministério Público Federal, optou por aderir a esse acordo. O Ministério Público Federal, inclusive, tinha ação civil pública em andamento. Em relação para ter uma celeridade e uma decisão unânime em relação aos segurados, para evitar decisões conflitantes, abarrotar o Poder Judiciário. Então, foram essas as escolhas que foram feitas. Todos os assistidos, foi dada a oportunidade a ele de aceitar ou não o acordo?
Aqueles que vocês representavam em ações, vocês faziam o acordo sem perguntar ou todos assistiram? Senadora Damares, por gentileza, os 10 minutos já foram dados. Só falta uma pergunta. Todos tiveram oportunidade de se manifestar? Cada pessoa pode ou não aderir ao acordo. Ele vai ter oportunidade no momento em que ele vai fazer o pedido de contestação e pedir o ressarcimento, ele vai ter a oportunidade de aderir ou não ao acordo. Doutora, por último, o que vocês viram a participação dos bancos e a atuação da FEBRABAN em todos esses episódios? Em relação à FEBRABAN? Os bancos, qual a participação das agências, das instituições financeiras? Omissão, conivência, como vocês avaliam o grupo de coordenação, a participação das instituições financeiras? Nós fizemos algumas reuniões com a FEBRABAN, inclusive pedindo apoio em relação e melhorias no sistema de reclamações, de canais de reclamações. Porque o que se constatou? Se constatou que o segurado, em alguns momentos, ele não consegue fazer esse pedido de reclamação de forma adequada. O sistema do consumidor.gov exige que a pessoa tenha senha Gov, ouro ou prata. E, geralmente, os nossos assistidos não têm esse tipo de acesso. Então, presidente, restou provado que a proposta não é boa, que passaram 3 minutos. Mas é a proposta. Então, eu gostaria que o senhor fosse muito severo. Muito severo. E terminasse os 10 minutos. Eu sei que as perguntas da senadora Damares poderiam render muito mais se fosse respondido depois. Vou pedir a todos os parlamentares que nós nos mantenhamos nos 10 minutos que foram acordados. Por gentileza. Passo a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, primeiro só ressaltar, foi retirado alguns requerimentos meus da pauta, mas ficou muito claro agora pela Defensoria de que os descontos estão relacionados com consignado e associação, só para depois a gente discutir isso. Muito obrigado. Mas, presidente, a pergunta aqui para a nossa convidada. A DPU considera que a manutenção de convênios com entidades que violam a legislação ao empregar parentes de autoridades políticas em suas diretorias, como a CONTAG e o Sindinap, é compatível com a defesa dos interesses dos aposentados? Por que eu estou perguntando isso? Existe uma lei, a Lei 13.019 de 2014. No seu artigo 39, ela diz: fica impedido de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nessa lei a organização da sociedade civil que, item 3, tenha dirigente membro do poder, ou o Ministério Público, ou dirigente de órgão de entidade de administração pública, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges e companheiros, bem como parentes em linha direta, colateral ou por afinidade até 2º grau. Então, o que eu quero dizer que tanto a CONTAG como a Sindinap, que 72% dos 12 bilhões e meio que foram descontados de 2008 até hoje, 72% são dessas duas instituições, sequer poderiam estar trabalhando com o convênio do acordo de cooperação técnica. Só para dizer. Eu pergunto então, a DPU tem plano de tomar medida, ou já tomou alguma medida para questionar esses acordos formalmente irregulares que, segundo a análise, sinalizam a captura institucional do Estado por interesse sindical? A Defensoria Pública da União questionou esses acordos através do Grupo de Trabalho Institucional. Então, o que a Defensoria Pública da União buscou? É que fossem cumpridas as determinações da IN 162 de 2024. Essas determinações, nesta IN, é estabelecida uma série de requisitos para uma entidade associativa poder fazer um desconto num benefício previdenciário. Inclusive, ter uma sede, né? Porque a gente sabe que em muitos casos... Ou seja, não foi cumprido. Na prática é isso. Alguns requisitos não foram cumpridos. Não, alguns não, porque a lei é clara. Não pode isso. Não tendo isso, não poderia. Então, Vossa Excelência sabe se teve alguma ação específica sobre isso? Não, só recomendação. Recomendação da Defensoria Pública da União. A DPU não viu que isso aqui contraria os interesses dos aposentados e pensionistas? Viu e apontou. Acontece que a gente tem que diferenciar o que é o trabalho da Defensoria Pública da União do Tribunal de Contas CGU. Ou seja, omitiu porque realmente deveria ter entrado, porque é o interesse do aposentado. A DPU tem conhecimento do descumprimento das cláusulas de fiscalização por parte do INSS? A senhora concorda que a concessão de medidas como desbloqueio em lote para a CONTAG, que beneficiou 34.487 aposentados sem autorização,
e a dispensa de biometria para o Sindinap, ações que violam o decreto e determinações do Tribunal de Contas da União, demonstram uma conivência institucional da atual gestão. A senhora concorda com isso? Não tenho nada a esclarecer a respeito disso, não concordo com isso. Essas apurações, elas devem ser feitas pelos órgãos de controle. Todo desconto... Não, foi apurado. Eu estou perguntando depois do relatório que foi entregue, dizendo que aconteceu tudo isso. A Defensoria não teria que entrar com ação, alguma coisa? Foi feita alguma coisa nesse sentido? Essas medidas são tomadas pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de persecução penal. Há uma investigação em curso a respeito disso. A Defensoria Pública da União é um órgão de defesa que atua na assistência jurídica das pessoas. A Defensoria foi informada pelo Tribunal de Contas que havia essas irregularidades. Portanto, a Defensoria teria que defender os interesses dos aposentados e pensionistas. Essa é a função da Defensoria. Sim. E o que Vossa Senhoria está dizendo é que a Defensoria não tomou nenhuma atitude em defesa dos aposentados e pensionistas, porque sequer essas duas instituições poderiam ter convênio, qualquer coisa nesse sentido. As atitudes foram tomadas, como eu falei anteriormente, a Defensoria Pública da União se habilitou em ações civis públicas que discutiam essa questão. Está habilitada como custos vulneráveis, está atuando nessas ações civis públicas. Se Vossa Senhoria puder mandar para a gente cópia disso, para a gente notar realmente que houve esse interesse em defesa, a gente agradece aqui na CPMI. Pergunta Vossa Excelência ainda. poderá fazer por requerimento, senador Salcino. A DPU considera aceitável que entidades com os maiores volumes de arrecadação e os mais altos índices de desconto não autorizados, como a CONTAG e a Sindinap, tenham sido excluídas das ações de bloqueio da AGU, enquanto outras, com menor tempo de atuação, se tornaram alvos prioritários. Como a DPU atua para combater essa aparente seletividade que protege entidades com laços políticos com o governo, em detrimento da proteção dos aposentados? Através da habilitação das ações civis públicas que discutem essa temática. Especificamente com relação à CONTAG e Sindinap, totalmente irregular, de acordo com a lei, de acordo com o decreto, de acordo com a portaria. Houve uma ação específica com relação a essas duas entidades? A reação específica foi em relação à habilitação numa ação civil pública que é direcionada tanto ao INSS quanto à Dataprev e também tem algumas entidades associativas que estão no polo passivo dessa ação. Então, na verdade, a Defensoria Pública da União atuou nessas ações civis públicas, apontando ali, indicando quais as principais entidades eram mais problemáticas. Eu até fico assim, indignado até, como que um órgão de defesa do aposentado e pensionista aceita participar de um acordo, tirando os direitos básicos, está na lei do consumidor, é uma lei aprovada pelo Congresso, e fazer um acordo que o aposentado tem que abrir mão da ação judicial. É um absurdo a DPU fazer parte de um acordo como esse. Eu pergunto à senhora, se a DPU já vinha pautando o problema dos descontos indevidos e apontados a ligação com o empréstimo consignado desde fevereiro de 2024, por que demorou tanto para o governo federal deflagrar uma operação de combate à fraude de maneira efetiva e integrada? A senhora acredita que a investigação tem sido seletiva, ignorando responsabilidade de gestões petistas anteriores que permitiram o crescimento exponencial do problema, bem como de outros agentes, como as instituições financeiras, que também se beneficiaram do esquema? Só para Vossa Senhoria reforçar que o que Vossa Senhoria já disse aqui, que tem uma ligação entre o consignado e os descontos associativos. Pois não. Esses fatos serão apurados pela essa comissão parlamentar de inquérito. Há uma investigação em curso. Então, a Defensoria Pública da União acompanha e aponta quais os principais problemas. As entidades que eu citei, elas foram excluídas, elas não foram acionadas pela AGU. A Defensoria Pública alertou a CGU ou a AGU, ou tomou alguma providência, porque a obrigação da defesa do aposentado e pensionista é da DPU, não é da AGU. A AGU defende os órgãos do governo. Vossa Senhoria e o órgão que Vossa representa tem que defender, tinha que defender os interesses do aposentado e pensionista. O que eu quero dizer é isso.
Ou seja, a DPU não tomou nenhuma atitude com relação à seletividade de não ter realmente feito nada da AGU com relação à CONTAG e à Sindinap? Tomou atitude, sim. Essas Qual atitudes atitude? estão todas documentadas. Dentro da ação civil pública foram feitas manifestações da Defensoria Pública da União através da Defensoria Regional de Direitos Humanos e Nacional de Direitos Humanos. Essas informações podem ser solicitadas dentro do grupo de trabalho interinstitucional. A Defensoria Pública apontou várias falhas e problemas. Todas essas questões foram relatadas ao Tribunal de Contas da União e à CGU. Eu quero ver se há ação específica com relação às duas entidades. Eu quero saber isso. Que participou da ação pública e comentou alguma coisa, não quer dizer nada. Quer dizer com relação a isso, objetivamente. Mas isso aqui está encerrando o meu prazo. Considerando que a DPU já alertava para a gravidade do problema há meses, como a senhora avalia a decisão da gestão do INSS de adiar a aplicação das novas regras de segurança, como biometria, assinatura eletrônica, mantendo milhões de segurados vulneráveis aos prejuízos financeiros? A senhora não acredita que a postergação dessas medidas foi uma falha intencional da gestão petista que permitiu que as fraudes continuassem a sangrar os cofres públicos e o bolso dos aposentados? Não tenho condições de responder essas informações. Provavelmente será apurado por essa comissão parlamentar de inquérito pelas investigações. Só essa comissão que vai apurar, porque o governo não apurou nada, muito pelo contrário, fez seletividade. Não fez o dever de casa e muito menos eu estou percebendo que a DPU não está defendendo os interesses do aposentado e pensionista. Esse acordo, participar de um acordo, tirando um direito sagrado do aposentado de receber em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, eles têm direito a receber em dobro. Mas eu quero aqui, finalizando, parabenizar, relator, o trabalho de Vossa Excelência. É difícil até perguntar mais coisa quando o relator fez realmente um excelente trabalho. Obrigado, Parabéns senador Exauci. Obrigado. Com a palavra... Obrigado, Exauci. 10 minutos. Com a palavra o delegado Fábio Costa. Obrigado, presidente. Inicialmente quero cumprimentar todos, parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos. Obrigado. Desejar um exitoso e profícuo trabalho por parte do eminente relator, conterrâneo, o deputado federal Alfredo Gaspar. Doutora Patrícia, conforme amplamente divulgado pela mídia, ainda em junho de 23, em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, presidido pelo então ministro Carlos Lupe, a conselheira Tônia Galete solicitou que fosse incluída na pauta a discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que realizavam descontos indevidos junto ao INSS. O pedido da conselheira, porém, foi negado na ocasião. Conforme registros da DPU, em 23, já havia sinais de alerta sobre o aumento das reclamações relativas a descontos indevidos. Já em maio de 24, sob a coordenação da senhora, a Defensoria Pública demandava formalmente a suspensão de todos os descontos associativos. Portanto, nós podemos afirmar que desde junho de 23, o então ministro da Previdência foi formalmente alertado sobre esse problema. Isso significa que há mais de 2 anos o governo tinha um alerta formal e estruturado sobre a fraude massiva e sistemática que estava em curso. Então eu pergunto, senhora defensora, a senhora confirma essa cronologia e a gravidade do alerta inicial realizado pela Defensoria? Os alertas foram feitos e estão relatados nas memórias de reunião do comitê, do Grupo Institucional de Trabalho. Os alertas foram feitos, os apontamentos foram feitos, estão todos documentados. Ofícios foram expedidos, providências foram tomadas, medidas foram adotadas, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial dentro deste GTI. As autoridades estavam cientes. Ok, doutora. Após esse primeiro e contundente alerta da DPU, em maio de 24, a senhora pode detalhar a esta comissão qual foi a resposta efetiva do Ministério da Previdência e da presidência do INSS naquela ocasião? Houve a criação, por exemplo, de uma força-tarefa? A suspensão dos convênios foi realizada? Ou a resposta, na ocasião, foi meramente burocrática e protelatória? Isso em relação à reunião do GTI? Após o alerta da DPU, quais foram as providências efetivas por parte
tanto do Ministério da Previdência quanto da presidência do INSS. Então, as medidas tomadas e adotadas, elas eram relatadas dentro do grupo do GTI. As medidas, na época, foram eficazes após o alerta da DPU? Em sua grande maioria, elas foram eficazes. Quais foram as medidas imediatas? As medidas imediatas. Melhorias nos canais de atendimento. A implantação da biometria. Melhoria na transparência das reclamações. Todas essas questões, elas foram implantadas neste meio tempo, em que foi discutido dentro do GTI da Previdência. Num prazo razoável? Um prazo razoável. A senhora aponta para um massivo vazamento de dados cadastrais como a origem da fraude. Considerando que a proteção desses dados é uma responsabilidade primária do Estado, a senhora entende que tal vazamento pode ser caracterizado como uma falha grave de segurança e governança? Sim. Okay. Doutora Patrícia, durante a audiência pública na Comissão do Idoso, a senhora apontou que a DPU orientou aposentados e pensionistas, além de se utilizarem do aplicativo Meu INSS e também do canal 135, a senhora também orientou a buscarem as pessoas lesadas a buscarem outros canais, como o consumidor.gov, para tentar excluir os descontos indevidos. Na sua avaliação, essa medida, essa orientação demonstra que os próprios canais oficiais do INSS não eram suficientes para o atendimento das denúncias de fraudes que já eram crescentes? O que a gente apontou é que os canais de atendimento precisavam ser melhorados, aprimorados, tanto pelo Meu INSS quanto pelo 135. A forma da pessoa poder fazer a sua reclamação e contestar esse desconto indevido teria que ser melhorada, inclusive através dos canais remotos do INSS e através da melhoria dos sites do consumidor.gov e dos canais de reclamação do próprio INSS, que é o Fala BR. Ok. Para finalizar, doutora, com base em sua experiência, a demora de mais de um ano entre o pedido de suspensão dos acordos de cooperação técnica por parte da DPU. Presidente. Peço silêncio ao plenário, por gentileza. Com base na sua experiência, a demora de mais de um ano entre o pedido de suspensão de acordos de cooperação técnica por parte da DPU e a adoção de medidas efetivas por parte do governo, como o bloqueio generalizado de descontos suspeitos, após um alerta tão claro de um órgão como a DPU, eu pergunto à senhora, doutora Patrícia, essa demora é compatível com a gestão pública diligente e comprometida com a proteção de sua população mais vulnerável, como idosos e pessoas com deficiência? Não é compatível. Isso decorre das falhas sistêmicas que nós temos dentro do próprio INSS. Obrigado, defensor. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Fábio Costa. Na sequência, com a palavra a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar a todos e a defensora, a doutora Patrícia, também. Eu vou iniciar minha fala, eu vou colocar o foco especificamente no grupo de trabalho, defensora. E a minha primeira pergunta é assim, todo grupo de trabalho, quando a gente faz um grupo de trabalho, principalmente você falou que tinha CGU, TCU, INSS, Ministério Público, era um grupo realmente de trabalho que envolvia várias instituições, há a previsão de um relatório final, né? Senão não faz sentido ter um grupo de trabalho, ainda mais com uma força-tarefa dessa. A minha pergunta é, esse relatório final será feito, foi feito e qual é a previsão de entrega se ainda não foi feito? Esse relatório final pode ser solicitado ao Ministério Público Federal, que é quem criou este grupo de trabalho interinstitucional. Não, minha pergunta é se há previsão de um relatório. Se a gente pode solicitar, eu sei, mas a minha pergunta é se há uma previsão de um relatório, sim ou não? Foi concluído o relatório quando acabou o grupo de trabalho? Possivelmente, sim. Você não sabe? Você era do grupo e não sabe? Não tenho conhecimento. Na verdade, quem faz essas atas e relatórios é quem coordena o grupo. Quem coordena o grupo é a primeira Câmara do Ministério Público Federal. Bom, eu vou para a minha segunda pergunta. Qual é o nível do poder decisório dos participantes deste grupo? Quem participava da reunião? Então, essa é assim, qual é o nível de poder decisório?
em linhas gerais? Era uma pessoa que... Isso. Esse grupo é um grupo de atuação extrajudicial, em caráter colaborativo entre as entidades que participam. Então, é crível, pela experiência da senhora, que a gravidade dessas informações, a gravidade, inclusive, da evolução, né, era 700 milhões, depois passou para 1,6 bilhões e depois para 2,4 bilhões em 2024, é crível na experiência da senhora que não tivesse sido passado para o presidente do INSS e para o Ministério da Previdência nas épocas, desde que vocês trabalharam, que eles não tinham ciência disso? Sim ou não? O INSS tinha ciência, porque dentro deste grupo de trabalho sempre participavam representantes do INSS, da Diretoria de Benefícios, do Ministério da Previdência Social. A senhora tem conhecimento se o ministro da Previdência também tinha ciência? Porque o INSS sabia. Então, o ministro da Previdência tinha ciência? É crível que ele não tivesse ciência, na visão da senhora, pela experiência da senhora? Eu acredito que ele tivesse ciência. Uma outra pergunta é assim, durante o encontro, o que me chamou a atenção na fala da senhora é que quais foram, assim, tinham várias entidades ali, né, várias instituições públicas. Quais eram as reações, manifestações em relação a essa denúncia de fraude recorrente dos descontos associativos? Sim, ficava todo mundo indignado, todo mundo achava normal. Na visão da senhora, as reações eram variadas, eram sempre as mesmas, porque eu ouvi a reação da senhora aqui, né? Deputado Adriana, só um instantinho. Peço mais uma vez, por gentileza, silêncio à sala, para acompanharmos os esclarecimentos. Esses apontamentos eram recorrentes e essa pauta era uma pauta permanente dentro do GTI. Desde o início de 2024, era uma pauta permanente. Então, era uma preocupação de todos os órgãos que faziam parte do GTI. Agora, a minha pergunta aqui, defensora, é especialmente em relação ao INSS. Né? Ele que recorreu da decisão, da revalidação e tudo. O INSS, o que alegava? Porque se ele reagiu contrariamente à revalidação, ao que o TCU determinou, na sua visão, como você via isso, essa resistência do INSS? As explicações eram de que o sistema deveria ser adaptado, em que ainda estava em discussão no TCU a questão da revalidação anterior à IN 162, e que a Dataprev teria que implantar o sistema, que o sistema de biometria não é um sistema fácil, enfim, teria que ser adaptado. Inicialmente, o que aconteceu? As entidades associativas tinham um sistema de biometria e depois a Dataprev desenvolveu um sistema próprio. Então, assim, as alegações eram com base na falta de força de trabalho, né, das dificuldades de implantar esse sistema e de fazer efetivamente essa revalidação, porque era um número muito grande de benefícios. Ok. Outra pergunta. Foi possível identificar se o governo adotou alguma reação institucional após, seja por meio do INSS, da AGU, da CGU, do Ministério da Previdência ou de qualquer órgão envolvido? Você considera que o governo tomou efetivamente uma atitude a partir de 2024? Porque todos sabiam, você falou desde 2019 que sabiam, certo? Que é 2016, na verdade. Você considera que o governo tomou uma atitude? Sim ou não? E se sim, qual? Eu acredito que com a deflagração da operação da Polícia Federal, algumas pessoas foram afastadas e, a partir daí, foram tomadas providências. Mas até lá, até isso acontecer, não teve nenhuma providência efetiva do governo, certo? Você falou depois da Polícia Federal, que foi em 2024, certo? Correto? Correto. Já caminhando para o final, eu quero falar um pouco dessa evolução, né, da evolução dos números.
porque pelo levantamento do TCU, isso, o que temos é de 2016 e isso foi tendo, assim, escalou vertiginosamente. O que eu estava falando, que eram 300 milhões, 700 milhões, depois passou em 23 para 1,3 bi e depois em 23 e 2,6 bilhões em 24. A minha pergunta é assim, o que motivou, qual foi o marco que realmente falou assim, olha, vamos atuar em várias frentes, o grupo de trabalho vai ser destinado a isso, porque já estava escalonando vertiginosamente antes, né? Você até citou 2019, mas a gente sabe que é 2016 pelo relatório do TCU. Minha pergunta é, qual foi o marco que fez com que realmente vocês tenham caminhado no sentido de cuidar deste assunto em 2024? Eu acredito que tenha sido os apontamentos e as inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas da União e se constatou um aumento realmente de descontos associativos e um aumento da criação das entidades, das associações. Então, houve um aumento gradual das entidades associativas. Eu acho que, para finalizar, defensora Patrícia, eu queria entender, e estou falando isso não só como parlamentar, eu acho, sim, eu fico indignada mesmo, de ver como, às vezes, esse apego a tanta instrução normativa e cada um no seu quadrado prejudica o país. Eu ouvi sua fala, eu vi que você estava... tem coisas que vocês fazem, tem coisas que vocês não fazem. Eu consigo entender isso, mas eu fico pensando, se eu fosse uma defensora pública, ou se eu trabalhasse no INSS, e eu visse isso acontecer sistematicamente... e ficasse calada, eu acho que eu não ia conseguir dormir. Eu, Adriana, falando, né? Eu imagino que vocês devam ter alguns conflitos, alguns dilemas nesse sentido, pela própria função que exercem, mas, na sua visão, seja de 2016 para cá, de 2010 para cá, de 91 para cá, pouco importa. Você acha que os órgãos, a gente poderia fazer uma revisão completa dessas revisões normativas para que realmente todo servidor público se conscientizasse que é um cidadão brasileiro e que tem que pensar no país, ao invés de saber que tem muita coisa errada, mas este não é o meu quadrado, não está isso é obrigação do TCU e CGU, e fazer alguma coisa, gritar, porque eu acho que eu não ia conseguir dormir. Eu vou devolver a palavra para que a senhora possa expressar, porque assim, eu fiquei indignada e fiquei pensando, cada um no seu quadrado prejudica o país? Eu acredito que toda a sociedade deve contribuir. Isso é uma política pública. A gente está falando do sistema da Seguridade Social, da Previdência e da Assistência Social. Então, essa é a responsabilidade de todos, na verdade. Mas é a Defensoria a voz dos vulneráveis. Quero deixar isso bem claro. É a voz dos vulneráveis. Muito obrigado pelo cumprimento do prazo. Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar, permitam ir direto aos questionamentos à Defensora Pública da União, a quem agradecemos também pela presença aqui, Patrícia Betim Chaves. Eu queria iniciar perguntando, doutora, se a senhora defendeu pessoalmente algum dos lesados do INSS na sua história como Defensora Pública da União? Pessoalmente? Pessoalmente, sim. Como advogada? Não, como defensora pública. Como defensora federal. pública, exato, mas como advogado ou procurador dessa pessoa. Sim, atuei em alguns casos. E como é a reação dessas pessoas diante do roubo que, para elas, faz uma diferença enorme? De 30, 50, 100 reais nos seus benefícios são pequenos. É uma reação de indignação. Tem algum caso específico, sem mencionar nomes, que você possa citar, que tenha te trazido especial emoção ou comoção? Eu acho que casos mais assim emblemáticos nos atendimentos que foram feitos no Rio Grande do Sul após as enchentes, atendimentos que foram feitos pela Defensoria Pública da União. Mas relacionados ao roubo do INSS? Relacionados ao roubo do INSS. Não. E eu quero agradecer a DPU, inclusive... Se identificou nos históricos de crédito os descontos associativos. Atendendo demandas que não eram necessariamente descontos associativos, se verificou aí um desconto
Eu não quero deixar de reconhecer, inclusive, a Defensoria Pública no momento das enchentes do Rio Grande do Sul, quando atuou, inclusive tem participado das reuniões da nossa coordenação com alguma frequência sobre esse tema, mas não é sobre isso que estamos falando. Gostaria de saber sobre roubo aos aposentados. Algum aposentado específico que tenha sido lesado e que foi representado pela senhora, tem alguma lembrança que lhe traga algum tipo de emoção, ou que diga, isso aqui foi um caso tão grave que me chamou a atenção, me chocou? Tenho alguns casos, mas o que eu gostaria de esclarecer? Eu, atualmente, não estou atuando no meu ofício de origem. Então, eu não estou atuando nos casos individuais. Certo, mas atuou alguma vez em algum caso individual na história? Atuei. E qual foi o primeiro caso que você tem em memória de ter atuado a favor de um lesado do INSS? Nesse caso específico, que eu recorde, realmente, acho que foi no 2023 ou 2024. E teve algum caso anterior, porque a notícia que nós temos é que desde 2011, pelo menos, a doutora trabalha na área previdenciária dentro da advocacia, me corrija se estiver enganado, talvez até tenha sido antes. Pelo menos essa é a notícia, 2006. Na Defensoria a gente encontrou a informação em 2011, então é mais antigo. Teve algum caso desde 2006 de defesa de algum lesado no INSS que tenha relação com descontos indevidos? Desde 2006, não tenho conhecimento. E qual foi o primeiro? 2023. Que eu recorde, na minha atuação como defensora pública federal, os casos em que eu tenho conhecimento que eu atuei no ofício individual, foram 2018 e 2019, acredito. Mas a senhora há pouco disse que foi 2023. Não. 2023. A minha atuação, ela se divide numa atuação individual. Certo. E depois, quando eu assumi a coordenação. Certo. Entendeu? Mas como defensora de um lesado INSS, o primeiro caso que você defendeu foi em 2023 ou 2018? Entre 2018 e 2019. Ok, eu gostaria de que a senhora informasse depois a comissão exatamente qual foi esse caso, em que data foi. Eu também gostaria de chamar a atenção aqui de todos os colegas desse gráfico que está no plano de trabalho do deputado Alfredo Gaspar, que mostra o marco temporal entre 2015 e 2025 dos descontos no INSS. É muito importante lembrar que durante o governo Lula foi que houve o grande disparo, certo? Agora, antes disso, como sempre houve, lamentavelmente, roubo no INSS, nós sabemos que houve episódios, por exemplo, relatados pela imprensa, Geraldo Doca, em 2018, e INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, isso foi no jornal O Globo, e também em 2010, o mesmo repórter, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões. Eu pergunto à senhora, doutora, se esses casos já eram publicados na imprensa, e a senhora disse que só sabe a partir de 2019, sendo responsável, titular da área previdenciária, como foi que, apesar de estar na imprensa, a senhora não sabia que isso acontecia no INSS antes disso, pessoalmente? Nós temos conhecimento através dos relatos dos nossos assistidos. Mas a senhora disse antes, em resposta ao relator, que pessoalmente a senhora só soube dos descontos a partir de 2019. Gravei bem essa palavra. Pessoalmente. O que significa pessoalmente? Significa dentro da defensoria? Atendimento. A senhora nunca leu as matérias da imprensa antes? Claro, a senhora não conhecia as matérias da imprensa? Conhecia as matérias. Então a senhora sabe que antes de 2019 também acontecia esse tipo de roubo? Sei. Ah, bom. Então, a minha resposta foi em relação quando eu atuei. Tá bem, porque isso não estava claro. A senhora disse pessoalmente, eu sei, a partir de 2019. Mas a senhora tinha conhecimento, então, pessoalmente também, fora da sua atuação? Sim. Diretamente relacionado à atividade funcional, que na imprensa já saía esse tipo de matéria. Tinha conhecimento. Isso é importante, fique claro, senhor presidente, senhor relator, porque eu gostaria de saber também se, apesar de saber ter envolvimento pessoal desde 2019 a 2023, quando a senhora não era coordenadora, eu tenho certeza que a senhora levou para o seu superior o conhecimento dessas atividades em 2019 e 2023, correto? Eu atuei em favor de pessoas assistidas e tomei as medidas extrajudiciais ou judiciais. Mas eu lhe pergunto se levou ao coordenador pelo seguinte, porque quando a senhora foi coordenadora, a senhora tomou ação e decidiu fazer parte, inclusive, do grupo de trabalho e ir atrás desse escândalo. Mas antes disso, a senhora não era coordenadora e havia um coordenador. Gostaria de saber quem é o coordenador ou quem foi.
Não me recordo, tem que ser solicitada essa informação à A senhora não sabe quem era o seu coordenador? Não era o meu coordenador. Não era. Como é que funciona, então? Esclarecendo que nós temos independência funcional. O coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ele não tem nenhuma ingerência em relação ao Defensor Público Federal. Mas a senhora tendo independência funcional, a senhora acha que a senhora não tem obrigação de levar para essa pessoa uma informação que a senhora já conhecia desde 2019 dentro da instituição como defensora pública? Não. A senhora não tinha obrigação de levar a essa pessoa essa informação. Eu discordo. Eu acho que a independência funcional não pode ser utilizada para blindar um superior e prejudicar aqueles que estão sendo lesados. O senhor não concorda? Eu acho que o que deve ser esclarecido é como são as atribuições dentro da Defensoria Pública da União. Não, mas isso está muito... Eu não teria que relatar mas nenhum eu sou deputado federal e aqui são questões. senadores aqui, nós todos sabemos a legislação, inclusive nós fazemos a legislação. Então, isso não seria prevaricação? Não. A senhora não informar o coordenador da área de que dentro da sua área de atuação estão acontecendo roubos e apesar de pessoalmente, repito aqui, me ajuda o senador Rogério Marinho, pessoalmente a senhora sabia dos casos, mas não informou o coordenador, não sabe nem quem era. Não me recordo quem era o coordenador no momento. Mas a senhora não acha que é prevaricação? Não. Ok. Eu gostaria também, senhor presidente, de perguntar para a doutora Patrícia Betim Chaves se o grupo de trabalho que a senhora entregava tinha prazo para encerrar. O GTI, Isso. inicialmente não tinha prazo para encerramento. E por que o Ministério Público Federal decidiu encerrar logo depois de acontecer a operação sem desconto? Essa resposta não cabe a mim. Mas não foi falado nada dentro do grupo? Não foi informado. Não havia comunicação dentro do grupo entre os membros? Havia. Mas não foi informado no encerramento? Não foi informado o motivo do encerramento. Mas foi informado o encerramento. Como foi feita essa informação? Através de um ofício dirigido ao Defensor Público Geral Federal. E o Defensor Público Geral Federal não questionou esse encerramento, a senhora tampouco? Não achou estranho? Não solicitou prorrogação? Não disse, olha, a situação está tão quente aí, está todo mundo falando nesse assunto, a gente precisa continuar investigando, gente. Isso é um absurdo. Vamos encerrar, a senhora não fez nada nesse sentido. Esse grupo foi criado pelo Ministério Público Federal. Mas a senhora era membro. Era membro, mas E não a cabe senhora não a tinha- mim questionar, porque essa é uma escolha e uma decisão do Ministério Público A Federal. senhora não podia questionar nada dentro do grupo, então a senhora não tinha participação efetiva no grupo. Tinha participação efetiva no grupo. Mas como é que um participante efetivo não pode questionar a decisão do seu coordenador? Não cabia a mim questionar. Não podia fazer nenhuma pergunta a ele. Poderia fazer a pergunta, Então, mas o a senhora grupo poderia questionar. é criado pelo Ministério Público Federal. Mas são duas coisas exatamente idênticas. Fazer pergunta ou questionar é a mesma coisa. Então a senhora poderia ter questionado o coordenador, mas a senhora preferiu não questionar. Preferiu que o grupo encerrasse sem que a Defensoria Pública da União se manifestasse. E a senhora diz que a DPU não é órgão de controle, mas a DPU ajuiza uma série de ações civis públicas, emite recomendações sobre políticas públicas, e eu te pergunto, por que a DPU não ajuizou nenhuma ação civil pública para afastar a cúpula do INSS ou até mesmo para tomar medidas mais drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria, por Última exemplo? pergunta, por favor. É essa a deputado. pergunta Foi final. não. Eu gostaria de saber se a DPU... Desculpa, presidente, só pela interrupção, vou repetir para ficar bem claro. Se a DPU ajuiza toda hora ação civil pública, isso aqui é muito corrente aqui, emite recomendações sobre políticas públicas. Por que, nesse caso, a senhora acredita que não foi ajuizada nenhuma ação civil pública para afastamento da cúpula do INSS, ou então que se tomasse medidas drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Os defensores regionais de direitos humanos ou a Defensora Nacional de Direitos Humanos têm independência funcional e avaliar qual a sua forma de atuação, que pode ser não somente judicial, mas extrajudicial, através de recomendações. E por que o DPU Obrigado, não fez deputado nesse caso? Barrato. Não, mas a pergunta não foi O prazo respondida. encerrou. Mas só por que deputado. não fez nesse caso? Só essa pergunta. Por que nesse caso não foi feito, na sua Não cabe opinião? a mim responder essa Ok, pergunta. obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu considero extremamente importante a vinda da doutora Patrícia. Não conhecia a doutora Patrícia, agradecer o trabalho que fez durante a reconstrução lá no Rio Grande do Sul, em nome de toda a DPU. Mas a doutora Patrícia trouxe para nós aqui informações que são muito importantes, senhor presidente, para a gente entender o que aconteceu.
e a origem da trama criminosa. A doutora Patrícia falou aqui que as primeiras informações mais relevantes que começaram a chegar em volume sobre estas questões foi em 2019. Alguns parlamentares aí querem falar em 16, 17, não tem problema. 19, o escândalo estourou. O grupo de trabalho do Ministério Público Federal foi criado dia 11 de abril de 2019. 11 de abril de 2019. Coordenado pelo Ministério Público Federal. E por que foi criado em 2019? Pelo volume de denúncias. Pela quantidade de denúncias. E a doutora fez um registro importante. Pelo aumento exponencial de entidades que passaram a ser cadastradas pelo INSS para fazer o desconto associativo. E veja como é importante a gente ver isso, senhor presidente. A relação direta que existe entre as entidades fantasmas cadastradas durante o governo Bolsonaro e a explosão dos descontos sem autorização. Há uma relação direta entre o roubo e o cadastro das entidades fantasmas, que foram cadastradas durante o governo Bolsonaro. As mudanças das regras que permitiram que as entidades fantasmas se cadastrassem para fazer o desconto associativo tem uma relação direta com a explosão do assalto aos aposentados e aposentadas do nosso país. Mas veja bem, senhor presidente, o consumidor.gov.br mostra que lá em 2019 houve um aumento de 126% das queixas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostra que em 2020 há uma explosão de ocorrência desse tipo de situação. Mas a DPU só ajuizou uma ação civil pública em 2025. A primeira pergunta que eu faço, doutora Patrícia, se desde 2019 nós já tínhamos o grupo de trabalho. Eu vejo aqui, nas atas da reunião do grupo de trabalho, dia 19 de agosto de 2020, a doutora Fernanda Ram, pela DPU, ela já informava, lá do grupo de trabalho, o conjunto de reclamações de aposentados, 2019. Em 2025, também lá no grupo de trabalho, o Ministério Público Federal já falava sobre o histórico de recomendações não observadas pelo INSS desde 2019 sobre os ACTs. Em 2021, dia 26 de junho, dona Cristina Kolinski, do MPF, mais uma vez indagava sobre a questão dos associativos e as normas para coibir o conjunto de denúncias. Já em 17 de novembro, a doutora Zélia, do MPF, questionou mais uma vez aonde estão as portarias, todas as denúncias feitas para o INSS e a Previdência entre 19, 20, 21. Nenhuma providência adotada, nenhuma ação ajuizada. Por que essa omissão durante 19, 20, 21 e 22 dos órgãos de controle e do governo federal, doutora Patrícia? Importante esclarecer que a Defensoria Pública da União ela ingressou em meados de 2020 no GTI, que foi criado pelo MPF. Então, ela não está desde o início do GTI. Em relação às ações judiciais, várias ações judiciais individuais foram ajuizadas neste período. Ações coletivas foram ajuizadas, uma pelo Ministério Público Federal, no qual, lá em 2000... Qual é a data, doutora? Acho que essa ação é de 2018, 2019. Acredito que é. E a habilitação, o pedido de habilitação da DPU foi em 2025.
Doutora, veja bem, ações individuais naturalmente devem ocorrer muitas, né? É normal que o defensor tome conhecimento de alguma. Agora, ação civil pública contra a União e INSS Dataprev, devido à ocorrência de fraudes recorrente da contratação de empréstimos consignados vinculados a benefícios previdenciários da DPU, é de 25, correto? As ações civis públicas aqui, em relação a desconto associativo, não eram da Defensoria Pública da União. A da Defensoria, doutora. A Defensoria Pública tem uma ação civil pública em relação a empréstimos consignados. Certo, doutora. Então, veja bem, a ação civil pública contra a União, INSS e Dataprev, ocorrendo é de junho de 25. Sim. Então, veja, senhor presidente, os órgãos de controle, o GT do Ministério Público Federal, tomou conhecimento das fraudes em 2019. Tanto é que instituiu o grupo de trabalho dia 11 de abril de 2019. Entre outras coisas, por quê? Pela explosão do cadastramento de entidades fantasmas. Não aconteceu nada. 2019, 2020, 2021, 2022, do ponto de vista objetivo. Pelo contrário, as normas foram sendo modificadas para facilitar ainda mais o cadastramento de entidades fantasmas, para permitir que não houvesse mais a necessidade da autorização individual dos descontos, para permitir que as entidades pudessem mandar lotes de 10, 20, 30 mil. Depois, havia necessidade da renovação anual, acabaram com a renovação anual, colocaram para 3 anos, e depois, numa medida provisória, botaram uma emenda Jabuti já em 2022 para tornar o desconto eterno. Então, durante todo o governo anterior, a verdade é que não teve nenhuma ação concreta para acabar com o roubo. Pelo contrário, as normas que foram modificadas para viabilizar o assalto aos aposentados, todas elas foram adotadas durante o governo anterior. E quando é que acaba o roubo? No governo do presidente Lula. Quando é que acaba o assalto? No governo do presidente Lula. Quando é que é devolvido para os aposentados o dinheiro roubado? Durante o governo do presidente Lula. E vai ser muito bom a gente ouvir aqui o delegado da Polícia Federal, porque ele vai poder nos esclarecer quantos meses a Polícia Federal aguardou, desde o momento em que ela solicitou para a Justiça Federal uma ação contra esse escândalo. Quantos meses a Justiça demorou para autorizar que a Polícia Federal pudesse agir? Vai ser muito importante a gente saber isso hoje. Por fim, senhor presidente, me parece muito importante que a gente convide para vir aqui a coordenação desse grupo de trabalho criado, desse GT, do Ministério Público Federal. Afinal de contas, se esse GT existia desde 2019, e durante 19, 20, 21, 22, não fez nada, mesmo diante de todo esse volume de denúncias, nós temos que saber por quê. Por que o INSS? Por que o Ministério da Previdência? Por que o grupo de trabalho? Por que ninguém fez nada? Pelo contrário, só foram mudando regras e regras para beneficiar cada vez mais os criminosos. Então, doutora Patrícia, agradeço muito a sua presença. Para mim foi extremamente esclarecedora e tenho certeza que o Brasil entendeu muito melhor o esquema criminoso a partir das informações que a senhora nos trouxe. Muito obrigado. Agradeço, deputado Paulo Pimenta. Pergunto à doutora Patrícia se ela gostaria de um pequeno intervalo antes de darmos continuidade. Podemos prosseguir, doutora? Sim. Oi? Um intervalo? Eu suspendo a sessão por 15 minutos. Aí,
que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu tô vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar pro meu corpo e não ter um roxo nele. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e o Senado Notícias está no ar. E nós vamos direto agora ouvir uma coletiva de imprensa com o deputado Paulo Pimenta, que está falando sobre a CPMI do INSS. Acompanhe. O governo do presidente Lula. Deputado, a oposição vem comentando vem dizendo que no depoimento da defensora pública há uma clareza de que tudo esteve mais volumoso, digamos assim, no governo do PT. E
o governo diz o contrário. Nós temos o risco aqui de haver uma guerra de narrativas dentro dessa comissão? Bom, em primeiro lugar, basta as pessoas assistirem, né? Quer dizer, que a oposição está divulgando fake news, está tentando divulgar, né, informações que tiram o foco da investigação, mas a gente sabe. Mas o que eu sugiro às pessoas? Assistam o depoimento da defensora e tirem as suas conclusões, né? Com certeza vocês também acompanharam o depoimento. À medida que vocês acompanharam o depoimento, vocês vão observar, né, que ela foi muito categórica nas suas afirmações, quando ela diz que o escândalo começa a partir de 2019, a partir da explosão do número de entidades fantasmas cadastradas. Então, gente, não adianta, contra fatos não há argumentos, né? Está muito claro para qualquer pessoa que acompanha esse processo a linha do tempo do que aconteceu, e o depoimento da defensora veio aqui para reforçar e para não deixar dúvidas sobre tudo aquilo que a gente tem dito. Foi o governo anterior que criou um roubo e foi o governo atual que acabou com esse escândalo. E nós vamos agora com o repórter Tiago Tiburcio, que está com o senador Randolfo Rodrigues. Olá, Tiago. É isso mesmo, Isadora. Eu estou aqui com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso. Então, essa CPMI hoje, com os primeiros depoimentos, essa senhora defensora pública conseguiu esclarecer alguns pontos dessas graves denúncias envolvendo as subtrações aí dos valores dos aposentados? Acho que foi fundamental o depoimento da defensora hoje, que originou as denúncias. Ela deixa bem claro, esse esquema iniciou em 2019, 2020. Ou seja, é o que nós sempre temos dito, esse esquema não foi inaugurado no governo do presidente Lula, mas ele está começando a ter fim no governo do presidente Lula, porque foi a atuação da CGU em nosso governo, da Polícia Federal, que desbaratou o esquema. O importante também das informações que ela traz sobre os empréstimos consignados. Então é importante nós reportarmos a uma autorização do Banco Central, que ocorre em 2020, que tinha por objetivo, em tese, dar mais transparência à concessão de empréstimos consignados e que, na prática, favoreceu empréstimos com desvio de finalidade, como nós estamos começando a identificar nessa CPMI. É importante destacar que em 2020 quem presidia o Banco Central era o senhor Campos Neto. Então, esse conjunto de informações dadas hoje pela defensora pública, eu acho que fortalecem a linha de investigação para buscar quem são os verdadeiros culpados por esse esquema fraudulento que saqueou o dinheiro de aposentados e de pensionistas. A depoente confirmou, né, que cerca de 95% dos casos também havia um depósito de dinheiro consignado sem que a vítima tivesse solicitado. A CCJ ontem aqui no Senado aprovou um projeto também para restringir essa questão dos empréstimos consignados, e agora à tarde, agora está no intervalo, mas à tarde haverá ainda um depoimento de um delegado da Polícia Federal que também acompanhou esse inquérito da Operação Sem Desconto. O depoimento do delegado da Polícia Federal é fundamental para linkarmos as informações do que a defensora apresentou aqui com o curso da investigação que tem seguido e com o sentido das investigações que têm ocorrido. Fica cada vez mais claro que é um esquema que advém desde 2019. O absurdo passou 2019, 2020, 2021, 2022. Ninguém, mesmo com os alertas feitos pelo Ministério Público Federal nesse período, ninguém atuou para desbaratar esse esquema. Ninguém atuou para desmontar as ações criminosas. É importante destacar as entidades que a defensora ainda há pouco cita. São entidades, as BAC, entre outras, são entidades que claramente começaram a sua atuação em 2019 e 2020. É importante investigarmos com quem essas entidades tiveram relações. Essas entidades fizeram contribuição de campanha para algum candidato? Para qual candidato fez? E por que o fez? Teve alguma relação com o ministro da Previdência ou com diretores do INSS? Essas são algumas das questões que são levantadas pelo depoimento da defensora pública, devem ser
tendem a ser corroborados pelo depoimento do delegado da Polícia Federal e que nos começa a apontar um norte da investigação. Só apenas uma última pergunta. Cumpre-nos aqui na TV Senado também dar a oportunidade do outro lado se manifestar. Daqui a pouco deve passar algum senador do governo, da oposição, a gente vai conversar com eles. Porém, senador, em relação às denúncias, o escopo da CPI foi delimitado no plano de trabalho de janeiro de 2015 para cá. O senhor falou muito a partir de 2019, mas tem a partir de 2015. E a oposição aí no noticiário político disse que não houve acordo, por exemplo, em relação a não convocar determinados nomes quando da aprovação desse plano de trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Houve acordo ou não houve? Nisso concordamos com a oposição, porque isso é um não assunto. O que foi espalhado pela imprensa em relação ao irmão do presidente Lula, para nós é um não assunto. Como é um não assunto, não tem por que ter tido qualquer tipo de acordo. Porque, veja, o senhor Frei Chico, irmão do presidente Lula, não preside nenhuma das entidades. Não está sequer entre as entidades que foram citadas agora pela Defensora Pública. E mesmo que a entidade dele viesse a ser citado, ele não é presidente da entidade, ele é um cargo acessório na entidade e não responderia por nada. Então é um não assunto. Fosse mais direto, é uma fake news dessa turma da mentira, que gosta de espalhar mentiras. Eles querem nos misturar com a laia deles. O que está ficando cada vez mais claro é que esse é um esquema criminoso, que de fato, talvez tenha antecedido a 2019. As informações que nós temos é que vem pelo menos 2017. Então não há nenhuma objeção nossa em investigar 2015, 2016, mesmo porque nós vamos chegar em 2017 e vamos ver a raiz de como esse esquema começou. E sabendo a raiz como ele começou, nós sabemos quando esse esquema terminou. Foi no governo do presidente Lula. Tá certo. Muito obrigado, então, senador. Obrigado, pessoal. Só me permita, um outro assunto, não sei se é do interesse também da TV Senado, mas... Vamos acompanhar aqui para ver se é do nosso interesse. Sim, aí já é um outro assunto, né? Nós estamos aqui na cobertura da CPMI do INSS. Hoje prestou o depoimento a defensora pública da União, Patrícia Chaves. A defensora pública esteve presente aqui desde cedo na sala da CPMI e... Sim, certo. Recebo aqui a informação que em breve o Rogério Marinho que é um senador da oposição, vai se manifestar. Daqui a pouquinho, então, nós vamos mostrar ao vivo sobre isso, mas eu falava, então, que a Defensora Pública da União, ela investigou aí, atendeu, melhor dizendo, beneficiários que acharam estranhos esses descontos que estavam tendo no seu pagamento de pensões ou de aposentadorias no ano de 2024. E acionou, por exemplo, a Controladoria Geral da União, enfim, tomou medidas administrativas para ajudar aí esses assistidos pela Defensoria Pública. Então o depoimento dela foi hoje e nós temos aí uma reportagem completa mostrando alguns trechos do que ela falou sobre esses descontos ilegais que aí passaram também pelo trabalho que ela realizou. Vamos então assistir essa reportagem. Patrícia Betim Chaves afirmou que a Defensoria Pública atuava pontualmente nos casos de descontos irregulares nas aposentadorias desde 2019. Em 2024, segundo ela, o número de denúncias cresceu e foi criado um grupo de trabalho com representantes de vários órgãos, entre eles o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS. A partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI, pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Patrícia Chaves citou duas associações entre as que mais apareceram nos processos de descontos indevidos, as BAP e os BRAS. Segundo o depoimento, a adesão dos aposentados era apresentada ao INSS pelas próprias associações.
Qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas. A Defensoria Pública constatou que muitos beneficiários foram procurados pelas associações por meio de ligações telefônicas. O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Patrícia Chaves sugeriu ações para que o risco de fraudes diminua. Esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS. Que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS, 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria. Ainda durante a reunião foram aprovados 37 requerimentos com pedidos de informações e documentos a órgãos como a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e o próprio INSS. Além disso, foi aprovado um requerimento do senador Isalci Lucas, que solicita um relatório completo da entrada do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o Careca do INSS, nas dependências do Ministério da Previdência Social entre os anos de 2019 e 2025. Muito bem, agora nesse momento nós vamos mostrar imagens ao vivo de dentro da sala da CPMI do INSS. Vamos colocar aí na tela para a gente ver, porque foi reaberta a sessão e acompanhamos ao vivo a partir de agora. Representando o governo do PT, ou eles fizeram uma oposição incompetente ou conivente quando era oposição ao governo Bolsonaro, porque não tem nenhum requerimento de informação, nenhum pedido de CPI, nenhuma ida à tribuna atribuindo corrupção naquele momento em relação ao INSS e conivência do INSS com os sindicatos ligados ao PT. Não houve, pelo contrário, os mecanismos de controle propostos pelo governo Bolsonaro nunca eram abraçados pela oposição e pelo PT. Eu começo aqui, obrigado à doutora Patrícia Betim Chaves pela presença, mas eu vou começar, doutora, todos nós sabemos que foi feito um acordo, né? Um acordo com aqueles brasileiros para serem ressarcidos, abrindo mão de não ingressarem na justiça. O cidadão, ele abriu mão de quê quando referenda esse acordo? Conforme os termos do acordo, se ele aceitar o ressarcimento diretamente feito pelo INSS, ele vai receber os valores corrigidos, não em dobro, e não iria postular indenização por danos morais. Isso é uma opção do segurado. Ninguém é obrigado a aderir a esse tipo de acordo. Ele pode ajuizar uma ação individual, postulando aí ressarcimento em dobro, danos morais. Então, assim, esse tipo de acordo ele foi feito, mas ele não impede que o segurado tenha outra opção de ir à justiça e buscar os seus direitos conforme o entendimento. Obrigado, doutora Patrícia. Eu pergunto isso porque nós observando aqui desde o início dessa audiência, o que passa para a gente, a senhora como representante da Defensoria Pública da União, passa que o cidadão está em segundo plano. Passa que a Defensoria Pública da União, do Brasil, está mais preocupada em defender o Estado do que o cidadão. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Eu sou professor de Educação Física, a gente acompanha muita expressão, né? De medo, de ansiedade, de alegria, de coragem. A senhora é filiada a algum partido? Já foi filiada a algum partido?
Não sou filiada a nenhum partido e gostaria aqui de ressaltar que a Defensoria Pública da União, ela ajuiza ações contra a União, contra entidades federais. A senhora então, teve ela alguma... faz a defesa das pessoas necessitadas e mais vulneráveis que não têm condições de pagar um advogado. A senhora teve alguma reunião com algum superior, com algum membro de partido? Porque as respostas que a senhora está dando desde o início me passam a ser respostas muito viciadas e de proteção. A senhora foi blindada, a senhora teve um direcionamento para fazer tipos de respostas. Não sou filiada não se encontrou com nenhum deputado político, federal, com nenhum senador, com nenhum deputado em federal, nenhum momento. Nenhum senador. Tá ótimo. Eu vou começar aqui as minhas perguntas. Poderia compartilhar números comparativos de volume de denúncias, exclusões de descontos e irregularidades de 2022, 23 e 24? Qual foi o salto que motivou a atuação em várias frentes? Mais uma vez eu vou repetir. Defensoria Pública da União tem um sistema muito deficitário. Nosso sistema de dados é muito deficitário. Nós estamos agora migrando para um sistema que é o Sapiens, Super Sapiens, que é o mesmo sistema da AGU. Nós não temos dados estatísticos fidedignos. Nós não temos uma estrutura adequada para o nosso processamento de dados. É uma grande dificuldade da Defensoria Pública da União, é apurar estatísticas. Quantos processos se tem, onde vai se atuar, quantos processos previdenciários se tem. Então, assim, essa é uma grande demanda. A estruturação da Defensoria Pública da União, ela deve ser feita. Houve pedido ao governo Lula dessa melhor estruturação por parte do seu departamento? Vigente que os escândalos explodiram e os números aqui de sindicatos pularam, aumentando de 50 mil filiados cada um para 39 no governo Bolsonaro no ano de 19, 20, 21 e 22. Foram apenas uma instituição por ano. E no governo Lula tivemos, no ano de 23 e 24, 39 instituições cadastrando mais de 50 mil beneficiados. Não houve intenção do seu órgão em aprimorar. Um professor numa escola, ele reivindica um ar-condicionado, ele reivindica uma boa quadra de futebol. Hoje, os defensores não se preocupam em aumentar o seu campo de atuação pedindo infraestrutura. Houve esse pedido ao governo Lula? Houve, se preocupam sim em aumentar, inclusive com um processo de interiorização e cumprimento. E o governo Lula não uma atendeu o pedido de constitucional. vocês? O governo Lula respondeu a algum pedido de melhor infraestrutura do seu departamento ou não? Não tenho conhecimento. Esses Não, questionamentos devem ser feitos ao defensor-geral. São essas respostas que levam a crer que a senhora foi blindada. Levam a crer, eu não estou afirmando. Mas esse tipo de resposta, a senhora milita na área da Previdência há muitos anos. Desde 2011, no Rio Grande do Sul. Então, seria como um técnico de natação, que eu sou professor de educação física, se eu não soubesse a ordem de um revezamento 4 estilos na Olimpíada. É isso que passa aqui para a gente, mas eu agradeço a sua presença. Houve identificação de padrões recorrentes entre as entidades que promoviam os descontos, como CONTAG, AMBEC, ABCB, CAP e outras? Alguma se destacou em quantidade ou reincidência? Várias entidades se destacaram, foram apurados em casos individuais. Essas entidades nós podemos fazer um relatório informando, pode ser requisitadas essas informações. Não trouxe os dados específicos por causa da dificuldade do nosso sistema. Fui convocada para comparecer a essa comissão em menos de 48 horas. Tenho prerrogativas, inclusive, de ser ouvida de acordo e de forma acordada com a autoridade. Fui convocada em menos de 48 horas durante uma reunião institucional em que estava fazendo meu trabalho aqui em Brasília. Me prontifiquei a vir aqui para os devidos esclarecimentos. Obrigado, doutora Patrícia. Terceira pergunta. Existem relatos de atuação de operadores ou facilitadores, como o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, como o senhor Maurício Camezotti, que aqui na opinião de vários membros aqui da oposição parece ser um sócio oculto da AMBEC e da CEPAP, inclusive a AMBEC e CEPAP tem como escritório de advocacia o senhor Henrique
Lewandowski, filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que defende e que foi contratado 1 mês e meio antes da operação... Como é que é o nome da operação? Essa operação recente aqui que me fugiu. Isso, essa mesmo. E também da senhora Cecília Rodrigues Mota, advogada, ex-presidente da APEM e da AAPB. Tudo isso aqui foi organizado por assessores legislativos do Partido Novo, né? Só que o que importa é as pessoas que estão aqui em volta, né? Essas pessoas que a gente tem que descobrir. Esse tipo de lobby, organização ilícita, que intensificou o esquema, na sua opinião? Eu acredito nas instituições e falo que esse escândalo, ele ultrapassa governos. Sim. E que a gente deve melhorar a política de Estado, as políticas públicas. A Defensoria Pública da União, ela representa os mais vulneráveis. A Defensoria Pública da União tomou todas as medidas que ela podia tomar, tanto de forma extrajudicial quanto de forma judicial, ajuizando diversas ações judiciais para afastar esse desconto associativo indevido ou fazendo pedido de exclusão caso a caso no sistema do INSS. Então, quando se fala que a Defensoria Pública da União não tomou providências, tomamos providências, sim. Está tudo documentado. Inclusive, todas as memórias de reunião que foram realizadas no grupo de trabalho. Este grupo de trabalho interinstitucional, ele não trata apenas de descontos associativos, ele trata de questões previdenciárias e assistenciais, fila do INSS, todos os problemas que nós temos dentro da política previdenciária. Então, a temática não é somente descontos associativos. Então, o papel da Defensoria Pública da União sempre foi proteger os mais vulneráveis. Não, ninguém teve preparo aqui para fazer nada, até porque eu, repito, fui convocada em menos de 48 horas e me prontifiquei a vir até aqui. Doutora Patrícia, agradecemos muito a sua presença e eu vou para a última pergunta. Quando o governo do PT fala que vai devolver o recurso, agora todos os brasileiros foram roubados, né? Porque o recurso não é do PT, o recurso é inclusive de quem não é aposentado. Por isso a importância da Defensoria Pública do nosso país. Última pergunta. Foi constatada a participação interna de funcionários do INSS facilitando cadastros ou acessos indevidos. A Defensoria Pública da União identificou falhas internas que favoreceram os abusos e, se identificou, quais foram as providências que a Defensoria Pública da União teve iniciativa de fazer esse contraponto a esse absurdo todo? É a última pergunta, deputado. Todas as providências que a Defensoria Pública da União foram dentro deste grupo de trabalho institucional, por meio de ofícios ao INSS e à Diretoria de Benefícios. Esses fatos de que o sistema interno do INSS possui falhas, eles deverão e serão apurados pela Polícia Federal nesta operação e também podem ser apurados por essa comissão. Agradeço ao deputado Luiz Lima. Na sequência aqui, passo a palavra ao deputado Ricardo Maia. Você é a próxima, senadora. Trocou? Então, contou a palavra a senadora Soraya Tronic. Inicio, doutora Patrícia, me solidarizando com Vossa Senhoria diante de todo o ocorrido. Com todo o respeito que eu nutro pelos colegas, eu quero deixar bem claro que a opinião de um ou de uns não significa a opinião de todos. E, dando sequência, eu gostaria de saudá-la e cumprimentá-la acerca da sua notória inteligência natural, parafraseando a ministra Carmen Lúcia, mas não só sobre a inteligência natural, a parte técnica excelente, mas também pela inteligência emocional, de suma importância. Algo raro de se ver hoje em dia, principalmente dentro da política, e enfrentar políticos hoje, muitas vezes não polidos, é algo bastante complicado, principalmente para nós mulheres. Mas, em verdade, agora, por hora, eu estou absolutamente satisfeita e não tenho nenhuma pergunta a fazer. Gostaria de trocar algumas ideias com a doutora,
por conta das dúvidas que eu estou acompanhando aqui dos internautas. Até esse momento, diante das perguntas e das respostas, ficaram algumas lacunas. O Marcel fez uma pergunta, não sei se foi o Marcel, que eu iria fazer de novo para as pessoas entenderem que elas não são obrigadas a aderirem a um acordo. Então, isso até então não havia ficado claro. Então, isso aí já está claro. Outro detalhe é que eu não me atrevo. Aqui nós lidamos com todas as áreas do conhecimento. A consultoria jurídica, a consultoria do Senado é a melhor do Brasil. E isso muito nos orgulha. Se eu quiser fazer um projeto de lei sobre medicina nuclear, eu tenho subsídio aqui para trabalhar dentro desse projeto. Porém, eu não sou formada em medicina, então sempre será algo mais raso do que alguém que tem a expertise. Eu também não sou atleta, não sou campeã de natação como nosso amigo, então não me atrevo a falar. Então, diante disso, o que se percebe, principalmente ficou ruim para os internautas, os pensionistas aqui, muita gente lesada, desesperada. Vamos deixar, apenas para deixar algumas questões bem claras, para que também não voltem a perguntar a mesma coisa para a senhora e causem ainda mais confusão, por conta da forma de se perguntar. E se eu estiver errado em algum ponto, por favor, me interrompa, me corrija. Eu sou muito tranquila em relação a esse tipo de questão. Vamos lá. Um dos pontos foi a questão da competência, da atuação da DPU. Basta você dar um Google, que você coloque aí, dê um Google, competência da Defensoria Pública da União versus competência da Defensoria Estadual, Pública Estadual. Por isso que a senhora disse que vocês remetem para a Defensoria Pública Estadual quando a parte opta por demandar contra as associações, as entidades. Porque não é da competência da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União vai lidar com os órgãos federais, certo? Justiça Federal. Defensoria Pública Estadual lida com Justiça Estadual. Nós estamos falando aqui de TRFs e em relação a outros, estamos falando de TJs. Mas para as pessoas que não são afetas e não conhecem o mundo jurídico, é difícil. Então, é bom a gente explicar, sabe? Então, além de tudo, também cobraram de Vossa Senhoria que a senhora deveria... que seria da sua alçada, da sua obrigação, denunciar. Então, vamos esclarecer para os internautas que estão perguntando que toda vez que a Defensoria Pública ajuiza um processo em prol de um aposentado, estamos falando exatamente desse caso, um aposentado, um pensionista, quando os autos chegam ao juiz, o juiz imediatamente envia para o Ministério Público Federal, certo? Porque é o Ministério Público Federal que atua como custos legis ali, é o MP, é o promotor de justiça da Justiça Federal, e por isso o nome é diferente, é Procurador de Justiça, mas promotor é Justiça Estadual, procurador é MP, Justiça Federal. O juiz federal que recebe os autos remete para o MP. Naquele momento, mesmo sendo uma ação de natureza civil, porque busca recuperar o recurso, em primeiro lugar, vamos reparar o dano para essas pessoas que precisam ser ressarcidas em primeiro lugar. Mas, de pronto, tanto o MP e o juiz
eles já têm contato com a parte criminal. E o artigo 40 do Código de Processo Penal determina que se dentro de qualquer processo civil, na área civil, o juiz detectar indícios de crime, ele é obrigado, é ele que é obrigado a mandar para o MP. Ponto. Tá, eu acho que esclareceu. Então, a senhora não deve ser cobrada como foi cobrada. Espero que não cobrem mais e que perguntem, de repente, antes para a assessoria. A assessoria está aí. Então, fica mais fácil e nós vamos poder ouvir o próximo convidado. E ainda sobre a questão da diferença entre DPU e DPE, eu gostaria de destacar o que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul. E, para isso, eu louvo o nome do nosso defensor público da União de Mato Grosso do Sul, Dr. Silvio Rogério Grota, e também do defensor-geral de Mato Grosso do Sul, Justiça Estadual, Dr. Pedro Paulo Gasparini. Acabei de falar com o Dr. Pedro Paulo, porque eu sei que lá no Mato Grosso do Sul nós estamos atuando em conjunto. E ele me disse que foi firmado um acordo, acho que nacional, mas pelo jeito não. Quando a senhora me disse que está difícil chegar até as pessoas cuja Defensoria Pública da União não está atuando, o convênio que foi feito no Mato Grosso do Sul, considerando que a Defensoria Pública nossa, a estadual, está nos 79 municípios, Dr. Silvio Grota e Dr. Pedro Paulo se organizaram para que a Defensoria Pública Estadual supra a ausência da Defensoria Pública da União. Então, é um modelo que eu, humildemente aqui, acredito que possa ajudar. Então, é a forma como nós podemos trabalhar em conjunto em prol dos mais necessitados. E falamos sobre o acordo, tudo, e destacar, por fim, um órgão que ninguém falou ainda, mas quem recebeu muitas denúncias foi o PROCON, está sendo o PROCON. O presidente da Associação dos PROCONs de Mato Grosso do Sul, Dr. Rosemar Matos, me enviou um ofício em 18 de outubro de 24, com inúmeros relatos que essas pessoas descobriram que estavam sendo fraudadas, certo? E aí eu imediatamente enviei para o próprio INSS. Entreguei para o INSS todos os documentos que eu obtive. Só o PROCON do Mato Grosso do Sul recebeu 4.000 denúncias, só o PROCON. Então, algumas vítimas foram direto para a Defensoria Pública, outros para o PROCON. Então, o PROCON também, senhor presidente, é importante ouvirmos, porque nós estamos com subnotificação. Então, é importante unirmos esses dados. Tá? Então, para finalizar, parabenizar Vossa Excelência mais uma vez, me colocar à disposição e desejar sucesso dentro das suas atribuições, que são muito, muito importantes, porque vocês atuam diante dos mais vulneráveis. E eu sei que atuam porque eu acompanho. Então, quem acompanha pode falar. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, a senadora Soraya Tronic. Com a palavra, o deputado Ricardo Maia. Senhor presidente, primeiro quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, Carlos Viana, senador, deputado Alfredo Gaspar, colega deputado, que é o relator. E eu quero falar um pouco sobre linha do tempo, que é o que convém essa CPMI como base balizadora de datas que foram colocadas aqui. 2015, uma linha do tempo relacionada. Se convida a senhora Patrícia para prestar esclarecimentos e ajudar. Na verdade, ela não está aqui como investigada, ela está como colaboradora dessa comissão. O relator
fez várias indagações, todas elas plausíveis. A respondida também pelo conhecimento da função que exerce. Mas a senhora Patrícia, coordenadora da Câmara de Revisão Previdenciária, ingressou na carreira de defensora pública federal em 2007. O que eu quero ler aqui um pouco do currículo é porque, às vezes, essa casa, principalmente essa comissão, ela tem que tirar essa linha política. Porque o que está maior do que tudo isso, presidente, são as pessoas que foram lesadas. Aqui não foi retirado o recurso público do governo federal, nem do governo estadual, do governo municipal. Foi tirado o recurso de pessoas mais vulneráveis desse país. E essa comissão, com grande louvor da direita, ou da esquerda, ou do centro, conseguiu implementá-la. E essa comissão tem um dever político e moral para não ser mais uma pizza fatiada do longo depois de 6 meses, como várias outras que foram. E eu falo como cidadão brasileiro, que é o meu primeiro mandato como deputado federal, que quando se inicia, já se diz que é uma pizza, só que agora é muito grave. As pessoas que foram lesionadas, enganadas, sucumbidas do seu direito de aposentados, que são valores de 30, 40, 50 reais mensal. Para mim, pode ser pouco. Mas para a dona Chica, que mora na Baixa da Berlenga, que teve 17 filhos, que criou seus filhos e netos, é muito. E essas pessoas, quero de nós parlamentares, que sejamos maior do que Lula, do que Bolsonaro, do que Temer, do que Dilma, que foram presidentes dessa república, que essa linha do tempo nunca vai passar na minha cabeça que um presidente da república é conivente com o roubo dos aposentados. Nunca vai passar pela minha cabeça. Nunca que Bolsonaro autorizou, nunca que Dilma ou Temer, ou o próprio Lula, que vai passar na minha cabeça que 40 reais foram tirados dessas pessoas. A dona Patrícia, que quer lhe associar a partido político, às vezes, por resposta, não pela função de defensora. A senhora é uma defensora pública. A senhora veio aqui para nos ajudar. Então, eu quero aqui, presidente, muitas perguntas eu formulei para fazer à dona Patrícia, mas foram perguntadas pelo eficiente deputado Gaspar, por vários colegas aqui que estão nessa casa. Mas eu tenho uma pergunta, porque ela citou 2019 e foi contraditada exatamente porque disse que no cargo 2019, mas pela imprensa anteriormente. Ela falou como funcionária, não como pessoa. Dona Patrícia, quais foram as ações da DPU em respostas às denúncias dos descontos de empréstimos consignados que explodiram durante 2019 a 2022? Se houve alguma ação civil pública? Em 2019? De 19 a 22. Não houve ação civil pública ajuizada, mas houve atuação tanto extrajudicial quanto judicial nos casos individuais. Todos os casos e atendimentos que foram feitos pelos defensores públicos federais, quando viáveis juridicamente e havia documentação, foram ajuizados nas diversas subseções judiciárias da Justiça Federal, onde há DPU, em nome desses assistidos. Então, nessas ações judiciais que foram ajuizadas, se buscou ali a suspensão, o ressarcimento em relação a esses descontos que foram feitos, em alguns casos, danos morais. A Defensoria chegou a recomendar medidas administrativas ao INSS ao Ministério e ao Ministério da Previdência na época, entre 19 e 22? Somente por meio do GTI da Previdência, que eu tenho conhecimento.
Essas medidas administrativas, elas iniciaram ali com a participação da DPU no GTI, que iniciou a partir de 2020. Esses apontamentos foram feitos através desse grupo de trabalho e através das defensorias, a Defensoria Nacional de Direitos Humanos e as defensorias regionais de direitos humanos da DPU. O defensor que atua nesses ofícios ou nessa função, ele tem a prerrogativa não só de ajuizar uma ação civil pública, mas como fazer uma atuação extrajudicial. Nesse sentido, a Defensoria Pública da União prioriza muito a resolução extrajudicial, porque muitas vezes ela é mais efetiva. Não basta eu ajuizar uma ação civil pública que depois ela não vai ser devidamente executada, por vários motivos e questões operacionais. Então, a avaliação ela é feita pelo defensor de ajuizar uma ação ou fazer uma recomendação ou uma atuação extrajudicial. Isso em termos coletivos. Em relação às questões individuais, caso a caso, o assistido que procurou a Defensoria Pública da União, que tinha um desconto associativo, o defensor vai fazer o quê? O que ele fazia? Ele ia no sistema, pedia a exclusão desse desconto associativo. Ele enviava ofício para a entidade associativa, questionando e solicitando cadê o contrato, cadê o termo de adesão e postulando a devolução dos valores. Em alguns casos, houve a devolução, em outros, não. É isso que era feito. Ao mesmo tempo, ele também poderia ajuizar uma ação postulando aí a devolução desses valores. Então, essa análise ela é feita caso a caso pelo Defensor Público Federal. É possível constatar algum padrão regional, mais reclamações em determinados estados, ou o problema é generalizado em todo o país? Se houve um ranking de bancos que são maiores alvos das queixas e das entidades, há algum levantamento com o cruzamento desses dados? Eu acredito que o problema é generalizado no âmbito nacional, ele não está restrito a algumas ou não regiões. Esses levantamentos de dados, eles foram realizados pelos órgãos competentes de controle, de fiscalização. Tribunal de Contas da União tem dados, a Controladoria Geral da União tem dados. A Defensoria Pública da União tem dados com base nos processos de assistência jurídica que são abertos em virtude dos atendimentos que são feitos pelas pessoas assistidas que não possuem condições de pagar um advogado. Então, os dados que a Defensoria Pública da União são a partir das ações que foram ajuizadas. Inclusive, todas as ações que foram ajuizadas pela Defensoria Pública da União em relação a descontos associativos podem ser solicitados, inclusive, ao próprio Poder Judiciário. Já em 2019... o atual presidente da época emitiu um MP 871 de 2019. Louvável MP, mas com conhecimento já das fraudes do INSS já no início do seu governo. Mas o projeto, por que me causou estranheza, o presidente vetou ainda o dispositivo que proíbe a instituições financeiras que possuem acordo ou convênio com o INSS de direcionar publicidade, ofertas e empréstimos pessoais ou cartão de crédito para os benefícios do INSS. O Ministério alega que a proibição atenta contra os princípios da livre iniciativa prevista na Constituição. Muito obrigado. É a última pergunta, deputado. Pois não, a resposta, senhora. O deputado se refere à medida provisória que fala da revalidação dos descontos, é isso? O deputado se refere à medida provisória que se refere à revalidação dos descontos? Sim, a medida provisória foi... Desculpa. A medida provisória 871 de 2019. Sim, o que houve em relação aos descontos associativos é que havia uma determinação de que seria feita a revalidação desses descontos de forma anual e a legislação foi alterada. Ou seja, se previu que não haveria mais a necessidade de ser revalidada a cada ano. Então, essa questão que foi modificada.
E isso prejudicou em muito os segurados do INSS. Obrigado, dona Patrícia. Obrigado. E, encerrando, presidente, parabenizar a sua presidência. Obrigado pela gentileza. O próximo da lista é o deputado Coronel Crisóstomo, que pediu substituição pelo deputado Maurício Marcon. Com a palavra, por 10 minutos. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar... Só um instantinho. Vou pedir ao senador Zalci para ocupar aqui a presidência por uma breve ausência, por favor. Obrigado, presidente. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao deputado Coronel Crisóstomo, que de uma forma muito gentil entendeu que eu tenho um voo aqui apertado e vou precisar me ausentar. Quero cumprimentar a Patrícia pela sua postura, pela sua tranquilidade, pela sua clareza. Estou muito contente de ouvi-la e vou fazer alguns questionamentos, se possível puder respondê-las, a gente agradece. Defensora, a senhora acha importante uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa para investigar os desvios ocorridos no INSS? Acredito que é importante, sim. A senhora considera importante. Então, só para lembrar os colegas e a quem assiste de casa, o pagador de impostos, que nenhum parlamentar do PT assinou para que isso aqui acontecesse. Então, isso está acontecendo, defensora Patrícia, graças à oposição deste país. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade, que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados. E falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi para a cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabem a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem um salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Se alguém vai responder ou não e qual o tempo que isso demanda, vai depender da ação que vai tramitar, a ação penal que está em curso, enfim, as medidas são tomadas pelos órgãos competentes. A preocupação da Defensoria Pública da União é com os nossos assistidos, com os aposentados e os pensionistas, para que eles não venham a ser novamente lesados. Perfeito. Essa é a nossa maior preocupação. Perfeito, Patrícia. Senhora Patrícia, queria pedir, a senhora já respondeu a pergunta anterior, mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela? Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? A CMP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado do PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que, se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não?
Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eles protocolaram essa emenda, e volto a alertar os colegas, através da CONTAG, presidida pelo irmão de um parlamentar de quem? Do PT. Pois é, essa é um ponto. Eu quero avançar em um ponto que não foi muito tratado aqui e que basicamente a gente não encontra em lugar nenhum, que é a questão dos empréstimos consignados. Que a senhora pudesse nos explicar, porque a senhora falou que desconto associativo é um, mas empréstimo consignado podem ser diversos. Inclusive, se não me falha a memória, a senhora citou que tinha um aposentado que tinha 10. Alguém citou aqui que foram 10. Acho que foi a senhora, inclusive, que citou que tinha 10. Pois é, quando alguém faz um empréstimo em sua conta, normalmente o dinheiro vem para a conta corrente da pessoa. Concordamos aqui, todo mundo já precisou de um dinheirinho extra, né? E depois esse desconto é feito através dos meses. Se esses empréstimos eram fraudados, para onde ia o dinheiro quando o crédito entrava na conta? A senhora consegue, se não conseguir responder, tudo certo. Eu só queria entender, foi feito um empréstimo fraudulento, tá? Que gira na casa dos bilhões, de dezenas de bilhões. Aonde ia esse recurso? Esse recurso, talvez, era desviado para essas associações. Este recurso ia para testas de ferros, laranjas destas associações. E depois o aposentado, que só podia ter um desconto de associativo, tinha esses outros descontos dos empréstimos. Ou seja, mais ou menos, presidente e relator, era uma alavancagem feita por essas organizações criminosas travestidas de sindicato para desviar recursos. Aonde ia esse dinheiro, defensora? Eu acho que é importante a gente definir que há descontos de empréstimos consignados que são devidos, em que a pessoa realmente fez esse desconto, e é um problema que a gente também tem que tratar, que é o superendividamento do cidadão, inclusive do aposentado. A gente tem que abordar também a questão do assédio aos aposentados e pensionistas. É uma questão que a gente tem que abordar. Outra questão é por que esses descontos devem ser feitos em folha. Também é uma questão que a gente tem que abordar. Além desses descontos feitos na folha do INSS, tem os descontos diretamente feitos na conta do segurado. Sim, mas o dinheiro, o crédito, ele ia aonde, defensora? Ele entrava na conta, porque o cidadão, ele ia estranhar, pô, apareceu R$2.000 aqui para mim. Ele aparecia na conta ou ele também era desviado por essas... Muitas vezes ele aparecia na conta e o segurado não sabia o que era. Muitas vezes ele acreditava que eram atrasados de ações judiciais. Veja bem, a gente está falando com pessoas extremamente vulneráveis. É um dinheiro que apareceu na conta dele, ele não sabe do que é. Às vezes aparecia na conta, às vezes não. Isso eu não tenho conhecimento, porque isso aí, na verdade, deve ser apurado, né, pelos órgãos competentes. Mas quando chegava alguém para pedir sobre o empréstimo, olha, está tendo descontado um valor X além da associativa, eu não vi esse recurso. Tu nunca chegou a pegar um caso desse da pessoa, tipo, aonde está esse dinheiro? Também tinha casos em que o dinheiro não tinha sido depositado. Então, relator, eu quero pedir que o senhor preste atenção nesse detalhe, Alfredo Gaspar, porque nós estamos dizendo que essas associações faziam empréstimos fraudulentos, o dinheiro muitas vezes não entrava sequer na conta do associado e ele era desviado para onde? Para onde era desviado esse recurso? O tamanho da magnitude do que nós estamos vivendo aqui é que vai muito além dos descontos promovidos, relator, por associativas. Elas fraudavam empréstimos, esse dinheiro, segundo a defensora, sequer entrava na conta do associado, do aposentado, e ele já era desviado para algum lugar.
Vocês conseguem entender a dramaticidade que o aposentado tinha? Então a gente fala às vezes, deputada Biaquice, tinha 30, 40, 60, 70 reais. Não, era muito pior. Porque, me confirma só para terminar, se a pessoa, ela podia ser descontada dos 80 reais, por exemplo, da associativa, mais parcelas 24 vezes, 36 vezes, de valores que ela nem recebeu, é isso? Sim, o desconto associativo só pode ser um. Então, ela poderia ter um desconto associativo de R$80 e, ao mesmo tempo, ela poderia ter mais de um empréstimo consignado incidente na folha do INSS. Muito obrigado, defensor. A senhora foi esclarecedora. Eu quero dizer para o Brasil que essa organização criminosa travestida de associação certamente deixou pessoas passando fome pelo Brasil. Obrigado, relator. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Matos. Senador Elcino. Próximo inscrito, senador Rogério Marinho. Senador Elcino, só isso aqui do senador Rogério Marinho. Presidente, pela ordem. Eu gostaria que fosse lida novamente a ordem de inscrição. Senador Rogério Marinho, depois a deputada Biaquice, depois o senador Randolfo Rodrigues, senador Marcos Rogério, deputado Fernando Rodolfo. Isso aqui são... Presidente, perdão. E são os suplentes. Os titulares têm aqui deputado Alencar Santana. Obrigado. Deputado Ricardo Aires, Leila Barros, Jorge Seife, Sidney Leite. Senhor presidente, senhor presidente suplente também é gente, eu estou inscrito. Tem que chamar ele primeiro. Senhor presidente, o próximo aqui é exatamente o deputado Alencar. Eu estou inscrito, senhor presidente. E Vossa Excelência não se... Não, é porque estava aqui como suplente. É porque eles botaram a relação de suplente. O titular ainda tem alguns ainda. O próximo orador é o deputado Alencar Santana. Não tem aqui, Magno Malta, Vossa Excelência não se inscreveu. Não me inscrevi. Porque o encerramento é 30 minutos após a abertura. Eu me inscrevi, foi um momento de fraqueza aí dos seus assessores. Vou recolher a questão de ordem, Vossa Excelência, e dou a resposta quando o presidente chegar aqui. Deputado, próximo orador, deputado Alencar. Alencar Santana. Obrigado, presidente Zalci. Parabéns. Alô. Obrigado, presidente Zalci. Fiquei na dúvida quando Vossa Excelência pulou meu nome e chamou uma outra pessoa para falar. Mas obrigado pelo retorno da palavra. Eu queria começar parabenizando a defensora pública que está pelo trabalho, parabenizar toda a defensoria, a gente sabe da seriedade, da importância desse trabalho, da defesa do hipossuficiente, de muitas pessoas que são lesadas no dia a dia e eventualmente não têm acesso à justiça, e o direito é sagrado, nós temos que buscá-lo. Então, parabenizar todo o trabalho e sua trajetória e a atuação específica também nesse caso que envolve a Previdência, como defensora e agora também como coordenadora de um grupo de trabalho que lá está, de uma coordenação. Eu queria, defensora, primeiro fazer a seguinte pergunta. A gente sabe que a ação judicial acaba demorando, a dúvida do resultado, o tempo. Como é que a senhora viu o resultado desses acordos que foram feitos agora, que restituiu de maneira rápida as pessoas que foram lesadas e que concordaram com essa possibilidade? Como é que a senhora vê isso na sua trajetória de defensora pública? Como eu falei anteriormente, todo acordo ele pressupõe concessões. As vantagens de um acordo são em que a pessoa vai receber de forma mais rápida, efetiva, sem ter que esperar a demora de um processo judicial. O processo judicial ele tem um tempo. Então, a resposta é mais rápida. Ela vai receber de forma célere e efetiva, evitando decisões conflitantes, evitando aguardar um processo judicial em que pode ter recurso, e este processo pode demorar, assim, falando de uma forma mais simples para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Então a senhora considera positivo? Eu acredito que é positivo, ressaltando que a pessoa tem a opção de não aceitar esse tipo de acordo. Ela é um acordo, ela tem que se colocar à disposição, concordar com ele. Foram mais de 2 milhões de beneficiados que, até o momento, já assinaram o acordo, num total de devolução que supera 1 bilhão e 300 reais. 1 bilhão e 300 mil reais.
números significativos. A senhora que o governo foi rápido nessa proposição. A senhora viu algum momento também, ao longo da sua trajetória, um governo agir dessa maneira para justamente ressarcir as pessoas lesadas, que foram enganadas, roubadas por entidades laranjas e aquelas pessoas que participaram dessa máfia? Ou seja, a ação do governo positiva em querer ressarcir isso. A senhora considera isso bom? Considero positivo. Por isso que eu parabenizo o governo do presidente Lula por ter tomado essa ação rapidamente de devolver às pessoas, ressarci-las daquilo que elas foram lesadas por essas entidades laranja e com certeza com muita gente em torno delas. Queria aqui também concordar com a deputada Damares, senadora Damares. Nós temos que fazer diligência nas comunidades indígenas e vamos junto levar a turma da Conafer, porque com certeza eles atuaram nessas comunidades e a turma do Oliveira tem muito a falar sobre isso. Eu não tenho dúvida. Então, senadora, terá total apoio dos deputados da base do governo para que aprovar o vosso requerimento de diligência em comunidades indígenas. Tenho certeza que muita gente ali tem que esclarecer. Vai ser oportuno. E vamos junto levar até o Oliveira, se a senhora quiser. Não tem problema nenhum. Ele será bem-vindo nessa comitiva e assim como a senhora já se escalou, quero me colocar à disposição. Todos juntos. É importante aqui, defensora, quero voltar a um tema. A senhora disse que desde 2019 teve conhecimento, não a senhora, mas que havia descontos irregulares. Disse também que provavelmente, a senhora não afirmou, ministros e dirigentes do INSS poderiam saber, todos eles, não importa o tempo nesse caso. A senhora reafirma isso? O que eu posso afirmar é que dentro do grupo de trabalho intencional, faziam parte deste grupo representantes no Ministério da Previdência Social, representantes do INSS, representantes da Diretoria de Benefício, do Ministério do Desenvolvimento Social, TCU, CGU, DPU e MPF. Conselho de Recursos da Previdência Social, todos esses órgãos dentro do GTI estavam ciente dos relatos feitos, tanto pela Defensoria Pública da União, quanto pelo Ministério Público Federal. E a senhora sabe informar se esse GTI, em algum momento, desde 2019 a 2022, pediu providência ao INSS para regularizar, acabar, suspender com os descontos associativos? Sim, as providências eram solicitadas e a cada reunião bimestral eram fornecidas informações pelos representantes do INSS. E algo efetivo era feito? Muitas coisas avançaram, principalmente a questão da transparência, da acessibilidade, da forma de melhoria dos canais de comunicação e de contestação, melhorias no canal 135, as formas de reclamação, a transparência nos dados. Isso em quais anos? Em quais anos houve essa transparência? Durante o GTI da Previdência. Foi entre 2020, 21, 22, 23, 24, 25, durante todo esse tempo. Presidente, queria solicitar, se Vossa Excelência já deferir, que a gente pedisse a ata da reunião de todas as reuniões do GTI, desde 2019, todo o período de existência. Vossa Excelência pode fazer o requerimento. Presidente, já existe requerimento nesse sentido. Nós vamos votar depois. Presidente, espero contar com o vosso apoio e voto. Olha só, eu tenho aqui um relato que no dia 9/7 de 2020, segundo ano do governo Bolsonaro, houve, já com o Rolim presidente, a discussão da pauta pelo GTI sobre a regulamentação dos descontos associativos. Depois, 30/7, MPF pediu que a INSS disponibilize minuta de normas sobre revalidação das entidades. Passaram várias reuniões, 2020, 2021. Eu vou colocar agora 18/8 de 2021. MPF perguntou sobre regulamentação. Resposta do INSS, trará na próxima reunião. No mês seguinte, 29/9 de 2021, MPF perguntou sobre regulamentação. A INSS informou que ainda não foi emitida. 17/11 de 2021, MPF perguntou sobre regulamentação. INSS informa que ainda não foi feito. E assim foi feito até o final de 22, onde se acabou sequer com o registro anual, com o registro trianual.
recadastramento acabou de vez. O que a senhora considera quando foi aprovada a medida provisória acabando com o recadastramento? Seja anual, bianual, trianual, ou seja, deixou de existir. Isso ajudou quem? Isso possibilitou o aumento das fraudes em prejuízo dos segurados, aposentados e pensionistas. À medida em que a revalidação não é feita de forma anual, ela acaba dando espaço para mais fraudes, descontos que não são autorizados. Facilitou o roubo? Facilitou a perpetuação das fraudes. Defensora, se um presidente da República, ou eu como deputado, ou algum senador, tomar conhecimento de irregularidades e roubos, a senhora entende que nós temos obrigação de comunicar à autoridade judicial? Acredito que sim. Se não fizer, eu estou cometendo crime de prevaricação? No mínimo? Eu acredito que não cabe a mim aqui apurar isso, porque... Conceitualmente? Definindo, a Defensoria Pública da União faz a defesa, e não a acusação. Estou dizendo eu como deputado ou algum senador. Cabe ao Ministério Público Federal apurar os fatos. Porque aqui dizem que foi editada uma medida provisória, e a vossa mesa, o presidente presidiu aquela comissão, que Vossa Excelência teria tomado conhecimento e levou o conhecimento do presidente do roubo, e a época de 70 bilhões, Vossa Excelência falou, e nada foi levado ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, e nem os descontos foram suspensos. Isso foi um crime. Eu quero perguntar à mesa, no caso ao presidente, senador Isalci, por que Vossa Excelência defende que não haja recadastramento dos beneficiários que foram lesados? Eu não estou aqui como depoente nem convidado, mas posso dizer a Vossa Excelência que quem impediu o recadastramento anual foi as emendas do PT. Só isso. Senador, está aqui vossa assinatura numa emenda. O senhor fez uma proposta de alteração da medida MP 871/2019, cuja comissão o senhor presidiu, onde o senhor propõe o fim do recadastramento. O fim do recadastramento. Explique, porque na outra audiência o senhor disse que tinha mentira. Diga por que o senhor apresentou isso, ainda em 2019, medida que o governo Bolsonaro acabou levando a cabo em 2022, acabou com o recadastramento, como disse a defensora, facilitando o roubo. Senhor presidente. Próxima reunião, vou trazer um legislator para Vossa Excelência. Pela ordem, próximo inscrito, senador Ricardo, deputado Ricardo Aires. Pela ordem, presidente. Responda. Pela ordem. Senador Rogério, Marcos Rogério. Senhor presidente, pela ordem. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência, e na verdade esse apelo se dirige ao plenário. Veja, hoje é Vossa Excelência que está temporariamente a suprir o presidente na sua ausência temporária. E um colega parlamentar se dirige a Vossa Excelência de maneira ofensiva, desrespeitosa, antirregimental. Daqui a pouco pode ser um governista que esteja aí. E o precedente por esse parlamentar criado aqui vai dar o direito a outros parlamentares de oposição a fazer a mesma coisa. Eu penso que o papel institucional de quem preside essa comissão, do ponto de vista regimental, de se questionar a condução dos trabalhos, ok. Agora, quer fazer discurso político? Sobe na tribuna do plenário ou faz a sua fala, mas não cabe questionamento ao presidente com relação a qualquer aspecto que seja em relação a isso. Não estou fazendo aqui defesa de mérito. Estou fazendo aqui a defesa do funcionamento da comissão e do respeito e urbanidade entre os parlamentares. Obrigado, senador. Próximo inscrito, deputado Ricardo Aires. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu acho que o senador Marco Rogério tem razão. Então, eu acho que o que tem que garantir é o seguinte: depois que o senhor sair da presidência, exatamente, Pimenta, voltar para cá, o Alencar pode falar de novo, e aí ele pode repetir todas as coisas que ele disse a respeito da sua emenda, e aí o senhor vai ter oportunidade de responder. Então, a questão de ordem que eu tiro é... Estou à disposição de quando o senhor sair da mesa... Questão de... Senador Pimenta, nós temos ainda o depoimento do delegado. Pode falar de novo, e aí o Vossa Excelência pode responder. Tem dificuldade nenhuma de responder nada, não, mas eu só quero passar para o próximo e a gente entrar com o delegado. Próximo inscrito aqui, o deputado Ricardo Aires. O senador Isalci, o Pimenta está correto, o senador Marco Rogério está correto, o Pimenta concorda. Não tá. Nós não estamos aqui num esfaqueamento de esquerda e direita. Quem está nos assistindo é quem foi roubado. Eles precisam saber, tomar conhecimento. E muitas vezes, usando coisas técnicas, picuinhas de política, quem está lá na ponta acaba não entendendo. Eu, por exemplo,
Poderia ir embora. Agora, depois que o Marcon fez as perguntas dele, conversando com a doutora Patrícia, eu poderia ter ido embora, porque eu estava satisfeito. Estava satisfeito por esse entendimento de que tem roubadores, tem gente roubada e que precisa ser punida. Agora, esse desrespeito e que foi feito a Vossa Excelência está na condição de presidente. Esse precedente, agora, não pode a Vossa Excelência voltar a sentar aqui e entregar a presidência e ele voltar a usar a palavra para voltar a fazer a pergunta a Vossa Excelência. Eu acho que isso já é passado e não podemos repetir. Obrigado, senador. O deputado Ricardo Aires parece estar ausente. Estou à disposição de fazer Próximo, senadora Leila Barros. Estou à disposição de fazer senadora a pergunta. Leila Barros. E pode responder em qualquer condição, de presidente ou deputado. Não tem problema nenhum. Senadora Leila Barros. Eu retiro o indivíduo aqui. Senhor presidente, obrigado, senador Exalci. Com licença, colegas, doutora Patrícia. Respeitar a oradora, senadora Leila Barros. Chama a segurança, presidente. Eu não quero que conte o meu tempo enquanto eu não tiver a palavra. Vamos repor o tempo da senadora Leila Barros. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, primeiramente cumprimentar o senhor e de forma muito especial, né, a doutora Patrícia Chaves, nossa defensora. Seja muito bem-vinda e desculpe os ânimos alterados aí dos nossos colegas. Isso é uma conduta diária que a maioria de nós enfrentamos diariamente, mas assim, em nome da bancada feminina do Congresso, seja muito bem-vinda. Doutora Patrícia, em audiência na Câmara dos Deputados, a Vossa Senhoria destacou a importância de uma solução extrajudicial e célere para ressarcir, né, os prejuízos causados aos aposentados e pensionistas que foram vítimas, né, dessas fraudes. Eu queria perguntar para a senhora concorda que a prioridade agora deve ser proteger os aposentados imediatamente e garantir que eles recebam, né, os valores de volta enquanto o Estado, através até dessa CPMI e das investigações da PF, ele processa, responsabiliza, criminal e civilmente os culpados, sejam eles dirigentes de entidades, sejam eles agentes públicos, sejam eles também políticos envolvidos? Sabe por quê? Esse não seria o caminho mais justo? Porque tem muita gente aqui reclamando do ressarcimento, né? Falando que é o dinheiro do contribuinte. Só que eu estou aqui no Senado Federal há 7 anos. E esse dinheiro, que é público, ele acode e ajuda inúmeras situações aqui dentro do nosso país. Dentre eles, situações fiscais, acorde de forma, né, os estados na parte fiscal, acorde nas urgências climáticas. Ora, o discurso é bonito, né, para quando a gente vai defender inúmeros setores. E para os aposentados, é o dinheiro do contribuinte que nós estamos pegando para ajudar. Olha a contradição que nós temos nessa casa. Então, eu pergunto para a senhora, o que a senhora acha de nós, né, do governo, aliás, hoje, está procurando ressarcir de forma célere aqueles que a senhora falou, denominou na audiência da Câmara de hipervulneráveis. Eu gostaria de ter a opinião de uma defensora pública. O que a senhora acha a respeito dessa iniciativa? Porque o discurso da casa é o seguinte, quando é para acudir estados com questões fiscais, empréstimos, quando é para resolver situações climáticas, é o Congresso e a atuação, beleza. Mas para atuar, para ajudar a ressarcir fraudes de governos, o aposentado não, é o dinheiro do contribuinte. O que a senhora acha disso? Eu acredito que o principal e o mais importante é que essas pessoas que foram lesadas, aposentados e pensionistas, tenham os valores de volta e que esses descontos sejam cessados e que o sistema seja melhorado, mais transparente, evitando fraudes. Então, esse acordo, ele veio realmente para garantir
que os segurados recebam de uma forma mais rápida. Até porque nós estamos falando de aposentados, que a gente sabe que é uma idade avançada. Quanto tempo eles levariam para serem ressarcidos? A maioria talvez nem vai estar mais viva. Ora, então assim, é uma incoerência que existe nessa casa absurda. Obrigada, doutora. A outra coisa, com relação ao GT, desculpa que eu vou ter que voltar ao GT, eu sei que a senhora está até cansada de responder e repetir, mas eu vou ter que perguntar. O GT, que foi coordenado pelo Ministério Público, a senhora integrou. Só mais uma vez, quando que a senhora entrou no GT? Só precisa falar o ano. 2023. A senhora disse que o GT iniciou os trabalhos em 2019, há 6 anos. A senhora saberia informar quais conclusões, recomendações que foram feitas pelo GT antes da senhora ingressar? A senhora existe algum documento, né, que sinalizasse ou desse recomendações a qualquer governo, seja anterior a ele, que foi instituído em 2019. A senhora sabe se tem algum documento que foi passado por esse GT, que deu continuidade até a senhora chegar? Houve algum documento elaborado? Todas as reuniões foram documentadas. Então, nós vamos pedir esses documentos, essas recomendações. A senhora saberia dizer se há alguma providência tomada pelo INSS antes da instrução 162 de 2024, no sentido de coibir os descontos associativos indevidos? E quais seriam essas providências do INSS antes? Antes da instrução normativa 162? Sim. Havia uma regulamentação interna do INSS, contudo, verificou-se que, com o aumento desses descontos associativos e o aumento das entidades que estavam pedindo filiação e descontos, averbação de descontos associativos, se identificou que deveria ser melhorado esse sistema a fins de coibir fraudes. Ainda as medidas foram tomadas porque os órgãos de controle realizaram e iniciaram inspeções em relação a esses descontos, tanto descontos associativos quanto empréstimos consignados, todos os descontos que eram feitos em folha do segurado. E essa regulamentação aí foi de que ano? A senhora pode nos dizer? Essa regulamentação é anterior. Eu acredito que ela é de 2022, 2021, 2022. 2021, tá. Até agora, né, sobre a instrução normativa, a DPU e o GT, de forma geral, eles foram envolvidos na elaboração dessa instrução normativa 162? Vocês foram envolvidos, o GT e a DPU, na elaboração? Nós fizemos algumas sugestões, mas nós fomos comunicados posteriormente. Mas vocês foram atendidos digamos, em parte? Como é que foi o atendimento? Em parte, sim. Em parte, sim. A senhora entende que a instrução normativa 162 de 24, com essa instrução normativa, o problema foi sanado para os novos descontos? Através dessa instrução normativa, a partir dela, foram sanados? Acho que parcialmente foram sanados. Os descontos anteriores permanecem sendo necessária a revalidação. A partir da IN 162, verificou-se uma melhoria porque os benefícios passaram a sair já com bloqueio para esse tipo de desconto associativo. Então, houve uma melhoria aí na forma de conduzir esses descontos, e inclusive com mais requisitos e cobranças em relação às entidades associativas, prevendo inclusive multas, suspensões desses acordos. Só uma pergunta, a senhora tem um recorte dos estados onde houve maiores reclamações? Assim, os estados, as entidades, eu vou só reforçar isso, bancos. A senhora tem um recorte daqueles que foram, digamos, a DPU, né? Tem um recorte dos que foram mais citados? Eu falo das instituições financeiras, as entidades, e quais estados também houve o maior número de reclamações? Não tenho esse recorte. Esses dados, eles estão disponíveis no consumidor.gov. É possível pegar um relatório das principais entidades associativas que sofreram reclamação.
Ótimo. Doutora Patrícia, em 2019, foi aprovada a lei aqui 13.846, originada da medida provisória 871, e teve o meu voto. Sabemos que essa lei ampliou de 1 para 3 anos o prazo de revalidação das autorizações de descontos associativos. E ainda teve veto a dispositivos que reforçariam essa proteção de dados dos beneficiários. Esse veto, eu vou só ler a parte que foi vetada, rapidamente. Artigo 124-E. É vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiras assegurados e beneficiários do INSS a qualquer pessoa física ou jurídica, diretamente por meio de interposta pessoa física ou jurídica, para a prática de qualquer atividade de marketing, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada a beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer o beneficiário do INSS a celebrar contratos e a obter captação de clientela. Isso foi vetado. E, Dago, na sua avaliação, essas flexibilizações, principalmente que está contida nesse artigo, nas regras de concessão de benefícios de proteção dos dados, tiveram algum impacto na sua avaliação na segurança dos aposentados que a senhora define como hipervulneráveis? É a última pergunta. É a última, obrigada. Sim, o impacto foi muito grande. Isso foi apontado pelos órgãos de controle, TCU e CGU. Obrigada, doutora Patrícia. Obrigado, senadora Leila. Com a palavra, eu pergunto, senador Jorge Seife, não está? Deputado Sidney Leite, também não. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente. Observando aqui, atento a tudo e muito horrorizado com o que a gente está vendo. Sabe, assim, é algo... Porque não é uma questão de direita, de esquerda... É uma questão de humanidade, o que a gente está vendo. E eu aprovo todos os requerimentos. Pode colocar a consigna aí para investigar qualquer governo que tenha passado, de alguma forma tenha sido incompetente ou conivente com o roubo dos velhinhos do Brasil. E eu vejo aqui alguns colegas parlamentares falarem essa palavra roubo. E eu fico achando assim, mas por que não assinaram a CPI? Para investigar o roubo que hoje eles dizem que o governo Lula acabou, que está efetivamente devolvendo o dinheiro. Quer dizer, o contribuinte paga 2 vezes. Quem paga imposto e não aguenta mais, está pagando 2 vezes. Tem que ressarcir, óbvio. Mas por que ninguém foi preso ainda? Não é o governo que acabou com isso? Muito menos na Lava Jato. A gente tinha aí 1 dúzia de pessoas presas. E eu acho que esse escândalo aqui, pelo que está se desenhando, vai deixar o Petrolão, o Mensalão, no chinelo. Porque se aproveitar da boa-fé dos brasileiros... né, é algo surreal. Eu quero, inclusive, colocar que essa turma, que se diz indignada hoje, inclusive, está federado com o deputado que está querendo que continue a mesma coisa. Está aqui. Nesse exato momento, essa turma que não assinou a CPMI... apresentado o projeto pelo PCdoB, federado com o PT, um projeto está para ser votado a qualquer momento na Câmara. A emenda apresentada pelo PCdoB, repito, federado com o PT, retorna a possibilidade de débitos para associações e sindicatos, limitando o conteúdo do projeto a descontos indevidos. O projeto é claro, com o objetivo de parar essa sangria. Então parece que as pessoas estão completamente surdas, cegas e mudas para essa tragédia humanitária que está acontecendo, senhor presidente. E eu quero dizer o seguinte: agradecer a presença da doutora Patrícia aqui, que tem respondido todas as perguntas.
pelo que ela pode, o que ela sabe. A gente percebe a boa vontade dela. Agora, eu tenho que fazer por uma questão de dever. Tenho algumas perguntas para a senhora, mas eu preciso lhe perguntar. A senhora falou com algum... A senhora disse que não falou com parlamentar, nem com senador, nem com deputado, para vir essa reunião em 48 horas. Mas a senhora falou com algum assessor de deputado, algum assessor de senador ou do governo federal, do governo... a senhora falou com alguém? Não. Para vir essa reunião, não. A senhora disse também que não foi filiada, que não é filiada a nenhum partido político. Mas já chegou a ser em algum momento da sua vida? Nunca. Também não. A senhora acha que havia uma união entre os bancos e as associações com relação a esses consignados ou com relação a esses descontos associativos? Existe algum elo, pelo que foi percebido no grupo de trabalho firmado desde 2024? O que nós constatamos é que há geralmente um desconto associativo atrelado a um empréstimo consignado. Essa foi uma constatação em que eu levei ao GTI da Previdência, aos participantes do GTI da Previdência, para que fosse apurado há uma coincidência, uma elo. possível relação, um elo. Tá. A atuação da DPU na divulgação de canais de comunicação sobre a fraude ou os golpes de descontos associativos ocorreu por conta da omissão do INSS. Como se deu essa atividade? Eu queria só entender essa questão do INSS. Como foi a atuação da DPU? Com relação aos descontos, né? Teve um grupo de trabalho, o INSS foi avisado, a senhora disse, inclusive, que o INSS, que o próprio presidente e o ministro da Previdência, a senhora falou aqui, que tem conhecimento do caso, e eu pergunto, o GT ele foi extinto, né? Ele foi extinto agora, no meio desse escândalo horroroso. A senhora disse que não pôde se colocar com relação, não preferiu se omitir com relação à questão do seu posicionamento contra ou a favor, né, de questionar essa extinção. Mas eu queria saber da sua opinião exata. A senhora acredita que deveria ter sido extinto no meio do que está acontecendo esse grupo de trabalho? Inicialmente não me omiti. Quando esse grupo foi extinto, foi devidamente comunicado à Defensoria Pública Geral da União que esse grupo não teria mais permanência. A minha manifestação foi no sentido de que seria uma perda a extinção desse GTI, porque não somente em relação aos descontos associativos, nós conseguimos muitos avanços em relação então, a senhora foi temas. Contra. Eu me manifestei pelo descontentamento de não ter mais esse GTI. Mas então, esta decisão não cabia a mim. Então, bom que fique claro isso. A senhora se colocou a sua opinião e continua achando que foi indevido essa extinção. Ok. Deixa eu lhe perguntar outra coisa importante aqui. A senhora observou que alguma instituição bancária específica se repetia nessa dobradinha de empréstimos consignados e descontos associativos? Algum banco específico verificou essa coincidência? Tem alguns bancos, entidades que são mais problemáticos e elas são apontadas nas diversas ações individuais e nos processos de assistência jurídica. A senhora pode dizer os nomes desses bancos? Teria que me recordar agora quais serão os bancos, que são vários, né, bancos. Eu acredito que... se a senhora puder depois informar essa comissão... Eu acho que é mais adequado em que seja solicitadas essas informações. Vamos providenciar isso, presidente, através do requerimento. Outra coisa, a senhora falou que tocou muito, pelo que eu percebi, durante as enchentes, da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que a senhora atendeu algumas pessoas
menos favorecidas. Qual foi o caso que mais lhe marcou na sua terra, no Rio Grande do Sul, quando a senhora viu que a pessoa estava tendo desconto e nem sabia do que se tratava? Teve algum caso específico? Teve um caso específico em que eu fui analisar o histórico de créditos do um segurado. Ele tinha 11 empréstimos consignados e um desconto associativo. O valor que ele recebia, quanto era? O valor do benefício? Pelo que eu recorde, era em torno de R$600. R$600? Tinha muitos descontos indevidos, tinha muitos descontos. Alguns ele reconhecia, outros ele não reconhecia. Sobrava 600, é isso? De todo o valor dele. Olha, senhor presidente, eu quero dizer que nós precisamos investigar a fundo, doa quem doer. Parabenizo ao senhor mais uma vez pela condução, a expectativa é enorme no país, ao relator, dizer que está muito evidente que esse descontrole, de forma exponencial, cresceu no atual governo Lula, está muito evidente, os gráficos mostram isso, e não é à toa que a gente percebe que acontece exatamente nesse governo esse descontrole, porque a gente está vendo as estatais do Brasil, as estatais dando prejuízo, quando davam lucro até pouco tempo no governo anterior, agora nós estamos tendo prejuízo por cima de prejuízo. Então o forte não é controle dessa turma que está no poder, e essa CPI tem o dever de demonstrar para a população exatamente o que aconteceu com cada brasileiro que foi lesado aqui. Nós vamos até o fim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao senador Eduardo Girão. Com a palavra, o deputado Coronel Crisóstomo. Excelência, antes, uma questão de ordem. Pois não. O artigo 33, aqui na ordem do dia, inclusive, os avulsos eletrônicos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. Não ocorreu ontem. A Secretaria não tomou essa providência. Solicito a Vossa Excelência que evite que ocorra uma outra vez. Pois não, Excelência. Mas posso responder que durante o dia foi publicada a pauta com uma série de requerimentos e, ao final da noite, como não houve acordo sobre alguns deles, se estavam ou não inclusos no acordo, eu, por deliberação, mandei retirar e republicamos a mesma pauta, apenas sem alguns que, inclusive, são do senador Magno Malta, que está aqui. Mas agradeço a questão de ordem, Excelência. Não. Senhor presidente, senhor relator, doutora Patrícia, meus cumprimentos. Eu vou ser a voz do povo, doutora, tá? É o meu estilo. Voz do povo. Jeito de povo. Eu que sou nascido na floresta amazônica, sou quilombola de uma cidade que só tem quilombola, no Vale do Guaporé, em Rondônia. Tá bom? Eu vou iniciar, ficando até de pé, mostrando um gráfico. O gráfico que é público. Do roubo dos aposentados. Eu sei que a senhora consegue ver daí. A senhora está vendo um gráfico mais compridinho aqui para vertical? A senhora consegue ver, né? Sim. Isso aqui foi em 2024. Esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para todos, até para a imprensa, esse gráfico aqui é 2024. Sabe de quem era o governo? Do Lula, o ex-presidiário. Foi quando... Em 2023, dá para a senhora ver, eu sei também, para o Brasil também, em 2023, abaixo desse gráfico que está no teto, é um outro abaixo. É em 2023, no governo do Lula. Portanto, Brasil, eu estou mostrando aqui números reais. Até para os petistas que estão aqui, eu não sei, talvez eles não conheçam ainda o gráfico. Está aqui, ó. 2024 é no teto. É no teto. Recorde. Então não tem dúvida. Quem está roubando aqui aos montes
dos nossos aposentados pensionistas e quilombola, doutora. É claro! É real! Vou fazer umas perguntas à senhora. O grupo de trabalho iniciou a partir de 2024, conforme a senhora já apresentou, quando aumentou exponencialmente os descontos. Isso é verdade, doutora? Só pode repetir a pergunta? O trabalho iniciou em 2024, o trabalho do grupo de trabalho da senhora, do GP. Foi quando aumentou, exatamente em 2024, exponencialmente os descontos. É real o que eu estou falando? Não. Eu estou com um gráfico aqui, se a senhora tiver dúvida, está aqui, ó. O senhor está se referindo ao grupo de trabalho interinstitucional? Não. Isso, exatamente. Esse não iniciou em 2024. Ele iniciou lá em meados de 2019, 2020. Não, mas a senhora não começou a trabalhar a partir de 23? Eu ingressei na Defensoria Pública da União em 2006. Não, isso aí sim, eu sei 18 de 10 de 2006. A partir daí, eu exerci minhas atribuições em um ofício previdenciário. Quando eu assumi a Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, agosto de 2023. Pronto. Aí. Então, a partir de 2023, foi quando cresceu exponencialmente e 24 foi no teto. A senhora tinha conhecimento disso? Tinha conhecimento. Ah, ok. Sim, senhora. Esse grupo de trabalho informou esses dados ao governo? Esses dados foram informados ao INSS dentro do grupo de trabalho. Foi oficiado ao INSS, a sua diretoria de benefício. Dentro do grupo de trabalho tinham representantes do INSS, do Ministério da Previdência Social. Muito bem. Doutora, por que não estancaram os descontos imediatamente ao tomarem conhecimento do roubo dos aposentados, em especial em 23 e 24? A senhora tem essa informação? É o que eu sempre perguntei dentro do grupo do GTI. Essa informação, eu não disponho dessa informação. A senhora tinha conhecimento do roubo pelo sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico? Não. Nunca ouviu falar nele nesse período? Posteriormente às operações, quando iniciou, quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal, sim. Anteriormente, não. Na sua avaliação, realizada pela Defensoria Pública da União, os controles implementados seriam suficientes para coibir o cenário de explosão das fraudes dos descontos associativos? Acredito que ainda não foram implementados todos os controles necessários. Ainda há muito que evoluir em relação para evitar as fraudes, tanto nos descontos associativos quanto em relação aos consignados. Acredito que deve ser aperfeiçoado e cumprido as determinações do Tribunal de Contas da União e da CGU. Entendi. O grupo de trabalho analisou o artigo 11 da Instrução Normativa sobre a obrigação das entidades ressarcirem os descontos em 10 dias e se faltou fiscalização do INSS nesse ponto? Essas medidas, elas eram cobradas principalmente pela responsabilização das entidades associativas. Foram solicitados relatórios de quais eram as entidades associativas mais reclamadas, se estariam sendo aplicadas multas, se solicitou relatório de quais as entidades associativas estavam com suspensão dos acordos de cooperação. Todas essas informações foram solicitadas e elas constam nas memórias de reunião do GTI. Foram solicitadas ao INSS. Doutora,
é a voz do povo agora. Vai ser uma pergunta para o povo brasileiro que está assistindo aqui. A senhora pensando nos vulneráveis, nos analfabetos, nos indígenas, que eu sou indígena, tucano. Isso tocou no seu coração? Com essas certeza. pessoas sendo roubadas por esse governo? Com certeza, eu atendi várias pessoas nessa situação. A voz do povo também é da DPU. Muito bom. Gostei do que a senhora falou. Se a DPU tem essa sensibilidade, por que a DPU concordou e concorda, me parece, com esse acordo em os nossos velhinhos e velhinhas, deficientes físicos, vulneráveis, ter que assinar um acordo para não recorrer à justiça? A senhora não acha uma contradição isso? A DPU aceitar e não defender contrariamente isso? DPU continua defendendo. Acredito e me surpreende que OAB assinou esse acordo. Ministério Público Federal assinou esse acordo. Não, eu estou falando da DPU. E a cobrança é em cima da Defensoria Pública da União. Eu vou lhe dizer por quê. Defensoria. Defensoria me parece que é para defender. Ministério Público não é defender. OAB não é defender. Mas defensoria, senadores e deputados, não é para defender? Então eu acho que a DPU está precisando se inteirar com a sua missão. Se a Defensoria Pública da União é defender em especial os nossos vulneráveis. E me parece que estão desviando a finalidade da Defensoria Pública da União. Eu estou falando como povo, como analfabeto, como vulnerável, como indígena que eu sou e como quilombola que eu também sou. É triste ver o posicionamento da DPU acatar e aceitar isso. Um acordo para eles receberem o recurso e não recorrer à justiça. Eu defendo recorrer à justiça para todos os que estão sendo roubados. Todos, doutora. Todos. Obrigado, presidente. Obrigado, Coronel Crisóstomo. Complementar aqui? Pois não, perfeitamente. Esse acordo, ele faz parte da política da Defensoria Pública da União. Ele foi assinado, mas ele não impede que nenhum segurado possa recorrer ao Poder Judiciário, complementando. Isso ficou bem claro e consta do acordo. O acordo foi feito buscando uma solução o seu ressarcimento de forma rápida para aqueles que optarem por receber desta forma e não quiserem aguardar um processo judicial que muitas vezes é demorado. Então, ele pode optar por esse tipo de acordo em que ele vai ter o ressarcimento. Isso aí, só para concluir. Só para concluir. Concordo com o acordo, mas não concordo em estar dentro desse acordo que ele não pode recorrer à justiça. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Que fim, né? Não é de sentar. Bom, senhor presidente, eu agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência. Eu quero, inclusive, elogiar a maneira como Vossa Excelência está conduzindo aqui os trabalhos. Elogiar aqui o nosso ilustre relator e a sua paciência e rogar a Deus que ele ilumine, né? Porque certamente escuta, ouve, que é o seu ofício, muitas versões, mas vai se debruçar sobre os fatos. E Vossa Excelência, que tem uma larga experiência a respeito de ações investigativas, com certeza vai chegar ao cerne dessa questão, é o que a população brasileira espera de Vossa Excelência e de todos nós. Quero
aqui em especial dizer a Vossa Senhoria, doutora Patrícia, que a senhora é uma mulher corajosa. E eu quero lhe agradecer em nome dos brasileiros o serviço que Vossa Senhoria presta ao nosso país e o seu desprendimento de estar aqui hoje, né, escutando os parlamentares dos mais diversos matizes ideológicas e cada um, claro, representando um segmento da população, mas aqui também é uma casa política. Então, né, eu sei que a senhora vai relevar os excessos e vai entender, né, que esse processo aqui, todos nós queremos chegar ao âmago do processo e conhecer a verdade e evitar que ele se repita no futuro. Dito isso, eu queria começar com um adágio, né, muito famoso, em função do que eu vi aqui. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Mas é impressionante, doutora. Eu tive o cuidado de buscar informações através de LAI, né, nos diversos órgãos do governo, no INSS, na CGU, no Ministério da Fazenda. E veja, as pessoas perguntaram por que o Ministério Público atuou tão pouco na época do presidente Bolsonaro? Porque teve pouco a fazer, doutor. Os pedidos de exclusão de descontos associativos, eu chamo a atenção da senhora, em 2020 foram 43 mil por ano. Chegaram a 117 mil em 2022, passando por 53 mil. Quando foi em 23, foi para 465 mil pedidos de exclusões. Em 2024, foi 1.515.000 pedidos de exclusões. 1.515.000 pedidos de exclusões, né, de pessoas que se sentiram lesadas, burladas no seu direito e foram ao INSS pedir que excluísse aquele benefício aquele desconto que eles não tinham dado causa. E aparentemente o governo ficou em paz, não achou que havia nenhum problema. E só se manifestou, e aí vamos aqui para a primeira parte da narrativa. Houve um aumento de ACTs, eu escutei aqui, dito por nossos amigos, em 2019. Não é verdade. Em 2019, se começa o ano com 16 ACTs, se termina com 14. Que explosão é essa? Ao contrário, é implosão. Né? Quer dizer, teve um número menor de ACTs no final do ano de 2019 do que no início de 2019. Então, por favor, gente, vamos ter responsabilidade do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui para a sociedade brasileira. Então, a mentira desacredita a instituição como todo e todos nós. Vamos ter cuidado com o que a gente está falando. Em 2019, doutora, 4 entidades foram descredenciadas, né, em função de denúncias dessas 40 e tantas mil reclamações. 4. Mas em 2024, nenhuma foi descredenciada com 1.514.000 denúncias de pedido de exclusão. Me parece que há aqui uma comparação a ser feita. Então, a primeira peça dessa narrativa que o governo faz cai por terra. Né? Houve uma explosão de ACTs em 2019. Não é verdade. Tá? E no final de 2019, inclusive, 2022, o número de ACTs que se conclui é bem menor do que em 2025, que chegou a 37 ACTs. Há uma explosão, sim, no governo do presidente Lula. Mas a gente aqui está querendo saber quem roubou. Se tiver gente que deu causa a esse problema em 2021, 22, 19 ou 20, a gente quer saber quem foi, né? Quem esgarçou os mecanismos de controle. E aí vem uma outra questão, né? Eu escutei aqui um senador falar aqui há pouco, a senhora acha, e a senhora respondeu, a senhora acha que a retirada da validação facilitou a questão da fraude? A senhora respondeu o quê? Acho, não fez? A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente, de beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora, desde 2006, era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação anual. Não, a pergunta é anual. outra. A pergunta é quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor. A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação? De 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater
o projeto de lei 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção ao requerimento 3 da Comissão de Educação da nossa autoria. Convido a tomar lugar à mesa os seguintes convidados: Hugo Silva, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG. Participarão ainda de forma remota a senhora Andresa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a senhora Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes Secundaristas, UNE, e o senhor Rafael Barreto Almada, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Química e reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, a quem saúdo, os fisicamente presentes e os 3 que já se encontram na nossa tela, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Informo que foram recebidas até o momento, por meio do portal E-Cidadania, diversas perguntas e comentários de cidadãos, dentre os quais destacamos Milena, de Minas Gerais, Alexandre, do Rio de Janeiro, Liliane, da Bahia, Brenda, de Santa Catarina, Ayrton, do Rio Grande do Sul, Moisés, do Rio Grande do Sul, Merzonia, de Minas Gerais, Samuel, de São Paulo. As perguntas e os comentários foram encaminhados previamente aos convidados e solicito aos convidados que, se for possível, possam abordar algumas das questões levantadas. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida às inscrições e também alguma devolutiva que precise ser feita. Então, vamos começar com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Aqui representada por Andresa Pelanda. Para os seus 10 minutos iniciais, Andresa, com muito prazer, nós estamos recebendo vocês nessa tarde que vai concretizar a última das audiências do ciclo de 12 que nós fizemos. Eu acho que nós vamos fechar com chave de ouro. Obrigada, senadora. É uma honra, uma alegria estar aqui com tantas pessoas que são aguerridas na luta pelo direito à educação para fechar esse ciclo. E eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, no nome da senadora, e parabenizar, que eu sei que não é um debate fácil, é uma complexidade bastante grande desse projeto, e o Senado, como sempre, tem feito um trabalho muito bonito de chamar a participação de várias entidades. Debate, isso tem, eu sei, um dedo muito importante da senadora Tereza Leitão, que sempre esteve ao lado da luta pelo direito à educação. Então, agradecer e parabenizar o trabalho da senadora. Eu trouxe aqui uma apresentação sobre algumas das propostas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras entidades parceiras para a melhoria do texto do projeto de lei, mas a ideia é começar tratando um pouquinho sobre quais esses desafios estruturais do plano atual, né? Então, não dá para a gente construir propostas sem um diagnóstico aprofundado, e isso fizemos com muita ênfase, de forma muito participativa na Conferência Nacional de Educação. E aqui eu trago o balanço do plano que foi feito mais recente, desse ano que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação produziu. A gente publicou balanços todos os anos, nesses 11 anos de plano,
e a gente mostra que 90% das metas não foram cumpridas, ainda que, como vocês veem, tudo que está à direita aqui do gráfico é o que avançou em relação a 2014, o que significa que a importância da gente ter uma de educação para puxar as políticas um avanço para a garantia do direito à educação de todas as pessoas. E a gente fez um diagnóstico a partir desse estudo dos vários anos, mas também dos estudos que foram apresentados pelo INEP, pelo Tribunal de Contas da União, que apresentou alguns pontos, né, principais para que o plano não esteja sendo cumprido, né? Então, a primeira causa, a mais estrutural, é que as políticas econômicas não têm tido compromisso com a garantia do direito social, inclusive o direito à educação, que atinge em cheio o Plano Nacional de Educação. No segundo ano de vigência desse plano, a gente já teve a aprovação de uma das maiores políticas de austeridade do mundo, que foi até o teto de gastos, né, a emenda constitucional 95, e a gente segue sob políticas de austeridade que impedem o financiamento das políticas sociais, e foi o que impediu que todas as metas pudessem avançar conforme deveriam. Vinculado a isso tem uma questão orçamentária, né? Os pontos apresentados pelo Tribunal de Contas da União, por Ministérios Públicos de Contas, Ministérios Públicos e outros órgãos de controle, que falam sobre como os orçamentos anuais, seja a nível federal, seja nos estados, municípios, no DF, não vinculam a prioridade ao Plano Nacional de Educação numa incompatibilização das diretrizes orçamentárias com os próprios planos educacionais, algo que a gente precisa prever, inclusive, no próximo plano, para que a gente possa garantir que isso seja realizado. Claro que existe uma questão estrutural, mas que não é de hoje, e que a gente pretende avançar, né, para o próximo plano, é a falta de um sistema nacional de educação que dê essa sustentação das responsabilidades e do compartilhamento da política pública educacional nas várias esferas federativas. E aí questões mais conjunturais que disseram respeito a esse período são esses 3 últimos pontos. Então a gente teve várias políticas que foram implementadas que foram na contramão do Plano Nacional de Educação, entre elas militarização de escolas, agendas de censura a profissionais da educação, a tentativa de regulamentação da educação domiciliar, enfim, uma série de políticas que atacaram, né, as políticas educacionais como elas estão, entre elas o plano. A própria emergência da pandemia de Covid-19, que não foi a causa dos problemas de descumprimento do plano, mas veio sobrepor tudo que já vinha acontecendo, e nesse bojo restrições à gestão democrática e à descontinuidade de políticas, seja no campo da educação, seja em outras que acabam impactando o não cumprimento da legislação. E isso veio muito fortemente com desconstrução de fóruns de educação, notadamente o Fórum Nacional de Educação, que é a instância máxima de monitoramento e controle do Plano Nacional de Educação, entre os outros fóruns nos níveis subnacionais que também foram muito afetados. Então, nesse bojo todo, a gente olhou para tudo isso e para outros detalhes dentro das etapas modalidades e políticas complementares também da educação, e fizemos, primeiro uma análise do projeto de lei, quando ele foi apresentado em julho do ano passado para o Congresso, em que a gente vê que tem avanços nesse projeto de lei, especialmente no que diz respeito à equidade, estar presente em todos os objetivos, nas suas metas, ser uma preocupação transversal do texto, mas ainda existe muito a gente melhorar, e por isso nós fizemos as nossas emendas ao Plano Nacional de Educação, no sentido justamente de recuperar essas metas que estavam estagnadas, fortalecer a governança democrática das políticas educacionais e focar em qualidade, inclusão e o financiamento que dá toda essa sustentação. Essas emendas foram construídas com todo o diretivo, a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e eu destaco aqui a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e a FINEDUCA, que é a Associação de Pesquisa em Financiamento da Educação, que produziram
bastante emendas e que fazem parte desse caderno, estiveram também presentes nas audiências aqui, mas também a gente ampliou a rede para outros grupos que tratam de algumas especificidades, como o Observatório da Alimentação Escolar, o Fórum Nacional de Educação do Campo, Cátedra de Tecnologias para o Bem Comum, enfim, e chegamos no fim a 351 emendas, a maior parte delas são aditivas, modificativas, no sentido positivo mesmo de construção de melhorias a esse texto. E aí, bem rapidamente, eu construí aqui alguns eixos de prioridade que a gente vê para a melhoria do texto. A primeira, que é estrutural, é a garantia de qualidade com financiamento adequado, e aí eu não poderia deixar de falar sobre ajustes que precisam acontecer no objetivo 18 de financiamento, mas também ao longo das metas dos outros objetivos das etapas da educação básica que tratam de qualidade, especialmente da melhoria das terminologias e dos insumos que serão dedicados ao custo aluno qualidade, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos já no início, né, na parte de competência do financiamento da educação, tratando do assunto, mas passando pelas metas, né? Meta de educação infantil aqui e de ensino fundamental como exemplo, né? É claro que a gente também tem propostas para o objetivo mais amplo e para a primeira meta de financiamento, no sentido de a gente ter um controle mais contínuo desse financiamento gradativo até chegar a 10% do PIB, né? Então, a gente propõe aí, junto com a Fineduca, de ampliação de 0,5% ao ano, num crescente, né? E aí, aos poucos, poder fazer esse monitoramento. E aí, outras propostas relacionadas a ajustes que dizem respeito a esses fatores de ponderação, tanto do Fundeb quanto do custo aluno qualidade. E, claro, entre outras, mas eu trouxe aqui só alguns destaques. Sobre valorização dos profissionais da educação, e aí muito construído com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a gente tem trabalhado algumas perspectivas específicas, por exemplo, da formação na interculturalidade indígena, na educação do campo, na pedagogia da terra, né? A necessidade de fortalecer o regime de dedicação exclusiva e também a autonomia acadêmica dos profissionais, que foram questões que a gente retrocedeu em relação a 2014, né, que aparecem muito nos nossos balanços, e também, claro, essa valorização plena dos profissionais. Sobre o ponto de fortalecimento dos sistemas públicos e regulação do setor privado, que é algo que nós estamos muito atrás de vários países no mundo, a gente traz a necessidade de fortalecer o investimento público na educação pública, que é uma pauta antiga, mas também a necessidade de garantir maior transparência, controle social, trazendo propostas de mecanismos que garantam a efetividade do que seria esse termo 15 segundos. Genérico, que seria transparência, né? E aí a gente traz uma referência internacional, que são os princípios de Abidjan, que é a maior referência sobre regulação da atuação do setor privado na educação, que já é referenciada pela ONU, pelo Conselho Europeu, pela União Africana e vários outros grupos internacionais. Já na reta final, para concluir, sobre o fortalecimento dos sistemas de avaliação, né, que é um dos pontos que a gente ainda patina, a gente quer fortalecer o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, no sentido de dar uma estrutura de avaliação e sair simplesmente da culpabilização que é gerada pelas avaliações em larga escala, e traz bastante emendas no sentido de melhorar a coleta, o tratamento, a divulgação e a transparência de dados na área da educação. E na área de gestão democrática, que é o penúltimo ponto, a gente traz a questão de fortalecimento da participação da sociedade civil, dos fóruns e justamente desses diagnósticos participativos da Conferência Nacional de Educação como mecanismos densos e fortes de monitoramento do Plano Nacional de Educação. E claro, e aí, senadora, essa é uma pauta muito cara para nós, a gente não tem uma meta dentre as metas do Objetivo de Gestão Democrática, que é dedicado ao terceiro
terceira instância intraescolar de gestão democrática, uma das mais importantes, que são os grêmios estudantis. E eu sei que muitos que estão aqui sabem a importância dos grêmios, essa é uma das pautas caras para nós, e a gente tem uma proposta de meta sobre a importância dos grêmios estudantis. E aí, por fim, mas não menos importante, a necessidade de dar equidade e interseccionalidade de forma mais aprofundada no texto, onde isso ficou ausente, apesar de a gente conseguir ter um texto melhor, né? A gente tem mais equidade, mas a gente ainda peca em alguns pontos, e a parte de intersetorialidade acabou ficando à parte. Então, falta um aprofundamento melhor sobre conectividade significativa na parte de tecnologia, que é um dos pontos que o pessoal dos movimentos, né, de direitos nas redes tem trabalhado há muito tempo e que a educação ainda não alcançou, e a gente tenta trazer isso para o plano. E, claro, a gente não pode esquecer da agricultura familiar, da soberania e segurança alimentar e nutricional, e as nossas emendas foram construídas com o Observatório da Alimentação Escolar, justamente no sentido de fortalecer esse, que é um programa complementar essencial. E aí, para finalizar, o objetivo 19 é um proposto nosso, mas eu sei que outras entidades também têm proposto, que é de ter a garantia da educação ambiental crítica. 15 segundos. Que discuta justamente o enfrentamento à emergência climática e que coloque a educação no papel de responsável por esse enfrentamento, que é muito pouco debatido. E aí não só sobre falar na sala de aula que a gente não pode usar um canudinho plástico, mas que as nossas escolas sejam sustentáveis, façam uso, reuso e usem materiais também sustentáveis na sua infraestrutura. E aí eu trouxe essas aspas aqui de alguns autores que eu gosto muito, e eu queria dizer que, às vezes, nos debates políticos, felizmente não está acontecendo isso no Senado, mas o George Orwell, que fala da Revolução dos Bichos, né? Ele tem uma frase muito impactante, conhecida, que fala: todos somos iguais, mas alguns são mais iguais dos que os outros. E o Plano Nacional de Educação, nessa disputa de interesses dos grupos que sobre ele incidem, ele precisa estar do lado da igualdade, da justiça social, da universalidade, da equidade dos direitos, precisa estar ao lado da representação dos 99% do povo. Eu sei que o Senado vai ouvir essa voz, e essa voz está também nas conferências de educação. Então fica aí essa nossa demanda para que a voz das conferências esteja também presente muito fortemente nesse debate no Senado, e deixar meu agradecimento por fazer alguns dos destaques das nossas emendas. Elas estão todas já disponíveis e a gente com certeza vai construir bastante no Senado. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa. Realmente o trabalho constante, né, de acompanhamento dos indicadores de educação feito pela campanha favorece a todos nós, não é? Nós também recebemos aqui a FINEDUC e a CNTE, e a FINEDUC nos mostrou de maneira muito estratégica e interessante outras fontes que precisam ser ativadas, cujos recursos podem vir para a educação, além dos 25% vinculados, sempre almejados por outros, né? Sempre alvo de muita instabilidade, e, ao mesmo tempo, a questão dos 10% do PIB. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos passar agora a palavra para Rafael Barreto Almada, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Química e reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, para os seus 10 minutos iniciais. Eu sei que alguns estão com problema de horário, né? A gente fez uma alteração aqui por conta disso, mas a gente vai tocando, não se preocupem, viu? Quando der o horário, a gente compreende. Pois não, Rafael? Perfeito. Olá, boa tarde a todos os presentes. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Queria muito agradecer, né, a senadora Tereza Leitão pela oportunidade de poder participar desse momento tão importante na Comissão de Educação e Cultura, que é um momento da gente debater, né, o Plano Nacional de Educação, mais uma etapa importante desse processo de construção de um planejamento, né, de um plano para a gente pensar a educação e todos os desafios, né, todas as diretrizes, metas e estratégias necessárias para que a gente possa cada vez mais fortalecer a educação no âmbito do nosso país. Então, como a senadora colocou,
eu vou falar aqui no âmbito de um olhar dos conselhos profissionais, né, o olhar dessa profissionalização do que o Plano Nacional de Educação ele traz e a discussão que a gente tem feito hoje dentro dos conselhos profissionais para cada vez mais fortalecer uma formação que dialoga com esse mundo do trabalho, que dialoga com a regularização das profissões, que dialoga com o que a sociedade demanda, né, no objetivo principal dos conselhos profissionais, que é defender a sociedade, que aqueles bons profissionais atuem dentro das áreas de conhecimento e também, né, pela oportunidade de ser professor da Rede Federal, atuar no Instituto Federal e hoje estar liderando o Instituto Federal do Rio de Janeiro, a gente poder falar da importância e um pouco dessas metas que, se a gente olha, né, o primeiro Plano Nacional de Educação, a gente teve algumas dificuldades na implementação daquelas ações diretamente ligadas com a formação profissional, com a educação profissional e tecnológica, né? E para isso a gente precisa pensar, né, dentro dessa estratégia, que esse novo marco, né, para o Plano Nacional de Educação, nesse projeto de lei que tem sido debatido e constatado aí, nessas discussões importantes no Senado, né, no Congresso Nacional, ele reforça a necessidade de pensar no que a gente talvez tenha pensado, mas não tenha conseguido evoluir no primeiro momento do Plano Nacional, é a necessidade da transformação digital. A transformação digital ela está extremamente ligada nessas novas tecnologias. A pandemia, né, pensar um Plano Nacional de Educação pós-pandemia que a gente vivenciou, nos traz esse desafio, né? As instituições de ensino tiveram que ser muito criativas e resilientes no processo de geração desse modelo e muito atrelada à transformação digital. Como conselho profissional, a gente tem defendido muito que a qualidade da formação dos cursos relacionados à formação de trabalhadores, ele possa pensar a qualidade de infraestrutura dos seus laboratórios. Não dá para a gente pensar um plano que essas metas não venham atreladas a investimento para que aquele profissional que efetivamente precisa atuar numa área de conhecimento que demanda a vivência e a experiência como a educação profissional demanda, ele precisa ter qualidade e infraestrutura. Então, a gente sempre faz nas discussões que a gente tem colocado no Plano Nacional a necessidade de se pensar estratégias para garantir, e aí um pouco na linha do que já foi apresentado, a infraestrutura e a valorização desses profissionais que vão atuar na educação, né, e nos diferentes modalidades e níveis de formação, mas que pense cada vez mais esse currículo atualizado. O Ministério da Educação tem feito um trabalho incrível de fortalecimento não só dos sistemas de avaliação, mas eles precisam ser cada vez aprimorados. O sistema de avaliação da educação profissional e tecnológica, ela é estratégica para que a gente possa garantir a qualidade dos cursos da educação profissional. O novo modelo atrelado à necessidade de pensar a educação à distância, ele também é estratégico desse processo. Então, essas atualizações, elas vão garantir, né, nesse olhar dos conselhos profissionais, que a gente possa ter também na educação à distância a qualidade necessária no modelo presencial, que a gente também tem esse desafio a cada dia. E aí, obviamente, né, vivenciando a instituição de ensino no momento que a gente tem cada vez mais a necessidade de, primeiro, garantir que os investimentos em educação eles possam ser efetivamente investimentos, né, e não avaliados como gasto dentro desse processo, a gente precisa que o Plano Nacional ele pense efetivamente os sistemas públicos e os modelos de financiamento. Os institutos federais, assim como as universidades federais, têm passado dificuldades na sua concepção por ainda permitir uma fragilidade nessa consolidação da política de financiamento. Então, pensar estratégias que o Plano Nacional traga, né, que valorize essa questão e discuta claramente o financiamento, porque passar por desmontes como a educação recentemente, dificuldade de garantia desses investimentos para os nossos estudantes, e aí estudantes, porque as políticas de acesso, elas ampliaram muito o acesso de pessoas periféricas, pobres, negros, né, marginalizados dentro dessas cidades. E a gente precisa, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma questão da segurança pública muito forte, e a gente tem que pensar a inclusão desse estudante, entender que esse estudante precisa, sim, de uma política de assistência estudantil que garanta a permanência desse estudante, e é essa proposta que a gente sempre traz nesses debates relacionados. A gestão democrática ela é uma gestão necessária,
né, a gestão democrática está relacionada não só com a oportunidade, né, da própria escolha, né, dos dirigentes, como assim a gente faz nos institutos federais, como assim faz em várias escolas, mas também que a gente possa pensar o protagonismo dos estudantes. Por isso, senadora, Vossa Excelência, é muito estratégico trazer os estudantes para discutir o Plano Nacional, é estratégico chamar os conselhos profissionais. A gente fica muito feliz de poder estar esse momento aqui, trazer esse olhar também da formação que garante a qualidade de atendimento da sociedade. Então, os conselhos profissionais, eles querem cada vez mais garantir, e para isso que eles existem, e no Conselho Federal de Química, né, trago aqui também em nome do nosso presidente, José de Ribamar, da nossa comissão de ensino, que tem atuado muito na garantia de um padrão de qualidade da formação que garanta que a gente possa, alinhado com as políticas, né, públicas de educação, junto com o Ministério da Educação, mas que a gente não deixe olhar a formação para a indústria, a formação para o serviço, a formação para o turismo, que são estratégicas nesse modelo. Então, pensar essas metas, né, e quando a gente olha o quanto a gente avançou, mas o quanto ainda precisa avançar, a gente também não pode se culpar por alguns índices, né, sendo tão frio nessa análise desses números dos primeiros 10 anos do Plano Nacional de Educação, porque a gente teve muitas políticas de desconstrução e de desmontes desses investimentos. Não dá para fazer educação de jovens e adultos sem pensar na permanência desses estudantes. Não dá para pensar na educação profissional sem ter um laboratório digno de qualidade. Então, precisa de investimento, precisa fazer expansão da rede federal, da rede estadual, né, das redes municipais, mas elas precisam ter investimento para que essa garantia do estudante ele possa conseguir chegar, ele possa conseguir ter uma segurança alimentar. A gente tem feito uma discussão muito importante aqui no Senado e na Câmara, por exemplo, da segurança alimentar nos institutos federais. Muitos institutos federais ainda não têm um restaurante estudantil. E hoje a gente está conseguindo fazer um planejamento num programa de aceleração de investimento, junto com o Ministério da Educação, da garantia alimentar e da possibilidade de construir restaurantes estudantis nesses espaços. Isso o PNE tem que trazer. Então, olhar o novo PNE, além de todas essas questões que a gente coloca, as propostas que a gente traz, e aí a gente tentou sistematizar um pouco essa ideias, até para apresentar aqui para a comissão, a gente também precisa pensar nesse olhar do primeiro momento do PNE e verificar também essa necessidade de olhar o que foi feito nessa política, né, de desmonte da educação e que nos trouxe na condição atual de ainda olhar necessidade de melhoria de várias metas, né, várias diretrizes, várias estratégicas do primeiro momento do PNE. Então, queria muito agradecer essa oportunidade de falar em nome dos conselhos e falar em nome dos institutos federais. A senadora Tereza Leitão e essa Comissão de Educação e Cultura tem sido estratégica para vários projetos que estão garantindo esse caminho, e essas propostas de pensar esse novo PNE é uma necessidade, um fortalecimento que a educação precisa, que o nosso país precisa, e principalmente a nossa juventude está ansiosa para ter que essas metas do PNE elas não sejam só um indicador distante, mas que eles sejam parte dessa construção da educação que a nossa sociedade merece. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e da oportunidade de participar desse debate. Professor, nós agradecemos muito a sua participação, a sua presença. Nossa intenção é realmente envolver toda a rede federal de educação. Nós sabemos que tem um diálogo muito importante para fazer com as escolas públicas de modo geral, né? Eu estava comentando, né, aqui com Rafael, com Vinícius, muita coisa de segurança alimentar, de direito à creche, de transporte, que propicia a permanência do estudante do ensino médio na escola, está no plano de assistência estudantil, né? A gente avançou, mas ainda não deslanchou totalmente. Mas o Plano Nacional de Assistência Estudantil é uma coisa que eu acho que os meninos vão falar, né? Estão 3 representações dos estudantes aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai precisar se debruçar muito sobre isso. Mas muito obrigada. E traz um novo momento, né, senadora? Um novo momento, porque no PNE, no primeiro momento do PNE, a gente não tinha esse programa nacional de assistência estudantil. Exatamente. Era um decreto frágil, então agora a gente tem uma política. Então, parabéns a esse Congresso por isso. Tem condições de avançar mais, não é? Muito obrigada pela sua presença.
Vou passar a palavra agora para Hugo Silva, estudante, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Obrigado, senadora. Primeiro queria começar agradecendo aqui esse espaço, agradecendo essa possibilidade dos estudantes poderem falar e terem a sua voz respeitada nesse debate que é tão fundamental, não só para o futuro, mas também para o presente da educação brasileira, né? O debate do PNE que aconteceu aqui no Senado com os diversos setores do movimento social, do movimento educacional, é muito importante para o nosso país, então queria começar agradecendo por esse espaço cedido e também queria começar aqui dizendo que a UBS, em seus mais de 77 anos de história, tem uma missão clara e inegociável, que é lutar por uma escola que esteja à altura dos sonhos dos estudantes brasileiros. E quando eu falo que é uma luta por uma escola à altura dos nossos sonhos, eu não só falo em relação à construção de prédios mais estruturados, de valorizar os professores, de ter currículos mais conectados com a realidade, é muito importante, mas é sobretudo um projeto de país que entenda a educação como um motor do desenvolvimento, da soberania e da justiça social. Discutir o Plano Nacional de Educação é discutir o que a gente quer para o nosso país pelos próximos 50 anos. Por isso, a gente precisa falar com muita franqueza. A lógica de destinar 10% do PIB para a educação é fundamental e não pode ficar em segundo plano. Essa não é uma meta meramente numerológica ou contábil. É um compromisso estratégico. O Brasil não vai ser capaz de se industrializar plenamente, de se desenvolver, de garantir autossuficiência tecnológica, de responder aos grandes desafios da era digital, se a gente não tiver um sistema educacional com investimento robusto e voltado para a formação técnica e tecnológica. E a gente percebe que a cada crise internacional, como por exemplo a recente que a gente teve com os Estados Unidos, fica cada vez mais evidente que um país que não domina a sua própria indústria, sua ciência, sua tecnologia, fica vulnerável. E a gente consegue entender que isso passa pelo fortalecimento desse projeto que fortalece a escola. Não tem como falar em soberania nacional sem falar no investimento na educação pública gratuita e de qualidade. E esse fortalecimento que passa direto pela escola é por uma escola que se dialoga com o futuro, com a inovação, com a formação do nosso povo para um trabalho digno, mas também para uma cidadania ativa. Pela escola que prepara o Brasil para os próximos 50 anos e que não repita as desigualdades que cometeu pelos 50 anos que se passaram. E os desafios que estão colocados aqui no Plano Nacional de Educação não estão colocados apenas para o ensino médio e para o ensino técnico. Também estão no começo da vida, quando a gente fala, por exemplo, sobre ampliar a oferta de vagas em creches e na educação infantil. Isso é muito fundamental, como prevê o objetivo 1 do Plano Nacional de Educação. Isso não é só uma pauta educacional. A gente está falando aqui sobre uma garantia de justiça social, porque quando a gente fala de uma criança entrar numa creche de qualidade, é garantir a sua sobrevivência, é garantir que a sua mãe consiga trabalhar e a gente consiga ter uma qualidade de vida muito melhor no nosso país. Uma sociedade que pode caminhar de forma mais justa e mais equilibrada. E eu também não posso deixar de destacar aqui, senadora, que a construção de um PNE vivo e democrático exige a participação e a autonomia dos estudantes nesse processo. Nesse sentido, eu queria destacar aqui que experiências como as das escolas cívico-militares que a gente vê espalhado pelo Brasil caminham na contramão disso que a gente fala que é democrático e soberano. Tentam impor aí uma disciplina autoritária ao invés de promover a cidadania crítica, o pensamento, a discussão ideológica. O futuro da educação não está em silenciar os estudantes, mas sim em ouvi-los e fortalecer aquilo que é a principal ferramenta para a transformação social do nosso país, que são os grêmios estudantis. Em fazer uma escola, em construir uma escola como um espaço de liberdade, de pensamento e de democracia. Não à toa a gente ocupa as ruas de todo o Brasil com uma palavra de ordem que é muito importante e que simboliza o que a gente quer pelos próximos 50 anos. Democracia da sala de aula
ao Brasil. A gente não pode recuar em dizer que a gente não pode mais aceitar 1 minuto em nenhuma escola a mais com escolas cívico-militares, porque esse modelo não nos representa e não está à altura dos nossos sonhos. Mas eu queria destacar aqui também que um grandioso obstáculo, se não o maior obstáculo para o PNE, que o PNE que passou fosse cumprido, esteve na ausência de um Sistema Nacional de Educação. Sem esse sistema de governança, as metas ficaram muito à mercê das vontades isoladas de cada sistema de educação. O Brasil precisa de um espaço institucional onde a gente consiga reunir os entes federativos, os gestores, os professores, os estudantes, para monitorar essas metas, para a gente conseguir propor ajustes, para a gente conseguir garantir que o PNE não seja só um documento bonito no papel, mas que seja um projeto executável, né? Que a gente consiga realizar esse Plano Nacional de Educação no chão da escola pública. E a gente acredita que o PNE não pode ser só uma ideia morta, congelada na letra da lei. Ele é vivo, ele se desenvolve todos os dias no olhar de cada estudante em sala de aula, no trabalho do professor, no esforço das famílias, mas para que ele seja vivo de fato, a gente precisa de coragem e altivez. A gente não pode aceitar que a gente chegue em 2035 e voltar a esse mesmo espaço e dizer que 90% das metas não foram cumpridas. A gente não pode constatar mais uma vez que o Plano Nacional de Educação falhou. A gente precisa de um Plano Nacional vitorioso, que a gente consiga chegar daqui a 10 anos com, quem sabe, todas as metas cumpridas. O que não falta para a gente é diagnóstico. A gente sabe quais são os problemas. O que falta mesmo é esse sistema, é coordenar tudo isso. É um compromisso de executar todas essas metas. Por isso, defender a construção do Sistema Nacional de Educação junto ao novo Plano Nacional de Educação é defender um futuro que é real, um futuro que é plenamente realizável, um futuro onde o monitoramento das metas seja contínuo, transparente e participativo. Porque o CNE é indispensável, porque ele vai dar respostas e consequências ao que o Plano Nacional de Educação foi elaborado aqui. Ele também permitirá que os professores, os estudantes, os gestores, o poder público estejam ali lado a lado, na mesma esfera de domínio, na mesma esfera de poder, contribuindo, corrigindo rotas, garantindo que cada meta seja uma prioridade. Então, por isso eu queria encerrar aqui reafirmando. A UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, defende uma escola à altura do sonho dos estudantes, mas também que esteja à altura dos desafios do Brasil. O Plano Nacional de Educação precisa ser mais do que um conjunto de ideias. Precisa ser um compromisso de Estado, construído com coragem e executado com responsabilidade. É isso. Obrigado. Muito bem, objetividade, muita profundidade. Quando você falou aí, Hugo, do mote Democracia da Sala de Aula ao Brasil, eu me lembrei do nosso mote da greve de 79. Foi uma greve em plena ditadura militar, onde a campanha das diretas, né, começava a se desenhar e a gente dizia assim, direta já, de presidente a diretor escolar. A gente anexou muito a nossa greve a essa questão política da sociedade, né? Como você também iniciou fazendo, e eu acho que é isso. A concepção de escola pública, a concepção de Plano Nacional de Educação, ela está vinculado a um projeto maior. Por isso que o nosso plano precisa ser um plano democrático e emancipador. Não pode ser um plano meramente burocrático para alcance de metas. No final, a gente vai ver que todo mundo está levantando essa questão de metas. É o ponto focal, né? Se estão lá, como fazer para elas serem devidamente, né, atendidas e atingidas. Mas parabéns pela sua intervenção. Passo agora para Hugo Silva, presidente da União dos Estudantes... Não, já foi você, agora é Vinícius. Para Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Muito obrigado, senadora. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos escutando. Me sinto muito honrado aqui de estar dividindo essa mesa. Senadora que representa meu estado de Pernambuco. Eu sou Vinícius Soares, sou biólogo por formação e atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apesar de ser pernambucano. E primeiro eu acho que valorizar muito esse espaço, senadora, colocando que inclusive esse debate do PNE
pelo menos agora nesses últimos 2 meses, tem um elemento agora principal, que também a gente precisa pincelar o Plano Nacional de Educação com o debate da soberania nacional. Porque quando a gente fala de soberania nacional, é a gente também falar de qual é o sistema educacional que a gente quer, que prepare o nosso povo, inclusive, para que a gente possa defender as nossas riquezas, defender o nosso povo brasileiro e defender o que é mais importante, o povo brasileiro poder decidir o seu próprio caminho. Então, a educação, ela tem também esse fator fundamental. E aqui na apresentação, né, que tanto aqui o Senado Federal quanto a Câmara de Deputados têm debatido do Plano Nacional de Educação, nós temos colocado alguns desafios para a pós-graduação brasileira. E aí é preciso destacar que a pós-graduação brasileira, dessas metas aí do último Plano Nacional de Educação, foi o único campo, assim, o único âmbito que, de fato, o Plano Nacional de Educação conseguiu atingir as metas, né? Da gente ali titular 25 mil doutores por ano, da gente titular quase 60 mil mestres por ano. Mas, apesar disso, nós temos alguns desafios. Um primeiro desafio, colocando aqui para o debate no Senado Federal, é que a gente não tem hoje um sistema nacional de pós-graduação. E por que a gente coloca isso? Porque hoje no Brasil existem 2 modalidades de pós-graduação, a stricto sensu e o lato sensu. O stricto sensu, que é responsável aí pelo mestrado, pelo doutorado, e o lato sensu, que aí são as especializações, MBAs, as residências em saúde. Vejam, nós temos de um lado o stricto sensu sendo ali regulamentado e avaliado pela CAPES, que possui uma função essencial no nosso sistema, e na pós-graduação lato sensu, as residências em saúde são cuidadas ali pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, mas as especializações que abarcam cerca de 1,3 milhões de pós-graduandos, elas nunca foram regulamentadas no Brasil. Elas sequer são avaliadas. E hoje a gente tem justamente todos esses campos aí da pós-graduação, cada um em uma esfera governamental, mas que a gente ainda não tem uma interlocução. E para a gente debater, de fato, um verdadeiro plano nacional de educação que contemple a pós-graduação, nós precisamos também visualizar que precisamos ter um sistema nacional de pós-graduação. Um outro fator que nós queremos trazer, que é justamente na perspectiva da pós-graduação stricto sensu, é da concepção dessa categoria aí do que seria o pós-graduando. Nós temos feito um debate, senadora, que o pós-graduando, na prática, hoje, ele pode ser, inclusive, reconhecido como a 4ª categoria dentro das universidades. Porque nós temos os estudantes universitários, nós temos os técnicos administrativos, nós temos os docentes e temos os pós-graduandos que acabam refletindo ali o que é, na verdade, uma categoria híbrida, que ele compreende algumas características de ser estudante, porque ainda estamos em uma formação continuada, mas ao mesmo tempo nós somos trabalhadores da ciência, porque produzimos 90% da ciência nacional, já temos uma graduação, já temos um diploma universitário e estamos ali dedicando a nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso labor, à produção científica. E na prática, o que essa mescla, né, de essa categoria híbrida, ao invés de somar os ambos direitos, né, que a categoria estudantil os trabalhadores possuem, na prática nós temos aí o que a gente está chamando de um eclipse de direitos, porque para quem é pós-graduando, nós temos aí de fato um eclipse de direitos sociais. E uma das coisas que nós temos pautado justamente é que esse eclipse de direitos, que nós inclusive formulamos nesse dossiê aqui, senador, e nós queremos lhe apresentar, que é o dossiê Florestan Fernandes. Ele faz menção ao então deputado Florestan Fernandes, que protocolou aqui no Congresso Nacional, na década de 90, um projeto de lei para tratar sobre os direitos dos pós-graduandos. Então, já naquela época se debatia. Então, nós produzimos esse dossiê que fala justamente esse diálogo sobre a condição do pós-graduando no mundo do trabalho e da formação. E a partir desse dossiê aí, pelo QR Code, quem está em casa pode acessar, que justamente o diagnóstico que nós temos é uma crise de formação de quadros técnicos no Brasil a partir da falta de perspectiva, porque as bolsas de estudos ainda é uma remuneração muito baixa, nós temos essa ausência de direitos aí, então sequer o tempo que nós passamos no mestrado e no doutorado é contabilizado para a nossa previdência. Inclusive, já queremos dar a notícia aqui que conseguimos
todas as assinaturas necessárias para o requerimento de urgência para tramitar em regime de urgência lá na Câmara de Deputados um projeto de lei que trata sobre garantir os direitos previdenciários para os pós-graduandos. Então, nossa luta é para que a gente possa aprovar ali rapidamente e trazer aqui também para essa casa poder debater essa condição do trabalho dos pós-graduandos. E uma outra perspectiva também é a própria ausência de perspectiva de emprego e o engessamento da pós-graduação. E, além disso, eu vou trazer aqui alguns elementos sobre a situação atual da pós-graduação, né? Hoje, apenas 40% dos pós-graduandos, eles são bolsistas, por isso que hoje uma das nossas palavras de ordem é bolsas para geral, para que a gente possa ter o Estado brasileiro concedendo bolsas para todos aqueles estudantes que possam se dedicar exclusivamente à produção científica. Nós temos aí um gráfico sobre o processo de desvalorização das bolsas de estudos. Hoje, a bolsa de doutorado, senadora, ela equivale a R$ 3.100. Se a gente tivesse apenas a correção inflacionária desde 95, a bolsa de doutorado deveria estar equivalendo a R$ 7.000. Ou seja, a gente tem um distanciamento muito grande aí do poder de compra dessas bolsas de estudos, né? E a gente sabe que com R$ 3.100 é muito difícil os pós-graduandos sobreviverem, em especial nas principais capitais brasileiras. O problema da empregabilidade, por quê? Porque hoje 70% dos doutores empregados no país, eles estão no setor da educação. E aqui não é fazendo um debate que nós não precisamos de doutores na universidade, pelo contrário, precisamos e muito, em especial nas universidades privadas. Mas se a gente olhar todos os países que lograram algum nível de desenvolvimento, justamente eles formam esses mestres e doutores, e esses mestres e doutores vai para onde a gente está chamando de setor produtivo econômico não acadêmico, que é justamente para poder trazer essa contribuição aí que ele aprende na pós-graduação. Uma outra perspectiva também que nós trazemos, que é justamente essa crise sistêmica de formação de quadros técnicos, né? Porque congrega aí a ausência de direitos, a falta de perspectiva e o próprio engessamento da pós-graduação. Então aí nós trazemos justamente esse gráfico aí, que é o número de titulados de doutores. Então a gente vê ali na linha abaixo, em azul, o número de doutores. Então aquele crescimento ali em especial de 2010 a 2019 é justamente a meta do PNE passado, onde a gente teve a meta ali de titular 25 mil doutores. Mas se a gente começar a enxergar o desmonte que nós sofremos de 2016 a 2022, ele teve ali uma consequência muito grave. De 2019 para 2023, o Brasil deixou de titular quase 30 mil doutores. Isso é algo que pode ter uma consequência muito nociva para o nosso desenvolvimento. Por isso que nós temos pleiteado justamente essa política de ampliar o número de doutores no Brasil. Esse é um outro quadro também que nós trazemos, que é justamente o processo de ingressantes dentro na pós-graduação. E a gente consegue enxergar ali que entre 10 anos, desde 2014 até 2024, o Brasil ali já está com uma taxa menor dos últimos 10 anos, ou seja, a gente voltou a ter ingressantes no doutorado com a mesma taxa do que a gente tinha em 2014. E sabemos que a nossa meta é sempre tentar ampliar de alguma perspectiva. Esse é um gráfico sobre as perdas acumuladas do orçamento do conhecimento. O que o reitor colocou aqui, o professor Rafael, é muito importante a gente ter um sistema que possa ter uma sustentabilidade financeira e possa fazer com que a gente consiga atingir essas metas. Então, os cálculos pelo Observatório do Conhecimento, a ciência e a educação já perderam aí quase 120 bilhões em pouco mais de 6 anos. Então é isso justamente que a gente precisa tentar recuperar ao longo desses últimos anos. Aí é uma outra perspectiva também da expansão do número de doutores no país. A média da OCDE é praticamente 0,8 doutores a cada 100 mil habitantes. Quando a gente vai ver, a meta do Brasil é 0,2, ou seja, o Brasil, apesar da gente ter alcançado a meta do PNE, que foi muito ousado e muito acertado, o Brasil ainda titula 5 vezes menor o número de doutores do que a média dos países da OCDE. E para o Brasil poder alcançar a média da OCDE, nós precisamos titular 1,5 milhões de doutores. E isso teria um impacto financeiro de 112 bilhões ao longo de um período, por exemplo, de 10 anos. Então a gente teria ali uma aplicação de 11 bilhões por ano para titular aí esses 1,5 milhões. Ou seja, é um recurso que é pequeno frente ao orçamento da União, o orçamento do Estado brasileiro, mas precisa de fato ter uma decisão política desse Congresso Nacional e também do governo federal frente a essas necessidades de número de doutores.
E, para já finalizar aqui, nós temos algumas propostas, né? Porque nós somos esse movimento estudantil que é muito consequente. Nós apresentamos a problemática, mas também nós temos algumas propostas e algumas ideias para apresentar a esse PNE, que é justamente a gente garantir uma cesta de direitos básicos para os pós-graduandos, garantindo direitos previdenciários, trabalhistas e estudantis. E aqui eu queria abrir um parênteses. Isso aqui não é tratar de privilégios, isso aqui é tratar justamente do que a própria Constituição brasileira já prediz. No capítulo da Ciência e Tecnologia, ele coloca lá que o Estado brasileiro ele precisa prover condições especiais para aqueles que se dedicam à ciência e tecnologia. Então, por isso que nós temos essa formulação política de cesta de direitos básicos, que está contido aí nesse dossiê Florestan Fernandes, e nós temos um conjunto de metas, que é justamente ajustar a meta, porque hoje atual, na proposta do PNE que está sendo debatida, é 35 doutores para cada 100 mil habitantes, mas nós acreditamos que precisamos ser ousados frente aos nossos desafios nacionais e ampliar para 70 doutores por 100 mil habitantes. O segundo ponto, reconhecer o vínculo híbrido do pós-graduando como estudante e trabalhador. O próprio Plano Nacional de Pós-Graduação, ele já é um primeiro documento do Estado brasileiro que reconhece essa condição híbrida. A adoção de políticas de valorização de assistência estudantil e de valorização permanente, como recomposição, reajuste das bolsas para geral. A inclusão da assistência estudantil para pós-graduação, que conseguimos agora no último período com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, mas precisamos colocar no orçamento específico também, com foco na moradia, alimentação, saúde mental, a expansão das políticas afirmativas para a inclusão das mulheres, negros, indígenas, quilombolas e, por último, também uma articulação efetiva entre a CAPES, CNPq e as fundações de amparo nos estados, para garantir com que, e também com as universidades públicas, para viabilizar um sistema nacional de pós-graduação, a criação e incentivo de inserção de mestres e doutores nas indústrias, nos serviços públicos, e aí, senadora, também vai ser debatido possivelmente agora na Comissão de Educação, aqui a comissão que a senhora preside, o projeto de lei 1104, que dá relatoria do senador Cid Gomes, que justamente nós temos a perspectiva para que as empresas possam contratar mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Acreditamos que isso aqui não vai ter um impacto econômico, mas vai ser fundamental para a gente avançar no Brasil. E, por último, criar um censo e um sistema de avaliação da pós-graduação lato sensu, com também perspectiva para reduzir a carga horária formativa das residências em saúde. Porque os residentes em saúde, senadora, não sei se a senhora tem conhecimento, mas eles precisam executar 60 horas semanais de trabalho. E é contraditório. A principal pauta do movimento trabalhador no Brasil ser redução da jornada de trabalho, e a gente não está discutindo também a redução da jornada de trabalho das residências em saúde. Então, trazemos esses pontos aqui que, para a gente, é fundamental estar no Plano Nacional de Educação. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Nós já ouvimos aqui a CAPES, a CNPq, né, o CNPq, e sabemos da demanda por uma política mais contínua, né, de reajuste das bolsas de estudo. Nós pegamos também uma lacuna muito grande, muita coisa para reconstruir, né, para poder, depois de aplanado um pouquinho o terreno, a gente começar a ampliar e construir, de fato, o que a gente quer. A assessoria me deu ciência, Vinícius, de que o projeto 1104 está pautado para a reunião da próxima terça-feira. Então, se quiserem aqui acompanhar a discussão e a votação, o senador Cid Gomes certamente estará presente para fazer a relatoria. Então, vamos para a nossa última convidada do dia, que é Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Seus 10 minutos iniciais, Bianca. Excelente, muito obrigada, senadora Tereza Leitão. Cumprimento todos os que estão nos acompanhando aqui em nome dos meus colegas, Hugo e Vinícius. Sou presidente da União Nacional dos Estudantes, a nossa entidade para a representação dos estudantes universitários de todo o Brasil, e agradeço igualmente a oportunidade de participar desse momento, né? Trago aqui algumas considerações que vêm do nosso estudo, da nossa análise do projeto que está em discussão, mas partindo de um ponto de vista que, para nós, qualidade na educação não significa somente padrão técnico, significa também democracia, inclusão, permanência e compromisso social.
Esses pilares, quando se discute educação superior no Brasil, são fundamentais, porque é claro que, em que pese a educação desempenha um papel fundamental para os segmentos econômicos, para o desenvolvimento do nosso país, a educação jamais pode ser vista de um ponto de vista somente utilitarista, né? Mas num verdadeiro tem que ser vista associada a um verdadeiro processo de desenvolvimento, mas também de transformação social. Então, começo aqui as considerações, colocando que o ponto de partida para a discussão de qualquer uma das metas, e nós viemos de um período de avaliação do Plano Nacional de Educação da década anterior, mas é necessário colocar que nenhuma meta será cumprida sem financiamento estruturante, né? Os dados que nós temos, que são de 2021, indicam que hoje o Brasil investe cerca de 5,5% do PIB em educação, mas apenas 0,9% do PIB em ensino superior, muito abaixo de outros países aqui da América Latina, como Chile e Argentina, por exemplo. Então, em primeiro lugar, para iniciar esse debate, nós reafirmamos a nossa bandeira histórica. Queremos 10% do PIB efetivamente aplicados na educação, conforme já previsto no PNE anterior. Queremos a destinação de 75% dos royalties do petróleo e de 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar as universidades, a ciência e a tecnologia. Sem falar em orçamento robusto, falar em qualidade, infelizmente, se torna uma realidade distante. Partindo para um segundo ponto, é necessário que nós reconheçamos também que a questão da permanência no ensino superior é dramática. Segundo dados do INEP, a evasão no ensino superior ultrapassa 50% em alguns cursos e modalidades. Nós temos observado uma evasão maior, especialmente nos cursos de licenciatura, com a média que já se aproxima dos 60%. E mais de 3 em cada 10 estudantes abandonam a universidade ainda no primeiro ano. Esses números nos mostram que não basta garantir o acesso. Nós precisamos de políticas robustas de permanência estudantil. E isso significa ampliar e fortalecer o Plano Nacional de Assistência Estudantil, significa assegurar restaurantes universitários, moradias, bolsas de pesquisa e de extensão, desenvolver políticas de apoio à saúde mental e inovar com medidas como uma das proposições elaboradas pela União Nacional dos Estudantes, que é o Bolsa Atleta no ProUni. Uma proposição que nós apresentamos para garantir que jovens de baixa renda possam estudar e praticar esporte sem abandonar os seus cursos e, a partir daí, ter também acesso a outras oportunidades. Nesse sentido, é importante diferenciar também que existe uma modalidade semelhante, só que ela é voltada apenas a atletas de alto rendimento. Uma realidade muito distante. Nós estamos propondo aqui a valorização do esporte universitário como um meio de inserção cultural, como uma possibilidade de inserção no acesso ao ensino superior, dado o papel do esporte na superação de tantas desigualdades que nós vemos no nosso país e tantos exemplos históricos que nós tivemos de como as políticas de incentivo ao esporte são aliadas importantes também da educação. Outro ponto central, felizmente, já previsto ali no texto que nós estamos debatendo para o próximo período, mas precisa ser reforçado aqui, valorizado no debate, é a lei de cotas, né? Em pouco mais de 10 anos, a presença de negros, indígenas e estudantes oriundos de escolas públicas dobrou nas universidades federais. Em 2022, mais de 50% dos ingressantes das instituições federais de ensino superior já eram pretos, pardos e indígenas. Esse aqui é um avanço civilizatório que não pode retroceder. Por isso, nós valorizamos que o PL traga o cumprimento da lei de cotas como uma das suas metas. Avançando no que diz respeito à avaliação e regulação,
nós colocamos aqui que a UNE é autora da proposta de criação do INSAIS, o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, que tem um papel destacado especialmente no que diz respeito à avaliação da qualidade do ensino nas instituições de ensino privadas do nosso país. Esse instituto que nós propomos tem como missão integrar os sinais, mas indo além de indicadores meramente produtivistas, tem como objetivo integrar extensão, impacto social, diversidade e permanência como critérios de qualidade, garantir a participação estudantil e social no processo de avaliação e de regulamentação do ensino superior privado no Brasil e supervisionar de forma transparente tanto as universidades públicas quanto as universidades privadas. Nós não podemos aceitar retrocessos que entreguem a regulação de qualidade ao mercado. Educação não é mercadoria, por isso colocamos essa proposição aqui. Ainda nesse sentido, também temos outro ponto crucial. O ensino superior ele não pode ser tratado como um campo de especulação de negócios. A União Nacional dos Estudantes defende, portanto, a proibição da entrada do capital estrangeiro nas universidades privadas e instituições de ensino de modo geral. É uma medida que já foi debatida no Congresso Nacional, mas que nós precisamos reafirmar. A universidade ela não pode ser balcão de negócios. Permitir o capital estrangeiro, da maneira como acontece hoje, significa abrir mão da soberania nacional sobre a formação do nosso povo, entregando a educação a conglomerados internacionais que visam somente o lucro e não a missão pública de formar cidadãos e cidadãs para construir o Brasil. Avançando um pouco sobre a vocação da universidade no que diz respeito à extensão e currículo, eu gosto de retomar a Anísia Teixeira, que diz que a vocação da universidade é manter vivo o saber, formular intelectualmente a experiência humana e servir a sociedade. Por isso, nós temos defendido que a extensão assuma um papel de eixo estruturante da formação superior no Brasil. Isso significa valorizar a carga horária de extensão já prevista, mas também ir além. Desenvolver programas de extensão estruturantes a nível nacional em periferias, quilombos, aldeias, escolas públicas. Nesse sentido, a União Nacional dos Estudantes tem avançado com a proposição de um projeto que nós batizamos de Projeto Rondon Urbano, Projeto Milton Santos, justamente para potencializar essa vocação da universidade, mas é necessário também integrar ensino, pesquisa e extensão de modo a responder aos grandes desafios contemporâneos, a desigualdade, as mudanças climáticas, a violência, o analfabetismo, a exclusão social e tantas desigualdades que permeiam a sociedade brasileira. Nós defendemos também uma reformulação curricular profunda, que seja interdisciplinar, transdisciplinar, que forme profissionais críticos e cidadãos ativos, e não apenas técnicos para o mercado. Nesse sentido, sintetizamos, portanto, as nossas propostas em 10% do PIB para educação, mais os 75% dos royalties do petróleo e os 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, com ampliação da porcentagem do PIB e dos demais investimentos destinados especificamente à educação superior, o fortalecimento das políticas de permanência estudantil, o cumprimento e a ampliação da lei de cotas, a criação do Instituto Nacional de Supervisionamento e Aperfeiçoamento do Ensino Superior, garantindo 15 segundos. O controle social e a participação de estudantes e setores diversos do movimento educacional nesse processo, a proibição absoluta do capital estrangeiro no ensino superior e a incorporação e o desenvolvimento da extensão e do currículo sintonizados com a vocação transformadora da universidade brasileira. O futuro do Brasil depende da qualidade do ensino superior, depende das instituições de ensino públicas, gratuitas, de qualidade e socialmente referenciadas,
depende também de uma regulamentação robusta do ensino superior privado que permita que essas universidades cumpram um papel de formação de qualidade, formação crítica e emancipadora dos cidadãos também. E a União Nacional dos Estudantes se coloca à disposição para ajudar a amadurecer, a construir esse projeto e valoriza esse momento fundamental que nós estamos vivendo, que é de discussão do novo Plano Nacional de Educação, que vigorará aí por mais uma década. E, acima de tudo, nos colocamos também à disposição para garantir o devido cumprimento desse Plano Nacional de Educação, que seja abrangente, mas também que seja efetivo e que mude a realidade nas salas de aula do Brasil. Muito obrigada, Bianca. Em síntese, a Bianca foi a última convidada, as falas retomaram 2 pontos que estão sendo, dentre outros, sempre tratados aqui nas nossas audiências. Como monitorar o plano para que as metas sejam acompanhadas, não é um monitoramento punitivo, mas um monitoramento avaliativo que possa servir ou para redirecionar, reposicionar, que a gente não se baseie apenas em diagnósticos, mas também em prognósticos. E a outra questão é a questão do financiamento. Tanto esses índices que estão colocados no plano, que outras fontes de recurso a gente pode ter, sem um plano e com uma estrutura muito vigorosa de financiamento, as metas certamente ficam prejudicadas. Então, eu quero agradecer a todos e a todas que estiveram nesta reunião de hoje. Alguns já saíram por motivo de horário e de voos, mas nós temos 2 ainda que eu pergunto se querem fazer em 2 minutinhos as suas despedidas. Passar para Vinícius, então. Só agradecer aqui à senadora e ao Senado por abrir esse espaço para diálogo, em especial com o movimento estudantil. Nós estamos acompanhando desde o início e vamos continuar acompanhando, e aí nesse processo de votação do PNE, com certeza vamos colocar muitos estudantes aqui no Senado, na Câmara de Deputados, para que a gente possa fazer, inclusive, um processo muito vivo do que foi ali aquela votação do PNE em 2014, onde o Brasil, e uma vez, na semana retrasada eu coloquei, quando essas casas aqui, o Senado e a Câmara, foram mais progressistas, mais colocando a pauta para o povo brasileiro, foi quando, de fato, a juventude participou desses debates. E é muito nosso objetivo. A gente trazer as problemáticas, porque sabemos que enfrentamos problemas muito grandes aqui no Brasil, mas nós temos propostas e o Brasil ele tem saída, o Brasil tem conseguido avançar nessa proposta de reconstrução. Mas como a senadora aqui e os demais convidados colocaram, precisamos perseguir um caminho que possa garantir uma sustentabilidade ao nosso Sistema Nacional de Educação, garantindo aí com que nossos meninos e meninas possam entrar nas escolas, entrar na universidade, sair com o seu diploma e contribuir com o desenvolvimento brasileiro. Muito obrigada, Vinícius. A juventude é sempre muito bem-vinda aqui nessas casas. Bianca, para suas despedidas em 2 minutinhos. Agradeço novamente a oportunidade de participar. Acho que no mesmo sentido do Vinícius, lembro aqui a participação dos estudantes, das entidades estudantis, na discussão e formulação do Plano Nacional de Educação anterior. Foi uma possibilidade de sonhar com muitas perspectivas, de promover debates que foram e até hoje são fundamentais para o movimento estudantil. Sai num novo plano na ação mais ousado para o próximo período, que responda aos desafios do desenvolvimento e da soberania do nosso país, mas, acima de tudo, lembrar e posicionar a educação como um motor do desenvolvimento do nosso país, não como um gasto público, mas como um investimento estratégico para o nosso futuro. Muito obrigada, Bianca. Para mim, na condição de presidenta da Comissão de Educação e professora, foi muito simbólico que a última audiência desse ciclo tenha sido majoritariamente conduzida pelas representações estudantis. Nós recebemos aqui na comissão gestores, pesquisadores, acadêmicos, representantes sindicais, muitas entidades da sociedade civil, mas não poderíamos fechar o ciclo sem ouvir os estudantes, para quem o plano se dedica.
né? Nós, professores, somos os agentes, né, importantes também, que precisam ser valorizados. Mas o objetivo e o foco principais de uma educação de qualidade é a juventude, é a criança, é o adolescente, e nós queremos que esse plano alcance a todos e a todas. Uma questão que Vinícius falou, e não me ocorreu na hora de destacar, é a evasão nas licenciaturas. Por isso, inclusive, que o governo lançou o pé de meia, também para estimular. Nós não podemos ter apagão de professores para tocar esse plano. Pelo contrário, temos que ter professores e professoras valorizados, qualificados, né, bem remunerados, porque o desafio é grande. Uma década é um pequeno espaço no ciclo histórico da construção da sociedade e no ciclo civilizatório. Mas perder uma década é perder muito. Então, a gente precisa estar muito afiados e afiadas, com muita esperança, para que esse plano se torne realidade na vida dos brasileiros e das brasileiras. Muito obrigada a todos e a todas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A senhora analisou o acordo. Então, um acordo é simples. Tem uma parte, tem as duas partes. Alguém ganha, alguém perde ou todo mundo ganha. Então, eu vou tentar sintetizar o que a senhora não disse aqui. A meu ver, o governo ganha por não ter uma enxurrada de ações. E as entidades ganham uma blindagem. A minha pergunta, agora, eu gostaria que a senhora pudesse ser bem sucinta, é o que ganha o aposentado? Repetindo. Não, por favor, não. Repetindo o que eu já falei. E também esclarecendo, um acordo, ele pressupõe concessões mútuas. Ninguém sai ganhando 100%. O governo qual foi a concessão do governo? O senhor quer esclarecimentos em relação às vantagens ao segurado ou ao... Não. Que o governo... Qual foi a concessão com o governo? Porque concessões múltiplas. Eu queria saber qual foi a concessão do governo. A concessão do governo é que ele vai ressarcir de forma mais rápida. Ele vai ter que fazer o ressarcimento direto ao segurado. Ele vai obedecer a um fluxo que foi feito... E ele vai ressarcir de forma mais rápida esses segurados. O ressarcimento total das parcelas descontadas com correção monetária. E a concessão do aposentado e a concessão do aposentado é ele não entrar na justiça depois, é isso? Não. Não é isso. É o quê? O aposentado, ele pode optar ou não em aderir ao acordo. Não, estou falando quem está dentro do acordo. Quem está dentro do acordo, que vai aceitar o acordo, vai receber os valores corrigidos. Não gasta meu tempo, a concessão. Qual é a concessão dele? Do que ele está abrindo? O que ele está abrindo mão, é isso que você está querendo falar? É isso. Ele está abrindo mão, se ele aderir ao acordo, de ações individuais em face do INSS, somente em relação ao INSS, que trata especificamente da questão dos descontos associativos. O acordo não impede que ele busque a Justiça Estadual e ingresse com uma ação em relação à entidade associativa e lá ele busque ressarcimento em dobro, indenização por danos morais. Obrigado, deputado Zé Medeiros. Tempo encerrado, querido. Tempo encerrado. Até porque, como não membro, o senhor e o Caveira deveriam falar por apenas 5 minutos, 3. Eu dei a deferência de dar 10 minutos, ok? Muito obrigado. Com a palavra, o deputado delegado Caveira. Senhor presidente Carlos Viana, senhor relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar. Muito orgulhoso de ter os senhores conduzindo esta CPMI do INSS. E tenho certeza que não se tornará pizza essa CPMI, diferente da CPMI
do 8 de janeiro, onde esquerdopatas comunistas tomaram conta da CPMI e aí sim se tornou pizza. Eu tenho certeza, se fosse Omar Aziz aí na presidência dessa CPMI, não se tornaria em nada, já poderia arquivar essa CPMI de plano. Iniciando aqui algumas perguntas à doutora Patrícia, que em 2023 foi nomeada coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdencial. A senhora já afirmou e reafirmou que em momento algum foi filiada a partidos políticos, não é filiada a partidos políticos. Só que essa pergunta é recorrente, eu acho que é em virtude da senhora ser parecida com a Maria do Rosário, fisicamente. Eu pensei que alguém deve ter confundido a senhora com a Maria do Rosário. Mas vamos lá, senhor presidente. Roubo de aposentados, ladrões desviando dinheiro público, Orcrim instalada no Brasil, sem tornozeleiras, Frei Chico, que é o careca da cara gorda, e o careca do INSS, andando tranquilamente pelas ruas do Brasil. O que é que está acontecendo com a Polícia Federal, que está lá montando o acampamento na porta da casa de um presidente honesto, um presidente que nada desviou, que não roubou, enquanto os ladrões do maior roubo do Brasil, quiçá do mundo, estão libertos. São quase 200 bilhões de reais. Começou muito bem a Polícia Federal, apreendendo diversos veículos, diversos imóveis, mostrando a cara, inclusive, de uma das pessoas que com certeza estará preso em breve, que é o careca do INSS. E eu sonhei essa noite, senhor presidente, subindo uma montanha muito grande, íngreme. E quando estava em cima dessa montanha, percebi a derrocada, a casa caindo do PT, desse partido das trevas, partido demoníaco, que veio, retornou ao poder, voltando à cena do crime e mostrando que quando não estão roubando, estão mentindo, literalmente. E estou percebendo aqui, através das perguntas da oposição e da situação, quando se trata de perguntas da oposição, muito pouco se tem respostas. São respostas, tipo assim, passando o pano. Quando é pergunta da situação, é uma atenção, um carinho diferente, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Senhora Patrícia Betim Chaves. A que conclusões a senhora chegou sobre a natureza da correlação entre as modalidades de fraude nos descontos associativos e nos empréstimos dos consignados? Em relação aos empréstimos consignados e os descontos associativos, em relação à minha constatação, é que é possível que haja um vazamento de dados aí. A partir do momento que a pessoa faz um empréstimo consignado, ela também pode sofrer um desconto associativo. Então, com isso estou falando com base na minha experiência. E foi o que eu constatei através da análise dos históricos de créditos. Foram identificados padrões, indícios
que surgiram uma ação coordenada. Isso está muito evidente em virtude de várias matérias já difundidas pelas redes de TV e outros meios de comunicação. A senhora observou se as mesmas entidades, sejam associações correspondentes bancários ou instituições financeiras, estavam envolvidas em ambos os tipos das fraudes contra os beneficiários, os idosos, as pessoas que mais têm dificuldade nesse Brasil, que são as pessoas aposentadas? Associações têm características diversas de instituições bancárias. Via de regras, associações, elas prestam serviços aos segurados. Seguro de vida, serviços odontológicos, e elas têm um caráter diferente das instituições bancárias que oferecem empréstimos bancários e consignados. Então, são naturezas diversas. São duas situações distintas, descontos associativos e empréstimos consignados. Então, nós estamos falando de entidades diversas. Sim, tive observando que as medidas preventivas foram tardias. A ferida já está totalmente aberta, exposta, inclusive, às vísceras da corrupção e da Orcrim. É fato que medidas de segurança como a biometria e a assinatura eletrônica foram implementadas de forma mais robustas, apenas após a fraude atingir cifras bilionárias, podendo chegar a 200 bilhões de reais desviados de pessoas que mais necessitam no Brasil. Em algum momento anterior à implantação dessas ferramentas pelo INSS e das mais recentes notícias sobre fraudes nos descontos associativos, a senhora ou a Defensoria Pública da União chegou a recomendar formalmente a adoção dessas ou outras técnicas como forma de proteger os beneficiários? Caso afirmativo, qual foi a resposta e ação diante das recomendações da DPU nesta ocasião? As melhorias, a biometria e a assinatura eletrônica estavam previstas já na IN 162 de 2024. O que a Defensoria Pública da União fez através da sua Defensora Nacional de Direitos Humanos, em conjunto com a Câmara de Coordenação Previdenciária e a Câmara de Coordenação Civil, foi oficiar o INSS questionando acerca das recomendações que foram feitas pelo Tribunal de Contas da União, especialmente em relação à implantação da biometria, do reconhecimento biométrico, reconhecimento facial, das medidas que foram apontadas pelo TCU, que poderiam melhorar a questão das fraudes, a questão da assinatura eletrônica. Então, o que a Defensoria Pública da União fez foi cobrar essas medidas e as recomendações que estavam sendo feitas pelo TCU, através de ofícios expedidos ao INSS e através da participação do Grupo de Trabalho Interinstitucional da Previdência e Assistência Social. Foram dessa forma em que foram feitas algumas medidas. Paralelamente a isso, a Defensoria Pública da União se habilitou nas ações civis públicas que tratavam desta temática, uma do Ministério Público Federal e outra da Abradeb. Satisfeito, presidente? Acabou o tempo. Entendi. Uhum. Obrigado ao delegado Caveira.
pela gentileza e o tempo. Eu estou aqui em discussão com o líder do governo. Eu tento atender a todas as demandas, da melhor maneira possível, a todos os participantes, de uma forma mais tranquila. E o senador Magno Malta não estava inscrito, mas ele havia falado comigo que queria falar, e eu é quem cometi o erro de não tê-lo colocado na listagem. Então, corrigi o erro aqui pela disponibilidade. A deputada Bia Kisses, desculpe, né? Teve que sair e retornou e pediu 5 minutos para poder fazer uma pergunta. Eu peço a paciência do líder do governo. Vossa Excelência me permite. Posso terminar, Pode. por gentileza? Pode. Peço a paciência do líder do governo, são 5 minutos para que a gente possa... E eu me coloco firmemente de que nós vamos seguir a regra sem exceções para que nas próximas a gente tenha o tempo devido. Pode ser? Presidente, eu quero falar para o senhor e a gente está se conhecendo, começando a trabalhar junto agora. Pois não. Comigo, o que está tratado, está tratado. O que foi dada a palavra, foi dada a palavra. Quando a gente combinou, e eu estou tendo o máximo de boa vontade, o senhor deu a palavra para 2 senadores, o outro não estava aqui na hora, mas o senhor escreveu 2 senadores que não estavam aqui dentro do horário que nós combinamos. Nós aprovamos um tempo para não membros de 3 minutos. Sim. O senhor concedeu 10 minutos. 10 minutos. Agora o senhor quer mais uma vez pedir a nossa boa vontade para descumprir outra coisa que foi tratada. Eu vou dizer ao senhor aqui, de forma pública, para todo mundo ouvir. Não vou criar um constrangimento para o senhor, nem para a deputada Bia Kisses. Mas eu quero o compromisso de Vossa Excelência que, a partir de hoje, não vai ter uma decisão fora do que está combinado. Presidente, senador, vamos deixar. Ele manifestou, ele fez a manifestação, eu acolho a manifestação. E com a palavra, a deputada Bia Kisses, por 5 minutos, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Presidente, muito agradecida. Eu quero, inclusive, registrar aqui que sou membro dessa comissão e estou aqui desde as 9 horas da manhã. E avisei que iria presidir uma comissão na Câmara dos Deputados. Voltei a tempo de fazer uso da palavra, não tem problema nenhum. Bom, agradeço a Vossa Excelência por me permitir o uso da palavra e indago a senhora procuradora, desculpa, da senhora defensora, doutora Patrícia, hoje nós sabemos que, pela Instrução Normativa 162, a realização dos atos de acompanhamento e verificação, elas têm fulcro na previsão expressa, nas cláusulas pactuadas nos ACTs. Todo o processo de apuração, doutora Patrícia, de descumprimento de obrigações ocorre de 2 maneiras, né? Ordinária, que é onde o INSS solicita fichas de autorização dos descontos e documentação correlata periodicamente, bem como faz a verificação mensal da regularidade fiscal antes do repasse. E, extraordinariamente, quando é recebido registro ou reclamação sobre supostos descontos indevidos. Eu indago a Vossa Senhoria se essas cláusulas foram cumpridas ao longo desse tempo. E se não, por que não ocorreu e o que a Defensoria Pública fez para proteger os vulneráveis diante do descumprimento eventual dessas cláusulas? Então, algumas exigências verificou-se que elas não foram devidamente cumpridas pelas entidades associativas. Então, a Defensoria Pública da União buscou que essas entidades fossem suspensas e que se aplicasse multa conforme está previsto nas normas internas, aí, instruções normativas do INSS. O segurado sempre pode buscar a ouvidoria, Fala BR e o consumidor.gov. Então, da mesma forma, a Defensoria Pública da União orientou os segurados que foram atingidos a fazer esse tipo de reclamação ou no Fala BR ou no Gov BR.
Além disso, foi feito um projeto, um programa de educação em direitos, ou seja, informes à população através de mídias, das redes sociais, de qual a melhor forma de excluir esse tipo de desconto associativo e qual a melhor forma de fazer as reclamações em relação a esses descontos que são indevidos. Então, a Defensoria Pública da União atuou em diversas áreas, orientando a população, ajuizando ações judiciais individuais em relação a esses descontos e atuando de forma extrajudicial junto ao GTI da Previdência e Assistência Social. Ainda utilizando o restinho do tempo, mas isso só aconteceu depois que estourou a bomba, né? Depois que foi noticiado pelo Metrópolis, depois das denúncias. Antes disso... Isso não aconteceu só depois, isso vinha acontecendo bem antes dessas fraudes, da operação da Polícia Federal. Bom, mas não houve essa verificação mensal da regularidade fiscal, porque se houvesse essa verificação mensal, teria sido corrigido, estancado bem mais cedo, não é? Essa verificação mensal tem que ser feita pelo INSS. Exato. Os apontamentos foram feitos pelos órgãos, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Defensoria Pública da União. Mas a Defensoria reconhece que o INSS não cumpriu com essa cláusula, não fez essa verificação mensal. Se verificou que haviam falhas nesse sistema de fiscalização. Isso foi apontado tanto pelo TCU e pelos órgãos que faziam parte do GTI. Certo, mas só registro aqui que outros órgãos podem ter atuado, mas o INSS falhou nessa verificação. Muito obrigada e obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Bia Kiss. Quero agradecer... Liderança do Novo, presidente. Pois não, deputado Marcel Van Hatten, pela liderança do Novo. Eu quero fazer aqui mais um resumo do que vimos hoje. Acho importante nós fazermos os registros aqui, presidente. O primeiro deles é que a doutora Patrícia Betim Chaves reconheceu aqui que esses descontos feitos, essa roubalheira no INSS, por meio de descontos indevidos, aconteciam já desde a época em que ela iniciou como defensora pública nessa área previdenciária em 2006, correto? A senhora tem conhecimento disso desde aquela época, não é isso? Desde correto, 2006, né? Não. Desde quando? Eu mencionei matérias de 2010, o senhor conhecia. Senhor presidente, pela ordem. Tempo de líder não é para questionamento. Não é mesmo? Então não pode dirigir a palavra para... Está coberto razão, Marcelo. Então, é só para suas considerações finais. Eu vou fazer as considerações e se a doutora quiser anuir ou consentir... Nós já encerramos já a fase Vamos lá. de depoimento. Vamos lá. Falar como líder depois. O senhor poderia, então, me repor o tempo e aí a gente começa... Eu agradeço, presidente. Então, vamos lá. Primeira parte importante. A doutora Patrícia Betim Chaves, ela disse que tinha conhecimento, senhor Rogério Marinho, senador, desde muito antes de 2018, de descontos associativos, descontos feitos na folha, ou melhor, diretamente dos beneficiados do INSS, porque... não há como negar que a própria imprensa dava esse tipo de notícia. Ou seja, a versão inicial de que desde 2019 caiu por terra porque, obviamente, a própria doutora Patrícia disse que já conhecia de antes esse tipo de fraude no INSS. O segundo ponto importante, senhor presidente, é que fica claro que desde 2023... houve um pedido de exclusão, os pedidos de exclusão de descontos associativos no governo do Lula dispararam. Isso aqui foi obtido via lei de acesso à informação, e foi nessa época justamente, infelizmente um pouco tardiamente, que a Defensoria Pública da União entrou com mais afinco. Participando de um GTI com o Ministério Público, mas que encerrou suas atividades depois de justamente revelado o escândalo. E aí houve uma contradição, pelo menos a meu ver aqui, da depoente, quando ela primeiro disse, em resposta a mim, que não questionou o encerramento das atividades, mas em resposta ao senador Girão, disse ela, senhor presidente, que ela se manifestou contrariamente, disse literalmente que ela, diz aqui, manifestei meu descontentamento de não ter mais esse GTI
e queria pedir à doutora Patrícia que enviasse, então, a prova de que ela manifestou esse descontentamento, porque, para mim, ela disse que não questionou, mas depois disse que manifestou o descontentamento. Então, eu quero a prova de que ela manifestou esse descontentamento. Também disse que não falou com nenhum deputado, nenhum senador, mas as fotos revelam, não estava aqui no momento, que o único deputado registrado conversando com a depoente durante esse período foi justamente o deputado Paulo Pimenta, do PT. E, finalmente, reconheceu que as emendas que o PT sugeriu durante o governo Bolsonaro e que pioraram a fiscalização e atrasaram a biometria foram fundamentais para que a roubalheira acontecesse em resposta ao deputado Maurício Marcon. Então, eu acredito que várias das manifestações aqui foram esclarecedoras, algumas foram controversas e precisam de esclarecimento posterior, e por isso pedi, inclusive, à doutora Patrícia que nos envie as provas de certas de suas manifestações e também dos processos que anteriormente defendeu ou em que atuou na defesa de pessoas que foram lesadas. Mas fica aqui também, senhor presidente, assim, a minha insatisfação com esse acordão que foi costurado no Supremo Tribunal Federal, que prejudica o cidadão que vai buscar os seus direitos porque foi lesado. Por dois motivos principais. O primeiro é aquele que nós já estamos aqui há muito tempo insistindo, que é o que faz com que o pagador de impostos pague a conta, quando, na verdade, quem deveria pagar é quem roubou. Então, nós precisamos fazer quem roubou devolver o dinheiro, porque quem está pagando a conta disso tudo é o cidadão, nós todos que pagamos impostos brasileiros, pagando os ressarcimentos. Então, era preciso que nesse acordo houvesse também uma forma de haver esse ressarcimento que não saísse unicamente dos cofres públicos. Mas, em segundo lugar, senhor presidente, muito mais grave, porque a Defensoria Pública da União participou, segundo as próprias palavras da doutora Patrícia, de um acordo que prejudica o cidadão. Porque ela disse, num acordo sempre tem que todo mundo ceder um pouco. Mas esse tipo de acordo que faz o cidadão perder o direito de recorrer no judiciário por danos morais, de ganhar o dobro do que lhe é devido, é prejudicial para os mais pobres. O cara já foi roubado, não foi consultado, porque as instituições se reuniram, aquela coisa de Brasília, né? As elites se reúnem ali, é OAB, é Ministério Público, é Defensoria Pública, ministro do STF. O cidadão não é consultado, fazem um acordo que é prejudicial para a vítima. A vítima já foi roubada e tem direito não só ao ressarcimento, como ainda a compensações, e a própria Defensoria Pública da União acaba aceitando essas condições. Eu acho isso revoltante, senhor presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Faço questão de me expressar aqui. E aqueles que não fizeram acordo, talvez alguns precisam fazer para receber logo, porque precisam do dinheiro para comer. Agora, quem tem condição de não fazer, lembre-se, a justiça está aí para ser feita. Espero que seja feita e que as pessoas ganhem danos morais e o ressarcimento em dobro. Obrigado, Zé. Pela liderança do governo, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, senadores, senadoras e senadores, eu nem iria usar a palavra. É porque eu não acho correto fazer questionamento para uma pessoa que não tem mais direito de falar. Acho, inclusive, que do ponto de vista ético não é adequado questionar uma pessoa que a gente sabe que não tem mais direito de falar. Inclusive, acho bastante esquisito esse tipo de conduta. Segundo lugar, ela não tem tempo. Não, ela pode responder quando quiser. Segundo lugar, eu não vou aceitar aqui, presidente, molecagem usando meu nome, certo? Não vou aceitar. Eu conheci a doutora Patrícia aqui hoje, junto com todos vocês. Eu jamais tive qualquer contato com a doutora Patrícia ou qualquer pessoa da minha assessoria, ou que eu conheça. Se eu cumprimentei a doutora Patrícia na mesa, foi por uma cordialidade. Da mesma forma que o senhor, que o relator. Então, insinuar aqui que possa existir qualquer vínculo é uma irresponsabilidade, inclusive com a doutora Patrícia, que é uma profissional de carreira da Defensoria Pública da União.
E as pessoas que vêm aqui merecem respeito. E levantar suspeição sobre uma pessoa dessa maneira é estimular mentira, fake news, que inclusive essa gente é acostumada a fazer. Então não aceito dizer que o fato de eu ter, de forma cordial, cumprimentado a senhora, da mesma forma que o senhor ou que o relator, estabeleça qualquer tipo de suspeição ou que ela tenha falado com a verdade quando foi questionada se ela conhecia algum parlamentar ou se ela tinha tido contato com algum assessor aqui. Então, com meu nome, ninguém vai fazer molecagem aqui dentro. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que o depoimento da doutora Patrícia aqui foi extremamente esclarecedor. Para resumir, em 1 minuto, o que ela disse aqui hoje. Os escândalos explodiram a partir de 2019. Havia um grupo de trabalho instalado pelo Ministério Público Federal que não tomou nenhuma medida concreta durante todo o período do governo anterior. E nesse grupo de trabalho tinha INSS, tinha Previdência e assim por diante. Ao longo desse período, houve uma explosão do número de entidades fantasmas que foram credenciadas pelo Ministério da Previdência. E a explosão dos descontos não autorizados acompanha o crescimento destas entidades fantasmas que foram credenciadas durante o governo anterior. As medidas que foram adotadas para facilitar o credenciamento das entidades fantasmas, as medidas que foram adotadas para permitir que os segurados fossem descontados sem autorização individual, e as medidas que foram adotadas para que não houvesse a necessidade da renovação anual, todas elas foram adotadas durante o governo Bolsonaro. Ah, mas teve uma emenda do deputado tal. O presidente podia ter vetado se ele discordasse. E não houve nenhum veto. É ele que assina, em última análise, as mudanças que foram feitas. E, portanto, sem essa arquitetura jurídica que foi montada, esse escândalo não teria acontecido. E foi durante este governo que as medidas foram adotadas para acabar com o escândalo, para acabar com o roubo. Foi este governo, foi o governo do presidente Lula que acabou com o roubo arquitetado dentro do governo Bolsonaro. E foi também no governo do presidente Lula que o dinheiro roubado foi devolvido. O esquema foi arquitetado, o roubo foi planejado, inicia a sua execução durante o governo Bolsonaro e é no governo Lula que o dinheiro é devolvido para os aposentados e aposentadas que foram lesados. Esta é a verdade. Além disso, é fake news, é fumaça, é tentativa de desviar o foco da investigação. Considero, senhor presidente, uma audiência importante. A condução de Vossa Excelência aqui hoje foi extremamente importante. Obrigado. O trabalho do relator, e eu me considero extremamente satisfeito com o depoimento que nós tivemos aqui hoje. Obrigado. Pela liderança da oposição, senador Rogério Marinho. Antes disso, senhor presidente, só quero esclarecer, até por ter sido lateralmente citado, a própria depoente doutora Patrícia, que se pareceu qualquer tipo de insinuação, eu retiro o que falei e entendo que o próprio deputado se excede ao dizer que foi feito molecagem, jamais vai ser o perfeitamente, senhor, está. Então, eu preferiria, inclusive, está dada a manifestação. Que ele também pudesse, nesse sentido, recuar no que disse, porque aqui não foi nenhuma insinuação, e se foi entendido dessa forma, deputado, todos nós aqui cumprimentamos as pessoas na mesa. Eu talvez tenha entendido errado. Eu aceito as suas e agradeço. O seu pedido de desculpa. Obrigado. Obrigado. Senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, eu vou tentar ser breve aqui, eu não vou reprisar o processo que eu já falei anteriormente, eu acho que estou contemplado. Eu quero novamente agradecer aqui a doutora Patrícia, dizer a ela que, sem dúvida nenhuma, o fato de ser servidora pública, a senhora demonstra que está à disposição da sociedade, a sua indignação. Eu apenas questionei na hora que lhe perguntei, porque só em 2019 a senhora tomou
pessoalmente conhecimento de situações que estão na imprensa desde sempre, né? Eu tenho até várias reportagens aqui a respeito do tema. Só. É evidente que cada um fala o que quer, a narrativa está aí. Eu espero que o deputado Gaspar tenha aí a condição de se debruçar sobre os fatos, né? Verificar que é importante a gente prestar uma satisfação à sociedade. Nós estamos vendo aqui que a narrativa ela é repetida até a exaustão, né? Daquele negócio, a gente tem que repetir para ver se dá certo, né? Quando eu falei de acuse do que você faz, chama do que você é, a gente está vendo aqui o que está acontecendo na prática, mas a verdade vai acontecer, vai aparecer. E o que importa a quem está nos assistindo agora é que aqueles que de alguma forma perpetraram esse crime sejam expostos. E sendo expostos ou por omissão ou por cumplicidade, né, eles possam de alguma forma serem penalizados, porque é o que o Brasil espera de todos nós, né? Eu não tenho dúvida que nós vamos ter aqui 6 meses, né, presidente Carlos Viana. Vossa Excelência hoje já demonstrou assim, muita paciência, a senhora abriu aqui os trabalhos, né, sem dúvida nenhuma com uma enorme carga de experiência, de trabalho, e deve ter visto aqui também a multiplicidade de visões de Brasil, mas isso aqui é o Parlamento brasileiro, tá? E eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, que a gente vai chegar ao que todos nós queremos e esperamos, é identificar os culpados, ressarcir os cofres públicos e estabelecer mecanismos para isso não acontecer mais. Inclusive, só para fechar, quero lembrar que fiz um requerimento solicitando que fosse sobrestado qualquer tentativa de se voltar a cobrar desconto associativo pelo menos até o final, né, dos trabalhos dessa CPMI, tá? Para que a gente evite qualquer transtorno para os aposentados brasileiros. Obrigado, senador Rogério Marinho. Para encerrarmos a terceira fase desta sessão, a senhora Patrícia Betim Chaves tem direito a 5 minutos para as considerações finais. E breve aqui na minha exposição, encerrando a minha fala, dizendo que vim para esta comissão espontaneamente, porque eu fui convocada em menos de 48 horas, concordei em ser a primeira a ser ouvida nessa comissão e vim em caráter colaborativo aqui nesta comissão. Foi falado muito sobre o grupo de trabalho interinstitucional da Previdência e Assistência Social. Esse grupo, ele foi criado pelo Ministério Público Federal em meados de 2018. A Defensoria Pública da União entrou durante a pandemia, meados de 2019, 2020. E esclarecer aqui que esse grupo, ele não apreciava apenas questões de descontos associativos, apesar de ter sido abordado em várias pautas aí do GTI, e ele tem o intuito de proporcionar a resolução extrajudicial entre os órgãos públicos sobre a temática previdência e assistência social. Então, o caráter dele é um caráter de resolução extrajudicial. Ele visa buscar a resolução extrajudiciais das demandas previdenciárias e assistenciais. Também gostaria de frisar aqui que a Defensoria Pública da União, com 683 defensores públicos federais, não consegue chegar em toda a população. Ela está em somente 33% das subseções judiciárias federais do Brasil. Se nós tivéssemos mais defensores públicos federais, talvez menos pessoas tivessem sido atingidas e conseguíssemos identificar os descontos indevidos e possibilitar a exclusão e a defesa das pessoas mais vulneráveis. Então, gostaria aqui de ressaltar e parabenizar o trabalho de todos os defensores públicos federais. São 683 defensores públicos federais para todo o Brasil. E não estamos devidamente interiorizados. Não é um trabalho fácil,
E o nosso intuito sempre foi e sempre será representar a população mais vulnerável, aquela população que não possui condições de pagar e custear um advogado. Não somos órgãos de controle, não somos órgãos de acusação e persecução penal. Então, eu gostaria de encerrar essa minha fala agradecendo aqui a minha participação. Muito obrigado à senhora Patrícia Betim Chaves, defensora pública da União. Quero agradecer também a todos os telespectadores da TV Senado, os nossos ouvintes da Rádio Senado, da TV Câmara, da Rádio Câmara, que acompanharam os trabalhos desde o início da manhã. Conforme publicado na pauta, a próxima oitiva será realizada em caráter secreto. Não por desejo desse presidente ou de qualquer membro, mas pela solicitação do delegado da Polícia Federal, que será ouvido. Portanto, transforma a presente reunião em reunião secreta. Antes de iniciarmos, eu determino que seja interrompida a transmissão pela TV Senado, pela internet, pela Rádio Senado, e que permaneçam no plenário os senadores, os deputados federais, Secretaria da Comissão, a taquigrafia, o depoente e seus advogados, um advogado do Senado, 3 assessores do governo e igual número da oposição e também do relator. Determino que a Polícia do Senado Federal cumpra essa determinação. Peço aos demais que, por gentileza, se retirem do plenário, todos aqueles que não estão autorizados a permanecer no recinto. Suspenderei a reunião por 30 minutos para que a polícia realize a varredura no plenário. Está suspensa a reunião. Muito obrigado a todos. E talvez, justamente por isso, pelo nosso trabalho ser silencioso, desinteressado, discreto, é que esta homenagem hoje carrega um valor tão singular. Vivemos tempos desafiadores, senador, estimados irmãos, convidados. Tempos em que os valores parecem fluidos, em que o efêmero tem mais audiência do que o duradouro. Tempos em que se confundem opiniões com verdades, ruído com razão e emoção com ética. É nesse cenário que a maçonaria se apresenta como uma reserva moral da sociedade. Não por impor, não por se impor, mas por permanecer firme, não por prometer milagres, mas por sustentar princípios, não por ter respostas fáceis, mas por cultivar profundas perguntas. Somos, por vocação, um espaço de construção do ser, uma escola de consciência, um caminho de luz. Somos guardiões da tradição e do bem. E mesmo não sendo uma religião, pregamos a prevalência do espírito sobre a matéria. Mesmo não sendo um partido político, senador, defendemos a ética na política. Mesmo não sendo movimento social, cuidamos do ser humano em todas as suas dimensões. A maçonaria regular brasileira não entra em disputas ideológicas. Não nos contaminamos com paixões partidárias. Não impomos dogmas, não discutimos credos. Nosso templo é o da razão, iluminada pela fé, da justiça temperada pela fraternidade, da liberdade guiada pela responsabilidade. Trabalhamos pelo aperfeiçoamento do cidadão, pela defesa da dignidade humana, pelo respeito às leis, pela valorização da educação, pela preservação do meio ambiente, pela tolerância entre os diferentes e pela paz entre os semelhantes. Somos homens comuns, mas comprometidos com causas maiores. Não buscamos reconhecimento por vaidade, mas sim coerência. Não desejamos palmas, mas sim frutos. E ainda assim, hoje, somos honrados nesta casa com esta homenagem. Aceitamos
com gratidão este gesto do Senado, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, onde vários irmãos maçons militam, sejam como parlamentares ou como servidores. Em nome da maçonaria regular brasileira, transformamos esta homenagem em compromisso. Compromisso com o Brasil real, aquele que está nos bairros, nos campos, nos interiores e nas famílias. Compromisso com os invisíveis da sociedade, os esquecidos, os marginalizados, os que sofrem calados. Compromisso com os valores permanentes, liberdade, igualdade e fraternidade. E compromisso com o futuro. Não apenas o futuro dos maçons, mas o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso povo. Nosso país precisa de pontes. Nossa nação precisa de diálogos verdadeiros. Nossa pátria precisa de gente disposta a construir, mesmo quando os outros só querem demolir. O Brasil precisa de líderes que pensem no próximo, não apenas no próximo mandato. E é aqui que entra a maçonaria, como espaço de formação moral, como escola silenciosa de liderança cidadã. Senhoras, senhores, estimados irmãos, o mundo mudou, o Brasil mudou, mas os valores que sustentam uma sociedade justa e humana nunca vai mudar. E a maçonaria existe dentre muitos motivos, para preservar esses valores e transmiti-los às futuras gerações. Nos tempos maçônicos do Brasil, não se forjam apenas discursos, forjam-se consciência, não se cultuam egos, cultuam-se virtudes, não se constroem muros, constroem pontes de entendimentos, de respeito e de ação responsável. Finalizo esta fala lembrando uma máxima muito repetida entre nós. Quando os homens de bem se calam, o mal se organiza. Pois bem, os homens de bem estão aqui e não estamos calados. Estamos vigilantes, estamos ativos, estamos comprometidos com a pátria. A maçonaria regular brasileira se coloca mais uma vez a serviço da nação, discreta sim, mas jamais omissa, silenciosa sim, mas jamais ausente, antiga sim, mas jamais ultrapassada. E que esta sessão solene seja transmitida à população brasileira, seja o testemunho de que nossos princípios, que ajudaram a erguer a nossa república, ainda vivem e permanecerão sempre no coração de cada maçom, em cada loja, em cada gesto de fraternidade. Muito obrigado. E viva o Grande Oriente do Brasil, viva a maçonaria regular. Muito obrigado. Eu quero, de uma forma muito especial, agradecer a presença aqui dos nossos demolês, a PJ, também de todas as nossas cunhadas. Eu fiz um pequeno intervalo para vir presidir essa sessão. Nós estamos, desde as 9 horas, na CPI do INSS. E quero aproveitar este momento que a maçonaria tem espaço em todas as cidades, os municípios, para que a maçonaria possa realmente localizar, orientar os aposentados e pensionistas que ainda não perceberam os desvios que foram feitos, o roubalheira que foi feito, porque só
até agora pouco mais de 1.700.000 e a gente tem quase 9 milhões. Então, aquele que tem parente, que tem alguma instituição dos idosos na cidade, para que eles possam buscar os seus direitos. Evidente que a gente viu agora a proposta do Supremo e do INSS de devolver a parcela corrigida, mas condicionando os aposentados a desistir de ações judiciais ou até mesmo entrar com ação judicial, sabendo que eles têm direito a receber em dobro em função de uma lei do Código de Defesa do Consumidor. Eu gostaria muito de cumprimentar cada um de vocês, mas deram ali um pequeno intervalo, daqui a pouco vem o depoimento da Polícia Federal e eu não posso perder esse depoimento. Então, eu quero aqui mais uma vez dizer da minha alegria de estar presidindo essa sessão, né, cumprimentar aqui os nossos irmãos, né, e dizer para vocês, né, que a gente precisa realmente participar mais, né? A gente precisa realmente mudar esse país. A situação não está fácil e a gente precisa reagir ao que está acontecendo com a nossa liberdade de expressão, nossa questão dos valores, né, princípios. Então, quero dizer que é uma honra muito grande. Cumprida, então, essa finalidade dessa sessão especial aqui no Senado Federal, eu agradeço a cada um de vocês pela presença e declaro, então, encerrado essa sessão. Muito obrigado. A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha foi um despertar da gente. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas 3 filhas, pelo homem que era então seu marido. A bala atingiu-lhe as costas, gerando lesões irreversíveis que a deixaram paraplégica. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado.
O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o quinto que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Uma bandeira única do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá porque era um espaço de território, assim, meio familiar. Aí a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. É a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Boa tarde. São 4 horas e 51 minutos em Brasília. A CPMI do INSS concluiu o depoimento da defensora pública Patrícia Betim Chaves. A partir de agora, os parlamentares da CPMI vão ouvir em reunião secreta o delegado da Polícia Federal, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi. Ele é responsável por investigações ligadas à Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias contra a Previdência. A sessão ocorre de forma reservada para resguardar informações sigilosas que podem contribuir com os trabalhos da comissão. A defensora pública ouvida pela CPMI é coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União. Antes do depoimento dela, os parlamentares aprovaram uma série de requerimentos para aprofundar as investigações sobre fraudes na Previdência. Foram solicitados documentos à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, à Advocacia Geral da União, à Procuradoria Federal do INSS, ao Ministério da Previdência e ao próprio Instituto. Entre os pedidos estão relatórios da Operação Sem Desconto e registros de entrada de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, nas sedes do Ministério e do INSS. Vamos ver agora uma reportagem sobre esse primeiro dia de depoimentos. Patrícia Betim Chaves afirmou que a Defensoria Pública atuava pontualmente nos casos de descontos irregulares nas aposentadorias desde 2019. Em 2024, segundo ela, o número de denúncias cresceu e foi criado um grupo de trabalho com representantes de vários órgãos, entre eles o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS. A partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI
pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Patrícia Chaves citou 2 associações entre as que mais apareceram nos processos de descontos indevidos, as BAP e os BRAS. Segundo o depoimento, a adesão dos aposentados era apresentada ao INSS pelas próprias associações. Qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas. A Defensoria Pública constatou que muitos beneficiários foram procurados pelas associações por meio de ligações telefônicas. O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Patrícia Chaves sugeriu ações para que o risco de fraudes diminua. Esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS. Que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS, 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria. Ainda durante a reunião foram aprovados 37 requerimentos com pedidos de informações e documentos a órgãos como a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e o próprio INSS. Além disso, foi aprovado um requerimento do senador Isalci Lucas, que solicita um relatório completo da entrada do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o Careca do INSS, nas dependências do Ministério da Previdência Social entre os anos de 2019 e 2025. E a Comissão de Educação debateu hoje o novo Plano Nacional de Educação para o período até 2035. Participantes destacaram a necessidade de cumprimento das metas do PNE e mais investimentos para a área. Essa foi a última reunião de um ciclo de 12 para debater o novo Plano Nacional de Educação 2024-2034, promovido pela Comissão de Educação. A coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação chamou atenção para o descumprimento das metas do PNE atual e ressaltou alguns pontos para que as metas sejam atingidas no novo plano. A garantia de qualidade com financiamento adequado, e aí eu não poderia deixar de falar sobre ajustes que precisam acontecer no objetivo 18 de financiamento, mas também ao longo das metas dos outros objetivos das etapas da educação básica que tratam de qualidade, especialmente da melhoria das terminologias e dos insumos que serão dedicados ao custo aluno qualidade. Então, a gente tem aí alguns exemplos já no início, na parte de competência do financiamento da educação, tratando do assunto, mas passando pelas metas, Meta de educação infantil aqui e de ensino fundamental como exemplo. O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Rafael Almada, destacou a necessidade de transformação digital. A transformação digital ela está extremamente ligada nessas novas tecnologias. A pandemia, pensar um plano nacional de educação pós-pandemia que a gente vivenciou, nos traz esse desafio. As instituições de ensino tiveram que ser muito criativas e resilientes no processo de geração desse modelo e muito atrelada à transformação digital. Como conselho profissional, a gente tem defendido muito que a qualidade da formação dos cursos relacionados à formação de trabalhadores, ele possa pensar a qualidade de infraestrutura dos seus laboratórios.
O presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas reforçou a importância de destinar 10% do PIB para a educação. O Brasil não vai ser capaz de se industrializar plenamente, de se desenvolver, de garantir autossuficiência tecnológica, de responder aos grandes desafios da era digital, se a gente não tiver um sistema educacional com investimento robusto e voltado para a formação técnica e tecnológica. Não poderíamos fechar o ciclo sem ouvir os estudantes, para quem o plano se dedica, né? Nós, professores, somos os agentes, né, importantes também que precisam ser valorizados, mas o objetivo e o foco principais de uma educação de qualidade é a juventude, é a criança, é o adolescente, e nós queremos que esse plano alcance a todos e a todas. O novo portal do orçamento no site do Congresso foi lançado hoje. A página unifica as informações do Senado e da Câmara dos Deputados sobre orçamentos. O portal foi desenvolvido em conjunto pelos funcionários do Congresso. Entender o orçamento da União nem sempre é tarefa fácil. Números extensos, siglas, receitas, despesas, centenas de informações. E fica ainda mais complicado quando os dados estão espalhados em plataformas diferentes. Pensando em simplificar o acesso e unificar as informações, Câmara e Senado lançaram em conjunto o novo portal do orçamento no site do Congresso. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, num esforço contínuo de tornar mais simples e acessível para toda a sociedade um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Surge como a solução centralizada para todas as informações orçamentárias do Brasil, que antes eram fragmentadas e dispersas em 3 portais distintos do Congresso Nacional. O site foi pensado para se tornar referência na busca de informações sobre o orçamento. Nesse site, o cidadão consegue encontrar todas as leis orçamentárias que são enviadas pelo presidente da República. Ele consegue encontrar todos os documentos gerados ao longo das votações na casa, né, desde os pareceres na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, até os documentos que são gerados em plenário numa sessão do Congresso Nacional, e também todas as notas informativas que são ricamente produzidas pela consultoria, com análises fiscais, econômicas, orçamentárias. Então, tudo isso agora consta na homepage de um modo de melhor entendimento para o cidadão. A nova plataforma é mais focada na tramitação do orçamento, destacando as etapas ao longo do ano. E o site está disponível em todos os dispositivos, inclusive em celulares. As pessoas que precisam ativamente participar do processo com suas contribuições, eles precisam saber o que está acontecendo durante a tramitação dos projetos orçamentários, seja o projeto principal, que é a lei orçamentária, seja nos outros projetos. Então, a sociedade, seja o mais simples cidadão, ou seja, aquelas instituições que coletivamente se mobilizam para levantar recursos, eles precisam dessas informações. E ter isso de maneira organizada, acessível, transparente, clara, é uma missão que eu acho que o Senado e o Congresso e a Câmara, todos nós juntos, temos a desempenhar em prol da sociedade. Profissionais das duas casas estiveram envolvidos na unificação das informações, arquitetura, desenvolvimento, planejamento e programação do site. A equipe da Câmara ficou muito responsável pelo recolhimento de informações, pela concepção da apresentação. E no caso do Senado, a gente teve a equipe que fez a própria implantação, né, em relação à tecnologia da informação. O Prodazem coordenou o trabalho, fez o desenvolvimento e implantação das páginas. Eu entendo que o papel do Prodazem é uma coordenação no sentido de fazer a gestão do projeto. Então, nós fizemos a gestão do projeto e fizemos a implementação das páginas. A concepção das ideias, os insights surgiram do grupo e surgiram muito também de trabalhos anteriores que a Câmara havia feito há
6 anos atrás, no momento da virada digital. Então, nós aproveitamos ideias que a Câmara já tinha, trouxemos para o grupo definiu quais seriam os melhores elementos para trazer para o portal e o Prodazem implementou. Ficamos por aqui. Podemos voltar com novas informações da CPMI do INSS a qualquer momento ou no jornal Senado Notícias, às 7h30 da noite. Continue com a gente. A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O estado de Roraima enfrenta há anos os impactos da imigração em massa de venezuelanos, que pressionam por saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O STF já reconheceu a responsabilidade solidária do governo federal nesse caso, mas, segundo os representantes do estado, os recursos que chegam não são suficientes. Aqui ao meu lado está o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a sua generosidade de nos ceder esse espaço para falarmos mais uma vez das questões nacionais e, claro, principalmente aquelas que envolvem o nosso estado, o nosso amado estado de Roraima. Senador, como que o senhor avalia os impactos para o estado dessa crise migratória que daí já dura há muitos anos? Como é que estão os serviços públicos? Como é que está a situação do estado de Roraima? Carla, eu estou aqui há 7 anos como senador e uma das minhas preocupações como senador do estado de Roraima sempre foi levar para Roraima um desenvolvimento econômico e social justo. E quando nós estamos aí trabalhando pela aprovação de várias leis que vieram a beneficiar o nosso estado, como a transferência das terras para o estado de Roraima, finalmente o estado pôde titular terras urbanas e rurais, o enquadramento dos servidores do ex-território, que foi um programa, uma dificuldade enorme em função de uma portaria que existia, que impedia as pessoas que não tinham escolaridade de serem enquadrados, o linhão de Tucuruí, que eu aproveitei a medida provisória da Eletrobras e aprovamos uma emenda minha no Congresso Nacional ao artigo 1º da Lei 14.182, que obrigou o governo federal a construir imediatamente o linhão de Tucuruí. E isso, graças a Deus, a empresa já se comprometeu que até o dia 10 de setembro, estiveram comigo agora no gabinete e já se comprometeu que até o dia 10 de setembro todos os testes estarão realizados e a obra estará entregue, Linhão de Tucuruí. Portanto, nós estamos cumprindo tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Infelizmente, nesse decorrer, veio de maneira maciça uma imigração desordenada da Venezuela, por onde passou mais de 1 milhão de pessoas pelas fronteiras do estado de Roraima. Você imagina o que é um estado pequeno, com 600 mil habitantes. A nossa cidade fronteira lá é o município de Pacaraima. E o município de Pacaraima, que tinha 8, 10 mil habitantes, de repente vê dentro das suas ruas 30, 50 mil pessoas, fazendo inclusive suas necessidades fisiológicas ao relento, no meio da rua. Dificuldades financeiras para o município, na educação, na saúde, na segurança pública. E nós estamos nessa luta até hoje. Essa imigração venezuelana para Roraima, ela é devastadora. Fez com que o governo do estado, ao invés de investir
como era o planejamento em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, para o povo nosso existente ali, de repente nós nos vimos com cerca de 180 mil venezuelanos morando em Boa Vista hoje, no estado de Roraima hoje. Vejam só, 180 mil venezuelanos morando em Roraima hoje, Boa Vista e os municípios do interior. Nós crescemos em 3 anos cerca de 30% da população. Isso, a previsão do IBGE é que daqui 10, 15 anos nós alcançássemos naturalmente esse número de habitantes. E, lamentavelmente, o governo federal tem se negado a ajudar o Estado. Não é que foram recursos e são insuficientes, pelo contrário, não foi do governo federal nenhum recurso, nenhum real para ajudar o governo do Estado ou as prefeituras municipais nesses programas que são essenciais: saúde, educação, segurança pública e, lógico, infraestrutura. Senador, onde que precisa melhorar? Um controle maior na fronteira? O que precisa nessa questão de infraestrutura? Onde precisa ser feito melhorias? Bom, primeiro, eu creio que o governo federal, e nós temos cobrado muito isso aqui na tribuna do Senado e em visita aos ministérios específicos, é necessário que o governo federal fiscalize mais de perto e com mais rigor a entrada dos venezuelanos lá em Roraima. Em Roraima e em qualquer lugar do Brasil. Porque hoje, o que acontece? Eles entram, eles se identificam, é autodeclaração, eles não precisam levar nenhuma carteira de identidade, documento, absolutamente nada, e eles entram, se tornam uma nova pessoa com um novo documento, CPF, emitido pelo Brasil. E aí é que nós passamos a ter, do nada em Roraima, 3, 4 facções venezuelanas que têm cometido barbaridades terríveis. Já descobrimos 2 cemitérios clandestinos feitos por facções venezuelanas. E como ele é autodeclarado o nome dele, ele muda o nome, muda a família, muda pai, muda todo mundo e se torna ali uma nova pessoa. E nós temos que conviver com isso sem nenhum real de contrapartida do governo federal. O Estado já entrou com uma ação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo determinou que o governo federal ajudasse o Estado de Roraima com pelo menos 50% das despesas que o Estado tem tido com os imigrantes venezuelanos. Infelizmente, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, até hoje o Estado está tentando negociar com o governo federal, Ministério da Economia, AGU, enfim, todos esses mecanismos, todos esses órgãos, para ver se chega a um acordo, porque o TCU não conhece de perto lá a realidade, o governo faz de conta que não conhece e o que chegou a oferecer como contrapartida foi algo irrisório, que para o governo do Estado é insignificante diante do que o governo do Estado gasta ali. Senador, o senhor tem 3 propostas, né, para tentar resolver essa situação. Uma que cria política nacional de acolhimento a refugiados e imigrantes, uma que transforma a operação acolhida em política de Estado e também tem uma que trata da regularização fundiária em áreas de fronteira. De que forma essas propostas, queria que o senhor falasse, de que forma essas propostas podem ajudar na resolução dessa crise para o Estado de Roraima? Na realidade, o que nós estamos pedindo nesses 2 projetos de lei de minha autoria, que estão ainda no Senado Federal. Nós estamos exigindo que o governo federal faça essa fiscalização mais de perto, com todos os órgãos federais e, logicamente, exigindo do governo federal uma contrapartida para o Estado. Nós temos que saber quem é que vai entrar no nosso Estado. Duvido que um brasileiro entre lá na Venezuela e lá na Venezuela ele se autodeclare, o meu nome é esse, é aquele e tal. Pelo contrário, lá você para entrar, qualquer brasileiro para entrar na Venezuela, tem todas as dificuldades possíveis e a maioria das vezes eles mandam voltar. E o nosso país ficou uma porta de entrada sem qualquer tipo de fiscalização. Então nós estamos propondo que o governo federal, ao
regulamentar essa lei aprovada, ele passa a ter a obrigação compartilhada, porque já é, na verdade, nós estamos tentando autorizar quem autorizado já é. O governo federal já é autorizado, é obrigatório, as fronteiras são responsabilidade do governo federal. Então, eles têm que patrulhar mais, cobrar mais na entrada deles e, logicamente, ajudar o Estado imediatamente com transferência de recursos da União para o Estado. E em um outro projeto, nós propomos um fundo permanente para ajuda aos estados que estão em fronteiras e que sofrem esse tipo de coisa. Duvido, Carla, e é até uma pergunta que eu deixo no ar. Será que se fosse no estado de São Paulo, se fosse no Rio Grande do Sul, se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Minas Gerais, o governo federal não já teria agido? Você acha que os estados do norte são deixados de lado? Totalmente. Os estados do norte não são reconhecidos como devia pelo restante do Brasil e, em especial, pelo governo federal. Nós temos, no norte, tem todas as dificuldades possíveis. Para o centro, sul e sudeste, maravilha, tudo é possível. Para a região norte, sofrida, tudo é possível, desde que não tenha que ter a contribuição do governo federal. Senador, qual a ação que o senhor pretende fazer, junto talvez com a bancada do Estado, para tentar fazer com que essas propostas sejam aprovadas? E também, o senhor já falou que já conversou com vários representantes do governo, mas que ações devem ser feitas daqui para frente para tentar mudar essa realidade? Nós temos cobrado, e aliás, sobre esse assunto, eu já fiz mais de 9 pronunciamentos na tribuna do Senado, depois fiz questão de encaminhar ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Saúde, aos ministros das áreas afins e, logicamente, à Presidência da República, pedindo, logicamente, que eles possam nos ajudar. Nós não queremos que eles façam uma doação de recursos para o Estado de Roraima aleatoriamente. O que nós queremos é que eles possam assumir a responsabilidade que também é deles. Afinal de contas, o Estado de Roraima faz fronteira com a Guiana e com a Venezuela. E quem segura essa fronteira é o povo do Estado de Roraima. Nós somos os sentinelas mais baratos que o Brasil tem. Não cobramos nada e ainda tratamos muito bem os imigrantes venezuelanos. Mas não é justo que o governo federal, que o restante do Brasil, não veja Roraima como um Estado membro da Federação Brasileira. É um Estado pequeno, é um Estado pobre, apesar de estarmos crescendo muito nos últimos anos, com relação ao PIB, Roraima é o Estado que mais cresce nos últimos anos no Brasil, e isso é bom, isso é maravilhoso, mas hoje a nossa questão de segurança pública, por exemplo, se não fosse os imigrantes venezuelanos, era para a gente ser a melhor nota do Brasil, era para termos preocupações nenhuma. Saúde, em cada fila que você entra, num posto de saúde do município, numa unidade básica de saúde ou no pronto-socorro do Estado, em cada 10 pessoas, 6, 7 são venezuelanos. A nossa maternidade, só para concluir, a nossa maternidade é a maternidade campeã em nascimento de crianças no Brasil. 60% deles são venezuelanos. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Desejo aí sucesso na resolução aí dessa crise lá para o estado de Roraima. Carla, eu que agradeço a você, a toda a equipe da TV Senado. Quero agradecer a audiência de todos e, logicamente, fazer mais um apelo. Roraima tem crescido muito, tem crescido sozinho, a nossas custas, aos nossos braços e com a capacidade de um povo trabalhador que vive em Roraima. Mas a gente precisa que o Brasil nos olhe e que o governo federal nos reconheça. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo.
TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha foi um despertar da gente. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas 3 filhas, pelo homem que era então seu marido. A bala atingiu-lhe as costas, gerando lesões irreversíveis que a deixaram paraplégica. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza de que alguém chegasse ali para fazer alguma coisa comigo, né? Chega, agora eu decido para onde eu vou. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o 5º que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Uma bandeira única do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá porque era um espaço de território, assim, meio familiar. E a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. É a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É.
Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Uma das características destes 24 caprichos, tal como Paganini, era levar o violino ao extremo dos seus recursos técnicos, da sua expressão. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Contos que dialogam com a psicanálise. Mais do que isso, dialoga com a consciência da formação de identidades. São os contos de Eu Não Disse livro, da Lara Raj. É um livro que fala muito sobre luto mesmo, né? A vida é isso, né? A gente aprendendo a lidar com as nossas dores e lutos. E é curioso esse conto que você falou. Leituras. Neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. O fado é a música popular de Portugal, assim como o samba aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos ver o fado de uma forma diferente, tratado como música erudita. Inicialmente era um tipo de música que não era legítima, era um tipo de música que não era bem aceite. Era um tipo de música que era apresentado em tabernas, um bocadinho underground. Mas a verdade é que era um tipo de música que se fazia e que se cantavam as dores.
tempos antigos, na África Negra, vivia um adivinho chamado Ifá. Todos o procuravam. Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. O que viria pela frente? Os desafios a enfrentar. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo do Acre, em colaboração com os municípios, está realizando um estudo em busca de soluções integradas na gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e saneamento. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa iniciativa, além de meio ambiente, BR-364, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Alan Rick, do União do Acre. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui no Assunto de Estado, contigo e com os nossos telespectadores. O senhor tem defendido avanços e melhorias na BR-364, que eu mencionei. Essa estrada é fundamental para o seu estado e tanto para o transporte de cargas como de passageiros. Que medidas o senhor tem adotado para a melhoria dessa estrada? Quando assumi a coordenação da bancada do Acre em março de 2023, a minha primeira reunião com a bancada do Acre, convidando também os prefeitos, representantes do governo do estado, foi com o ministro Renan Filho dos Transportes e a equipe do DENIT. Qual foi o nosso clamor? É preciso reconstruir a BR-364. Ela já passou por diversas etapas de recuperação, mas nada deu certo. Ela precisa ser reconstruída, ou seja, é preciso escavar essa estrada nas áreas onde ela tem os piores trechos, construir um novo sistema de base e subbase, o que o DENIT acabou denominando de macadame hidráulico, que é um leito de pedra de cerca de 80 centímetros, que o Acre não tem pedra. A nossa região, principalmente entre os municípios de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, tem uma dificuldade enorme, né, com as questões de solo. E, a partir daí, construir uma estrada que seja trafegável durante os 365 dias por ano. O Acre é um estado da Amazônia. Você sabe, Sérgio, que a Amazônia chove bastante. São 8 meses por ano que chove bastante e 4 meses de estiagem. Estiagem que acabou de começar. Ela começa final de maio, vem junho, julho, agosto, setembro. São os meses de estiagem. Outubro começa a chover. E aí chove até maio do ano seguinte. Então a estrada precisa de uma definição de engenharia para que tenha a condição de garantir a trafegabilidade durante todo o ano. Nós solicitamos isso ao Ministério, pedimos o apoio do governo federal, do DENIT. Tive no DENIT diversas vezes ao longo desses últimos 3 anos do nosso mandato, né? Quase 3 anos do mandato de senador, além de termos feito vários apontamentos e trabalhos junto à nossa bancada quando era deputado federal, buscando uma solução definitiva para a nossa estrada. Então, essa solução o governo federal apresentou no orçamento de 2025 R$1 bilhão para iniciar a reconstrução da BR-364. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Ela é fundamental para a logística, ela que garante a viabilidade, né, terrestre do transporte, do nosso modal rodoviário, desde
Rio Branco até Cruzeiro do Sul. E nos liga por Porto Velho ao restante do Brasil. Você sabe que a BR-364 nasce lá em São Paulo, corta o Brasil inteiro e chega no Acre. É uma das mais extensas BRs do Brasil. E, infelizmente, dentro do estado do Acre, ela tem essa dificuldade, nós precisamos superar isso. Nenhum estado cresce sem uma logística adequada e com a estrada em condições. E falando ainda de infraestrutura e de estradas, a gente comenta agora sobre o novo corredor bioceânico Brasil-Peru, que passa pelo Acre e vai até o porto no país, no Peru. No Peru. Isso vai contribuir sobremaneira com a economia local. A gente preparou uma arte aqui, senador. Que Vamos bacana. à tela. Então, o corredor bioceânico é um dos corredores bioceânicos que o Brasil tem em andamento, em projeto. Uma ferrovia ligará o Atlântico ao Pacífico, então não só estrada, rodovia, mas também ferrovia. Escoamento de grãos e minérios via Acre, redução de tempo no transporte à Ásia e por isso que a China tem muito interesse nessa obra e está na parceria com o Brasil para fortalecer o comércio exterior. Olha, isso é um sonho nosso, Sérgio. Você vê que o trajeto dessa futura ferrovia, que se Deus quiser, o governo federal vai construir com apoio do governo chinês, liga Ilhéus, na Bahia, até Xangai, no Peru, passando pelo Acre. Mas veja que o trajeto dela passa pela região do Acre, que já tem a Interoceânica, que é uma rodovia que nos liga aos portos peruanos de Ilo e Matarani, pela Cordilheira dos Andes. O problema dessa estrada é justamente ser uma estrada de montanha. Fala-se em abrir grandes túneis nas montanhas peruanas para que os trens de carga possam passar e chegar até Xangai. Eu defendo, obviamente, que a ferrovia seja construída e a estrada seja melhor viabilizada. Por quê? Hoje, existe uma limitação de peso por eixo de caminhão e uma limitação do tamanho das carretas que podem trafegar pela Interoceânica, saindo de Rio Branco, chegando até os portos do Peru. Essa estrada está pronta, mas ela tem limitações. Nem todo caminhão pode passar por ela, nem toda carreta está autorizada a trafegar por ela. E aí nós precisamos de uma nova rota que nós defendemos. Essa rota precisa ser otimizada, se é possível que o governo peruano faça melhorias na estrada para que ela garanta a passagem dessas carretas, mas nós sabemos que para chegar até o Peru, para chegar até Xangai de forma mais rápida, temos que recuperar a BR-364 dentro do Acre e construir um trechinho de 220 quilômetros entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, ou entre Rodrigues Alves e aquela região ali de Ucayali, outra cidade, para que nós possamos chegar até Xangai mais rapidamente. Para você ter ideia, de Pucallpa até Xangai são 682 quilômetros de uma estrada já pronta, dentro do território peruano. É próximo, é muito rápido. Perdão, enquanto que o Brasil perde tempo com a burocracia ambiental. Nós não estamos falando aqui de fazer uma obra que vá prejudicar o meio ambiente, prejudicar uma reserva, não. Nós queremos que seja uma estrada parque, uma estrada padrão ambiental, que o Brasil já construiu várias e o mundo também. Se eu for citar aqui para vocês várias estradas no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, no Brasil, a própria 319, a 163, são estradas que passam dentro de reservas. Porém, devido a uma pressão internacional de ONGs ambientalistas contra o desenvolvimento da Amazônia e contra a nossa ligação definitiva com os portos do Pacífico, nós temos a maior dificuldade de construir essa estrada por Cruzeiro do Sul até Pucallpa, porque passa dentro de uma reserva, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, e algumas reservas indígenas. Mas a própria BR-364 passa dentro de áreas indígenas, no território de Cruzeiro do Sul, ou seja, quando você quer fazer, você faz da melhor maneira possível, obedecendo critérios ambientais, respeitando o meio ambiente, respeitando os povos tradicionais. Agora, você não pode dizer, não pode fazer. O Brasil precisa ser o país de como fazer e não do não vamos fazer. Nós temos que encontrar os mecanismos e nós já demos várias respostas ao mundo de como fazer com sustentabilidade. Vamos dar o exemplo do agro brasileiro, é o mais sustentável do mundo. Para você poder produzir na Amazônia, se você, Sérgio, comprar 1.000 hectares no Acre, você tem que preservar 80% da mata daquela terra que você comprou e você pode usar apenas 20% para plantar milho, para criar gado, para produzir soja, para produzir café.
Enfim, você tem uma legislação ambiental dentro do bioma amazônico muito severa, é o nosso Código Florestal, que inclusive eu defendo que seja revisto. Já se passaram mais de 25 anos e a gente precisa de uma revisão desse Código Florestal. Não para desmatar mais, para destruir a floresta, de forma nenhuma. Temos que combater, inclusive, esse discurso que todos aqueles que defendem a pecuária, defendemos a produção agrícola, que é o motor, né, o carro-chefe do PIB brasileiro, quem defende isso é contra a proteção da floresta. Isso é uma mentira. Nós temos que mostrar a realidade. Não há incompatibilidade entre preservar e produzir na Amazônia. Agora é preciso saber fazer, é preciso encontrar os caminhos e é isso que nós estamos propondo. Então, você vê que a BR, a ferrovia, elas são caminhos para libertar o Acre desse momento terrível que nós vivemos de perda, inclusive, de jovens acrianos, de pessoas do Estado, estão indo embora do Estado. Recentemente, o censo do IBGE apontou que 40 mil acrianos foram embora do Estado nos últimos 5 anos. Mais de 40 mil. Nós temos um déficit de migrantes enorme, né? Se a gente for contabilizar isso, o Acre está perdendo muito mais gente do que atraindo pessoas. Por quê? Porque nós temos 40% da população vivendo de programas sociais, do Bolsa Família, do BPC Loas. É muito triste que o Estado, né, tenha números tão defasados, números tão ruins em relação à produção de riqueza. O nosso PIB em 2022 foi de pouco menos de 24 bilhões de reais. O Estado tem uma população que, ao invés de crescer, está regredindo pela perda de pessoas que viajam em busca de uma sorte melhor em outros estados, né? Rondônia, Santa Catarina, Nordeste, o Amazonas, enfim. Então nós precisamos vencer isso. E como é que nós vencemos isso? O Acre precisa ser um corredor de exportação. Nós precisamos investir numa produção agrícola cada vez mais forte. Para você ter ideia, depois do setor de serviços, que responde por 72% do PIB acreano, da geração de riqueza no Estado, e olha, 72% do setor de serviços como um todo, serviço público e o privado. O serviço público responde pela metade, 36%. Do que se gera de emprego e de renda no Estado. Enquanto que 23% da nossa geração de riqueza vem da agropecuária, da agricultura. O Acre, por exemplo, eu acabei de entregar uma série de equipamentos para produtores rurais no meu estado, máquinas, implementos, escavadeiras hidráulicas, tratores, microtratores, implementos agrícolas, para fomentar a produção, para ajudar que esse pequeno produtor não precise tocar fogo no seu roçado, para que ele tenha assistência técnica, para que a gente tenha uma produção agrícola forte, pujante. Nós temos feito isso. Eu acabo de voltar de uma peregrinação por 7 municípios acreanos, onde em todos eles eu entreguei equipamentos para a produção rural, porque é uma das locomotivas da nossa economia. Responde, é o segundo setor, o segundo segmento. Para você ter ideia, Sérgio, somente 6% da geração de emprego e renda de riqueza é gerado pela indústria acreana. 6%, ou seja, a nossa indústria é muito incipiente. Nós vamos avançar na indústria. Se criou lá atrás uma zona de processamento e exportação que nunca gerou um emprego, que nunca teve uma fábrica instalada, que nunca gerou um centavo de riqueza para o Acre. Você inicia sua fala dizendo, o governo do Estado está buscando um projeto de saneamento. É mentira do governo. Quem criou esse projeto fui eu. Fomos nós que implementamos, junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, um modelo baseado numa experiência super exitosa do Estado do Amapá, para que o Acre tenha saneamento básico para o seu povo. Nós temos os piores índices do Brasil em saneamento. Para você ter ideia, em 2020, o Estado do Amapá e o Estado do Acre foram escolhidos pelo, então, Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo BNDES para a estruturação de 2 projetos de modelagem de saneamento. O Amapá abraçou essa ideia, está hoje com 13 dos seus 16 municípios com água universalizada, tratamento de água, iniciando um projeto de tratamento de esgoto, e o Acre regrediu porque não abraçou o projeto. Uma PPP, uma parceria público-privada que nasce do quê? Do novo marco legal do saneamento que nós aprovamos em 2020. Eu estava lá lutando por aquilo. Nesse final de semana estive na IFAT 2025, juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Foi meu amigo, trabalhamos juntos no grupo de trabalho do marco do saneamento para aprimorar os modelos de gestão de saneamento no Brasil, tirar o monopólio da mão do setor público, dar as condições para que estados pobres, municípios pobres, possam fazer saneamento de verdade. A Amazônia, a população
população adoece de doenças da Idade Média porque não tem água tratada. Se eu te mostrar vídeos meus, você vai ver levando sistemas de abastecimento de água para a população ribeirinha, aldeias indígenas, comunidades distantes, municípios isolados. E é isso que o Acre precisa, de alguém que trabalhe focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente vê esses cenários, você tem que mostrar quem está buscando as soluções. E é isso que nós temos feito, Sérgio. É uma luta da minha vida. Eu tenho dedicado a minha vida, as minhas entranhas, o meu coração, a minha alma, a melhorar a vida do meu povo. O senhor mencionou que regrediu a questão do saneamento no seu estado. Na abertura do programa, como o senhor comentou, eu falei a respeito dessa iniciativa do governo em parceria com municípios. Que, na verdade, foi uma parceria que eu comecei, que nós construímos um consórcio intermunicipal que hoje existe e o governo hoje tenta... Por que está regredindo, então? Como explicar essa situação e que soluções poderiam ser encontradas para melhorar a situação? Por que regrediu? Porque em 2020, quando nós podíamos ter a oportunidade de fazer o que o Amapá está fazendo, adotar um modelo de parceria público-privado, o Estado não fez. Não fez. Lá, em 2021, eu comecei a apontar os caminhos para o governo do Estado, o atual governo. Olha, vocês estão errando. Vocês entregaram um sistema de abastecimento de água e esgoto de Rio Branco para a capital, para o prefeito tocar. Ele não tem condições, vai quebrar, vai colapsar. E o que aconteceu? Quebrou, colapsou. Para você ter ideia, as 2 estações de tratamento de água de Rio Branco colapsaram. O prefeito não teve dinheiro, 17 milhões, para reconstruir a estação de tratamento da Sobral, a ETA 2, lá em Rio Branco, na cabeceira da terceira ponte. Não conseguiu fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. E disse que faria todo o sistema de abastecimento de água, ele daria conta, e não deu. Ou seja, é preciso deixar de lado as falas populistas, mentirosas, para enganar a população e dizer a verdade. Não tem dinheiro o Estado e o município para fazer saneamento, porque é caríssimo. Para você ter ideia, o Amapá está estimando o investimento lá em 4 bilhões para construir toda uma nova rede de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, de novas adutoras, para poder entregar água tratada para a população e tratar o esgoto que era lançado in natura nos seus rios e mananciais. É isso que o Acre precisa fazer. Então, quando o Estado diz que está construindo estratégia, o Estado do Acre está mentindo, porque quem lá atrás buscou construir essa estratégia fomos nós. E, obviamente, apresentamos ao Estado e o Estado tenta se apropriar de uma ideia que nós fizemos. Então, é lamentável porque hoje nós vemos um Estado que não tem uma resposta ao agronegócio, não tem uma resposta à segurança pública. A nossa saúde hoje, as pessoas infelizmente dizem que o melhor hospital do nosso Estado é pegar um avião e buscar saúde fora do Estado. Isso é uma tristeza. Pensando nisso, sabe o que eu fiz, Sérgio? Fui buscar num centro de excelência em São Paulo, um hospital para atender os acreanos, com emendas minhas, para que os pais não tivessem que enterrar seus filhos, que nascem com cardiopatia neonatal congênita, e no Estado não tinha condição de fazer cirurgia, não tinha condição de fazer um transplante, uma cirurgia para uma mãe com uma filha de 14 anos, de 13 anos, com escoliose em estado gravíssimo, elevado, o grau mais elevado, e as famílias tendo que entrar na justiça para garantir a cirurgia pelo SUS, e nós fomos lá em São Paulo garantir um convênio com o Estado para atender esses pacientes. Mais de 100 pessoas foram atendidas, cirurgias gravíssimas, de altíssima complexidade, caras e bancadas com emenda nossa. Isso era o papel do Estado fazer. Então, Sérgio, o que eu vejo? O Estado regrediu no saneamento porque não fez o dever de casa em 2020. Regrediu porque, ao invés de manter o sistema na capital, por exemplo, com o governo, e o governo buscar fazer um consórcio, que nós idealizamos lá atrás. Se existe um consórcio hoje no Acre, fomos nós que idealizamos. Então, esse consórcio, hoje, ainda se debruça para assinar o contrato com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para fazer a modelagem do Acre, com a modelagem 100% bancada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E o prefeito da capital se nega a assinar. Por quê? Porque não quer assumir, não quer mostrar que ele estava errado, que ele atrasou a capital, que ele destruiu o nosso sistema de abastecimento de água, colapsou, porque vai ser, ao assinar o contrato, ele vai dizer, eu errei, o senador Alan estava certo desde o início. Então, ele prefere prejudicar a população do que reconhecer seu erro e assinar um contrato buscando uma modelagem. Esse tipo de política a gente tem que acabar. Quem tem que tirar, sabe, extinguir
da vida pública, porque é o que prejudica a população em detrimento de convicções erradas e de uma teimosia que só perpetua a miséria, a falta de abastecimento e o colapso do nosso sistema. Senador Alan Rick, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do Acre. Vamos à tela. Senador, os moradores dos municípios isolados do Acre enfrentam dificuldades históricas de acesso, principalmente no período do inverno amazônico. Que medidas concretas o senhor tem defendido para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas? Ô Sérgio, quero agradecer a Mircleia pela pergunta, é aquilo que nós falamos ainda há pouco. Buscando, junto ao Ministério dos Transportes, garantimos que o ministro, nos deu a palavra, 1 bilhão este ano no orçamento da União para iniciar a reconstrução da BR-364. Como eu te falei, não adianta mais fazer paliativos. O tapa-buraco, a manutenção, isso se esvai no inverno seguinte. A estrada esfarela. Por quê? Porque o solo é ruim, porque não há uma base bem feita. Eu te falei ainda há pouco que é preciso fazer uma base bem feita com pedra, que no Acre não tem. Por isso que o quilômetro construído dessa estrada é tão caro. Inclusive o ministro Renan, quando eu interpelei recentemente lá na nossa Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Desenvolvimento Regional, teve uma audiência pública conjunta, e o ministro, nós precisamos avançar, acelerar com a licitação da BR-364, da reconstrução. Ele, senador, nós estamos correndo com isso, porém, nós enfrentamos um desafio que é, na nossa demonstração da planilha de custos, mostrar o quanto é cara para os órgãos de controle, TCU, CGU, quanto é caro fazer essa estrada no Acre. Vai ser a estrada mais cara do Brasil, porque tem que importar pedra, tem que trazer pedra de outros lugares, a um custo altíssimo para poder fazer a base e a subbase dessa estrada. Porque senão vai ser jogar dinheiro fora todos os anos. Então, respondendo efetivamente a Mircleia, nós já garantimos, junto ao Ministério dos Transportes, esse primeiro montante de 1 bilhão. A bancada está ajudando, alocando recursos também para outras obras estruturantes, para que a gente possa definitivamente ter uma BR-364 ao nível que a população do Acre merece, com o pavimento adequado, trafegável e aberta o ano inteiro para o direito do cidadão de ir e vir. O senhor comentou há pouco que, às vezes, o progresso esbarra em licenciamento ambiental. Em um pronunciamento aqui na casa, recentemente, o senhor defendeu a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental e comentou que ela alia, que ela equilibra proteção no meio ambiente e progresso. Perfeito. O que o povo acreano pode esperar desse projeto de lei? Primeiro, eu acho que é preciso avançar na Câmara dos Deputados, porque aqui no Senado nós conseguimos, e aqui eu preciso fazer um apontamento muito importante, o excelente trabalho dos dois relatores. A senadora Tereza Cristina, que eu designei relatora quando presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, aqui do Senado, e o senador Confúcio Moura pela Comissão de Meio Ambiente. Ambos chegaram a um consenso, elaboraram um relatório conjunto, aliando proteção ambiental e desenvolvimento. Desburocratização. Não é o que dizem por aí, que agora vai se fazer qualquer obra sem os devidos cuidados ambientais. Isso não é verdade. A população não pode acreditar nessa retórica. Na verdade, o que nós criamos foi, para obras de baixo impacto, de baixíssimo impacto, você ter as licenças por adesão e compromisso, as LACs, né? Você ter as licenças para obras, por exemplo, de saneamento básico. Vou te fazer a seguinte pergunta. Você mora numa cidade. Nessa cidade não tem esgoto tratado. O esgoto da cidade todinho é jogado no rio, da água que vocês bebem. E aí tem um projeto, Sérgio, para construir uma estação de tratamento de esgoto. E aí, para construir a estação de tratamento de esgoto, vai limpar o esgoto e entregar uma água adequada ao rio, tratando esse esgoto, cuidando do meio ambiente, aí esbarra numa licença ambiental que demora 5, 7 anos para sair, para construir a obra, que vai reduzir o dano ambiental. Tem cabimento isso? É um contrassenso total. Então, esse tipo de ação, esse tipo de empreendimento, esse tipo de construção, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, não podem ter a burocracia. Foi por isso que eu apresentei uma emenda, dispensando obras de saneamento, como estações de tratamento de água e de esgoto, desse licenciamento ambiental inadequado, burocrático. Não quer dizer
que as obras vão deixar de atender todos os critérios que a legislação determina. Vão obedecer tudo, mas não vão ficar atrasadas anos a fio à espera de um licenciamento. Vão obedecer todas as regras, vão ser fiscalizadas e, se cometerem algum deslize, vão ter que adequar essa obra ao que diz a legislação. Porém, a obra vai começar rápido, porque a população tem pressa. Quem está bebendo água sem tratamento tem pressa. Quem está vendo o seu esgoto sendo jogado in natura, ou seja, aquele esgoto contaminado nos rios, tem pressa para ver a natureza sendo preservada e a saúde pública também. Então você entende o tamanho do contrassenso. E tem mais. Várias denúncias de corrupção, de órgãos aí ambientais cobrando propina para liberar licenças, enfim. É combater esse tipo de coisa. É combater a corrupção, que infelizmente é uma chaga do Brasil, e combater, né, o contrassenso que existe, onde uma obra que vai mitigar um dano ambiental tem que esperar 5, 7 anos para ter uma licença para produzir um bem ao meio ambiente. Então é isso que a gente tem lutado, para melhorar o Brasil. Senador Alan Rick, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, um prazer enorme. Me chame sempre, que eu virei com todo prazer. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Um abraço e até o próximo. A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza de que alguém chegasse ali para fazer alguma coisa comigo, né? Chega, agora eu decido para onde eu vou. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o Brasil está novamente fora do mapa da fome e esta é uma exclusão para ser comemorada. Mas é possível ficarmos fora dessa estatística de pobreza de forma definitiva? A segurança alimentar é o tema deste Agenda Econômica, que conta com a presença de Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Esse é um ponto, de fato, a ser comemorado, né? A gente tinha saído do mapa da fome em 2014, voltamos em 2019 e agora a gente está saindo de novo. Como é que eu queria que você nos falasse um pouquinho dessa dinâmica, né? O que significa sair e qual é o ponto em que diz vocês não estão mais no mapa da fome? Eu acho que é importante que a gente compreenda o que é o mapa da fome. Foi criado pela ONU a partir desse século, no início do ano 2000, exatamente um mapa para mostrar onde que a fome está agindo no planeta. Então, todos os países mostrados e aqueles países onde tinha uma fome mais aguda ficava com uma cor mais escura. E ela ia clareando de acordo com o desenvolvimento de políticas. Então, existiam países com a cor mais clara que estavam livres da fome e outros países com a cor e graduando até mais escura, onde tinha uma prevalência de pessoas passando fome. O Brasil sempre apareceu com algumas cores escuras, porque o Brasil sempre teve um contingente muito grande de pessoas passando fome abaixo da linha da pobreza. O Brasil começou a fazer políticas sociais muito incrementadas, ainda no final do século XX, com o Betinho, com todas aquelas campanhas de contrárias à fome. Quem tem fome tem pressa, né? Foi uma campanha na época do Betinho, nos anos 90, né? Exatamente. Até culminando com a eleição do presidente Lula, ainda no ano de 2003, que tinha como mote fome zero. Eu quero que todos tenham café da manhã, almoço, jantar. Esse seria o mote. Então, o Brasil focou muito no combate à fome durante esses períodos. E ali começou-se uma empreitada de políticas públicas que culminaram com o Brasil saindo, ou seja, ficando claro no mapa, no ano de 2014. Infelizmente, depois deste ano, a fome já não ficou mais no dia a dia, no debate do dia a dia, como se fosse algo a ser, atingimos, resolvemos, não temos mais problema. E não é assim que funciona.
A gente tem que continuar sempre com políticas públicas. Então, de certa forma, você já me respondeu uma da pergunta da abertura do programa, que é: a gente consegue ficar fora definitivamente desse mapa, descansar, opa, estou fora, não tenho mais problema. O que você está me dizendo é que não, tem que ter um olhar sempre atento. Não, é como aquele time que ganhou um campeonato, ele vai ter no outro dia outros jogos. Então ele tem que continuar se preparando, porque cada vez mais haverá desafios. Então é muito importante que o Brasil continue promovendo políticas públicas, até porque sair do mapa da fome significa que menos de 2,5% da população estão passando fome, estão com insegurança alimentar e nutricional graves. Mas o mapa mostrou que nós temos quase 30 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Então nós temos que focar para que o Brasil um dia chegue num ponto no qual não tenha mais ninguém com nenhum tipo de insegurança alimentar. E isso é possível. Isso é possível. Então, depois eu quero que você nos diga como é que é possível. Eu vou pedir a Bruna para colocar aqui no nosso telão um gráfico que a gente, na verdade, é o gráfico, né, do próprio relatório de vocês, né, que mostra... São duas coisas, a subnutrição e a outra coisa é a insegurança alimentar. Nutricional. Né? Vamos começar, então, pela questão da subnutrição, que essa é mais grave, não é isso? Exatamente, que seria a questão de fome, pessoas passando fome. Realmente, né? Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que não tem comida todo dia ou não tem as 3 refeições por dia. É aquela pessoa que, se não tiver alguém ajudando, ela não terá o que comer. Eu gosto de dizer assim, ela precisa de ajuda de outros para conseguir alimentos. Então, ela não tem recursos suficientes para conseguir qualquer tipo de alimentação. Ela precisa de ajuda externa. E o que você está dizendo é que a gente ainda tem... Na verdade, quando a gente vê esse mapa, a gente saiu em 2014, quando a gente ficou com menos de 2,5% da população nessa situação. Mas 2,5% numa situação de 210 milhões, que é a população atual, é muita coisa ainda, né? É muita coisa. Dá em mais de 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas. Eu queria que você explicasse, a gente teve aqui, tem esse momento aqui, 2018, a gente volta a subir, né? Entre 2018 e 2020, a gente chega a 3,4%. A gente teve aqui um momento de pandemia também, que foi 2019, 2020 e 2021, né? Onde a gente alcança novamente o pico. É possível, mesmo numa situação como a da pandemia, a gente não ficar numa situação dessa de subnutrição no país? Sim, é plenamente possível. É muito importante que a gente enfatize que a pandemia, ela atrapalhou, ela ajudou a que mais pessoas ficassem abaixo da linha da pobreza, mas ela não foi a única culpada. A culpa não foi da pandemia. O Brasil, mesmo se não tivesse pandemia, ele estaria com índices muito altos de pessoas em situação de fome. Então, a gente saiu dessa situação de fome por ações do governo, por programas governamentais? A gente precisa desses programas até quando? Muito boa pergunta. É importante dizer que políticas públicas são necessárias em qualquer país do mundo. Todos os países desenvolvidos do planeta Terra têm políticas públicas plenas e duradouras. Todos os países hoje, por exemplo, os países da Europa, Dinamarca, Finlândia, que não têm fome, eles têm políticas públicas fortíssimas. Os Estados Unidos têm políticas públicas. Distribuição de alimentos? Distribuição. Que tipo de política? Eles têm políticas públicas para fazer com que pessoas que estejam abaixo da linha da miséria possam sair e retornar à cidadania. Então, ou aqui no Brasil tem o Bolsa Família, que inclusive recebeu prêmios do Banco Mundial, e vários países do mundo, da África hoje, estão estimulados e criando políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são extremamente importantes. É importante que as pessoas parem de ter preconceito com relação à política pública, e é mais barato você ter uma política pública de transferência de renda do que você ter que arcar com os custos da fome e da extrema miséria. Qualquer economista sério que faça esses cálculos comprovará isso. É mais barato para o país isso. A gente pensou o programa exatamente nesse sentido de uma economia humana, né? O Brasil fora do mapa da fome significa que os economistas sérios, como você falou, estão olhando para o bem-estar da população, é isso? Exatamente, porque no momento que você vê que existe uma série de políticas
políticas públicas, políticas sociais. O Bolsa Família só deu um exemplo, mas vamos dar um exemplo de uma política pública extremamente importante. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fazer com que as escolas públicas do país tenham alimentos para os seus alunos. Muitos alunos, a única alimentação saudável que ele tem é na escola, né? O Brasil tem 40 milhões de alunos nas escolas públicas. E esse programa, ele é aliado com a compra da agricultura familiar, que é outro componente extremamente importante deste arcabouço de combate à fome e de combate à extrema miséria, porque tudo é uma conjuntura. No momento que você faz esse tipo de política, aliado a outras políticas, você está comprometendo a economia a fazer com que mais pessoas saiam debaixo da linha da miséria e possam atender a cidadania. Você está falando de uma alimentação de qualidade. Eu vou pedir então a Bruna para colocar um segundo mapa, uma segunda gráfico, que é muito parecido com esse, mas que é a questão da insegurança alimentar. E aqui os dados mudam muito. A gente já tem tinha em 2014, 3,3% da população numa situação de insegurança alimentar, e daí a gente veio subindo. 2020 e 2022, 22% da população, e agora a gente está, são os dados de 2022 a 2024, chegando no que a gente estava em 2014. O que é a insegurança alimentar e o que diferencia a insegurança alimentar da subnutrição ou da desnutrição? Muito bem, a gente tem que levar em conta que existem vários níveis de fome, né? Então, no momento, aquele primeiro quadro são pessoas que realmente estão passando fome, eles não têm alimentos para si e para sua família. Neste quadro, são aquelas pessoas que, mesmo trabalhando, elas não conseguem ter recursos suficientes para terem uma alimentação adequada. Então, muitas vezes, elas só se alimentam uma vez por dia e com alimentos ultraprocessados, que não são nutricionalmente adequados. Não conseguem ter uma alimentação de qualidade, como o nosso famoso arroz, feijão, salada, bife, batata frita também. Quer dizer, aquele almoço típico brasileiro. Não é muito qualidade não, mas é bom, não, né? mas exatamente, mas faz parte, né, daquele conjunto. Dizem que é um dos melhores conjuntos que existe: arroz, feijão, salada e batata frita e bife, né? Porque tem todos os nutrientes ali dentro. Então, essas pessoas não têm condição de ter esse tipo de alimento. Então, essas pessoas estão em insegurança alimentar. Por isso que o nome é insegurança. Eles conseguem hoje comer alguma coisa, mas eles não sabem se amanhã terão. Por quê? Porque eles têm poucos recursos, às vezes eles ganham muito pouco e aquele recurso é para pagar tanta coisa, para pagar, né, onde eles moram, o transporte, na saúde, que às vezes não sobra para uma boa alimentação. E eles acabam se alimentando com qualquer coisa, com salgadinho para enganar o estômago, aquele biscoito recheado que é uma porcaria, que é comprado, né? Então essas coisas ultraprocessadas são baratas, estão à disposição, né? Então a pessoa compra para não sentir fome, mas ela está em insegurança alimentar e nutricional. Às vezes come menos, divide a comida, raciona a comida em 3 frações. Acaba comendo uma vez só por dia, tem muita gente nessa situação. Por isso que é 13,5, é quase 30, mais de 30 milhões de pessoas. A gente tem em alguns estados do Brasil os restaurantes populares também, né? Que são alimentos vendidos, subsidiados pelos governos estaduais, é isso? Essa é uma política também que funciona? Essa é uma das políticas que está ajudando o Brasil a ter saído do mapa da fome e devem continuar. A política dos restaurantes populares, para vocês terem uma ideia, ela começou ainda no início desse século e ela parou exatamente naquele período que os estados começaram a mostrar que não tinham dinheiro para fazer esses restaurantes, ou tinham estados que começaram a aumentar o preço do restaurante popular. Todo mundo pode se lembrar isso. E agora, através da pressão popular, esses restaurantes voltaram. Em São Paulo, em Brasília, eu conheço em várias partes do país, voltando a custar R$1, né? Voltando a custar 50 centavos o café da manhã, e são extremamente importantes para a população. Quando o governo federal anunciou o Plano Safra, né, em fins de junho,
está lá determinado um percentual de recursos para compra de produção do pequeno produtor rural e do médio para distribuição nas escolas. Mas o governo federal cuida só das escolas, das universidades, das escolas de ensino médio, algumas, não todas. Escolas técnicas das escolas federais. técnicas federais, né? Como é que fica? Existe um programa semelhante? Vocês acham que seria importante por parte dos governos estaduais e municipais, né, governadores e prefeitos, para também juntar essas duas coisas? Isso pode melhorar ainda mais? Nós temos que levar em conta, excelente pergunta, nós temos que levar em conta que o Brasil é um país de agricultura familiar abundante. Nós temos mais de 5 milhões de famílias que são produtores, famílias que têm umas glebas de 1 hectare, 2 hectares e que produzem algum tipo de alimento. Essas famílias precisam de apoio. Assim como o agronegócio tem apoio, os pequenos também precisam cada vez mais de apoio. Então, esse tipo de financiamento, de compra da agricultura familiar é extremamente importante para fazer com que o país tenha mais alimentos produzidos, se possível, agroecologicamente, e que esses alimentos eles estarão mais baratos nas mesas das pessoas. Porque quanto mais a gente produzir, mais barato ficará o alimento. E aí aquele trabalhador que ganha salário mínimo ou menos que salário mínimo vai ter condições de ter acesso a esses alimentos com preços melhores. O Brasil é um grande produtor. O problema do Brasil é acesso. Essas 13,5% da população que está em insegurança é porque não tem acesso, não tem dinheiro para comprar esses alimentos. Mas a gente tem essa produção de alimento em quantidade, porque nós somos um grande produtor de commodities, né? Que na verdade soja, trigo muito pouco, soja, algodão, milho é o que mais se produz. E isso, na verdade, não vai diretamente para o prato, né? O milho vai, mas a nossa grande produção é mais exportadora, né? O agronegócio brasileiro está muito focado para a balança comercial brasileira, é extremamente importante para as exportações. Então, soja, milho, algodão, como você falou, são muito exportados. Mas 70% do que nós, brasileiros comuns, consumimos no dia a dia vem dos pequenos e médios agricultores familiares, aqueles que produzem frutas, verduras, legumes, ovos, frango, no dia a dia. Então, por isso que essas políticas, focando essa população, são tão importantes, porque quanto mais eles produzirem, mais vai baratear o preço final na mesa do brasileiro. Então, uma outra coisa, esses pequenos produtores que produzem, de fato, o alimento, a comida, né, o que vai para o prato todo dia, a gente tem produção que dê para a população brasileira toda, se todo mundo pudesse comprar comida decente para comer 3 vezes por dia. A gente produz comida para todo mundo? Produz comida para todo mundo. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele acaba nós desperdiçamos, Brasil somos nós, 1/3 do que nós produzimos vai para a lata do lixo. Então, você já imagina como tem comida sobrando. O nosso problema é que nós vivemos num país extremamente desigual. Enquanto uns têm muito e acabam desperdiçando, outros têm muito pouco. Então, se nós conseguíssemos equilibrar esse quadro, teria comida para todo mundo, tá? Abundante. O Brasil é um país abundante em termos de produção de alimentos. Daniel, você dirige, né, uma agência da ONU, né, um Programa Mundial de Alimentos, que a sigla em inglês é WFA, não é isso? WFP, World Food Program. Isso, WFP. Agora, a gente não vê aqui no Brasil, quando a gente vê esses países que estão em guerra, principalmente, países onde a fome é uma coisa mais exaustiva, como na África, alguns lugares em guerra, a gente vê lá normalmente vê aqueles carros com símbolos da ONU, né, do próprio programa de distribuição, fazendo distribuição de alimentos. Aqui no Brasil, como que é a atuação de vocês aqui na América do Sul? Aqui no Brasil, nós não precisamos atuar distribuindo alimentos, porque o governo já faz isso. O Brasil é um país tido como um país desenvolvido, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o Brasil tem recursos, tem governo, tem instituições capazes de fazer essa distribuição de alimentos. O WFP trabalha muito focando aqueles lugares onde existe crises humanitárias, seja através de desastres climáticos, seja através de conflitos, seja através de problemas econômicos urgentes que estão vivendo. Nosso trabalho é levar políticas públicas que sejam exitosas para esses
países, criar os alicerces para que os países possam se desenvolver, possam crescer e não dependam de ajuda externa. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito, porque ele ajuda a criar essas políticas que existem no Brasil e que são exitosas em países africanos, por exemplo. Semana que vem devo estar indo para a Indonésia para ajudar outros países. Então, muitos países pedem ajuda da Ásia, da América Latina, aqui da África, para criarem políticas públicas análogas a várias políticas públicas. Então, hoje, o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro já tem mais de 50 países do mundo criando programas meio que copiando, olhando o programa brasileiro. Ou seja, o Brasil é um exemplo em várias áreas. Eu vou pedir, então, um pouquinho de tempo seu e pedir a Bruna para colocar na tela o mapa, né, Mundi, que a gente pegou do próprio relatório, né? Só lembrando, o relatório foi divulgado pela ONU, agora no fim de julho, mais especificamente no dia 28 de julho, né? E eu gostaria de mostrar, porque tem umas cores aí, né? O rosinha mais claro, que é onde a gente está, que significa que a gente não está no mapa da fome. Exatamente. Quem é nesse mapa que está no mapa da fome? Que assim, tem realmente uma fome que a gente poderia dizer a fome graça, né? Que é uma expressão que se usa muito. Para vocês terem uma ideia, aqui na América do Sul, apenas 3 países estão fora do mapa da fome, que conseguiram atingir menos de 2,5% de pessoas nessa situação, que são, além do Brasil, o nosso vizinho Uruguai e a Guiana. Né? Muitas pessoas perguntam por que a Guiana? A Guiana é o país que mais cresce no mundo devido a eles acharam umas jazidas de petróleo abundantes lá, estão investindo muito. Mas eles estão investindo em comida? Porque às vezes cresce o PIB, mas como dizem... Apesar de ser muito pequeno, mas eles têm hoje um trabalho muito forte nisso e eles saíram também do mapa da fome. Todos os demais, incluindo o nosso vizinho Argentina, estão no mapa da fome, ou seja, com mais de 2,5% da população passando fome. E a Argentina teve algum tipo de mudança aí nos últimos anos? Piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho. Então, estava um pouquinho mais clara e deu uma escurecida. Tem mais gente por conta de todas as políticas econômicas que estão sendo implantadas, fez com que mais pessoas baixassem. Você é economista de formação, né? Você trabalha com essa questão da alimentação, mas do ponto de vista econômico, eu vou pedir a Bruna para colocar novamente aqui. Então, isso aqui é a insegurança alimentar, né? Eu vou pedir licença só para mostrar um pouquinho, destacar um pouquinho aqui. A gente sempre fala da África, a África sempre aparece o país da fome, da pobreza, mas, na verdade, o continente africano é um dos continentes mais ricos, se a gente pensar em termos, é verdadeiramente rico, né? De minerais, de recursos naturais. Ao contrário da Europa, que não tem praticamente nada de recurso natural, mas está fora do mapa da fome completamente. Toda branquinha lá, né? Por que essa situação da África, são as guerras ainda? A situação da África, ela vem, logicamente, de um histórico. Até o início dos anos 60, a maioria dos países africanos eram colônias ainda de países europeus. A partir daí começam os processos de independência desses países. E esses processos foram terríveis, foram muito difíceis e muitas vezes... junto com esses processos de independência, vieram governos autoritários, apoiados pelos aqueles que comandavam esses países. Pelas metrópoles coloniais. Pelas metrópoles, exatamente. E houve o quê? Um trabalho exatamente de expropriação desses recursos naturais. Então, quando a gente fala de terras raras, aqueles produtores de produtos, né, extremamente importantes, a África tem tudo. Pedras preciosas, ouro, nióbio, sei lá mais o que, aquelas coisas todas para fazer hoje, todos aqueles componentes eletrônicos, a África é cheia disso. Então, obviamente, ela é fruto de ganância. E sempre que é fruto de ganância, processos são colocados para expropriar, fazendo com que a grande maioria da população fique na miséria, enquanto grupos muito pequenos fiquem bilionários. O que vocês do programa podem levar ou estão levando? Como é que está esse intercâmbio
exemplo, de países que já estão um pouco mais desenvolvidos nesse processo de apoiar efetivamente a população? O que vocês estão levando para a África? Fala um pouquinho mais desse intercâmbio aí. É muito importante. Hoje nós estamos fazendo intercâmbio de políticas sociais e políticas públicas exitosas. Então, como eu falei do programa de alimentação escolar, é para fazer com que as crianças todas estejam na escola recebendo alimentos. Quando a gente fala de outros programas, por exemplo, Bolsa Família, vários países africanos hoje estão, inclusive com o apoio do Banco Mundial, criando programas de transferência de renda para que as populações saiam da extrema pobreza e entrem na cidadania. E também fazendo com que vários agricultores familiares recebam financiamento e possam ficar. Hoje, um dos grandes problemas europeus que eles falam é migração, né? Que na realidade não é migração, é refugiados. São pessoas que estão fugindo da miséria ou de guerras, principalmente africanos, que atravessam o Mediterrâneo e tentam a vida nos países europeus. Se eles tivessem condições, eles estariam nos seus países produzindo, sendo felizes com as suas famílias. Então, o problema todo é que eles não recebem recursos para isso. Então, eles tentam a vida onde? Nos países mais desenvolvidos. Antes da gente fechar, eu queria que você me falasse um pouquinho. Vocês são um fundo da ONU, portanto, recebem recursos de todos os países que integram a ONU. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo como um todo, com guerra tarifária dos Estados Unidos contra o restante do mundo, com redução de aporte. Como é que está a situação dessa difusão de tecnologias que possam realmente acabar com a fome no mundo? Hoje, ano de 2025, está terrível. Por quê? Porque as prioridades mudaram. Os países doadores principais do Programa Mundial de Alimentos sempre foram os países do norte, tanto os países europeus, quanto o Japão, quanto os Estados Unidos. E a grande maioria desses países começaram a cortar recursos em detrimento para começar a colocar mais recursos em defesa, em armas. Então, hoje o mundo está gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares todos os anos em armamentos. E está crescendo esse número. Então, quanto mais coloca recursos em armas, pior fica a questão humanitária. E essas armas acabam sendo utilizadas exatamente para aumentar a pobreza, para aumentar a miséria. Então, é um apelo que nós fazemos para que haja uma conscientização e que os governos dos países voltem a ajudar os países em desenvolvimento, a se desenvolverem, a combaterem a pobreza, a combaterem a fome. Só assim nós vamos ter um planeta melhor. Dá de novo para a gente o número de investimento em armas e quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo? Hoje, o recurso em armas, no ano de 2024, foram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. É até difícil de imaginar este número, né? Se você pegasse 2 ou 3% desse dinheiro que é gasto em armas e colocasse em políticas sustentáveis para o combate à fome e à pobreza, nós teríamos já um novo planeta. 2 a 3% do que é gasto em armas. A gente fica até, nem acredita que os governos não façam isso. Eles preferem gastar 2 trilhões cada vez construindo mais mísseis. Um míssil que a gente vê passando toda hora nessas guerras, custa em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares, cada míssil. Então, às vezes, 100 mísseis, são 100 milhões de dólares jogados fora, matando pessoas. O que o ser humano quer do seu futuro? Eu não consigo entender. Para mim, é muito melhor investir em sustentabilidade, investir em desenvolvimento, do que ficar gastando dinheiro em armas, enriquecendo poucas pessoas que produzem armamentos. Daniel, eu agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu espero, esse trabalho que vocês fazem é de fato um trabalho magnífico, humanitário mesmo. Eu espero que esse seu alerta, ele seja ouvido por mais pessoas a cada dia no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu acredito que eu ainda vou viver para ver um mundo melhor. Bom, vamos esperançar todos, né? Obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. Quais são as consequências desse consumo para o indivíduo e para a sociedade como um todo? Quem vai nos ajudar a refletir sobre isso é Letícia Balducci, especialista em sexualidade humana e nossa convidada desse Cidadania Mulher. Olá, Letícia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar desse programa. Eu vou só pedir para você explicar para a gente o que é uma especialista em sexualidade humana. Olá, Roberto, olá a todos. A especialização em sexualidade humana, ela estuda os aspectos individuais do indivíduo referentes à sua sexualidade. Então, como ele se enxerga, como ele se comporta com o meio e também os aspectos biológicos do seu desenvolvimento. Será que o meu psicológico, ele está alinhado com o meu biológico? E como que isso impacta na sociedade que eu vivo? E como que a cultura impacta o meu psicológico? Então, a sexualidade humana, ela abrange todos esses temas. E é interessante observar que a sexualidade é muito maior do que só o sexo, as relações sexuais, né? Exato. Porque o que a gente pensa, sexualidade, eu sou mulher, eu sou heterossexual. Não, eu falo, pessoal, temos essas duas diferenças. O sexo é a relação sexual em si, mas a sexualidade, ela é muito mais abrangente. O indivíduo, às vezes, surgem tantas dúvidas e questões ao longo do seu desenvolvimento. E aí, se não for trabalhado na escola, na educação sexual, porque a escola não tende a falar sobre esses assuntos, né? Ela vai mais no que é necessário, na biologia, na ciência, mas falar sobre o indivíduo enquanto ele está em desenvolvimento, passando ali da infância para a adolescência até a fase adulta, surgem tantas questões sobre si próprio, né, deveria ser mais discutido, porque se não for, vem aí a sociedade e o entretenimento com assuntos e informações disfuncionais, e aí aquele adolescente ele entra na fase adulta cheia de dúvidas e questões ali que ele nunca trabalhou. E vamos aproveitar então para definir
é pornografia? Às vezes as pessoas comparam com erotismo, arte erótica. O que é pornografia? A arte em si, mesmo erótica, convida a pessoa a refletir. E temos que pensar o que aquele artista nos propôs a dizer. Só que o objetivo da pornografia é apenas um. Ele apenas faz com que a gente apele para o que há de mais primitivo em nós. Então, a pornografia ela não convida você a refletir, a pensar, ela transforma corpos humanos em objetos sexuais. E o próprio nome já vem do grego porneia, que é um desejo sexual bizarro, e grafia vem de escrever sobre. Então, não é uma relação normal. Eles precisam colocar, para chamar a atenção, alguma temática muito apelativa, muito fora da realidade, considerada até imoral ou criminoso, para despertar a atenção dos indivíduos. E esse consumo de pornografia pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo, né? O próprio fato assim, da internet, das redes sociais, está ficando mais fácil ter acesso, né? Esse consumo está aumentando em toda parte? Depois da era da internet, ali pelos anos 2000, ela surgiu como um maremoto na vida dos jovens e sem censura nenhuma. Agora que alguns países, como a França, a Alemanha, que tiveram ali algumas políticas de censura de idade. Mas até então, inclusive no nosso país, não tem aquele botão de bloqueado para maiores. Não, você aperta que tem maior de 18 anos, seja você maior ou menor de idade, você pode acessar. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, pode ter acesso a este conteúdo. E ter acesso em mãos ao pior conteúdo possível e consumir aquele tipo de informação sem limite nenhum. Sem restrição nenhuma, não temos aqui nenhum tipo de bloqueio na internet, somente se algum pai colocar ali o controle para os filhos, mas ainda assim é muito complicado e o acesso cada vez mais fácil. Aqueles filmes, né, que no cinema teria aquela restrição, né, só para maiores de 18 anos, à medida que coloca na televisão, mesmo que seja por assinatura ou na internet, acaba que na prática está disponível para todos. Com certeza, fácil, rápido, qualquer um pode acessar em qualquer lugar e de qualquer idade. Não temos essa censura aqui quanto a estes conteúdos. E são os efeitos, né, do acesso a esses conteúdos, né, principalmente para os jovens, crianças até? Olha, Roberto, eu tenho projetos em escolas aqui também na minha cidade de Mato Grosso. A gente fez um projeto bem interessante chamado Diga Não à Pornografia com o governo do estado, fora outros, e tenho acompanhado aí o que esses jovens estão consumindo. E eu vejo que eles desde cedo, viu, a faixa etária, a menor faixa etária que eu já trabalhei, eles tinham ali em torno de 9, 10 anos de idade e eles já sabiam tudo, exatamente o que eu estava falando sobre este consumo. Então a gente vê ali um impacto na sua sexualidade, porque o cérebro ali, o córtex pré-frontal, a parte lógica, ainda está em desenvolvimento. E essas crianças, esses pré-adolescentes, eles tendem a absorver tudo que se refere ao comportamento sexual, que também está em desenvolvimento. Eles estão ali numa transição entre a infância e a adolescência, então seus órgãos reprodutores ainda estão ganhando caráter sexual, até então eles não têm, mas estão sendo atiçados, né? Sem nenhum tipo de informação sobre o assunto, então impactando ali a sua sexualidade, a forma como eles se relacionam e, claro, o seu circuito de recompensa. Porque se eles olharem aquele conteúdo, se eles desejarem cada vez mais, uma vez que aquele conteúdo é totalmente disfuncional a eles, eles vão querer cada vez mais. E a realidade em que eles estão, o modo como eles se relacionam e interagem, fica cada vez mais distorcido. Então, como você mencionou, né, uma coisa mais de aprendizado, mesmo de entender do que se trata, né? Não é isso que acontece na pornografia, né? Inclusive, um dos problemas mencionados com frequência é que são, às vezes, assim, relações forçadas, agressivas, tem violência e pode, inclusive, incitar a violência? Com certeza. Em 2021, a SafeNet fez uma pesquisa que mostrou que Xvideos, Xvideos, dos sites
mais perigosos aí para consumidores, eram um dos sites mais acessados do Brasil. Eles estavam ali entre os 5 sites mais acessados. E quando você entra, e se você entrar hoje, você vai ver conteúdos violentos de abuso sexual, você vai ver casos de incesto, e hoje a gente sabe que a maioria dos abusos eles acontecem no âmbito familiar, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, mais de 90% desses casos. Você vai ver aquela questão de a menina mais nova, inclusive o The Economist fala que o termo novinha é um dos mais pesquisados no Brasil, né? Foi um dos mais pesquisados nos últimos anos. Você vão ver meninas que pode ser que ela tenha mais de 18 anos, mas ela é retratada como muito mais nova. Então ela passa, né, essa imagem, ela vende esses conteúdos no formato de entretenimento, só que na verdade, se trazido para a realidade, o que nós vamos achar são crimes, são abusos, né, que acontecem diariamente. E é o que a gente acha lá. Não tem uma relação normal. Tem abuso sexual infantil, tem a pedofilia, tem incesto, tem comportamentos violentos. Mais de 88% conteúdos pornográficos em todos os sites, englobando ali os mais famosos deles, mostram conteúdos de abuso contra a mulher, e em 95% dessas cenas as mulheres demonstram estar aprovando essa maneira de ser tratada. Então imagina um menino de 11, 12 anos olhando aquilo, simplesmente ensina que o menino ele tá liberado em bater nas meninas e que as meninas devem gostar. Então, essa tolerância à agressividade, essa tolerância a comportamentos ali tóxicos, né, de homens contra as mulheres, na maioria dos casos, certo? Porque é um conteúdo feito para agradar o público masculino, e uma vez que ele cria tolerância a isso, ele fala que não, talvez o não dela queira dizer sim, e nós vemos que nosso país está entre os 5 maiores ali em casos de feminicídio. E pode ter uma relação, aí essa exposição à pornografia, ela vai gerando uma dessensibilização aos crimes, ao que é um crime? Eu não posso falar que a pornografia é totalmente, né, é o motivo desses agressores agirem como agem, né, porque tem todo um fator psicológico, mas ela com certeza contribui, porque há uma dessensibilização no cérebro, e uma vez que você fica tolerante, nós temos também o que é chamado de neurônios espelho. Uma vez que a gente olha, a gente não quer ficar só olhando, a gente sente vontade de reproduzir. E o Dr. Victor Klein, ele fala isso em seu livro, na sua pesquisa, que consumidores que assistem têm 6 vezes mais chances de retratar na realidade do que aqueles que não assistem. A considerar que, nossa, pode ser um comportamento que eu poderia repetir. Né? Então, o cérebro vai ficando cada vez mais dessensibilizado àquelas temáticas. Uma hora que era o sexo tradicional, não chama mais atenção, e ele vai para conteúdos cada vez mais apelativos. E aí eu vejo acontecer casos ali até assim, perturbadores. Podem envolver, como eu falei, menores, animais, casos incestuais. Então, é algo que precisamos falar sobre o assunto o quanto antes e conscientizar e educar esses jovens. E a exposição, o consumo de pornografia já foi relacionado também com questões mentais, ansiedade, depressão e mesmo vício no consumo? Como é que isso acontece? A última pesquisa que tem no livro Your Brain on Porn, do psiquiatra Gary Wilson. Ele diz que sim, a pornografia pode ser relacionada a 12 transtornos mentais, incluindo sim depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos. Porque o que ela gera no ser humano? Ela gera um pico de dopamina, então uma hora ele até esquece do mundo ao seu redor, só que logo depois do momento de êxtase, aquela sensação de excitação, aqueles químicos do cérebro, eles caem rapidamente. Logo o cérebro lógico, ele recupera o controle, e aí o indivíduo fala, nossa, o que eu fiz, o que eu estava pensando? Só que ele não estava pensando. Quando a pessoa entra no ciclo da recaída, do vício em pornografia, né, com a masturbação, com a chegada ao clímax, ele desiste da capacidade de pensar, por isso que ela é tão prejudicial. E aí, esse pico entre euforia, êxtase e volta da realidade pode causar, sim, um choque para a pessoa e, sim, pode agravar uma ansiedade, alguma síndrome do pânico que ela tenha com estes conteúdos. E existem dados também que mostram que
justamente ao contrário do que poderia se esperar, né? A pessoa vai procurar pornografia querendo ficar mais estimulada, mas a consequência é que ela acaba não conseguindo mais ter relações sexuais reais. Também acontece. Porque eu vejo que muitas mulheres também acabam pela inocência, homens também na sua fase jovem, e voltando ao assunto, pela falta de informação, falam, vou para olhar esses conteúdos, né, esses que estão em fácil acesso na internet, como uma forma de eu entender, né, sobre sexo. Eu vi esses dias umas estatísticas que eles têm no site Pornhub, que os jovens estão pesquisando, e isso o próprio site faz pesquisas, os jovens estão pesquisando nos sites pornográficos como usar camisinha, como fazer sexo, como se relacionar, e num site totalmente disfuncional. Então, o que o indivíduo vai falando, os meus alunos falam assim, Letícia, jogo é jogo e treino é treino. Eu falo, mas você está treinando para o esporte errado, porque ela te ensina a ter um vício, te ensina a olhar outros indivíduos, né, tendo uma relação e ainda acrescenta uma fantasia, e quando você chega na hora de se relacionar com alguém, né, esse afeto vinculado à intimidade, ela não tem. Você vai tratar o corpo do outro conforme você viu, não é igual à realidade, ao contato com outro ser humano. Então, os homens também ficam bem frustrados neste aspecto. E também a questão, você mencionou, né, do uso da camisinha, o preservativo, muitas vezes não está presente. Nunca está, Roberta, presente no conteúdo. Na verdade, não há conexão, não há afeto, não há proteção. A gente vê uma dinâmica de poder desequilibrada entre o homem como poderoso, a mulher submissa, e aquela relação ali praticamente forçada. A Harvard fez uma pesquisa, né, e mostram ali o quanto que a pornografia está ligada ao tráfico sexual de pessoas. Então, não é... E aí, alguns documentários, tem até alguns interessantes na própria Netflix, que mostram as meninas que entram na indústria achando que vai ser A, e de repente ela se vê fazendo B, C e D. E elas mesmas relatam que não deve ser diferente de como uma vítima de estupro se sentiria naquele ambiente. Então, sim, eles podem ter essa visão ali totalmente errada de como lidar com o outro. E existem também indícios de que pode causar, né, problemas tanto sexuais propriamente, né, ejaculação precoce, como também questões de concentração, memória, tem essa já foi descoberto isso? Já. Os meninos relatam muito isso, porque uma vez que ele acessa aquele conteúdo, é muito estímulo mental a eles. E eles utilizam ali da mão, e ele acaba treinando o sistema nervoso a ejacular muito rápido. Ele treina ali para ejacular muito rápido, ou ele treina o oposto. Ele fala assim, Letícia, eu chego na hora, eu não sinto nada. Eles estão ou hipersensíveis e acabam, né, desenvolvendo uma disfunção erétil, ejaculação precoce, ou perdem a sensibilidade. Porque o pornô, ele é muito estímulo mental. E aí eles usam aquele estímulo mental com as mãos, como eu falei, na hora da realidade, não é a mesma coisa. Fora que sim, inteligência, memorização, capacidade de concentração é perdido. Porque quando você acessa esse conteúdo, você está naqueles... Os mesmos químicos do prazer são liberados numa relação real. E os mesmos na pornografia. Só que no pornô, em doses muito maiores do que o cérebro consegue administrar. Então, eles fogem da realidade, eles colocam um capacete de fantasias, entram naquele mundo, muitas vezes para fugir do tédio, estresse, carência. Muitos homens entram por conta de emoções desconfortáveis. Só que ele se vê nesse meio, nesse ciclo. O cérebro, ele acostuma-se a isso e cria-se um vício. Inclusive, a Sociedade Americana de Psicologia comparou a pornografia, a chamou de crack visual. Porque ele continua voltando. Ele não cria só um vínculo sexual com aquele conteúdo, mas emocional. Porque além do clímax rápido, também dá a ele essa fuga dessas emoções desconfortáveis. E aí, uma vez que ele atinge o clímax, outras atividades que deveriam ser importantes a ele não fica mais. Então, se ele deveria estudar, trabalhar, se relacionar com a sua esposa, isso fica desinteressante para ele. Porque ele já teve o que ele queria. O cérebro fala assim, dever cumprido, não precisamos fazer mais nada. E aí ele perde energia, motivação.
para outras coisas. Quando a gente fala em vício, da ideia assim, de um exagero, existe algum consumo adequado, algum consumo que não seria preocupante? Eu falo também para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham meu conteúdo, alunos, mentorados, eu falo assim, gente, eu não sou contra o erotismo, eu não sou contra o sexo, eu não sou contra o autoconhecimento, né? Eu sou contra este conteúdo em particular. Então, não é proibido o ser humano, inclusive isso é muito saudável, ter fantasias, mas o erótico, ele traz fantasias mais naturais, mais saudáveis. O relacionamento com o outro, os beijos, as carícias, os abraços. Então, você fantasiar de uma maneira que não envolva um crime sexual, como é mostrado ali, de modo que não seja apelativo, não coloque a sua saúde sexual em risco, nem a do outro, tá tudo bem. Tem alguns alunos que mostram, Letícia, eu gosto disso. Eu falo, isso não é pornografia. Isso tá mais para algo que é a sua própria sexualidade, é só um desejo que você tem, certo? Então, existe a compulsão, que é quando você deixa de fazer outras atividades para ficar neste conteúdo, quando você abandona o que você tem que fazer, ou quando você não consegue ter mais relações com pessoas reais, e aí você deveria buscar um tratamento, né, com psicólogo, com sexólogo. E tem aquele que é o consumo saudável, que a pessoa está só se descobrindo, né? E que é alguma fonte de fantasias, que é uma imaginação saudável, certo? E a parte sensorial, que é o autoconhecimento, entender sobre o seu corpo, sobre a sua genitália, né? Então, assim, a gente tem que passar essas informações certas para as pessoas, né? Para ela ver que não é totalmente ficar sem nada, mas se conhecer de uma forma mais positiva, saudável, com proteção. Um número preocupante é que muito do conteúdo disponível, na verdade, é pirata, é filmado, às vezes sem nem as pessoas saberem, publicado sem consentimento, né? Isso, na verdade, é um crime, não é nem pornografia, né? É criminoso. Tem um site dedicado somente a esse tipo de vídeos. E eu nem sabia, quem me falou foi os alunos. Letícia, tem um site que qualquer namorado, qualquer pessoa pode postar ali. E aí a gente tem o termo hoje que é o porn revenge, que é a pornografia de vingança. Geralmente a moça, ela, às vezes, não sabe que foi filmado, ou até consentiu em ser filmada no momento do relacionamento, mas não em ser publicada, não em estar em algum site. E mesmo que ela consentiu e ela não consinta depois, também é um crime, né? É chamada de pornografia de vingança. E é o que mais tem ali surgido na internet, o que mais tem pesquisas, inclusive é até um gênero, não é? É o amador. E fora que tem outras que as pessoas gravam mesmo, como uma forma de lucrar. E aí vem essa falsa, né, forma ali, e muito rápida de ganhar dinheiro, que eu vejo hoje muitas meninas em idades muito jovens também achando que é um caminho de monetização mais fácil, né, a venda do próprio corpo, a venda de vídeos na internet, e eu vejo surgindo muito isso nesse início de ano, né, essa venda do próprio corpo com essas plataformas disponíveis hoje. Isso, só que isso não se confirma, né? Quando você diz que elas acham que é uma forma de ganhar, mas na prática não dá muito certo. Quando elas estão dentro, parece que sim, né? Eu vou ganhar um dinheiro mais fácil com a venda de algumas fotos, de vídeos. Quando ela vê, ela já está até fazendo alguma coisa já fisicamente. Só que é muito rápido, tende a passar. E ela vê que precisa de muito esforço para ganhar não considerável. Inclusive, esses próprios documentários mostram isso. Inclusive, até uma das atrizes mais famosas da indústria, Lana Rhoades, ela entrou com este pensamento. E ela teve graves crises psicológicas ali, de ansiedade, depressão. Ela foi internada diversas vezes porque ela falou exatamente isso. Eu pensei que eu estaria ali na cena, mas de repente mudou totalmente. E eu tive que me submeter ali, precisava de muito esforço para um mercado que, na verdade, não é lucrativo para quem está nele, né? É lucrativo para quem é o produtor, né? Do site, para quem é o executivo ali por trás. Mas para as atrizes, para as meninas ali, não, elas têm que fazer muita divulgação, elas têm que se colocar em situações humilhantes, degradantes, e acaba não sendo vantajoso no final, como ela achou que seria. E muitas vezes vai escalando, né? Uma coisa assim, cada vez mais humilhante.
Começa com uma foto, de repente um vídeo, de repente tem vários caras e uma cena, de repente ela nem sabe mais o que ela está fazendo. São situações realmente perturbadoras, sabe? Envolvem até fezes, envolvem várias pessoas, envolve troca de pessoas, e aí acaba tendo essas violência extrema. Inclusive as atrizes, né, em 2024, nós tivemos ali acredito que, se eu não me engano, mais de 6 casos ali de mortes de atrizes nesse mesmo ano. Inclusive foi um choque ali para todos, porque inclusive saiu até uma matéria, né, na CNN que fala por que atrizes pornográficas estão se suicidando, né, neste ano, né? Por que nesse último ano? Quais são os motivos, né? O que faz ela cometer esse suicídio, às vezes no auge da carreira? Então, 2024 foi um ano marcante ali, em que todo mundo começou a questionar esse cenário. Todas elas se suicidaram. Foi suicídio. Todas as atrizes pornográficas ali no auge de suas carreiras, né? E aí, aquela sensação, né, de que você perde o controle. Eu falo assim, mesmo que seja pago, mesmo que alguém pague, mesmo que eu esteja vendendo e seja consentido, eu não deixo de perder o domínio do meu próprio corpo para exercer o que eu não posso nem chamar de profissão, porque uma vez que você perde o domínio de algo mais valioso, não pode ser chamado de profissão. Você acaba perdendo, mesmo que pago, você acaba perdendo este domínio. Então eu posso falar, eu sou trabalhadora do sexo, ok, né? Eu falo sobre sexologia, eu falo sobre ciência, né? Sobre a saúde sexual. Minha mãe, que é ginecologista, também pode ser chamada, mas nenhuma de nós precisamos perder o domínio do corpo para exercer aquilo que temos de mais precioso, e elas acabam perdendo esse domínio e afeta profundamente o psicológico. Letícia, muito obrigada pelo seu tempo e sua participação no nosso programa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos está valendo. A reação brasileira segue pelo caminho da negociação e pelo socorro aos setores da economia mais impactados pelo aumento de taxas aplicadas às exportações do Brasil para a terra do Tio Sam. Nessa entrevista, você vai entender como as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem impactar as indústrias, as empresas, os empregos, a inflação e os preços dos produtos e dos alimentos no Brasil. Eu converso agora com a gerente de Comércio e Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria, Costanza Negri Biusati, e com o economista Flávio Ataliba, do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua pergunta ou o seu comentário. Acompanhem o Senado Live e fiquem bem informados. Vamos lá. Professor Flávio Ataliba e Costanza Negri e Gisele, bem-vindos ao Cidadania. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos começar já com uma pergunta do internauta Bruno, que ele mandou uma pergunta para a gente da Bahia. Como o Brasil pode reagir à tarifa de 50% dos Estados Unidos e proteger exportadores, diversificando mercados e evitando prejuízos? Essa foi a pergunta do Bruno. O governo brasileiro lançou, antes da gente gravar essa entrevista, 2 dias antes de começarmos a gravar essa entrevista, o Plano Brasil Soberano, que já atende a várias demandas da Confederação Nacional da Indústria e mostra ali uma primeira reação para socorrer os setores da economia impactados. Vamos completar aqui a pergunta do Bruno. Eu vou dar primeiro a palavra à Costanza Negri, que pode começar a nossa conversa. Costanza, é com você.
Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui com você, com o Flávio e com o Cibele, para um tema tão importante para o Brasil, para a indústria, que preocupa muito. De fato, como você mencionou, as tarifas já estão valendo. Eu acho que o que mais preocupa quando nós olhamos do ponto de vista da indústria, que se trata de um parceiro econômico com o qual o Brasil tem as suas exportações de alto valor agregado, que puxam emprego, renda, emprego de qualidade no Brasil, focadas nos Estados Unidos. E muitas vezes os principais elementos que nós temos escutado que são prioritários nos Estados Unidos para justificar esse rebalanceamento de relações comerciais, eles não procedem no caso do Brasil. Então, além de surpresa, a nossa preocupação ela fica, vamos dizer assim, sem resposta, porque não é justificável do ponto de vista dos principais elementos. E eu entendo que reside ainda um elemento mais importante. O tipo de relação econômica, além de ser o principal destino das exportações da indústria, a nossa relação econômica com os Estados Unidos é uma relação de muita complementariedade. O que isso significa? Significa que os bens que nós exportamos para os Estados Unidos e que os Estados Unidos exportam para nós, ou seja, o Brasil importa, são bens muito complementares, bens intermediários, bens que servem para o processo produtivo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, e tenho certeza que o professor Flávio trará isso mais detalhado, os impactos econômicos se dão aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, nós, na CNI, temos trabalhado muito para articular, junto ao governo brasileiro, medidas que, como você mencionou, foram anunciadas para medidas paliativas para esse momento mais emergencial, ligadas às operações de crédito, de diferimento de prazo para tributos, de restituição de resíduos tributários que a indústria sofre tanto, para que eles possam ter uma restituição de um valor maior, como no caso do Reintegra, mas nós entendemos que a estratégia atualmente ela reside por um trabalho em várias frentes simultâneas e paralelas. Além dessa, no âmbito doméstico, nós entendemos que é fundamental continuar a tentativa de negociação. Essa é a via prioritária da indústria, sobretudo se nós olharmos essa complementariedade. É preciso levar em consideração que qualquer contramedida pode afetar o próprio Brasil também, já uma situação que é muito crítica, e nós também temos trabalhado para articular junto ao setor privado americano a negociação. É claro que ela fica no âmbito governamental, mas nós estamos trabalhando para que o setor americano, que também está se vendo afetado, porque eles se importam para o próprio processo produtivo e já sentem esse aumento de preço, possa ser um ator a mais para sensibilizar sobre os impactos negativos. E por último, como você mencionou, na via de diversificar parceiros. Essa não é uma demanda nova, recente, que nasce agora da indústria. É claro que o Brasil ainda tem uma tarefa de aprofundar sua integração internacional em outros mercados, mas é uma tarefa que, na visão da indústria, ela precisa ser feita com cuidado, com parceiros com quem a gente tenha a possibilidade de concorrer em pé de igualdade e com parceiros com quem a gente possa trazer ganhos para a economia brasileira. Professor. Bom dia a todos da TV Senado que estão nos acompanhando também na web. Bom dia, Marcelo, Juliana, Cibele. E a Constância já fez uma brilhante introdução de toda a complexidade envolvida nessas questões. Já indo direto na pergunta do nosso internauta, o Bruno, da Bahia, e a preocupação dele talvez represente a preocupação da grande maioria dos brasileiros, né? O que fazer agora? Nós sofremos um choque tarifário, né? Um choque econômico. A pandemia, por exemplo, a despeito de ter sido um choque sanitário, mas teve reflexo também na economia, teve um choque econômico. E qualquer choque na atividade econômica, ela tem repercussões de curto prazo, médio e longo prazo. E às vezes fica até difícil entender, no primeiro momento,
todas as repercussões envolvidas. Mas a gente já tem pistas do que pode acontecer. Na verdade, o processo de comércio, ele é essencial e a história da humanidade nos traz exemplos claros que, pelo comércio, as nações se desenvolvem. Então, criar parceiros comerciais é essencial para um processo de desenvolvimento. E não interessa qual parceiro comercial, vamos dizer, que a gente tem que escolher. São aqueles parceiros que haja o interesse tanto nosso brasileiro, das empresas brasileiras, mas também dos outros países. Então, uma relação de comércio é uma relação de troca, e isso é natural. Então, não vejo, por exemplo, se comenta, o Brasil não vai se humilhar a conversar com A, B ou C. Não existe questão de humilhação no trato comercial. O comércio você faz ou não, depende dos interesses de cada país, isso é natural. Diretamente agora respondendo, ou tentando responder a pergunta do Bruno, o que acontece é que eu acho que o melhor caminho ainda a se percorrer, e eu concordo inteiramente com a Constanza, é negociar, tentar recuperar os mercados que nós já tínhamos, especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos representam 12% das nossas exportações totais. É o segundo maior parceiro, ficando atrás apenas da China com 28%. Então, é um grande mercado. Submercado imediatamente, somente pelos bens industriais. Não é uma tarefa fácil. Isso não se constrói uma relação de parceria. Depende de inúmeras variáveis, como principalmente confiança, uma relação de segurança entre os parceiros, da noite para o dia. Isso vai levar um tempo. Então, mesmo que essas medidas colocadas, por exemplo, no programa Brasil Soberano, possa representar algum alívio imediato, mas isso não vai solucionar as questões de médio e longo prazo. Quer dizer, existe, assim, uma preocupação muito grande de construir novos parceiros comerciais. Mas isso não é imediato. Então, eu vejo um problema ainda muito grave a respeito do que as medidas emergenciais vis-à-vis a capacidade que o Brasil terá daqui a 2, 3 meses, uma vez terminado alguma dessas medidas emergenciais, recuperar, já tenha recuperado outros mercados. Então, existe um problema de time aí muito grande, e a nossa preocupação é que seria ideal se tentássemos insistir no processo de negociação com os Estados Unidos ainda. E é interessante porque no site, inclusive, da Confederação Nacional da Indústria, há manifestações do presidente da CNI, Ricardo Albani, e ele justamente usa uma expressão, as medidas do governo foram bem recebidas pela Confederação Nacional da Indústria, que considerou que o governo brasileiro atendeu demandas do setor produtivo, mas ele coloca aqui, abro aspas aqui, não queremos só respirar, mas caminhar, e neste momento o Plano Brasil Soberano representa esta abertura de mercado e reflete o esforço contínuo de manter o diálogo e buscar soluções. Realmente, as soluções têm sido apontadas como benéficas num primeiro momento, mas essa preocupação que o professor nos traz é a preocupação de muita gente, inclusive eu acredito que da CNI, sobre o quanto esse fôlego vai se estender, já que são medidas assim, no curto prazo, e no médio e longo prazo os efeitos vão começar a aparecer. É bom saber, e eu trazer essa informação aqui para as pessoas, de que realmente as negociações seguem como a via principal para a busca de solução dessa situação que vivemos hoje com os Estados Unidos. Agora eu vou chamar a nossa jornalista Cibele Nunes, que vai trazer para a gente uma enquete dos internautas. Cibele, com você. Bom, nós perguntamos para o nosso público durante essa semana se as pessoas consideram justa essa tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil. 32% das pessoas disseram que sim, mas a grande maioria, 68%, disseram que não. E eu vou emendar com uma pergunta do Rodrigo de Goiás para o Flávio. Ele diz o seguinte: Flávio, a tarifação dos Estados Unidos tem origem política e diplomática na sua essência por conta de ações autoritárias e violações de direitos humanos?
Bom, Rodrigo, fica difícil para mim, como economista, interpretar o cenário político e isso eu não gostaria de entrar nessa esfera porque eu não tenho os elementos essenciais para esse julgamento. Evidentemente que a gente acompanha pela imprensa, por todo o debate que está se colocando, algumas reflexões relacionadas às questões políticas. Entretanto, a gente tem que entender que o comércio ele representa uma relação de interesses legítimos de uma parte e de outra. Quando a gente vai comercializar ou fazer alguma troca com outra pessoa, e os desejos precisam ser semelhantes em eu querer vender e a outra pessoa querer comprar. Se questões outras estão envolvidas nessas relações, fica difícil esse julgamento. Mas, por essa enquete, que 68% das pessoas consideraram que o tarifaço ele não foi justo, é evidente que tem um sentimento nacional que as trocas comerciais que vinham sendo realizadas, elas precisam continuar. Nesse sentido, eu reforço aqui até um apelo da necessidade da gente recuperar o diálogo com os Estados Unidos, porque a melhor solução para todos esses problemas que nós estamos enfrentando é a negociação, como inclusive outros países, União Europeia, a própria China, vários países do leste asiático, já iniciaram ou terminaram um processo de negociação. Então, insistir nesse mecanismo. Se as barreiras políticas estão impedindo a esse tipo de atividade, aí é lamentável porque a gente precisa colocar os interesses dos nossos empregos, da renda das famílias, acima de qualquer outra discussão, porventura, possa acontecer do ponto de vista político. Seguindo essa observação com diz respeito à questão do diálogo, a importância do diálogo dentro dessa situação, as questões políticas, me parece que até nessa enquete a gente sente um pouco ali desse sentimento político em relação ao tarifaço, porque me surpreende que 32% dos internautas achem justa, né, uma tarifação de 50% em cima das exportações brasileiras. Tem, né, me parece aí um viés político na opinião das pessoas e, sem dúvida, toda essa situação ela está, né, atrelada a um momento político que vivemos em relação aos Estados Unidos. Mas vamos seguir na questão da negociação. A Confederação Nacional da Indústria ela tem uma missão agora no início de setembro, Constanza, justamente para tentar minimizar esses impactos, ampliar a lista dos produtos que foram excluídos das tarifas, e todo esse movimento que a Confederação Nacional da Indústria está fazendo era justamente no sentido de buscar o setor produtivo, compradores e fornecedores, diálogo com o governo americano de forma para buscar uma solução melhor, já que os impactos não são apenas na economia brasileira, mas há impactos negativos também na economia dos Estados Unidos. Constanza, conta para a gente um pouco sobre essa missão que a Confederação Nacional da Indústria está planejando para o início de setembro. Quais são os principais pontos dessa missão e as expectativas da CNI em relação aos resultados dessa movimentação? Exato, Marcelo, como você bem adiantou, nós, em complemento às outras ações de atuação nessa frente de Estados Unidos, de monitoramento de dados, de impactos e de articulação com o governo brasileiro, nós estamos organizando uma missão para os Estados Unidos. Como eu mencionei, o foco principal da nossa missão é sensibilizar as contrapartes dos Estados Unidos, fornecedores, importadores, que têm, vamos dizer assim, essa relação de complementariedade, da qual a gente já vem sentindo impactos. Existem, por exemplo, produtos que são exportados para o processo produtivo daqui do Brasil para os Estados Unidos, que não são produzidos nos Estados Unidos e que ainda estão sujeitos a altas tarifas. Outros, como você mencionou, que ficaram fora das exceções, que estão trazendo esses impactos negativos. Então, o principal intuito nosso é
sensibilizar de maneira agregada e consolidada, ter um diálogo sobre como essa estratégia em conjunto, junto ao setor privado americano, pode ser uma fonte de articulação a mais nesse cenário que já se apresenta muito complexo. Nós já viemos fazendo esse diálogo aqui com o governo, subsidiando, facilitando com elementos, mas sentimos que nesse momento dado a situação crítica, essa seria uma estratégia mais para tentar contribuir. Então, nós teremos diferentes setores, o setor de máquina e equipamento, um setor que tem sido muito afetado ainda, nos 50%, setores de frutas e agroindústria, que ainda também estão sujeitos a altas tarifas e que estarão participando junto conosco. Também setores que estão no âmbito de outras medidas, no nosso jargão chamado 232, medidas setoriais, uma outra investigação, mas que também correm risco, sujeitos a altas tarifas, como no caso de madeiras, e que também são principais fornecedores nos Estados Unidos, para que a gente possa aprofundar essa estratégia de atuação nos Estados Unidos. Buscaremos também sensibilizar no âmbito do legislativo dos Estados Unidos algumas esferas estaduais que têm uma grande participação do ponto de vista de importação desses produtos brasileiros, para que eles sejam um ator a mais, contribuindo a demonstrar que essas medidas, além de serem justificadas, o Brasil tem uma tarifa que aplica muito mais baixa, real, efetiva, do que os Estados Unidos mencionam e do que aparece nominalmente. Nós temos um déficit, não superávit e assim por diante, diferentes elementos que serão colocados no momento dessas discussões para montar uma estratégia e buscar mitigar e eliminar, na medida do possível, essas alíquotas. E aí eu termino por comentar que existe uma série de empresas americanas. Os Estados Unidos são o principal investidor aqui nos Estados Unidos, que utilizam muito dessa operação intra-firma, como a gente chama. Então, se trata de operações que afetam também as próprias empresas americanas que estão aqui e que, como o professor Flávio mencionava, muitas vezes você não muda de um dia para o outro produtos do setor da indústria que são produzidos atendendo a normas de qualidade e certificação dos Estados Unidos, e motivo pelo qual nós continuaremos insistindo nos impactos negativos, na demonstração disso e na necessidade de reverter essa medida, porque ela traz efeitos negativos para ambas as economias. Cibele Nunes, o Senado Live é o espaço interativo da TV Senado e você pode trazer para a gente mais informações dos internautas, perguntas, comentários. O que você traz para a gente? Vamos mostrar mais uma enquete, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas qual reação o Brasil deve ter em relação ao tarifaço. E tivemos um resultado bem dividido. 51% das pessoas acham que o Brasil deve negociar com os Estados Unidos e 49% das pessoas acham que o Brasil deve buscar novos mercados. E eu vou trazer uma pergunta do Carlos de Goiás para Constança. Ele quer saber o seguinte: essa situação com os Estados Unidos pode impulsionar a relação comercial com o BRICS? O que já temos nesse sentido? Eu acho que a pergunta e a enquete de vocês, Cibele, a pergunta do Carlos e a enquete é interessante e ela responde um pouco na mesma linha. Depende um pouco da perspectiva com a qual a gente olhar. Nós não entendemos que a negociação com os Estados Unidos exclui a negociação com outros parceiros. Entendemos que são duas vias complementares, que elas precisam continuar lado a lado pelo governo brasileiro e com o apoio do setor produtivo. E no caso dos BRICS, isso aplica, embora seja, vamos dizer assim, tenha sido muito falado do ponto de vista teórico, acadêmico, dessa, vamos dizer assim,
desse antagonismo entre a agenda de ambos, do bloco dos BRICS e dos Estados Unidos, essa não é a perspectiva que as empresas que operam no dia a dia enxergam. Existem exportações que estão concentradas tanto nos Estados Unidos como tanto em alguns dos países do BRICS. Então, o nosso papel como indústria tem sido fazer um diálogo e um trabalho de procurar onde que estão os ganhos principais para que eles virem prioridade, seja no âmbito dos BRICS, e aí, abrindo um parênteses aqui, esse foi um ano muito importante, onde a Confederação coordenou os trabalhos do Conselho Empresarial dos BRICS sobre a presidência brasileira, e eu garanto para vocês que não houve nenhuma discussão ou prioridade do ponto de vista do setor privado pragmático que fosse em relação ao antagonismo em relação aos Estados Unidos ou outro país. Foi uma discussão muito focada numa agenda de integração econômica, longe das questões mais teóricas de convergência, de sistemas financeiros, que são relevantes, legítimas de serem discutidas, mas que estão muito longe de trazer benefícios no dia a dia para as empresas. Então, a visão da indústria é de que nós precisamos ter um olhar e um leque amplo de relações econômicas, de aprofundamento dessas relações econômicas com diferentes parceiros, e que isso tem que ser o foco da nossa agenda econômica, sem focar em aspectos de antagonismo em relação a um e outros. E é importante lembrar também para as pessoas que o BRICS não é exatamente um bloco comercial, né? Eu gostaria que o professor complementasse essa questão que foi trazida, né, pelo nosso internauta de Goiás. E vamos lá, professor, vamos dar sequência aqui. A gente está chegando aqui no final da parte da TV Senado Live. Se a resposta não der o tempo todo, a gente dá uma paradinha, eu faço o encerramento na TV e nós continuamos, porque o TV Senado Live segue na internet e nas redes sociais. Professor, com o senhor. Não, eu complemento a fala da Constanza, no sentido que a diversificação, seja de países ou de produtos, ela do ponto de vista do país é essencial, porque quanto mais parceiros ou quanto mais produtos a gente consiga produzir e comercializar, menos sujeitos nós estaremos a choques que porventura possa vir na economia. Então, procurar parceiros comerciais que possam negociar, isso é a essência do comércio. Nós divulgamos recentemente, inclusive está na página do FGV-IBRE, um documento, um estudo recente, que trata dos impactos regionais de todo esse problema, de todo esse tarifaço. Então a gente não vai ter os mesmos efeitos igualmente em todas as regiões brasileiras, porque a base produtiva nas regiões elas são diferentes. E nós estamos aprofundando esse estudo, olhando agora como cada estado especificamente será afetado, seja pela sua pauta de exportação concentrada aos Estados Unidos, seja o tipo de produto ou a concentração de produtos. Então, entender isso é fundamental. E nós temos aqui já perguntas de internautas da Bahia, de Goiás, que representam exatamente esse interesse nacional para buscar essa compreensão. Eu ficaria só num ponto essencial que eu gostaria de voltar à discussão, é a necessidade da gente negociar, procurar ainda recuperar esses mercados que supostamente estamos perdendo nos Estados Unidos, porque essa seria a solução mais importante nesse momento. Isso não quer dizer que o Plano Brasil Superando não seja importante. Só para finalizar aqui essa parte, claro, eu queria ressaltar um ponto. A nossa indústria, a indústria brasileira, ela já é sofrida há muitos anos, por diversos motivos, especialmente taxa de juros elevada, uma carga tributária disfuncional, e agora nós tivemos mais esse impacto adverso na indústria. Então, recuperar a nossa indústria, ter uma política industrial que possa voltar a participação do PIB da indústria no PIB nacional é essencial. E tudo isso que está acontecendo pode ser um alerta para a gente ter uma virada de chave para esse segmento. Nós esperamos que a missão da CNI, que o esforço do governo de buscar o diálogo tragam realmente as soluções necessárias. Os impactos na economia são evidentes,
os impactos desse choque de tarifas são mais rápidos do que os efeitos da reação brasileira, é claro que a gente espera que outras medidas sejam tomadas de forma a socorrer o setor produtivo e minimizar esses impactos e que consigamos encontrar oportunidades dentro desses desafios que nos foram impostos e que o bom senso prevaleça, né, principalmente por parte do governo dos Estados Unidos, mas, claro, também do nosso governo. E eu tenho certeza que a Confederação Nacional da Indústria vem fazendo um excelente trabalho na busca da negociação, que, reforçando as palavras do professor, é sem dúvida o melhor caminho para a solução desse dilema imposto pelo tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Professor Flávio Ataliba, a Constança Negri e Cibele Nunes, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu agradeço a participação de todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, TikTok, Facebook, Quai, pelo X. Muito obrigado pela sua participação. Acompanhem sempre a TV Senado, façam suas perguntas e mandem sugestão também para a gente dos temas que vocês querem ver debatidos aqui na TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Repetindo, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, uma nova edição do Senado Live. Até a próxima! A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É a sociedade que tem que valorizar a educação, não é o Estado. O Estado é obrigação. A sociedade tem que se casar com a ideia da educação. Todo mundo fala, todos os discursos dizem: a professora é muito importante, é a melhor, a maior profissão, sem ela o Brasil não vai mudar de lugar. Isso a gente tem no discurso. Qual é a ação e qual é a realidade hoje dos professores? Eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim. Essa é uma luta docente, né? Uma luta profissional que tem a ver com a própria valorização da educação no Brasil, né? Recentemente, analisei uma pesquisa mostrando, dentre 4 países, né, o Brasil, os professores do Brasil são os que se sentem menos valorizados. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Em depoimento à CPMI do INSS, a defensora pública Patrícia Betim Chaves sugeriu o fim do desconto em folha como forma de inibir as fraudes. A Defensoria Pública é o órgão que presta assistência jurídica a pessoas de baixa renda.
Patrícia Betim Chaves afirmou que a Defensoria Pública atuava pontualmente nos casos de descontos irregulares nas aposentadorias desde 2019. Em 2024, segundo ela, o número de denúncias cresceu e foi criado um grupo de trabalho com representantes de vários órgãos, entre eles o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS. A partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI, pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Patrícia Chaves citou duas associações entre as que mais apareceram nos processos de descontos indevidos, as BAP e os BRAS. Segundo o depoimento, a adesão dos aposentados era apresentada ao INSS pelas próprias associações. Qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque, tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas. A Defensoria Pública constatou que muitos beneficiários foram procurados pelas associações por meio de ligações telefônicas. O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Patrícia Chaves sugeriu ações para que o risco de fraudes diminua. Esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS. Que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria. Ainda durante a reunião foram aprovados 37 requerimentos com pedidos de informações e documentos a órgãos como a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e o próprio INSS. Além disso, foi aprovado um requerimento do senador Isalci Lucas, que solicita um relatório completo da entrada do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o Careca do INSS, nas dependências do Ministério da Previdência Social entre os anos de 2019 e 2025. Depois dessa reunião, os parlamentares começaram a ouvir o delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, responsável pela condução do inquérito policial que investiga descontos indevidos em benefícios do INSS. São agora 7h30 e essa reunião ainda está acontecendo. Ela é secreta, com a participação de 10 parlamentares. Vamos ver a repercussão desse primeiro dia de depoimentos. Depois de quase 8h30, a primeira reunião de trabalho da CPMI seguiu a portas fechadas, para que os parlamentares pudessem ouvir o depoimento em sigilo de Bruno Bergamaschi, delegado da Polícia Federal, que está à frente das investigações sobre a fraude no INSS. Senadores da oposição e da base do governo repercutiram as movimentações desse primeiro dia. A defensora pública, dentro do universo dela, dentro do métier dela,
Ela nos contou um pouco sobre de que forma funcionou um comitê formado por membros de várias entidades governamentais que acompanharam as ações do INSS, as recomendações que foram feitas, e muitas delas não foram levadas em consideração pelo governo atual. Nós vamos agora nos debruçar sobre documentos. Nós estamos requisitando as atas das reuniões que foram feitas por esse comitê. Nós estranhamos o fato de que o Ministério Público, de forma unilateral, decidiu acabar com as atividades desse comitê justamente quando essas ações vieram a público, quando essas denúncias vieram a público. O depoimento da defensora pública é um depoimento que confirma a tese que nós temos. Tem esse esquema. Não começou no governo do presidente Lula, mas foi descoberto durante o governo do presidente Lula. Foi desbaratado durante o atual governo. E o atual governo não teme investigação, mesmo porque investigações só existem porque esse governo as iniciou e porque esse governo, tão logo a Operação Polícia Federal foi deflagrada, suspendeu quaisquer tipo de contribuições de associações ao INSS. Deputados federais também se manifestaram. 2019, 2020, 2021, 2022, nenhuma ação por parte do governo. Uma omissão completa por parte do governo Bolsonaro, mesmo diante do volume das denúncias. E nós vamos observar o quê? Que as ações concretas para coibir o roubo e para acabar com o roubo são tomadas a partir de 2023 pelo governo do presidente Lula. Nesse primeiro dia nós tivemos uma atuação da oposição que foi no sentido de buscar aquilo que se espera numa investigação, principalmente em decorrência das manifestações reiteradas que têm sido feitas pelo governo Lula, de que tudo o que está acontecendo agora de investigação é, na verdade, responsabilidade do governo atual, quando o que nós estamos percebendo é que as autoridades falharam em muitos momentos justamente para identificar, seja do governo ou seja da própria Defensoria Pública. E a Comissão de Educação debateu hoje o novo Plano Nacional de Educação para o período até 2035. Participantes destacaram a necessidade de cumprimento das metas do PNE e mais investimentos para a área. Essa foi a última reunião de um ciclo de 12 para debater o novo Plano Nacional de Educação 2024-2034, promovido pela Comissão de Educação. A coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação chamou atenção para o descumprimento das metas do PNE atual e ressaltou alguns pontos para que as metas sejam atingidas no novo plano. A garantia de qualidade com financiamento adequado, e aí eu não poderia deixar de falar sobre ajustes que precisam acontecer no objetivo 18 de financiamento, mas também ao longo das metas dos outros objetivos das etapas da educação básica que tratam de qualidade, especialmente da melhoria das terminologias e dos insumos que serão dedicados ao custo aluno-qualidade. Então, a gente tem aí alguns exemplos já no início, na parte de competência do financiamento da educação, tratando do assunto, mas passando pelas metas, Meta de educação infantil aqui e de ensino fundamental como exemplo. O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Rafael Almada, destacou a necessidade de transformação digital. A transformação digital ela está extremamente ligada nessas novas tecnologias. A pandemia, pensar um Plano Nacional de Educação pós-pandemia que a gente vivenciou, nos traz esse desafio. As instituições de ensino tiveram que ser muito criativas e resilientes no processo de geração desse modelo e muito atrelada à transformação digital. Como conselho profissional, a gente tem defendido muito que a qualidade da formação dos cursos relacionados à formação de trabalhadores, ele possa pensar a qualidade de infraestrutura dos seus laboratórios. O presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas reforçou a importância de destinar 10% do PIB para a educação. O Brasil não vai ser capaz de se industrializar plenamente, de se desenvolver, de garantir autossuficiência tecnológica, de responder aos grandes desafios da era digital, se a gente não tiver um sistema educacional com investimento robusto e voltado para a formação técnica e tecnológica. Não poderíamos fechar o ciclo sem ouvir os estudantes, para quem o plano
ano se dedica, né? Nós, professores, somos os agentes, né, importantes também que precisam ser valorizados. Mas o objetivo e o foco principais de uma educação de qualidade é a juventude, é a criança, é o adolescente, e nós queremos que esse plano alcance a todos e a todas. A maçonaria no Brasil foi homenageada com uma sessão especial hoje no plenário do Senado. O Dia do Maçom é comemorado em 20 de agosto. A maçonaria chegou ao Brasil no início do século XIX, onde as primeiras lojas maçônicas foram formadas por brasileiros que voltavam da Europa. Em homenagem ao papel da maçonaria na história do Brasil, comemora-se o Dia do Maçom em 20 de agosto. E para celebrar a data, o Senado Federal realizou uma sessão especial. Neste dia em que homenageamos o Dia do Maçom, nessa Casa de Leis, rendemos tributo não apenas a uma ordem iniciática, filosófica e fraternal, mas também a um conjunto de valores que ajudaram a moldar a própria identidade do nosso país e auxiliar na prática do bem comum a todos que aqui vivem pacificamente. Neste dia, reforçamos que a maçonaria não é partido, não é religião, não é seita. Somos uma escola de valores universais, que acolhe homens livres e de bons costumes, independentemente de credo, origem ou posição social. E é exatamente essa diversidade que fortalece a nossa unidade. Com sabedoria, repito, sob a tríade da liberdade, da igualdade e da fraternidade, alcançaremos a desejada paz. Aos maçons de ontem, que nos legaram extraordinários exemplos de luta e sacrifícios, as nossas mais sinceras homenagens. Aos maçons de hoje, que não fogem à luta, nosso louvor. Aos senhores e senhoras aqui presentes, nosso agradecimento especial, na certeza de que estaremos sempre juntos pelo bem e para o bem do Brasil. O novo portal do orçamento no site do Congresso foi lançado hoje. A página unifica as informações do Senado e da Câmara dos Deputados sobre orçamentos. O portal foi desenvolvido em conjunto pelos funcionários do Congresso. Entender o orçamento da União nem sempre é tarefa fácil. Números extensos, siglas, receitas, despesas, centenas de informações. E fica ainda mais complicado quando os dados estão espalhados em plataformas diferentes. Pensando em simplificar o acesso e unificar as informações, Câmara e Senado lançaram em conjunto o novo portal do orçamento no site do Congresso. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, num esforço contínuo de tornar mais simples e acessível para toda a sociedade um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Surge como a solução centralizada para todas as informações orçamentárias do Brasil, que antes eram fragmentadas e dispersas em 3 portais distintos do Congresso Nacional. O site foi pensado para se tornar referência na busca de informações sobre o orçamento. Nesse site, o cidadão consegue encontrar todas as leis orçamentárias que são enviadas pelo presidente da República. Ele consegue encontrar todos os documentos gerados ao longo das votações na casa, né? Desde os pareceres na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, até os documentos que são gerados em plenário numa sessão do Congresso Nacional, e também todas as notas informativas que são ricamente produzidas pela consultoria, com análises fiscais, econômicas, orçamentárias. Então, tudo isso agora consta na homepage de um modo de melhor entendimento para o cidadão. A nova plataforma é mais focada na tramitação do orçamento, destacando as etapas ao longo do ano. E o site está disponível em todos os dispositivos, inclusive em celulares.
As pessoas que precisam ativamente participar do processo com suas contribuições, eles precisam saber o que está acontecendo durante a tramitação dos projetos orçamentários, seja o projeto principal, que é a lei orçamentária, seja nos outros projetos. Então, a sociedade, seja o mais simples cidadão, ou seja, aquelas instituições que coletivamente se mobilizam para levantar recursos, eles precisam dessas informações. E ter isso de maneira organizada, acessível, transparente, clara, é uma missão que eu acho que o Senado e o Congresso e a Câmara, todos nós juntos, temos a desempenhar em prol da sociedade. Profissionais das duas casas estiveram envolvidos na unificação das informações, arquitetura, desenvolvimento, planejamento e programação do site. A equipe da Câmara ficou muito responsável pelo recolhimento de informações, pela concepção da apresentação. E no caso do Senado, a gente teve a equipe que fez a própria implantação, né, em relação à tecnologia da informação. O Prodazem coordenou o trabalho, fez o desenvolvimento e implantação das páginas. Eu entendo que o papel do Prodazem é uma coordenação no sentido de fazer a gestão do projeto. Então, nós fizemos a gestão do projeto e fizemos a implementação das páginas. A concepção das ideias, os insights surgiram do grupo e surgiram muito também de trabalhos anteriores que a Câmara havia feito há 6 anos atrás, no momento da virada digital. Então, nós aproveitamos ideias que a Câmara já tinha, trouxemos para o grupo definiu quais seriam os melhores elementos para trazer para o portal e o Prodazem implementou. A COP30, um encontro de líderes do mundo todo para debater as mudanças climáticas, está chegando. É em novembro, em Belém do Pará. E um tema presente à COP será a agricultura familiar, assunto do programa Em Discussão, que começa logo após o Senado Notícias. Hoje tem alguns fatores que identificam um produtor familiar, né? Ele começa com o tamanho da área, né, que tem que ser no máximo de 4 módulos fiscais. A administração da propriedade tem que ser exclusivamente da família. A mão de obra tem que ser majoritariamente familiar. Lá envolve minha mãe, minha irmã, mais 4 irmãos, minha esposa, minha filha, meu genro e mais 2 sócios que eu tenho para ajudar na mão de obra. Apesar de ocupar apenas 23%, em torno de 23% do território de produção, são mais de 77% dos estabelecimentos rurais e é responsável por cerca de 70% da alimentação que chega até a mesa do consumidor brasileiro. No caso do pequeno agricultor, da agricultura familiar, ele mantém hoje, em muitas ações, as nossas escolas, creches, hospitais, com fornecimento da alimentação. Tem também todo o processo de permanência do jovem no campo. Nós temos, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compram alimentos da agricultura familiar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África, porque mostra que você intensifica muito a produção e faz com que essa produção chegue exatamente para a população mais vulnerável. Onde a gente vê o cooperativismo funcionando, a agricultura, a pequena agricultura, ela se desenvolve, ela cresce, ela traz dignidade, ela traz renda para aquelas famílias. E a inserção na COP é fundamental para que o mundo conheça o que é que a agricultura, o cooperativismo no Brasil, como é que ele funciona nessa agricultura de pequenos produtores. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações da CPMI do INSS, que continua na reunião com o delegado da Polícia Federal. Então, continue sintonizado aqui na TV Senado.
A agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África. Isso é fundamental, né? Quando você produz e já tem para quem entregar, para quem escoar. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil colônia, o Marquês de Lavradio, vice-rei do Brasil, vai ordenar a transferência do desembarque de africanos escravizados da atual Praça 15 para uma área que era considerada fora dos limites da cidade, na enseada do Valongo. A Cais do Valongo foi esse espaço que recebeu, segundo alguns especialistas, cerca de 1 milhão de africanos escravizados. Foi soterrado para a criação do Cais da Imperatriz e depois o Cais da Imperatriz também foi soterrado para dar lugar à Praça do Comércio. Foi uma memória esquecida, silenciada, soterrada pela sociedade brasileira. As escavações, trouxeram objetos, ossadas, que reclamavam que essa memória viesse à tona. Onde tem republicanos, o Brasil avança de verdade. Vitória alcançou uma marca histórica, mais de 70 dias sem homicídios, algo inédito no Espírito Santo. Integração entre força e segurança, tecnologia e ações sociais são parte de uma estratégia focada na preservação da vida. Vitória é referência nacional em segurança pública. Gestão eficiente é a nossa marca. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, o governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu, pedir a punição dos culpados e, principalmente, gerar novos projetos e políticas que não permitam a repetição de um momento tão vergonhoso para o Brasil como o desvio de dinheiro de aposentados, pensionistas. Já tenho 300 requerimentos prontos, porque durante o recesso, em função da urgência e da importância dessa CPMI, me dediquei a estudar tudo isso e espero que a gente possa, de fato, aprovar os requerimentos importantes de informações, de quebra de sigilo, de convocações. Eu indico, pela experiência que tem como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPMI. O meu compromisso nesta CPMI é o compasso com a verdade. Seja de que bandeira for, seja de onde partir. O que o Brasil deseja é que os ladrões sejam descobertos, o dinheiro devolvido, a corrupção seja cessada e que, independente de ideologia, a cadeia seja o único caminho possível. Essa é uma CPI muito técnica. Aqui vai ser uma CPMI de cruzamento de dados. Não tem como a pessoa chegar aqui e negar, porque já está feito o desconto. É papel, é documento. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu.
Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor, e a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem conduta